Good morning, Gamescom Latam. Guten Morgen, Gamescom Latam! Buenos dias, Gamescom Latam. Vocês estão bem? Bom dia a todos, eu sou a Eslováquia e eu tenho o prazer de dar a primeira boas-vindas a vocês que estão nos assistindo aqui e a quem está nos assistindo de casa, direto da São Paulo Expo, na primeira edição da Gamescom Latam, com uma mensagem para a galera dos games. Nós chegamos. É isso aí, eu sou a Bárbara Gutierrez, estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque a história que começou lá em Köln, Colônia, na Alemanha, e acabou se tornando o maior evento de games do mundo, produzida pela Game, né, a Associação de Games Alemã, e também a Kölnmesse, chega finalmente à América Latina. É isso mesmo. A gente é um público criativo e apaixonado, a gente joga e desenvolve games com a marca latino-americana e a gente sabe da força que a indústria de games tem por aqui, né? Então agora ela ganha um aliado fortíssimo no ecossistema, o maior encontro de games do mundo. Bom, não sei se vocês perceberam, mas a gente está junto, mas separado. Hoje e amanhã o palco Journey funciona assim, em 3 palcos diferentes, cada um no seu quadradinho, a gente com os foninhos aqui, e a gente vai desenvolvendo assim. Mas sábado e domingo que a coisa pega fogo e a gente se une num grande palco Journey unitário. Mas o que a gente pode garantir para vocês é um conteúdo exclusivo, fantástico e convidados de alto gabarito. Ah, é isso aí, Eslováquia. Bom, eu já disse pra vocês, eu sou a Bárbara, eu tô aqui no palco Journey 2 e este maravilhoso aqui do meu lado é o Jacídio, que vai ficar junto com vocês no Journey 3. Olá. Bom, e lembrando que também quem comanda o funcionamento dos conteúdos são vocês. Diretamente do radinho, vocês vão selecionar quais são os conteúdos, os painéis que vocês querem ouvir, entendeu? A gente tem o 3, a gente tem o 2 e a gente tem o 1. Agora a gente está nesse formato que está todo mundo ouvindo, mas vai ser tudo pelo radinho. Ah, e Bárbara, vale lembrar também que em caso de algum painel em inglês, é direto na orelha também, tá? A tradução ocorre ali direitinho, rapidinho, só mexer no canal. Tem um canal em português e um canal em inglês. O controle é todo seu para conduzir essa história aqui com a gente. E a nossa jornada, ela tá apenas começando. São 5 palcos. Tem a área Business, Creators Lounge, concurso de cosplay, área Indie. Eslováquia, eu esqueci alguma coisa? Mulher esqueceu, mas não se preocupa porque eu tenho uma colinha aqui porque, assim, é show de conteúdo. Oi, bem, dá licença. Seguinte, a gente tem espaço de board games, meet and greet, Panorama Brasil, Panorama Mundo, Artist Alley, Arena de Esportes, cosplay. E, amiga, é isso, a gente tem mais de 100 horas somadas de conteúdo nesses 5 dias. Mais de 100 horas. Gente, se já fosse tudo isso, já seria bom demais. Só que além dessas questões, nós também temos algo que eu guardo no meu coração, que é a nossa premiação do Big Festival, que vai premiar os melhores indies do nosso mercado, separado na sexta-feira e no domingão. Eu tô isso animada. mesmo. E, ó, para acompanhar tudo isso, já segue a gente lá, @GamescomLatam. E para participar, né, tipo, quem tá aqui, quem tá em casa, compra seu ingresso, assiste o nosso stream no nosso canal no YouTube, chama um amigo, a família e só vem. Já tá aqui? Então interage. A gente quer vocês com a gente quer vocês participando aqui. Manda sua pergunta pro palco, bora trocar ideia, experiência, vão participar com a gente. A gente quer isso de vocês, tá bom? Ah, e acesse o QR Code da tela também para entrar no aplicativo de perguntas e respostas. Lá você encontra a programação, escolhe o palco, data, hora para entrar na sessão e fazer a sua pergunta. Além disso, com QR Codes espalhados aí pelo evento, você também pode votar na categoria de melhor jogo escolha popular do Big Festival, que está rolando aqui também. Então, ó, atenção, fiquem atentos, vejam, não percam nada. É importante, né, amiga? Passada, tem que votar. Bom, e agora que vocês já sabem de tudo, a gente vai começar nossa programação. Vamos lá? Bora. Vamos lá? Agora é agora. Bom, a gente vai convidar um trio sensacional, que sem eles, nada disso seria possível. Bom, eu quero trazer ao palco o Rodrigo Terra, presidente da Abra Games, Gustavo Steinberg, CEO da Gamescom Latam e do Big Festival, e Pierre Mantovani, CEO da Omelete. Uma salva de palmas, por favor. Gente, que é a galera que tá fazendo isso ser possível. Gente, pode sentar por aqui, por gentileza. Bom, cada um tá com o seu microfoninho, show maravilhoso. Bom, Gustavo, deixa eu te perguntar, se apresente pra gente, conta um pouco pra gente como que foi toda essa construção até a gente chegar à Gamescom Latam na América Latina. Bom dia, pessoal. Foi uma construção longa, né? Vamos tentar falar um pouco mais alto se escutar, então. You better get closer. Let's talk louder. Let's get closer. Stop playing louder, then that's it. Muito provavelmente vocês vão conseguir.
como tá sentado, vai ser like, o mediador vai ter que falar mais alto. Sim. Tá bom. Não, mas vamos sofrer, com certeza. É pra isso. Vocês vão sofrer mesmo. What's your view in the yeah. My English. Yeah, no. Too many voices. Too many voices. Realmente comprou a ideia de trazer alguns pontos para cá, fazer isso com a Prefeitura de São Paulo, também um parceiro histórico, desde a primeira edição do Big Festival. A Prefeitura está com a gente, mas agora está mais forte ainda, estou vendo lá o stand grandão, bonitão da Prefeitura e tal. É um prazer enorme ver que os parceiros vão se juntando a essa ideia que começou pequenininha, mas muito potente, né? Banco do Brasil, patrocinador master, a gente tem a TNT, a gente tem a Claro, a gente tem a Abra Games e a Apex, que também estão aqui representadas pelo Terra, e que são parceiros com a mão na massa, não é simplesmente, parceiro, vai lá e vamos fazer o negócio. Não, eles ajudam a fazer a programação, a gente conversa com eles para saber quais são os profissionais que são mais indicados para a gente trazer, né? E pensa, na rodada de negócios que já começou aqui do lado, tem mais de 150 publishers de mais de 70 países. A gente bateu hoje, viu, Terra? A gente bateu hoje 1.000 empresas. 1.000 empresas. A gente bateu 1.000 empresas de mais de 70 países aí, galera. Tipo... Uma salva de palmas, gente. E a gente está com uma expectativa. O ano passado a gente fechou em negócio, gerou, né, a partir das reuniões, 150 milhões de dólares em negócio. A gente está esperando pelo menos 200 milhões, talvez mais, porque o número de reuniões solicitadas mais do que dobrou. É dobrar a meta, né? É isso. Falhou. A gente, além disso tudo, claro, tem a parte de business, mas a gente está com mais de 400 títulos de jogos. Vocês já falaram das áreas e tal. A gente tem títulos, não é estações. Estações, acho que milhares de estações, né? A gente tem jogo de todo lugar, as grandes publishers. No show floor a gente tem mais de 70 publishers expondo jogos, lançamentos mundiais. Realmente é é um orgulho para mim poder ocupar esse espaço e eu só tenho a agradecer a essa indústria que só traz alegria para a gente. Obrigado realmente a vocês. Maravilha. Rodrigo, agora é você. Queria que você se apresentasse também para a gente, comentasse um pouquinho como funciona a curadoria, o que a gente tem e o que o público pode esperar também desse evento nesses próximos dias. Maravilha, gente. Bom dia. Agora com super orgulho, sempre falo Bom Dia Games com Latam pela primeira vez. Depois aí de 12 anos, como o Gustavo falou, eu sou Rodrigo Terra, cofundador e Chief Technology Evangelist da Árvore, Experiências Imersivas, e sou presidente da Abra Games, que é a Associação Nacional de Desenvolvedores de Jogos aqui do Brasil. A Abra Games esse ano completa 20 anos e há 12, né, tá junto com o Gustavo e com o Big, desde o primeiro lá no MIS, quando era a salinha, e a gente vem fazendo essa construção com o lado, né, dos desenvolvedores. Enfim, era um grupo pequeno de empresas que iniciaram a associação, porque enfim, o mercado ainda não tinha realmente começado a existir, existiam os desbravadores ali, né, há 20 anos atrás, e a gente hoje vê aí, fiquei feliz com o número de 1.000 empresas, porque enfim, hoje, mapeado no Brasil, tem 1.042, segundo 2023. Então, se tem 1.000 aqui, enfim, eu sei que não são, obviamente, todas daqui do Brasil. A nossa meta é que dessas 1.040 para cima, que elas estejam aqui na Gamescom Latam e tenham essa oportunidade. Por isso que a gente também tem feito um trabalho grande com o poder público,
justamente conseguir fazer com que mais e mais estúdios indies, aqueles que estão começando, aqueles que estão entrando na jornada de empreender no mundo de game dev, possam ter acesso agora a esse evento que vai ser com certeza o maior evento do Sul Global, não digo nem só da América Latina, mas vai ser o maior evento do Sul Global, já acho que inclusive, né, pelos números que a gente está ouvindo preliminares. E a gente, aqui, vocês vão encontrar a Gamescom Latam, enfim, muito puxando da essência do que sempre foi o Big. Aqui é um evento em que, obviamente, vocês vão ver uma conexão muito grande com os consumidores, com os gamers, mas é um evento em que o desenvolvedor de games, ele é quem brilha aqui. Então, a gente vai ver diversos estúdios, títulos que, muito provavelmente, ainda vocês não veriam, né? Obviamente, a gente vai ter os AAAs, tem Nintendo, tem a turma toda aqui apresentando seus títulos, mas dentro mesmo dessas plataformas, vocês vão encontrar os devs indies aqui, também brasileiros, apresentando seus jogos, portando para todas essas plataformas. Então, é muito importante, porque isso aqui é um palco do desenvolvedor indie brasileiro e é onde a gente dá destaque para ele e vai continuar fazendo isso. Quanto mais, graças a Deus aqui, a gente espera que a Gamescom Latam cresça. Não duvido nada que daqui a pouco a gente bate Colônia, tá? Estamos chegando lá, faltam uns aninhos só, mas a gente chega lá. E o desenvolvedor brasileiro, para a gente, a Bra Games vai continuar sendo quem vai brilhar no palco. A gente tem a rodada de negócios, enfim, quem está no B2B também, cada vez mais esse ano é recorde também de compradores internacionais, então a gente está muito feliz também que a Gamescom, quando se junta com Big e Omelete, potencializou, obviamente, a imagem nossa de Brasil e atraiu gente que nunca desceu para baixo do Equador. Então, isso também é uma porta de entrada importante para a América Latina, para o mercado latino-americano, para cá. Então, obviamente, a gente fala de Brasil, mas aqui a Gamescom Latam, a gente está falando de Latinoamérica, estamos falando daqui da nossa região. Então, a gente pode esperar uma troca muito grande também entre muitos países que estão vindo aí, países da América Latina, outros países. A gente tem que ter essa interação e essa troca. Então, para mim, é um orgulho enorme estar à frente da associação nesse momento. É um ano de comemoração, Gamescom Latam, 20 anos de Abra Games, e o ano também da sanção do Marco Legal dos Jogos Eletrônicos, que é a nossa lei balizadora para a gente poder chegar na próxima fase. Então, 2024 é o ano dos games, mas eu digo mais, é o ano dos game devs brasileiros também. Maravilhoso. Bom, Pierre, eu peço que você se apresente e comente um pouco a sua visão da Gamescom Latam, o objetivo que vocês pleiteiam alcançar com ele, que a gente sabe que a Omelete é uma powerhouse em termos de conteúdo e eventos, né? Então comenta um pouquinho pra gente das expectativas de vocês pra Gamescom. Tá bom. Bom, prazer estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou CEO e fundador do Omelete. Para a gente foi muito legal ao longo dessa jornada que se iniciou, essa aqui praticamente a terceira edição, né, Gustavo? Que a gente trabalha junto, quando a gente uniu forças ali ainda com o Big, né? Eu acho que o Gustavo fez um trabalho incrível de conseguir unir toda a indústria de game brasileira dentro do Big. Um negócio incrível. Quando a gente se aproximou, a gente ficou encantado com tudo que estava feito aqui, né? Era um mercado enorme, um monte de coisa acontecendo, mas talvez nem todo mundo no país soubesse. E eu acho que a gente se anexou, né, ao Big lá no começo, exatamente para a gente trazer tudo isso que já acontecia de alguma forma num cenário que poderia ainda ser, não vou nem falar indie só, mas, né, um mercado ainda que não estava super exposto. E a gente entra numa fase agora onde a gente faz essa nossa sociedade com a Coelmesse, trazendo a Gamescom para cá em parceria também com a Game Association alemã, o que faz, na verdade, a gente ter duas grandes vertentes do evento. A primeira é falar na geração de negócio e as oportunidades que a gente traz, né, para todo mundo que quer trabalhar com game ou trabalha com game no Brasil, expondo agora e linkando tudo que sai daqui com o resto do mundo. Então, acho que no olhar, né, de geração de negócios, a gente exponencializa, e aí o número, como o Gustavo fala, chegarmos a ter 1000 empresas já nessa edição, é um número muito grandioso, né? Então, acho que isso é muito legal. 70 países também, né? O Brasil, a gente tem uma visão que, pô, a gente está integrado na economia global e tal, mas na verdade o Brasil é uma ilha, falando português
e longe de tudo, para vir para o nosso país. Nós vamos pegar os nossos amigos da Alemanha, assim, 12, 13 horas de avião para chegar aqui. Então, e a gente fala uma língua que mesmo no nosso continente, só nós, o resto fala espanhol. Então, eu gosto muito da vocação que se iniciou com o Gustavo e agora se exponencializa com a Gamescom, da gente levar o que o Brasil tem de melhor para o resto do mundo e facilitar esse diálogo, que eu acho que a gente, como nação, tem isso ainda muito pouco, tá? Então, acho que esse é um ponto. E o outro, e aí como gamer, como consumidor, é poder olhar para um evento em que todas as experiências, todos os conteúdos mundiais e também os brasileiros estão na mão para qualquer um se divertir. E a brincadeira do Big, agora como Gamescom Latam, é jogar. É vir aqui, você pode vir porque tem 1, 2, 3, 40 lançamentos do que você quer ver, mas tenho certeza que você pode descobrir mais 100 jogos que você não sabia que existiam e você pode se divertir. Então, eu acho que a grande vocação que a gente vê para cá são exatamente essas duas coisas, né? A amplificação da experiência do público que pode vir aqui e ter o que tem de mais legal de game do mundo inteiro e a geração de negócio para, às vezes, algumas empresas ou empreendedores brasileiros que não tinham escala e agora a gente leva eles para uma escala global. Tá bom? Muito obrigada. Bom, a gente tem aqui a presença também do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da cidade de São Paulo, Armando Júnior. Passo a palavra para você. Muito obrigada pela presença. Comenta um pouquinho das expectativas de vocês para o evento também. Legal. Bom dia, pessoal. Bom dia! Aê! Bom dia, gente! Vai dar uma animada na galera Vamos aqui, lá, né, pessoal? galera? Bom dia! Boa, energia! Bom, comentar o Gustavo, o Terra, o Pierre, todo mundo aqui, os nossos amigos da Gamescom Latam, da Commess. Eu acho que, por que a Prefeitura de São Paulo está aqui, por que a gente é apoiador desse setor? Né? Como o Gustavo falou, a Prefeitura historicamente vem apoiando o Big Festival desde lá de trás, desde 2012, e assim como o apoio era tímido, o setor ele ia se desenvolvendo. E quando a gente chegou na gestão municipal, a gente tem um olhar para o futuro do trabalho, para o futuro do empreendedorismo, o que vai ser, nos próximos anos, a economia paulistana, a economia paulista, a economia brasileira, e a gente identificou o setor de games como um dos setores importantes, um dos setores estratégicos para que a gente possa ter desenvolvimento. E, a partir disso, a gente começou a dar um apoio um pouco mais forte, lá no Big Festival ainda, e aí a gente foi identificar como que é esse setor, participar de câmaras temáticas para entender esse setor cada vez mais, e aí a gente foi lá na Gamescom da Alemanha, entender como que funcionava a Gamescom da Alemanha e começar a perceber o que estava acontecendo na cidade de São Paulo, tanto no setor de empreendedorismo quanto no setor de jogos, e como que a molecada joga esses jogos e quanto que isso pode crescer. E o nosso papel na prefeitura é dar oportunidade para as pessoas que muitas vezes não têm chance de ter uma mesma oportunidade de alguém que está numa classe média, uma classe alta. E hoje a gente consegue, por meio de ações da prefeitura, ajudar as pessoas que estão nas periferias a qualificar elas, a abrir portas no empreendedorismo, a acelerar pequenas startups que estão começando e dar um pouco de luz a elas. Então, aqui no nosso stand, que a gente tem ali na nossa frente, a gente tem mais de 30 startups de jogos que são da periferia de São Paulo, que foram aceleradas pela prefeitura e hoje estão aqui expondo no maior evento de games da América Latina, onde elas nunca teriam oportunidade de chegar. E hoje a gente está fazendo esse papel de levar elas para a Gamescom na Alemanha, de trazer elas aqui na Gamescom Latam, para que elas possam um dia ter o próprio stand delas e ser uma das grandes empresas do setor de jogos, porque a gente quer que esse setor se desenvolva cada vez mais. Para isso, a gente também tem um outro stand aqui na área B2B, para que a gente possa fazer negócios. E hoje, a cidade de São Paulo está cada vez mais se preparando para trazer empresas desse setor, né? Então, dessas 1000 empresas, a gente quer
que outras empresas nasçam na cidade de São Paulo, mas empresas que estão fora de São Paulo, fora do Brasil, venham para cá. E para isso a gente tem a São Paulo Negócios, que dá todo o suporte para que essas empresas possam chegar em São Paulo e ter um soft landing cada vez melhor aqui, com mercado regulatório, segurança jurídica, apoio ao investidor, facilitação de contatos. Então, hoje, a Prefeitura de São Paulo está totalmente aberta para que esse setor cresça cada vez mais na cidade de São Paulo. Gustavo, trazer mais uma vez um abraço do nosso prefeito Ricardo Nunes, para você também, Terra, para o Pierre, grandes parceiros, e dizer que a Prefeitura está também de mãos dadas com você para que a gente possa ver esse setor crescer cada vez mais. Muito obrigado. Uma salva de palmas, gente. De palmas, gente. Que iniciativa maravilhosa, gente. Até porque a gente está vendo cada vez mais que a indústria brasileira tem muito para mostrar para todo mundo, não só para o Brasil, não só para a América Latina, mas para o globo todo, e a gente está chegando com tudo. Bom, depois que a gente ouviu os nossos nomes brasileiros, acho que está na hora da gente dar espaço para os nomes dos gringos, né, amiga? Vamos lá? Vamos, por favor. Muito obrigada, gente. Podem ficar. Claro, por favor, a gente quer vocês aqui, Claro. a gente vai chamar o pessoal que começou tudo lá em 2009 na Alemanha. Na Alemanha. E acho que é questão de tempo até a gente ficar grandão igual a Alemanha. E para isso a gente vai convidar ao palco eles, responsáveis pela Gamescom Alemanha, Felix Falk, diretor-geral da Game, Associação da Indústria Alemã de Jogos, e Lars Jansen, presidente do Conselho da Game. Uma salva de palmas, gente, por gentileza. Estão vindo, estão chegando, estão chegando. É que eles estão vindo da Alemanha, né? Também gente, tem isso, vocês é têm que verdade, lembrar, lógico, 12 claro. horas de voo, como já falaram aqui. Hi. Hi, please. Willkommen. Sie haben, ja, pode... Não? Eles estão sem microfone. Felix Falk, diretor-geral da Game, Associação da Indústria Alemã de Jogos, Lars Jansen, presidente do Conselho na Game, e Benny também, né? Certo? É isso? É isso. Piatsky, diretor-geral da Kölnmesse Brasil. Bom, é isso. Gente, eu lancei o Willkommen aqui, estava brincando com vocês em alemão, mas agora a gente vai ter um momento em inglês, tá? A gente vai falar... com o pessoal em inglês. Então, por gentileza, utilizem os seus radinhos. Quem quiser a famosa tradução simultânea, não é mesmo? É isso. Okay, so thank you, Felix. For this official... Can you hear me? Yes. Can you hear me? Ah, é? Bom, então tá. Então eu vou começar em português com você e aí depois a gente fala com o pessoal, fechado? Beleza. Benny, Benny, pode falar um pouco para a gente sobre a questão desse momento importante, especial aqui para a gente, trazendo a Gamescom Latam, não só para o Brasil, mas para a América Latina, e como que foi todo esse processo, por gentileza? Estão me ouvindo? Dá para ouvir? Sim. Primeiro, eu sempre gosto de explicar um pouco o que é a Kölnmesse, né? A Kölnmesse nós estamos em Colônia, nós somos o pavilhão de Colônia, um dos maiores pavilhões do mundo, da Europa também. Somos uma das 10 maiores promotoras de feiras do mundo. Temos um portfólio de mais de 80 feiras e, entre elas, a Gamescom. Esse ano é um ano muito importante, a gente está completando 100 anos de existência. A empresa foi fundada em 1924 e estamos comemorando esses 100 anos com vários eventos pelo mundo, mas esse aqui é muito importante. É uma estratégia da empresa, uma estratégia da marca Gamescom, se estabelecer nas Américas, trazer a R, Gustavo, Terra, e com isso a gente conseguiu realizar esse projeto, que não foi fácil desde o começo, mas vocês podem ver que está começando já muito bem e tem uma história grande para continuar para os próximos anos.
Muito bom, bacana. So right now we're going to speak with you guys. For this official opening of Gamescom Latam, would like to give you the floor to talk about this moment, introduce yourselves, and feel free to deliver the first message. So let's start with Felix. Yeah, it's just great to be here and to see that this came to life under the new brand Gamescom Latam. We are brand holder, so we represent the industry in Germany as association, and we have built Gamescom over the past 15, 16 years, and we made it to the world's biggest festival for games. And this brings not only a lot of joy to the community, to the fans worldwide, not only on site with more than 300,000 people, but also to millions of people worldwide. But it also brings a lot of importance to the whole industry and to our members. And that's something we wanted to give also to others, and that's why we created Gamescom Asia in Singapore, and now we are delighted to see the first edition of Gamescom Latam. And I don't know if you can, if you would agree, but it's just fantastic, isn't it? Is it fantastic, do you think? Uma salva de palmas, gente. When we came in, we thought this is well done. It feels like Gamescom, and I think it can grow. You already said you want to compete, friendly competition, make it bigger than Gamescom back in Europe. Feel free to go there, and I think together, and that's what this first edition together already shows, we make the voice of the games industry, the voice of Gamescom Latam, be heard not only in Sao Paulo, in Brazil, in Latin America, in the Americas, but also worldwide. And that's what our aim is. And I have to say a really big thank you to everyone involved, and a special shout out to Gustavo, who worked his ass off to make this happen. So we're really happy to be here. Thank you. Thank you. And last but not least, of course, Lars, bitteschön. Yeah, I can only support what Felix just said. I still remember last year at this time, I walked through these doors and I saw a big festival for the first time. And then I met with Gustavo and Rodrigo and Pierre and others. And we talked about how cool it would be to bring Gamescom, our brand that we're so proud of, here to Brazil, here to Sao Paulo. And seeing this now, after flying about 10,000 kilometers to get here, and stepping into these halls, seeing that Gamescom works here as well as it does in Cologne, as in Singapore, makes me incredibly proud and grateful and thankful to everybody who contributed to that. So it was a lot of work getting this done. I hope that all of you enjoy it as much as we do. It has this unique vibe that Gamescom can provide, and I'm really sure that you guys will keep pushing and will keep growing it. We will give you a hell of a fight to still stay the biggest one in Cologne, I think. But, it is just amazing to see that. It's a unique opportunity. I really hope you enjoy your time here and have a great time at Gamescom. Thank you to everyone who made this possible. It's amazing. Thank you, thank you. Bom, agora não tem mais pausa, vamos viver essa Gamescom Latam do melhor jeito possível. A gente tem vários dias aqui. Eu acho que você fica aqui por enquanto. Quem eu vou liberar, por gentileza, é este homem maravilhoso, porque a gente tem logo mais um palco com você, não é? Então... Estão todos convidados aqui a escutar um pouquinho das políticas públicas para o setor de games da Prefeitura de São Paulo. A gente vai falar um pouquinho sobre o Sampa Games aqui, o que a gente está fazendo para incentivar esse setor tão importante na nossa cidade. Thank you. Obrigada. Obrigada, pode ir para lá. Uma salva de palmas. Bom, agora vocês vão ficar sem ouvir, tá bom, gente? A plateia vai ficar muda, por quê? A plateia não, né? O microfone. Estava testando vocês só para ver se vocês estavam prestando atenção. Vocês vão agora ouvir tudo pelo foninho, tá? Então vocês vão fazer aquela seleção que eu, a Eslováquia e o Jacídio contamos para vocês. Vocês vão selecionar entre o palco 1, 2 e 3 os conteúdos diretamente do radinho, fechado? E também tem tradução simultânea. Aqui, por exemplo, eu vou ter uma parte em inglês, então para vocês entenderem tudo, vocês colocam na tradução simultânea e é isso, fechado? Fechado, então, beleza. Bom, então, agora eu vou sentar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho, não é isso mesmo, Produ?
que a gente conversa com o pessoal. Bom, senão eu vou... Vai ter que fugir? Ah, não tem problema. Então eu vou liberar vocês e aí eu posso conversar com eles? Ah, então tá. Então é isso. Então, gente, muito obrigada. Eu vou liberar vocês. Can we stay a little bit to chat? Muito obrigada, viu? Obrigada demais. Vocês deixam os microfones aqui e os retornos vocês podem... No, you can stay, please. Yeah, come here. Come closer. Come closer. So it's a pleasure talking to you guys and meeting you and having you here in Brazil. Yeah, I think it's better this way. I'm sorry. Okay, so... First challenge here. Yeah. So, first of all, tell me, what is Gamescom all about? You know, what is like the really core of Gamescom for you guys? That's hard to tell because we call it a 360-degree festival because it has grown. I mean, yeah, everybody who's impressed here should come also to Germany this August. And I think sometimes I spend a week there, and in the end, normally I say, when I listen to people what they have seen, I say I didn't even notice we have this because it's so huge. Big. Yeah, it's huge. Yeah, and you can spend 3 days to try to see everything. We have a camping site. And you get lost, on right? the river. Sorry? And you get lost, you know, like so many things. You don't get lost because we have a nice system and culture. Because we're really organized. We're a German organization. Yeah. But I would say you can get lost a little bit because there's a lot going on, but still, you know, you usually find your way. Felix is going to help you. This yeah, that's anyway, all right. It's like we have all parts which you can already see here, like from small companies to big companies, from cosplay to esports, from retro gaming to family-friendly stuff, to a congress for the public, politicians, developers, congress formats, esports events, a camping site, as I said, a big music gaming festival in all over town. So that's also something people reflect to us, that they say the whole area is 1 week about gaming. So it's really impressive. So it's hard to say what's the core. Maybe Lars has an idea. Yeah, I would like to try. The one thing I notice whenever I see somebody coming from Gamescom or being at Gamescom, it doesn't matter if it's business visitors or exhibitors, players, they all have a smile on their face. So if That's the most important thing. one thing I would use to describe Gamescom, it is making people smile. And it might be for different reasons, but that's for me what sums up Gamescom. So when I walk in here and I see people smile, that makes me very happy. And that's the vibe we want to bring across. There might be other things that kind of trigger the same thing, but seeing it all over the place, seeing people happy, it's pretty cool. That's the main thing I see. So what do you remember about your first Gamescom? You know, what is like the main feeling about the first one? There's one thing I will never forget, and I actually go to the same place every year just to experience that. So it's not in Gamescom, it's like outside. No, it's part of Gamescom. I see. It's a very specific spot. There's 2 escalators at Gamescom at the Kölnmesse place where you have a good overview, like over the main area where people walk the floors. And I always describe it like as a lot of ants, thousands, because you see people, you barely see the floor, and that is just a magical moment. Every year I go up those escalators or walk the stairs there and just look down, because that is the one time you can really feel the magic of games happening. There's so many people that are just super passionate about it. So for me, that was when I saw this the first time, and it was many years ago, probably like over 10 years ago. That was special. Oh, and so that's why I try to recreate that moment. Sometimes when you're in the business side of things, or organizing the event, you tend to, stay away from the all too crowded areas a little bit. But that one thing I need to do every year, because that helps me connect to the people we're doing this for, and that made it very special for me. It gives us goosebumps, right? Like absolutely every single year. and you? Yeah, I add to this because I think it's a moment when the masses come in, so they queue massively in front of the halls. Sometimes that's the time when I get a bit nervous because it's so many people and hopefully nothing happens, but never anything happens, because
the community is so friendly and so calm, and they just wait and waiting for doors to open, and then they storm in, and you just see the excitement. Because Gamescom is not only to see the games on the shows, but it's also to meet with your friends. You're connected on a virtual, you're in clan all year. I have people working at the association. They said at Gamescom they can meet actually for the first time people they have played with in clans for years and never actually met. And then they meet and say, we are friends. I didn't know you look like this. It's like all about community. And you can tell from the first moment when they storm in this excitement and this atmosphere. It's all about bonding, right? And you said about the audience, the German audience or the European audience, but Brazilians, we're really excited, and I really wanted to understand, what do you expect for Gamescom Latam, considering like long term, especially because our audience is so excited and they have like such a passion. What do you expect? I would say exactly that, sharing that passion with people coming here. I want everybody who joins here, who sees Gamescom, to have that smile on their face from before and talk to others about it. Say what kind of experiences they had, why it mattered so much to them to come here. And we think that Sao Paulo and Brazil in general is a great hub for that. There was a reason we chose this. What we saw here is not only the passion from the gamers that are here, we see a development community that I learned about last year. Many studios coming up right now here making games in Sao Paulo. And it's just so great to see that because there is not only a need for that, there's also this urge to kind of bring out what is created here to the rest of the world, starting with Latin America and then beyond that. So that's what we hope to really tap into. There's a lot of potential here. It's one of the most exciting, not only markets, but exciting regions here. And for us, that's the best case scenario for Gamescom and growing it further. So, a bit of friendly competition, like we said before, between the different ones is probably great. And in the end, it all pays into making Gamescom bigger and making it the one thing that you cannot miss. Yeah, I mean, we can learn a lot from each other and help each other because also, gaming is a worldwide culture, and so are many companies looking at the world. And with Gamescom being present in Asia, with Gamescom Asia, in the Americas with Gamescom Latam, in Europe, there are a lot of potentials we can get together. And speaking of emotions and excitement here, I remember last year when Gamescom Latam plans were announced on stage. This was rather a B2B audience, so a business audience. In Germany, they would have clapped their hands and said, we are really excited. But here they were cheering, like, woo, they're going crazy. Seeing that was amazing. Yeah, and we sent the video to the guys back home, and they said, oh, that's crazy, this excitement. So it's great to be part of this here. We have something here called Come to Brazil. That like every big event, every big artist, we have this, come to Brazil. So probably we said, come to Brazil a lot to Gamescom. So you're here not only in Brazil, but also in Latin America. But you said about Gamescom Asia. So what do we have regarding like the world and Gamescom? Can you tell us a little bit more about that? About like Gamescom on a global level, like we have Gamescom like Germany, Gamescom Latam, and what else? Yeah, I mean, like you said, we have Gamescom Asia. That's the one that's kind of the first satellite event we started. Unfortunately, there was this little thing called a pandemic that came right into that. So we had it all planned out, wanted to start it there, and then COVID hit, and we had to deal with the challenge of launching something like this during the COVID times. I mean, probably the best point in time to do it, right? So that kind of hindered our progress there a little bit. But last year, for the first time I was there as well, we had the B2C area there. So there was now finally time to get the public in there as well. So not only have the B2B part, and there was really great vibe. Obviously, not the same vibe as we have here in Brazil. That's I should say that here. But no, it was great. I really liked the event, and every I would say every territory has their own unique points to it. I think especially the one in Asia.
Singapore is like a hub for a lot of the Asian countries around it. So it was great to see many different people coming together there as well. And that's how we look at these things. We want to make sure that we find something that works for those individual territories, starting in Europe and then expanding it to the rest of the world where it makes sense. You know, so that's how I see it. You take the local cultures and you know, make them play into our growth opportunities for Gamescom. But it's not like we are opening in Gamescom every month somewhere in the world. No, that's true. Because if you ask me this, because I was already like, yes. Okay, no, because this is very special, and we sorted with Gustavo, with Pierre over many months. It was a long time of negotiation, if it makes sense, because as you have also seen during the pandemic and with the stronger digitization, many events died. So E3 is just an example, didn't make it. So you have to be very, very careful if you set up something, because in the end we provide the stage. Gamescom is the stage for the contents, especially the companies bring, and they spend millions in this. So they decide very carefully where to go, and we need to provide, we need to be clever and strategic where to provide a stage like this so it's attractive to everyone to participate. Otherwise, it wouldn't fulfill what we promised to be a Gamescom. And I'm really happy to see that it works here, because Gustavo and the team, they built big festival over the years, but this time you see it's going even further, and the growth of a worldwide known brand together with this is great, and at the right time, at the right spot. But yeah, I think we are strategically good with Asia, Europe, Americas, and we want to see that grow. And I would want to add one thing also, that all of this is supported, of course, by our partners from Köln Messe, the ones we have a long-standing relationship with in Germany. And you know, without their support, without their initiative there, this wouldn't be possible. And that's not a given in any country in the world. So we're very, like Felix said, very selective about where can we make this work with all of the people together. And I think that's really important. Thank you so much for your time, and thank you for bringing Gamescom to Latin America as well. Having this, you know, this is really, really important for us. Thank you for hosting us. Yeah, and thank you for bringing in your passion, you know, for all of this. It matters a lot. Dankeschön. Bom, gente, é isso. Uma salva de palmas, por gentileza. Maravilhosos. Thank you so much. Thank you, Dankeschön. Sie können, you can leave the stage. Thank you. Bom, gente, agora é isso. Eu vou me despedir rapidinho, daqui a pouco eu volto com vocês, mas eu vou chamar a Ana pra cá, pro palco, pra comandar aqui com vocês. Eu vou lá dar um pulinho no Quest, mas já eu volto. Fechado, meus amores? É isso. Ai, olha só! Gente, que mulher linda. Meu Deus do céu. Amiga, o palco é seu agora. Muito obrigada. E aí, família? Bom dia. Feliz primeiro dia oficial, aberto ao público de Gamescom Latam 2024. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Meu nome é Ana XD, sou apresentadora e game influencer de esportes e cultura pop para quem quer conhecer e se divertir. E estou aqui no palco Journey 2 para trazer para vocês muitos conteúdos. Lembrando que nada disso seria possível sem os nossos patrocinadores. Então, momento de agradecê-los, tá bom? Sob a chancela do Ministério da Cultura e da Lei de Incentivo à Cultura, a Gamescom Latam tem patrocínio do Banco do Brasil, da Sabesp e da TNT. Apoio da Essence, Boticário e Acer, parceria B2B com a Abra Games, Associação Brasileira de Desenvolvedores de Jogos Digitais, através do projeto Brasil Games, uma parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Pax Brasil. Realização Omelete e Co, Quellmess, Gamescom Latam, SPCine, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da cidade de São Paulo, Associação Paulista dos Amigos da Arte, Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas de São Paulo, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e Governo Federal.
Então, com todos esses agradecimentos dados, eu quero dar o play no nosso conteúdo de hoje. Então, vamos entender como acelerar a prototipagem no editor com a ferramenta Unity Muse. E esse painel vai ser apresentado em inglês. Lembrando para você que está acompanhando aqui o palco Journey 2, no canal 3 você escuta tudo em português e no canal 4 você escuta tudo em inglês. Então, com todos os recados dados, eu quero dar as boas-vindas ao Manu. Please, Manu, come to the stage. Please. Palmas. Palmas para o Manu. Palmas para o Manu. Manu, o palco é seu. Hello, everybody. Is it working? Yes? All right. So I apologize because I broke an arm before I came here. And I was supposed to give you an amazing live presentation, but instead, it's going to be just slides. But I promise I'm going to make it interesting. And I learned a little bit of Portuguese because I'm actually from Guadeloupe. It's a Caribbean island. My name is Manuel Sansili. Meu nome é Manu. Sou de Guadalupe. Sou de Guadalupe, no Caribe. And today we're going to learn about Muse, which is basically the new suite of tools for Unity technologies when it comes to AI. So we are going to learn how to accelerate in-editor prototyping, because obviously there is many ways that you can learn about AI, many ways you can use it, many ways it can be done in a beautiful way. But the most important part, I think, is how to use AI to help people that are currently having a hard time with video games or that have a hard time with the Unity editor, maybe. For example, in my background, when I started joining Unity, I was a designer, so not a developer. I never made a video games besides, very small video games when I was a kid and things like that. But with AI, I'm able to prototype ideas, to bounce back ideas maybe with an assistant, and maybe use tools that can help me accelerate my work, be more efficient, save time. But at Unity, we're being very conscious about the way that we do this, right? The goal is not to replace artists, not to replace game developer or human people, but really to add AI to their workflow to facilitate the tasks that they're currently doing that are maybe harder than the regular tasks. And the way we do that is responsibly by training our models responsibly, by making sure that everything that we use respects the people and the artists that are behind. So we've trained our own models, we've trained our own images, and the content in Muse is actually available to everybody using it. So I'm going to use now my hand to move to the next slide. So if you click on this QR code, you'll be able to follow me on different platforms. I'll be happy to connect with you even after this on LinkedIn, on social media. Feel free to send me a message. I reply to every email. So that's the best way to get in touch with us. So like I said, Muse is a collection of tools, right? You can think about it as a suite of tools and multiple tools that have different use cases. So let's see what is available today. And I promise I have a few surprises also with what's to come later this year. Because I don't know if you know, but Unity has this annual conference called Unite. It's this year in Barcelona, in Spain. So that's going to be from September 18 to September 20. So it's going to be really interesting to see who can come there. And obviously, we're going to announce a lot of things over there. But because Gamescom is so special to us, I have a few surprises that I can share with you today. So, like I said earlier, AI can help us boost a lot of different things. There is first the prototyping. So, acceleration. That means a task that could have taken maybe before 10 days or 10 weeks could maybe now take a few hours, a few days. But that's not an opportunity for a company to now replace their entire department and instead of having 10 people to now have one. There's this saying that a baby takes 9 months to build. Even if you have 9 women, it's still going to take 9 months, right? So my mother will be proud that I say that. And it's important to think about it the same way. Now, if you have AI in your team, instead of firing your team, well, maybe now you can work on the problems that you didn't have time to invest in before. Think about, for example, all of the developers out there that don't have time to really spend a lot of time on audio or haptics. I used to work, with vibrations and the sense of touch. It's very important to be able to add those capabilities in your games. So now maybe if you spend less time on graphics or on development, you have more time to put that love into your game.
Then there's the iteration. So as developers, especially if you work with mobile gaming or XR gaming, you can't really just test on the same machine. So being able to prototype rapidly, being back and forth between the editor and your game is very key. So being able to test your ideas, to break your game, to do QA testing, quality assurance, all of that takes a lot of time. And if you've ever worked in a game company besides a solo dev studio or small team, you realize that there's never enough QA. So now we can use AI to actually help us with QA. And then crafting. Obviously, that's a more sensitive subject, right? Like no one wants to just generate, click one button and get 2D images, 3D assets. That's not really what we're trying to do here. We're trying to make sure that the things that forced you before to have to leave the Unity editor, break your flow, go on another website, on the internet, and then go back and forth and lose your momentum, and sometimes you're in the zone, you know, you're actually designing something. We're trying to make sure that these things are now part of the editor. That includes, for example, for 2D video games, sprite generation. So with Muse Sprites, you are able to generate sprites from just a text prompt, simple instruction, and those will give you assets that you can implement in your video game right away. But not just for 2D games. Even with 3D games, you should be able to actually use sprites for example, generating, you know, like stamps that allows you to have like visuals on the floor. And then for 3D assets, we're generating textures using Muse Texture. So Muse Texture also generates PBR material, physically based rendering material. That includes your occlusion map, your lightning, and everything like the normal map so that your textures are with some relief, with some textures. And finally, troubleshooting. Thanks to Muse Chat, for example, now we have Muse Chat on the web. You probably heard about that if you followed us last year during Unite. But we also have now Muse Chat in the editor. So what's the goal it's going to tell me? Because anyone can use ChatGPT or any other tools. I use it. Well, Muse Chat is trained on Unity content. Unity-owned content, not the user content. So it's trained on what? On our documentations, on our learn phase, on all of the website content, which means that when you're locked or blocked into your game, you can ask Muse for help. But Muse Chat now has the capability of understanding your game, your project, and your scene, which means that he understands which version of Unity you're running, he understands which game object are on the scene, and as you click on the scene and select different game objects, you're also able to inquire the question related to that selection. But not only, like I said, troubleshooting, it also allows you to debug your code. So you know when you launch the Unity editor, you already have that one yellow message that you don't know what it's about. And even if you look online for 20 minutes, no one seems to know that problem is from. Well, now you can click on it and ask Muse Chat, what is this? It can help you, unblock you, but also ideate beyond, because maybe you're coding, you're maybe already a very seasoned developer, and you don't need help. But maybe you're blocked sometimes in your ideas, and you can learn from your code, suggest better ways to write it, maybe better convention, maybe help you add some understanding related to a bug that you have. One test that I did the other day was to start making Flappy Bird from scratch during a hack week. And I never made a game in my life before, and I made Flappy Bird in 4 hours. So for me, that was a breakthrough, just using Muse Chat. All right, next slide. I hate staying on the same slide forever. So I have a future sneak peek of something that's coming later this year. Normally this slide will have sound, but we don't have Muse Sound today. It's coming soon, and Muse Sound is not there to, generate background music or voices. You can do that with, Sentis, for example, and implementing some AI model in Unity. There's many ways to do that already. I actually recommend that you look into Sentis, but today is just about Muse. Muse Sound is for sound effects. So when you're making a game and you want to prototype quickly, sometimes it doesn't feel right, and sound usually is that one thing that will put everything together. Even if you don't have final visuals or final, gaming logic, adding sound sometimes makes you understand and the environment, make your game more immersive, and even for testing, it can be super powerful. And again, we're not trying to reinvent the wheel here. We still want you to work with music engineer, with producers, with people that will do the mixing, the sound, audio, and so on in the tools of their choice. But with Muse Sound, right in the Unity editor, using just text prompt, you will be able to generate
sound effects. So for example, you can type something like a door cracking, or someone walking on wooden floor, or I'm hearing a fire in the woods. And I swear to God, I did have slides with those sounds. You would have realized that they are indistinguishable from reality. The quality of what Muse Sounds generates now is quite impressive, and I cannot wait to show you more during Unite this year. Again, September 18-20. Now, there are 3 other capabilities of Muse that I didn't talk about. So we have first on the side, Muse Animate. Muse Animate allow you to generate complete animation specifically for humanoid bodies using just text again. So you have a text prompt that will show up. You can type a man giving a kick or a salto, or maybe doing a jump or reloading a gun. And in a couple of seconds, last time I checked, it took me 3 to 4 seconds maximum, you would get an entire animation. But not only you get the animation, you can edit the animation. So if you work with animators, or if you're a seasoned animator yourself, you can click on the different muscles and different joints of your character and edit that animation to make it better. Because obviously it's generated. It doesn't come from an asset library of animation that were built before. It's the AI model trained on many, many content that is trying to understand what is the best animation based on the text that you put. And you can, like this, iterate very fast and get your animation going. Project Aware Chat, we talked about it just before, so you can see an example here with Muse Chat, where someone is actually trying to debug their game because they realize they don't have sound. And Muse, through that interface that you can dock in the editor, is replying, understanding the problem, and finding a solution. We also have Muse Behavior. Muse Behavior, if you're already using Unity Behavior System, allow you now to use text prompt to generate new nodes. So if you're not really good at coding, or you prefer to use visual coding, we can now use Muse Behavior with the text input as a way to generate new behavior, new trees, and thanks to that, make your game more interesting. And finally, faster setup and time to generate. So soon, the team has been working very recently on a lot of improvement to the onboarding. So how many of you in the room have tried Muse before or heard about Muse before? I see 3, 4 hands. That's not enough. So we're going to have a QR code at the end where you can actually test it, and you can install it and have a free trial as of today. I promise you can try everything that we're talking about today, besides Muse Sound, which is coming later. And the onboarding is now very simple. You go on unity.com/Muse, and you can install all the packages with just one click. It's going to be really easy. You're going to have it in the editor, and you don't have to use all of that. If you just want Muse Chat, you can use just Muse Chat. If you just want generating 3D assets, you can just use this, and it's part of an entire suite of products. All right, next. Let's talk about creators that have actually used Muse so we can understand, like, concretely, like, what can we do with this? Because it's cool to blah, 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 but sometimes there's a lot of marketing people that come, they try to sell you something. It sounds crazy or nice, but you don't really know how it relates to you as a game developer, and I relate a lot to that as a product designer. So here, we actually have people that have used it and made quite amazing work with it. So Convey, I don't know if you saw this demo from NVIDIA last year with NPCs that were able to talk. So at Unity, we actually work with Convey with a similar implementation using Sentis and Whisper from OpenAI to be able to actually create also avatars that can talk. Very similar implementation. But Convey used Muse behavior capabilities to create game logic in the game. So in the video, and you can find it on YouTube, when you actually go and talk to an NPC, it replies back to you from text that doesn't exist in the script. And it understands the scene. Like I said before, the entire game understands the scene. So if, for example, a part of your game is to open a chest, and maybe there are a few different selection items inside, and you chose to be a warrior instead of a mage, you don't want the warrior to have the staff or the mage to have the sword. So based on the conversation you're having with the NPC, it will tell you, oh, hello, dear warrior. Open this chest and find your sword. And then the sword item animation will pop up, and all these behaviors will be connected to the conversation that your user is having with the game. So not only the AI is useful during edit time while you're building your game to help you build your game, but it can be also implemented within your game at runtime. And that's where Sentis shines in combination with Muse to make more complex games for your users, or games that can be infinitely packed with content without having to rebuild content all the time.
Here's a more visual example from this company called Nature Manufacture. And on the left side here, you can see that they made this beautiful dungeon. It took them 10 months to build the entire assets, all textures made by hand by 3D artists, and all of the snow and everything. Beautiful, right? But they wanted a DLC for their game, like a new update that would be not in the winter. And having to retexture everything would have taken them, again, 10 months. Well, what they did is that they used Muse to generate all of these assets from scratch. And guess how much time it took them? Just a couple weeks. And so we're moving from 10 months to a couple weeks. That's insane. That's a lot of time gained that they were able to now put into fixing bugs, adding more content to the game, listening to their community on Twitter or other platform, and actually work with them to additionally please the crowd and make sure that when the game comes out, it's really exactly what they wanted. And that's where Muse shines. It's your not only assistant, but co-creator. That's how I think about it. Now, a little glimpse of what's coming later. Textures 3D. So I told you before we can generate PBR textures, right? So it's very nice if you want to just drag and drop a texture, a PBR on an object, and you get a nice texture. But sometimes you might have more complex topology or geometry, like, for example, this shield. Well, just by drag and dropping or using text prompt, you can generate the entire UV with all of the texture on your 3D assets. So that means that if I have a shield that I need to turn into like this frozen shield for like an update for my game, I can just generate the entire texture and it will map and go around the object, look really nice. What else do we have? Well, welcome to the new way to create with Unity. So what's interesting here is that not only sprite, texture, chat, what else? Animate, behavior. They're all part of Muse, right? They're all available together. But what's interesting is that they work also together. So you could be generating an entire game from scratch. And I recommend that you go online, watch one of the presentations that I did during GDC this year in San Francisco, where I was on stage and I installed, you know, the URP sample you can get from the Unity Hub? Well, we have a new URP sample. How many of you tried the new URP sample in 2024? No one. Okay, so you're going to be excited. Because personally, I don't make games, like I said. And it's really hard sometimes to start from the blank scene. The new URP sample has not only one, but 3 scenes. And they are made for different type of platforms. So you have a scene that is more adapted to games on consoles, a scene that is more adapted to lower-end tier device, like up to the iPhone 8. And you also have a scene that is best for Quest devices. So, for example, VR, mixed reality, augmented reality. And different scenes with different art style. It includes water shader, lens distortion. You have a bunch of assets that you can play with. And if you install this scene and you follow along the video that we posted on YouTube on the Unity account, you can actually follow along and do the same build, the same game that I'm making live with Muse at the same speed. It's that fast. So in the game, we were able to generate, for example, a character, make him walk, patrol around the scene, generate an animation and make him stop and look at the player because of Muse behavior. And we said, okay, if the user is getting very close to you, stop your patrolling, look at the user, and show a text. And all of these things would have taken a lot of scripts, a lot of coding, a lot of testing, but everything was done just through text and visual scripting again. So that's the value of Muse, being able to really quickly prototype ideas, fail fast, like we said, so that you can test what works and what doesn't work for you, so that at the end you get the best result. So this is the QR code that you absolutely want to take a screenshot of or not miss. This is going to give you directly access to everything we just discussed. I see a lot of people with their phones, so I'm going to leave it longer for all of you to have a chance to QR code. So this is unity.com/muse. If you don't have internet or if you cannot take a screenshot, you can just remember this. M-U-S-E, unity.com/muse. And you know, I really like the work that the team has done on the branding and the marketing, because if you remember in the mythology, what is a muse? A muse is the inspiration for an artist, right? So it's important, I think, to think about AI in that sense. Think about it responsibly. Don't cut corners. Don't try to use it just to make money off people. Work with your artists. Use AI to accelerate your prototyping, to make your work easier,
so that you can spend the time where it matters for your users, for yourself. That's the message that I wanted to share with you today, and I hope that that resonates with you. I was really happy to be here. And again, I see a lot of smiles. If you want to stay in touch, this is the way that you can follow me. I'm on Instagram, X, LinkedIn, what else? YouTube, TikTok, every platform. And I try to showcase work that is not only, representative of AI and Unity, but also my personal work. Because I come, like I said, from the Caribbean. I think that a lot of people in Brazil can relate to, our shared history. And so I try to make games that are more diverse, that represent our people. And I think AI is another type of tool that can help users tell the stories that they couldn't tell before because they didn't have the right knowledge or the right education or enough money to go to school. Or maybe they don't have friends or a team or they couldn't find a job to make their dream game. But now I have a little brother, he's 8 years old, actually 9 years old today. And using Muse, he is making his own game. For me, that's a dream. It took me until I was 25 years old to do my first game. And all of you right now, you have that experience already. Imagine everything that you could now do more with it, or all the other people you can inspire. So again, that was Manu. I'm happy to have been here with you. Sorry for the broken arm. And I hope I can come back to Brazil again because Sao Paulo was really nice to me. And I'm a fan of acai. We don't have great acai in Guadeloupe, so really happy to have been able to come here and get the best version of it. Thank you again, and again, see you on the other side. Thank you, Manu. Obrigada, Manu. Deixa eu ver qual que... Aí, muito obrigada, Manu. Só toma cuidado, não vai, quebrar outro dedo, por favor. Tô de volta. Meu nome é Ana XD. Estamos aqui para continuar a programação no Palco Journey 2 e eu gostaria de dar um oi também para a galera que está assistindo aí a transmissão, tá bom? Aqui entre as palestras nós sempre temos uma ativaçãozinha, uma historinha que eu conto e dessa vez não sou eu que vou contar a história. Quem vai assumir o palco aqui agora é a galera da IGN. Então, por favor, pessoal da IGN, pode vir aqui comigo. Oh, tava colocando o sapato? Tiraram, pisaram no sapato dele. Tá ótimo. O palco é de vocês, viu? Muito obrigado, Ana XD. Olá, pessoal. Olá, todo mundo. Fala, galerinha aí, tudo bem? IGN Brasil aqui com nós. Nos apresentar primeiramente, acho que todo mundo, a galera não nos conhece. Meu nome é Henrico, eu sou o social media, essencialmente, do IGN Brasil. Exato, eu sou o Matheus Bianese, sou editor de cultura pop lá no IGN Brasil. Cara, games com Latam, hein, pai? Que isso, cara. A gente tava justamente falando aqui nos bastidores aqui, prestes a entrar, como realmente teve uma mudança de patamar, né? Como a gente pode falar assim, né? Cara, eu acho que eu nunca imaginei que eu ia ver uma versão Latam do maior evento de games do mundo, tá ligado? Exatamente. E a gente tá aqui nela, nasceu, está aqui, estamos felizes demais. O IGN Brasil tá aqui parceiro também da Games com Latam, né, pai? Exatamente. E também até uma grande questão assim, a gente acaba fazendo aquela comparação inevitável com a Gamescom principal de Colônia, né? A gente do IGN Brasil, a gente foi fazer a cobertura na Gamescom principal. A gente lá. não, calma aí. Não vamos deixar de ser humildade aqui. O senhor foi, né, pra Gamescom lá na Colônia. Estive na Gamescom ano passado e a comparação é meio inevitável, mas assim, a gente pega pela questão de, a Gamescom lá é gigantesca, é muito grande, é o maior evento de games do mundo. Mas lógico que aqui não tá exatamente nesse mesmo nível ainda. Mas é a primeira edição, tá naquela adaptação com o público e já pela primeira edição você já sente que assim, tem um investimento e tem aquela noção de que vai crescer muito, sabe, as próximas edições. Já confirmaram do ano que vem. Você sente que, assim, eles estão comprometidos com isso daqui vai mudar de área, vai para uma área maior no AMB Morumbi. Então você sente que isso daqui vai mudar, né? Não, isso aqui é o começo de um bagulho grandioso que tá vindo aqui pro Brasil. E, cara, como eu disse, é o maior evento de games do mundo, então o mercado brasileiro é gigantesco, só cresce, então obviamente aqui vai ser um bom polo, né, para as pessoas, para Gamescom chegando, e só vai crescer, eu tenho certeza, todo ano. Já tá enorme, já chegou chegando muito bem, né, mano? E é muito bom a gente estar aqui junto, né, cara? E o IGN Brasil vai estar aí com vocês todos os dias, né, Henrico? Não, e a essência da Gamescom é você justamente pegar e testar os jogos que são os lançamentos. Aí você vê que já tem aqui o X-Defiant, tudo bem, a galera já tá jogando, mas tem o Metaphor ReFantazio, que já tá aqui já. Tem o System Shock, se eu não me engano, também tá aqui. Então, cara, já tem jogos grandes assim, lançamentos que são antecipados pela galera que está aqui na Gamescom Latam. E isso é a essência da Gamescom, você poder jogar esses jogos que ainda não chegaram pra galera, você ter essa oportunidade de jogar em primeira mão jogos que vão lançar daqui a meses, daqui a um ano, talvez.
Então, cara, é um primeiro passo gigantesco. E você já deu uma passeadinha aí e já jogou coisas, né? Fiquei sabendo. Já joguei coisas, já joguei justamente o X-Defiant, já joguei o Metaphor eu tinha testado na Summer Game, agora 2, 3 semanas atrás, jogaço, mas principalmente que eu joguei mais o X-Defiant, inclusive ganhei a mochila lá. Mas até ia perguntar, tipo, pra quem, essa galera que tá nos ouvindo aqui, quem já esteve no Big Festival nos anos passados, assim, nos anos retrasados, enfim. Porque, assim, a Gamescom Latam está aqui hoje, lógico, com esse nome, mas ela surge principalmente desse envolvimento com o Big Festival, né? Exatamente, cara. Exatamente. E o grande lance do Big sempre foi a área indie, né, mano? E aqui a gente vê mais uma vez isso sendo bem respeitado, a área indie aqui na Gamescom. Tem uma parte bem grande, tem acho que 3, 4 corredores, né, cheio de game indie, que eu acho que, cara, tem que ser meio que o coração mesmo da feira, porque é a galera que tá ali, querendo ou não, mano, vivendo do sonho, tá ligado? Porque é muito difícil, né, você fazer um game, não é fácil. Então, é muito massa ver que o coração do Big tá aqui na Gamescom, né? Não simplesmente mudou o foco, né? Não, tá aqui, mano, vai crescer, mas os games indie sempre vão estar aqui com um espaço bastante respeitado. E é uma das minhas partes favoritas da feira, Sim. se não a favorita. Não, totalmente, porque é muito cara. massa trocar ideia com a galera, tipo, ali, que tá com um brilho no olho, querendo falar dos jogos, cara. Sim. Então, é muito massa ter esse encontro aqui pessoalmente com os caras, porque é o momento que eles esperam o ano inteiro, né? Então, ver esses olhinhos brilhando ali é muito foda. Não, e cara, e só aquela noção de que você tem, tipo, o corredor indie aqui, tudo bem, mas tem o Panorama Brasil rolando no evento que tá, tipo, o mundo inteiro está olhando pra Gamescom Latam, sabe? Então, esse tipo de, assim, oportunidade que tem, visibilidade que tá tendo para o Panorama Brasil, jogos BR indie também, e o próprio corredor indie ali, é gigantesco, né, cara? Assim, realmente dá um impacto muito maior no Big no geral. Como a gente brinca, tipo, o Big está mais big ainda. O Big né? tá enorme, O Big está gigantesco gigantesco, agora, né? e de fato está gigantesco, cara. Quem tá aqui hoje, assim, na feira, hoje, no evento, só tem a comemorar, cara, porque é um passo gigantesco. E também, é como você falou, é muito gostosinho, velho. Você chegar ali no corredor indie, pegar um jogo, testar, falar com o desenvolvedor, assim, a galera tá, mano, vivendo aquilo, a galera tá muito disposta, sabe? E é muito massa, porque assim, vários jogos ali a galera tá fazendo, obviamente tem que ter um investimento, uma incubadora, tem que sair o jogo, é isso que eles querem, mas jogos indie tem uma possibilidade criativa muito grande, tá ligado? Porque você não precisa se preocupar tanto assim com a venda, um estúdio grande por trás, então, Sim. cara, você pode basicamente deixar o seu artístico rolar solto, e daí você chega lá no corredor indie, você encontra umas paradas, velho, assim, que eu nunca veria num AAA, tá ligado? Umas coisas super brasileiras, cultura brasileira ali em voga, então é muito, muito massa, mano. Mas a gente também vai fazer muitos joguinhos, já que estamos falando de joguinhos aqui no palco também, né? Exatamente. Então, pra quem não sabe, o GN Brasil estará aqui não só hoje também, hoje inclusive a gente já entra uma entrada mais tarde aqui no palco, mas também ao longo da programação da feira também a gente vai trazer várias interações com vocês, alguns quizzes para testar o conhecimento da galera e também alguns jogos de interação, assim, eu não vou dar spoiler justamente pra galera ficar na guarda ali porque a gente vai trazer, mas hoje é mais um papo informal aqui. Exato, hoje é só abertura aqui, Exato, bem é levinha. mais só um papo mais calmo, assim, Exato, digamos só assim. pra falar que estamos com vocês aqui, obviamente, mas não estamos sozinhos, né, Henrico? Vamos aqui até Exatamente. repassar o que vai ter aqui no palco 2, Exatamente. porque vai ter muita coisa caprichada, vou até juntar aqui com você, pra você ir olhando, e vários assuntos importantíssimos, cara. Queria começar com: devemos banir IA dos editais, debate sobre ética e usabilidade que vai ter aqui nesse palco. Um debate muito em alta atualmente, em alta tá? e super IA importante. é o que tá mais em alta em games atualmente, então trazer isso pra discussão aqui vai ser muito bom. Exatamente, é bastante importante, né? Vai ter logo depois, jogar e cuidar do planeta. Conheça o Playing for the Planet. Outro assunto muito importante que é cuidar do planeta, né? Às vezes as pessoas esquecem, mas isso aí e é como importante. games também está relacionado a isso. Acho que a galera Exatamente. também deixa um pouco, assim, aquela setor de que games é só entretenimento e acaba puxando também pra... É entretenimento, mas também traz muita questão importante que está acontecendo no mundo atual. E a responsabilidade, né, mano? Games não pode ser simplesmente só Exato. entretenimento, porque tem um papel Total. cultural gigantesco, né? Logo depois a gente vai ter crie, escale e monetize na Roblox, que é esse fenômeno aí. Esse jogo, que eu nem sei se eu consigo mais chamar de jogo, porque já criou... É uma plataforma, é uma comunidade quase, Exato, né? Criou seu próprio ecossistema ali e vive com isso, cara. É muito gostoso de jogar o Roblox, velho. Exatamente. Assim, só a repetição de que o Roblox faz de jogos já conhecidos, tipo, você pode jogar Rainbow Six no Roblox, você pode jogar Dead by Daylight no Roblox. É uma loucura, né? Se tornou uma plataforma que você consegue fazer basicamente tudo. Exato, É o que você o quiser. Roblox tá revolucionando, assim, digamos assim, Com facilidade. o mercado de games, cara. E logo depois também tem Brasil, políticas públicas para fortalecer o ecossistema de games. Exato, basicamente o que a gente tava falando, né, mano?
Serviço público tem que estar em pauta aí também. Ainda mais para também renovar ainda mais e investir ainda mais nesse universo do brasileiro de games. Logo depois terminando, vamos jogar principais tendências de videogames para 2024. Já escutei algumas pessoas falando aí que 2024 é o ano dos games. É o ano dos games? É o ano dos games. Eu ouvi esse uau. statement aqui e tô passando pra frente. É engraçado porque é um ano realmente promissor. Porque se a gente pega todos os lançamentos de 2024 até agora, tá muito diverso, né? Tá muito diverso. Geralmente o ano é muito dominado por um estilo de jogo, assim, porque acaba saindo naquela metralhadora de lançamentos. Mas esse ano tá muito tipo roguelike, RPG. Tem vários estilos de jogo, tem o fighting games, como foi o Tekken no começo do ano. Tá muito diverso o ano, tá muito bom, assim, de aproveitar os lançamentos esse ano. Exatamente. E pra fechar... Não é pra fechar. Não, tem muita conteúdo ainda. Tem Pitch Interaction, gerando evidências para o sucesso. Exato. E também educação e inclusão transformando o universo dos games. Carreira sob controle, como começar e revolucionar nos games. Tutorial Web 3. E agora sim, pra fechar, por trás das streams, o negócio por trás das lives. Exatamente. Então a gente vai ter aí uma programação bastante diversa, tem para todos os gostos aqui no Palco 2, Journey 2, então fiquem com a gente aí, vocês vão ver muita coisa diferente, vocês podem escolher exatamente o foco que vocês querem e obviamente estaremos com vocês aqui nos entremeios dos palcos, conversando, batendo esse papinho leve aqui, o GN Brasil sempre com vocês. E ó, quer ganhar brinde? Vocês querem ganhar brinde? É verdade. Não se esqueçam que a gente tá aqui, tá? E vai ter joguinho aí pra vocês ganharem. E vamos ter brindes. Mas vocês vão ter que aí testar seus conhecimentos de gamer, hein, mano? Não, mas não é algo muito extenso, não. Não é. Mentira, tem umas partes difíceis. Tem umas partes difíceis. Tem umas partes difíceis. Prometemos que não vai ser. Até eu olhando, eu fazendo, eu olhei e falei, caraca, meu, se eu não pesquisasse, eu não saberia disso, sabe? É muito específico o negócio. Exatamente, cara, exatamente. E, cara, temos programação aí todo o final de semana, estaremos sexta, estaremos sábado, estaremos domingo, estaremos em todos os lugares que existem. Então, cara, só ficarem com a gente aí. E é nóis. GN Brasil, inclusive, a gente vai estar aí na feira fazendo conteúdo para as redes sociais. Estaremos. Você, apareçam para gravar. Preparou muitas coisas, não é? A gente está com bastante conteúdo para gravar ao longo da feira, para fazer a cobertura geral da feira. Então apareçam. E, lógico, aqui no palco também estaremos por aqui. Perfeito. Mas bora passar o bastão para a próxima atração aqui do palco. Bora passar o bastão logo mais, assim que chamarem a gente aí. Mas agora que eu reparei aqui que a moça tá fazendo libras aqui com a gente, a gente tá falando rápido Ana já pra está caramba. aqui atrás da gente. Então me perdoa aí, mas ó, pronto e parabéns pelo seu para trampo, assumir. Viu? Fantástico. Então ela tá vamos pronta, nessa. preparada para assumir, para nos quicar daqui, digamos assim. Nos quique daqui, Ana, por favor. Nos quique daqui. Venha. Retire-nos. Venha. Obrigada, gente. Nós. Por favor, palmas. Muito obrigado, pessoal. Confiram em GN Brasil, estaremos com a cobertura completa. É bom que daí a gente até sente quem que tá ouvindo aqui o palco, né? Olha aí, tá vendo? Obrigada. Vocês voltam mais vezes. Olha, o pessoal que gostou, relaxa que os meninos voltam de novo daqui a pouco, mais tarde, aqui no Palco Journey 2. Muito obrigada a todo mundo que está aqui nos assistindo presencialmente, assim como a galera que está assistindo de casa, tá? A gente vai dar continuidade agora na nossa programação. Teremos algo muito legal acontecendo. O Demo Day da SPCine. O nosso convidado aqui vai falar um pouco sobre os resultados da incubadora, contando como foi o processo desde a escolha dos temas até o desenvolvimento desses projetos. Vai ser um painel em inglês, então lembrando aí que se você está aqui ouvindo o Journey 2 pelo canal 3, o canal 3 é sempre português, o canal 4 sempre em inglês. Então, por favor, eu chamo ao palco o Pedro Zambon. E aí, Pedro? Chega aqui. Palminhas pro Pedro. Aí, eu gosto que dá uma energia também, entendeu? Tá de manhã, a gente precisa disso. Pedro, o palco é seu, daqui a pouco eu volto pra gente bater um papo, tá bom? Então tá, combinado. Vou começar em português para falar com os amigos brasileiros, mas depois eu vou mudar para inglês. Eu vou apresentar em inglês, inclusive porque, né, essa apresentação ela vai ser transmitida para os nossos colegas, publishers, investidores de todo mundo e de colegas de incubadoras que estão por aqui, né, para conhecer um pouco dos resultados da incubadora de games da SPCine. Então vou mudar aqui a tecla SAP, só fazendo essa introdução. Hello everyone, I'm Pedro, and I'm here really happy one more time being the stage of Gamescom Latam, now Gamescom here in São Paulo. This presentation, as I said now in English, it will be the results of the Game Incubation Program of São Paulo, funded by SPCine. SPCine is an agency from the municipality of São Paulo
to fund and support the audiovisual sector. And this program here, it's part of the strategy to develop the games industry in São Paulo. Let's start with a video that will show a little bit about the Aspecini game as a strategy, and then let's go to the presentation. Okay, so that's a little bit of the Aspecini Game Incubator. The name, SP Game Start. This project was based in conversations with several friends from all over the world that already had implemented these kind of programs that meant to help and support game creators. Some of friends are here, like Suvi from Helsinki, and we have several ones watching us. And this kind of program, the idea is provide knowledge, not only money, to make you have your successful games out of the market. The philosophy around it, it's uniting, of course, money. You need funding to make your games, prototypes, vertical slices, and etc. But only providing you money in a public fund not always gives you everything that you need to achieve your successful goals. Because sometimes you have this amount of money in your pocket, you have your game idea, but you have no idea how to make it go to market, how to make it profitable. Then, with this philosophy, the Game Incubation Program unites money, access to the stakeholders, the contacts, the investors, the mentors, the platforms, and also, of course, the knowledge needed for achieving this success. Another thing that it's really, really important, it's the concept of supporting the development of intellectual property. Intellectual property is original game ideas that came out of game studios in Brazil, in São Paulo, in the case of this incubator. And we need these new game ideas, and since it's publicly funded, it creates an opportunity for you without, without risks to experiment new ideas, new projects, new concepts, without problem of needing to getting your own funds to develop this project. And into this development cycle of a game project, you know, we start our game as a prototype, then we go to the vertical slice, where you have a little bit more of your game to present into publishers. Then you go to the production of the game itself to have the launch version, and of course, finally, the publishing of the game. And we know how hard it is for you to make your game in, well, a normal indie cool game production costs around $200,000 or 1 million reais, so to say. You do not have all this money to produce your games. But you can gather these funds through publishers, investors, and partners. But only with the idea of your game,
can be a really good idea, but with the idea itself, it's really, really hard to convince anyone to put money in your pocket. So sometimes you will need something to help you to develop the prototype of your game. You have a really cool idea, you have a really cool concept, but you lack of money to make the prototype. But as I said, sometimes it's not a matter only of money. Sometimes it's a matter of money and knowing how to, since the development of the prototype, knowing how to achieve your successful path through the launching of your game. In this sense, we implemented the SP Game Start incubation program, not only to help to fund this prototypation, but also to create this infrastructure needed to make you find this successful path. So all together with SP Game Start, we also have the SP Game Lab. It's a public funded playtesting lab that provides free playtesting for your indie game studios. Not only the game studios from the incubator, but also other game studios here in Brazil, who I know you do not have money to hire a UX QA company to make your playtesting, but we have been training people to play testing your games for free and improve the quality of your projects. Nice. So let's go to the more human part of this. We had 2 cycles of this incubation program in the last years. There we have the demo day of the first cycle. Here we have the team of the second cycle. And one incredible thing that I want to share with you is that, of course, that we have a lot of formal things in the incubation program. We have mentoring, knowledge transfer, we have a lot of stages and deliverables and things that we need to do. But the most important thing about an incubator program, it's the community around it. It's not only an institution in a top-down manner giving knowledge for the game developers. No, I don't. The mentors doesn't know everything. Sometimes you know more about your project than any mentor, but creating a community of collaboration, sharing your knowledge, support, emotional support sometimes. Most of our roundtables of conversation was more about open our hearts and talking about how difficult it is to make a successful game. And this is really, really important because we know that developing a game, an indie game, sometimes is quite lonely and you never know exactly what is the path of success. So having this community, helping each other, supporting each other, and caring with each other, sometimes it's more powerful than any kind of mentoring that we can give to you. But going forward, let's go to the things that the incubator gives to the people. We have, translated to dollars, but of course in reais I will tell you too, 80,000 reais or $16,000 for the prototypation of the game. I know that it's not a huge amount of money, but it's enough to give you a little bit, are you listening? Okay. I know that you have a little bit of freedom to develop your game when you have these funds, sometimes for allowing you to do not having this outsourced project that you pressure you to do not put your efforts in your own intellectual property. So it's not a lot, but it's enough for relieving you a little bit on this process. Then we have a 32 hours of collective mentoring. How this collective mentoring works? As I say, it's roundtables when everyone unite, share their problems, their challenges and everything that would be happening with them, and we can collectively help each other. But also, we made several live stream sessions with guests, some of them international guests, some people from all over Brazil, to show a little bit of a specific topic for the companies that was shared in YouTube. And of course, we made it available 24 hours of one-to-one mentoring from several fields of knowledge for helping them to develop their projects. Nice.
Free play test of the games, already told about this. Funding costs for the mission for Gamescom in Cologne. So the first thing that they made, a little bit a month and a half after they started the incubation program, we send them and fund them to go to Gamescom in Cologne. We pay all the expenses, the flights, the accommodations, everything. For one representative of each one of the 5 game studios on the incubator, going there and see how big is the games industry. Talking with investors, publishers, and see that the game idea sometimes needed some kind of improvements. So go there, see the industry, talk with people, and then come back to the incubator and we'll help you with the mentoring. After going to the Cologne Gamescom, we also provided a lot of free participation in booth in events. Here in Gamescom Latam, they have a booth in the São Paulo B2B area. Some of them, they are exposing their games in the Brazil booth. They are showcasing the games through the collaboration with the incubator. In the last big festival, they also had a booth to showcase their games. And in several other events, we made the same thing. We give them opportunity to show and show and show and get most feedback as possible to improve their projects. And finally, we have here this moment to conclude the cycle. All of them are there in B2B talking with investors and publishers to get the money or the partnerships, because some of them doesn't want the money, they want the partnerships because they already self-funded the production. To have the partners they need to have these games out of the market. And a little bit about the counterpart. So what they are giving back to Espacini from this fund, they have a split of 70% of the income of the game, of the revenue share for the studios and 30% for Espacini. But there's a trick here. If you get additional funds, private funds for your game, these 30% of Espacini can go lower until 5%, depending how much you raise on your own funds. So it stimulates everyone to raise more funds. More funds that you raise, less money Espacini will get out of your revenue share. Also, if you want to recover the net, the 100% net income of your game, you can pay back to Espacini 40K USD, and then 100% of the net income will be yours. Why we are doing this? Because Espacini wanted to stimulate everyone to raise private funds. And sometimes the schemes of this funding could block the opportunities for you. Sometimes some kind of publisher or investor, they doesn't want to invest in a project that already has some revenue share taken. In this case, we give the opportunity for you to recover back the 100% revenue share. And also, of course, a 5% success rate to have the recoup of the investment, depending on the investment that you take, with a maximum of 10,000 USD. What this means? If one of the game studios on the incubator, and some of them already are close to make some deals, if they raise some funds to recoup the investment, they will give back 5% of this investment to Espacini, up to 10,000 USD. It's not a lot, but it's enough to keep the will to make Espacini investing in more and more games. Of course, that they need to state they support from Espacini, and finally, they will need to share some of the learnings they had to the next cycle in terms of workshops or lectures or something like this. Nice. And how do we selected these companies? We selected through some things that we asked them. We asked them the game design document, a video presentation about the project, a development plan. What is the development plan? Information about the roadmap of game production, the cost of the production, the expectations on when they wanted to deliver the game. We asked the market research, so the competitors comparison, seeing the other games they are being inspired on, and why they think
this game project can have a successful commerce. A curriculum and team portfolio. Of course, we wanted to know who is the team that is behind this game idea. And finally, a letter of intent to participate into the incubator. This last one, it was important because we doesn't wanted only people that was looking around out of the money. The money is important, but we wanted people looking around the program, how incubation will help them in their process, in their game studio. Out of these documents, 3 criteria was used by the jury to select these games. The potential of the game, looking the quality of the game itself, the potential of the team, looking how the team, how talented is the team, but not in terms of seniority, because we doesn't want it to imbalance and take like high-level senior people to go to the incubator. No, we wanted to see the teams with higher potential of growth. If they had anything to learn out of the incubator, why go into the incubator? So we wanted to analyze who has a lot of talent but needed support to growth. And of course, the potential, the commercial potential and the viability of the game. If you are proposing Brazilian GTA with 14K USD for prototype, it's impossible to make it. So we wanted to fund games that it's actually possible to exist and actually possible to have their profits out of the development. And also another thing that was important, it's because these 3 criteria, it's kind of subjective. And the jury, sometimes they doesn't know exactly what means each kind of score they can give out of this evaluation. That's why we decided also to develop an evaluation guide for them to understand what exactly means a score below 5, around 5, 7, and 10, for making them to have a little bit of understanding what we are expecting into these scores. And another thing that is really, really important for us in the incubator, and of course for SPCine as a whole, as a policymakers, it's the inclusion, the affirmative policies. 50% of the projects in the game incubation program, the 2 cycles, they needed to have a Black, indigenous, trans person, woman, or person with disabilities leading the development direction, the art direction, the creative direction, the game design, and or the executive production and business development of the game. Because we wanted to open more opportunities for diverse demographics in the games industry. We can tell, looking around, how the diversity is an issue in our industry. We lack more diversity in our industry, and we need to address that with policymaking. But one really interesting thing that I wanted to tell about this, the best scores and what kind of affirmative policy they made, looking the last cycle and this actual cycle, I don't know why, I can't tell, but the average quality of the project of those with most diverse teams were higher than those with less diverse teams. For some reason, before these affirmative policies being applied, the best projects was already diverse teams projects. Maybe diverse teams can make better games. I don't know, but that's the data that we take out of these 2 cycles of the incubator. The best submissions was made by diverse teams. And the incubation team, who we need for making this game incubation running and helping these teams. We did the coordination. Hello, Pedro. So I coordinated the program, and the coordination means the methodology, the leading, and also the institutional relations with publishers, with partners, and helping them to achieve these opportunities. But then I can't do myself the follow-up with all of the teams, with all these 24 hours of mentoring each of the teams. That's why we invited someone to make the mentoring direction. And I don't know if Alberto is around, but Alberto Miranda help us into this managing of the mentoring with the help of Monique, that also was
or communication and community management person. Because one of the things that it's really, really important for incubation programs, in my take, it's publicize the things that we have been doing. We need to generate awareness about the games. And also, we need to have a good flow with the communication with the teams, and we need someone to mediate this. So Monique here was an awesome person that made this possible for us. And finally, the production. We have several events. We have a lot of bureaucracy to do. We need sometimes contracts and all these kind of things behind the scenes, invisible work that was managed by an amazing person around here somewhere, Muri. Where's Muri? Murilo? I don't know. Well, he saved us in all the production things that we needed to make viable this incubation process. Nice. Who we were looking for? What kind of game developer we were looking for? So, into this scale, from the commercial intent to the creative vision, we wanted to find the creative entrepreneurs. What that means? That means that if you are only looking for money, but you do not care about what kind of game you are doing, okay, you can make money, but it's not our take. But if you are only looking for making your vision, your dream game, but you doesn't care about make it profitable, we can help you because we are trying to help someone to launch commercial viable games. So, doesn't care for us. And if you are a hobbyist that doesn't care about the money or either the creative vision, whatever, I don't know why you are looking for an incubator. So, we are looking for those who has the intention to make something artistic and original, but want to make money out of it. And in the methodology of the mentoring, of course, we had two layers of the mentoring. The technical mentoring that goes through programming, art, and design. So we had a team of mentors. We created a network of more than 50 experts in all of the fields for them to pick out of this a list of mentors. And sometimes if they lack some things, the mentoring direction, myself, Monique, we try to find someone else to help them. In the technical implementation, the artistic implementation, and of course, the creation of concept, the rules of the game. But making the game itself, it's part of the problem. We have, of course, the game company, the business mentoring, that involve the production, the IP concepts, and the business around it. Raising funds, managing the production, and creating something that goes beyond the game. Games cannot exceed the budget. Intellectual property must go beyond a single game. And finally, the company needs to be sustainable. You need to know how to raise your funds. And we needed to go from this perspective of the idea, making a game, launching, and hoping for a success, and most of you go into failure, to this perspective, having an idea, making a good market analysis, develop your game, building your community, making your PR, launch your game, and maybe you are less failing your launching. So that's the complexity of making a game. It's not like, oh, I have a genius idea. I make a game. I put it into Steam, and hopefully someone will buy it. No. The process is a little bit more complex, and that's why what the incubation program are doing for you. And through the mentoring, they had the freedom to choose what kind of mentoring they wanted. And in this cycle of the incubator, they have more overall general mentoring about production, future structure of the project and everything. They have a little bit of game design and narrative design mentoring, a little bit of administration and production, a lot of art, because some of the teams wanted support of improving the art quality of the game. And of course, business and marketing was kind of an issue for them. They wanted support and mentoring. 120 hours in total, 25 mentors in the project. We made a lot of online content with guests for all subjects. We had some about creative direction,
production planning, and also we had a lot of talks with the incubees for them to share their processes, talk about their games, and their learnings out of the process. And as I said, the events. We had a lot of events, Perifacon, Big Festival, Fórum Especini, Gamescom. We have a meetup of incubators, Semana Geek, and several others where we exposed the games of the teams and make them connect with more and more and more possible partners and stakeholders. But let's talk about the teams. That's the 5 heroes who participated in this last cycle of the Game Incubation Program. We had Memi, Infinite Green, White Wolfie, Lusky, and Fogo Games. And each one of them, they had something unique, some unique values that made them a really talented ones. 2 of them, for example, Memi and White Wolfie, it was the first time they were launching a commercial game because they had background experience, Memi in comic books development and animation, and White Wolfie a lot of experience in film production, but for some reason, they also wanted to start to making games. Infinite Green is a really talented game company who was trying to launch their first big project. They already made it a first game, and they had a vision to make a larger and more complex project. Fogo Games also already launched a game, but they are really artistically talented, and they wanted to launch a more interesting and complex game that I will show in the future. And finally, Lusky, really good team with a project they have been developing in several years. It's a team that came out of the university and they got mature. They're now a really pretty structured company. They're exposing the game there and there during the days. Foods, it's an amazing game that you should look on. But going deep into these games, Detetive Gatuma, it's the game of Memi. Detetive Gatuma, it's a comedy cartoon, story-rich, interactive interactive novel that it's about this detective, a cat detective. Well, everyone likes cats. Detectives also nice. And you can tell by the arts of this game, they came out of the animation and comics. They are really, really good on art, and they are putting their abilities of making good art and making good stories to creating a nice interactive comic game. They are not looking for funding because they already have all the funds they need, but they're looking for partners to help to launch this project. So look about them into the B2B. We will give a QR code and by the end of this presentation with a portfolio of each one of the studios. Go to the website of the Memi, and you will take a look about this amazing project. Don't forget about it. The next one, Infinite Green. Infinite Green, they have been focusing in horror games. During this process, they already developed 4 horror games. One of them already launched, Everloop. It's already on Steam, and the others in early access. And they specialize in horror games first because they know that the Brazilian culture has a lot of really interesting things to be explored in horror games. And we are not being exploring this. And folklore, it's exactly this kind of catchy. Folklore, use the Brazilian folklore as an inspiration for a horror game, but most than a generic walking horror game with puzzles, they actually developed in Infinite Green a technology that, depending on your behavior in the game, they will create more stress for you, and the jump scares of the game will never be in the same place. So you can play it and say, okay, I'm safe, I already know where there's jump scares. No, you are not. So play the game, you will see. It's a really good game for streamers and social media. They already had some videos in TikTok with more than 500K visualizations. Take a look in Folklore, take a look in Infinite Green, and they also want to self-publish because they know they can reach the audience by themselves. They already created their own community,
but they want partners to spread more and more about this game, and also to help the studio to develop this technology, to develop more horror games, and make this brand of Infinite Green as one of the top game developers in this genre. Let's go to Foods. Foods, it's a cooperative, really fun game to play. You need to play it, guys, really. It's a cooking puzzle strategy game that has a mixture with a lot of things that we love in this kind of games. Space, it's a really fast-paced, it's that kind of game that you need to communicate a lot with your friends and it creates stress, but also it's a really rewarding situation. So it's a really well-polished game in terms of game design, because they worked a lot to improving and improving and improving this craftsmanship of the game design of this game. And you can look for the art. The art is really, really great. Simple, well-polished. The color palette and the animations are really being well developed. And as I said, they do not have a lot of funds to make it. And you will play this game and you'll see like, wow, it's really an indie game. It's a really well developed. So take a look at Foods. Look for them in B2B. And they do not need funds for ending development of Foods. They want partnerships to help to spread more this game, especially some influencers and streamers that wanted to play this game. So look on them. And also, if you have some publisher that wants to make a partnership to spread this game out of the world, helping with porting and everything, they are looking out of it. And finally, this project touched my heart because, well, Brazilians and football, you know, there is something vibing around. And this game, it's a game about, not about the football that we know, but it's about the football in Campinas, small sites to playing football in the peripheries of Brazil, with a lot of cultural references, with extremely well-polished art. This art here, it's like the work in progress, but you need to take a look in their website and in their social media, because they will be launching a trailer with a lot of their work and effort into art to make this game looks awesome. And, well, it's a good football game made from people that knows a lot about football, but more than that, knows a lot about this another kind of football, that it's not the professional one. It's the real one, the connection with the passion about playing football in the peripheries of Brazil. Take a look on this game. They also, in this case, it's a kind of complex game because they need to expand the community. They want to make it available also in mobile and everything. So they are actually looking for funding. Look for them in B2B. They are looking for the right partner. They already have some proposals, but they doesn't want to close with anyone. They want to find the right partner to launch this concept, because this game, I can guarantee, will be a lot of success. And finally, going back to the narrative, as I told you, White Wolfie, made by a studio with a lot of experience in film production, they are really good on narratives. They are really good on telling stories. And they use these abilities and a really unique art, watercolor inspired art, to create a visual novel with exploration, puzzle, story-rich, based in São Paulo. So you will see a lot of places in São Paulo, like if you look in that place, you will see Liberdade, and you will look at a lot of sceneries, and it's a love story that will pass through the scenarios, and it's the Sunday afternoon. So if you want to feel a cozy warm in your heart in São Paulo, with a really nice, well-crafted love story, go to Sunday afternoon. It's not a big game. They doesn't need a lot of funds, but they need partnerships to make this game connected with the right audience, right? That's it.
I will not pass this video because we are running out of time, so sorry, but it was a small documentary with some with some of the incubes talking about their experiences, what they achieve out of these experiences. So in the QR code in the next slide, you will be able to see this small documentary that we made out of these experiences. You see from the eyes of the incubes how they learn out of this process. But I wanted to have a couple of minutes, and we have actually 4, to finish with some learnings. Because, well, it's 2 cycles of incubator. We had a lot of learnings out of the process. From the 2 cycles, we tried to make things differently. And I wanted to put some reflections here about this model. First, one of the things that I can conclude out of the feedback of the incubees, game incubations are really, really successful in helping them to achieve and connect with good opportunities. But implementing this kind of projects with public funds, with some bureaucracies, it's kind of hard. And sometimes we needed to adapt things here and there. We have a lot of things that we need to make possible for them to go to some events. And sometimes we lack on time and anticipation for them to prepare for some stuff. For example, we send them for Gamescom after 1 month of incubation. We wanted in the cycle for making them to see the industry before starting the mentorings. But what can happen with that, it's making that they feel oppressed by the huge industry that we had and feel they are not ready for making their games. And we don't want it. So before sending them to a big event, maybe in the next cycles, we will need a little bit more of preparation and anticipation and make them more confident to go to these events and show their ideas, because they sometimes can keep a little bit pushing down by the incredible games they are seeing while they are in the phase of the concept. But now, when they see their own games, they know that these games are really great. They know that these games already had all the things that they need. And finally, I have a reflection about money. Because in this incubation, we attached funding for prototypes and the incubation program. If you get the funding from the prototype from Specini, you automatically will be part of the incubation program. This concept was around like, well, we are public funding things. Sometimes they doesn't know how to make these games or expend the money more wisely, or planning the project more wisely. So let's make an incubation program for them to know how to expand better this small funds they had. But we know that sometimes some people that doesn't exactly need it or wanted the money, they wanted the support of the incubator. And the opposite. Sometimes there's people that kind of knows what they want, they just need the funds, and they doesn't want the incubator. So maybe attaching the 2 things together, it's something that I'm been wondering around, because we have some incubators that completely about mentoring and support without funding, and we have others, accelerators and etc., that it's connected to funding, and I'm not sure which one of these models are the best. And also, one of the things that we could improve, it's of course cooperation. And I think the lesson here is trying to find these right partners around the globe with other incubators to make these projects shine more and more, and make people from other ecosystems, from Finland, as I said here, or from Portugal, from Spain, for North America, etc., to play Brazilian games and etc., for us to help each other in this international games industry. Here's a QR code for you to see a little bit of the methodology, the portfolio, and everything. I'll give you space to point in the QR code. There is some of the material, that documentary that I said.
And finally, I'm running out of time. Thank you all. It was an incredible experience. I've been really happy to help to implement this incubation program. It was the first of its kind here in Brazil, and now we have more and more awareness, more and more incubation programs being born. So I hope all of the places in Brazil will have this kind of program around. And stay here, because after this panel, we have a really interesting discussion about AI in public funding. So one of the things that happens is we had, with the AI thing going on, more projects using AI, applying for these public funds, and the public funds doesn't know if they should ban or no these technologies out of these projects. So stay here, a lot of good discussions. Thank you again, and let's wait for the guests of the next panel. I will stay here because I'll be moderating this panel too. And this panel will be in Portuguese, so change the channel. Welcome to Caio Chagas from Elex Games. We also have Luis Sacuda from Homoludens. And finally, Reinaldo Ramos from T4 Interactive. I will sit in the middle because I'll be the moderator, and let's give some microphones for you all. You can take this one. Okay. Well, here. Cool. Português agora. Channel 3 for Português. Bem, gente. Agora tem que ser em português porque é muito polêmico para falar em inglês. Gente, primeiro, queria agradecer Reinaldo, Caio, Luiz. Muito obrigado. Para estarem aqui. É nóis. A gente sabe que esse meteoro da IA, né, caiu na indústria de games nos últimos 2 anos, mas no último ano foi assim, tudo IA, né, no debate. Mas IA na indústria de games não é uma coisa nova, né, gente? Na verdade, inteligência artificial é uma coisa que é básica. De jeito nenhum. Né, o Doom tinha IA. A Né? gente já vem lidando e brigando com a IA há muitos anos, né? Fala mais perto do... A gente já vem lidando e brigando, lutando contra a IA há muitos anos. Lutando, realmente dentro do lutando, jogo, né? Mas eu queria primeiro introduzir esse debate, né? Falando que essa discussão aqui, essa mesa aqui, ela é parte integrante do terceiro Fórum SPCine, que também está acontecendo lá na Cinemateca, né? Então, o que é o terceiro Fórum SPCine? O que é o Fórum SPCine? A SPCine, que financiou, né, também a incubadora de games, não sei se o áudio tá meio... tá meio chiando aqui, mas tá funcionando. Quem o áudio tá ruim, levanta a mão. O áudio tá bem ruim. Se a gente falar assim, melhora? Tem que falar Piora. desse jeito, não sei. Tem que falar bem É porque tá com interferência de alguma... Tá com interferência de alguma outra... parece que tem uma música de fundo. No meu, não. Não sei. Enfim. Vamos tentar aqui continuar. Como eu ia dizendo, né? O pessoal, inclusive, lá na Cinemateca... Oi? Pronto. Agora sim, muito bom, muito bom. Tem uma galera trabalhando ali. Isso. O pessoal, inclusive, está assistindo, está sendo transmitido ao vivo, né? E está assistindo esse debate lá da Cinemateca, né? Porque esse debate, ele transcende a indústria de games, mas vai acontecer primeiro na indústria de games. Mas todo o setor de produção cultural vai lidar com essa questão e já está lidando com essa questão da IA. Mas ninguém melhor do que a indústria de games, que já tem lidado com inteligência artificial em várias das suas camadas, para aprofundar essa discussão. E por que a gente quis trazer esse debate aqui, no contexto do Fórum SPCine, que é justamente esse espaço
para discutir a fronteira das políticas públicas para audiovisual, para games e para o setor cultural. Porque inteligência artificial e, para deixar mais específico, tecnologias generativas de inteligência artificial vão estar cada vez mais presentes, tanto na submissão de projetos para fundos públicos, quanto na própria produção desses produtos, né? Eu fui jurado de algumas Paulo Gustavo que tiveram agora, né? E eu vi alguns projetos que claramente estavam usando, tanto no concept, quanto na própria redação do projeto, inteligência artificial. A questão é, eu como jurado, né, e alguns de vocês que já foram jurados de editais, né, não tem regra para isso. Vira um critério meio pessoal. Não tem ainda um corpus de informação e de conhecimento para que a instituição que está fomentando dê informação para os jurados, para que esses jurados saibam o que fazer em relação a esse tipo de situação. E o debate aqui, a ideia não é chegar numa conclusão, primeiro porque a gente tem 30 minutos, e não 30 horas, e segundo, porque a gente não está aqui para dizer que IA é horrível e um cavaleiro do apocalipse da indústria, e tampouco para dizer que IA vai salvar o mundo e vai resolver todos os problemas do capitalismo. O que a gente está aqui é para tornar esse debate menos superficial, porque agora todo mundo quer falar de IA, mas existem aqui pesquisadores, literalmente, que estão vendo sobre isso há anos na indústria de games, e é por isso que eu quis trazer Reinaldo, Caio e Luiz nos seus pontos de vista diferentes para falar sobre isso. Falei demais, quero passar para os nossos convidados. E aí, começando pelo Caio, fala um pouco, né, quem você é, para as pessoas conhecerem melhor, né, o teu ponto de vista, e me diz, desse teu ponto de vista, qual que você acha que são as implicações dessa tecnologia inevitavelmente sendo adotada pelo setor de games? Tá, vamos lá. Eu sou game designer, né? Sou formado em desenho industrial. E de quem está aqui, né? Eu sou a pessoa com a menor carteirinha acadêmica, né? Eu sou o único que não é doutor aqui eu tô entre doutores. Mas é mestre. Eu sou mestre em mídia e tecnologia, né? E eu sou desenvolvedor de games, mas eu tenho também um trabalho acadêmico, né? E por eu não ser, né, de uma empresa daqui, do município de São Paulo, né? Eu também tenho esse relacionamento, né, com as questões de políticas públicas, faço avaliação em editais, né? Presto mentorias da incubadora da SPCine. E eu tenho tido um contato bastante interessante com o pessoal que está começando a escrever projeto, com o pessoal que está começando a ter projeto contemplado, né? Que realmente atuar nessa área que é no âmbito da produção cultural, né? Porque a gente não está falando apenas de desenvolvimento, né? A gente não está falando apenas de economia, a gente está falando de fomento cultural, né? E fomento cultural, ele tem o aspecto econômico, obviamente, mas ele tem o aspecto de fomentar a cultura local para fora, né? E esse é um dos pontos que eu quero trazer aqui especificamente sobre o uso da inteligência artificial, não na produção de jogos contemplados ou de produtos culturais contemplados com editais, mas na produção das submissões, né? E eu não falo sobre proibições, né? Mas sobre um certo posicionamento em termos de quais são as recomendações para quem está inscrevendo projetos, né? Porque às vezes a gente recebe projeto para avaliar, assim, hoje a gente sabe muito facilmente quando algo foi feito usando IA e até que ponto, né? Na produção de texto é um pouquinho mais complicado, mas nem tanto.
Na produção de imagens ainda é muito, já é muito fácil ainda você, mesmo saber que foi, né, trabalhado, editado em cima, foi usado como, mas você sabe, é perceptível, né? E o que acontece quando a gente recebe um projeto, né, que tem, né, quando eu recebo um projeto que tem arte feita com IA no portfólio, né, para começar eu sei que é muito recente, né, e não é que eu crio uma desconfiança da pessoa que está inscrevendo do projeto, né? Mas a maneira como eu vou avaliar os critérios de execuibilidade, né? E avaliar a equipe, né? O currículo da equipe, ele se torna mais criterioso, né? Por quê? Porque a gente sabe que hoje a gente consegue tirar da cartola, né, coisas que até certo tempo atrás serviriam de critério para saber se as pessoas que estão fazendo aquela inscrição sabem o que estão fazendo, sabem do que estão falando, né? E principalmente, né, no âmbito de edital de fomento cultural, né, a questão da identidade local, ela muitas vezes vai para o espaço com o uso de uma IA treinada externamente, né? Como que a gente vai produzir algo que tem a cara da cidade de São Paulo com uma IA que foi treinada, sabe-se lá onde, com conteúdo, sabe-se lá de quê, né? Então, assim, esse uso passivo, né, da IA. E aí eu vou, antes de passar a bola para o Reinaldo, né, falar uma última coisa aqui, que eu disse antes para eles que ia ser a primeira, né? Gente, a gente vai falar um monte de besteira aqui, tá? E isso é necessário porque a gente, quem disser que sabe, tem certeza absoluta, tá enganado, né? Pior coisa que a gente pode fazer nesse momento é ter uma convicção muito forte, certeza absoluta de que, tanto em termos de juízo de valor, quanto de brincar de futurologia aqui, né? Então, assim, a gente vai falar um monte de bobagem, tá? Vocês vão lembrar do que a gente falou anos depois, vão falar assim, nossa, aqueles caras falaram da risada. Outras coisas vocês podem até falar assim, nossa, aqueles caras falaram isso lá atrás. Porque a gente começar a falar sobre um assunto, até essa é um dos papéis da academia, que é pouco compreendido, né? A gente começar a fazer a falar bobagem é o caminho para a gente começar a fazer as perguntas corretas, né? E é isso que eu acho que é importante a gente estar pensando agora. Quais são as perguntas corretas, né? Não são as que está todo mundo fazendo, não necessariamente. E eu acho que você tocou bem no ponto para levantar aí para o Reinaldo, né? Que vai ter uma perspectiva, inclusive, mais densa da tecnologia da inteligência artificial, como alguém que trabalha com isso há bastante tempo, before it was cool, né? Antes da hype. A gente sair das perguntas que estão no senso comum, né? A gente entrar no debate um pouco mais aprofundado sobre um tema tão complexo e sensível. Então, Reinaldo, se apresenta um pouco aí e apresenta um pouco a tua percepção inicial. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui na Gamescom. Eu acho que é um dos eventos hoje mais importantes que a gente tem em todo o hemisfério sul. E, bom, vamos lá. IA é polêmico. Tem algumas coisas que eu discordo do Caio, por exemplo, na questão do reconhecimento. Saber se quando é uma IA, né, quando há o uso. No texto é muito difícil e hoje é difícil e amanhã vai ser mais. Porque você não é linguista. E na arte, hoje também está difícil e amanhã vai ser mais. Até porque você pode pegar o Photoshop, pegar só um pedaço daquela imagem, pedir para ela fazer alguma coisa e a metade dela é real, a metade dela não é. E aí é super difícil saber isso. Mas acho que o importante é o seguinte, a IA, ela pode ter bons usos e maus usos. Eu acho que depende muito da intenção de quem está usando. Por exemplo, se a sua intenção é dizer que aquela imagem representa uma coisa que ela não realmente, ou você dizer que aquilo é um portfólio, gerar portfólio com IA e não admitir que aquilo é IA, acho que é um mau uso. Porém, a IA hoje ela é apoio para muita coisa. Por exemplo, eu já não consigo programar mais sem o auxílio de IA. Eu coloco ali a IA para me ajudar ali na IDE e
ganho 50% mais de velocidade em comparação com o que eu fazia antes. Então, assim, é um apoio muito forte. A produtividade do desenvolvedor hoje é absurda. E é claro que a gente está falando da IA generativa, é ela que traz essa grande dúvida, né? A IA generativa, ela tem alguns problemas, porque a maioria das pessoas não sabe como funciona o miolo dela ali, não sabe como é que foi treinada, qual é o conteúdo. E essa dúvida traz muitos questionamentos para todo mundo. E é normal, está todo mundo no mesmo ponto, né? Quando a IA generativa chegou, ela chegou botando um livro na mesa que a gente não conhecia, e ninguém conhecia. Né? Você pode ver que as palestras da OpenAI, a pessoa vem, apresenta e é confusa a palestra, ou seja, eles mesmos, o resultado, acho que o Bill Gates ele fez até uma palestra ultimamente, ele falou assim, eu não esperava que a IA fosse ter esse resultado tão eficiente, tão rápido. Ou seja, foi inesperado para todo mundo, está todo mundo mais ou menos no mesmo patamar. O que é bom para a gente, porque o Brasil sempre esteve muito atrás da tecnologia. A galera estava fazendo jogo e programando nos anos 80, enquanto a gente estava com bloqueio de importação, né? Então, hoje a gente está mais ou menos todo mundo no mesmo patamar. A pesquisa, ela está no mesmo ponto. É claro que algumas empresas que têm o domínio da tecnologia para fazer os grandes treinamentos das IAs generativas, elas têm ali um controle um pouco maior. A gente pode citar aí, por exemplo, o OpenAI e a NVIDIA, né, que tem essas tecnologias na mão. Porém, o uso da ferramenta está todo mundo se questionando no mesmo ponto. E aí vem a coisa boa. Escrever com auxílio de IA é muito bom e pode fazer com que os trabalhos que possam chegar sejam de melhor qualidade. Então a IA ela ajuda a elevar o nível das coisas. Então, quando você começa a perceber, isso já acontece na academia, para quem já é professor, o professor já está recebendo trabalho com IA, já tem mais de um ano aí, né? Então, chega os trabalhos de IA, a gente olha assim e a gente sabe quem fez o mau uso da IA. O que é o mau uso da IA? Você pega a questão, põe lá, ela responde e você cola. Você nem leu o que a IA fez. Esse é o mau uso, é um uso passivo, né? Você copiou, colou. E tem o uso bom. Qual que é o uso bom? O uso bom é quando ela te ajuda a complementar uma ideia, ela te traz uma informação ou ela processa o texto de uma maneira melhor. Você muda a intencionalidade, ou seja, saber usar o prompt de uma maneira ativa, de uma maneira consciente, isso eleva o padrão. Então, acho que a IA bem usada, ela faz com que todo mundo ganhe, né? É claro que o mau uso pode trazer problemas, mas, em geral, eu acho que a gente está indo para um futuro brilhante. Assim, eu acho que a IA hoje ela traz um brilho a todos os trabalhos que possam usar dela de uma maneira bem eficiente. E é legal que a maioria delas tem o uso grátis, né? Ou seja, ela é acessível até para pessoas que normalmente não teriam acesso a esse tipo de tecnologia. Você pode, por exemplo, entrar no Hugging Face, que é uma plataforma onde você tem os experimentos com IA, e lá dentro você acha motor de IA gratuito que você pode até rodar na tua máquina. Você pega ali, sei lá, o Llama, você roda ele local, faz uma bagunça ali e vai ter coisas bem interessantes. Então, eu sou completamente a favor. É claro que eleva o nível, todo mundo vai ter que levar junto, a gente vai ter que treinar para saber quando foi um mau uso, quando foi uma intencionalidade incorreta com o apoio da IA, ou quando, na verdade, foi uma intencionalidade correta e aquilo realmente trouxe um benefício. Então, todo mundo tem que se treinar. Perfeito. E como vocês podem ver, eu quis trazer pessoas com densidade, né, e experiência, mas com pontos de vista diferentes, né? E para terminar essa roda, eu quis trazer o professor Luiz aqui também, porque você tem participado muito das discussões da adoção da inteligência artificial no contexto acadêmico, né? Como, né, o Reinaldo, que também é professor, né, na universidade, citou, cada vez mais o uso dessas tecnologias está no mais cedo, né, nas universidades e tudo mais. E eu queria que, com base naquilo que você tem visto, quais têm sido as implicações positivas e negativas e como isso pode enriquecer o debate, né, sobre essa discussão que vai passar também pelo poder público. Bom, pessoal, primeiro, boa tarde, né, agora já.
Então, obrigado, Pedro, pelo convite aqui, obrigado, SPCine. Acho que esse debate realmente é bastante interessante. Como o Caio disse, né, acho que a gente vai falar bastante coisa e a gente vai acertar e errar muita coisa, porque a gente realmente não sabe o que vai acontecer. Acho que a primeira coisa que, acho que até do ponto de vista também do tema, né, de política pública, né, que a gente está pensando aqui, toda vez que vem uma inovação que tem uma cara disruptiva, ela pode ser ou não ser, mas ela tem uma cara disruptiva, ela tende a abrir oportunidades, riscos diferentes aí para os atores que estão envolvidos, né? No nosso caso, que a gente está agora não numa indústria incipiente, mas a gente tem uma indústria que tem algum grau de produção, maturidade, academia também, enfim, a gente já saiu bastante perto do que a gente mapeou lá em 2014 para cá, né? Nos últimos 10 anos a gente teve uma boa evolução. Mesmo assim, quando tem tem umas janelas de oportunidade, de repente a gente tem uma expressão que a gente usa em políticas públicas, que é leapfrogging, que é você pular algumas etapas, né? Então, por exemplo, você tem alguns países, algumas regiões que tiveram as várias gerações de antenas de celular, da primeira, segunda, terceira, claro. E tem gente que já instalou a 3G e depois agora não teve tempo não vai conseguir instalar a quarta, depois quando tiver dinheiro vai instalar a quinta e assim vai. Mas de repente já consegue chegar no estado da arte junto com os outros toda vez que tem uma mudança maior. E eu acho que a gente pode ser que a gente tenha essa oportunidade também, né? Eu acho que como o Caio e o Reinaldo disseram, a gente tem uma oportunidade aqui de ver muita coisa boa e muita coisa ruim acontecendo, mas acho que, aí voltando, né, para a pergunta do Pedro, né, como é que a gente vê onde já está acontecendo, né, que nos nossos trabalhos aqui que a gente corrige, né? Como a gente vê bom uso e mau uso. E acho que tem uma outra coisa, por que bom uso e mau uso? Porque também a gente não ensinou a usar, né? Então, a gente teve um post outro dia do Instituto Palavra Aberta, né? Que eles falavam assim, poxa, a gente está falando em regulamentar, a gente está falando em ensinar como é que usa, né? Porque senão não dá, né? Acho que teve uma parte aqui que o Caio falou de ter uma orientação tanto para os avaliadores quanto para os proponentes, legal, mas além disso, né, mesmo para poder avaliar e para poder propor também, acho que precisava ter aí algumas diretrizes, então acho que tem que investir um pouco nisso também, né, para ter realmente, do ponto de vista público também, acho que tem uma questão em aberto, bastante polêmica em relação a direitos autorais e propriedade intelectual e tal. Então, do ponto de vista do poder público, quando você vai lá e coloca dá um fomento, então, portanto, você está incentivando, né? Você pode... Eu acho que tem vários mecanismos que já foram no passado, e mesmo no mundo de startups, quando um investidor anjo coloca... ele tem uma responsabilidade, um risco limitado. No limite, ele perde o dinheiro que ele colocou, mas ele não vão atrás do investidor anjo para pagar direito trabalhista, eventualmente, que não esteja... enfim, que o gestor foi lá e fez coisa que não estava combinado e arranjou uma dívida maior, e etc, etc, né? Eu acho também que, do ponto de vista do poder público, acho que sempre tem, poxa, mas colocou lá um dinheiro em uma produção que e o produtor causou um dano maior. Meu, gente, a gente nesse contexto aqui ainda de início, né, de uma nova fase aqui, eu diria, a gente também tem que ver do lado do poder público, mesmo dos avaliadores, mesmo, enfim, todo mundo que está envolvido, né, a gente também tem que pensar nos mecanismos de proteção dos envolvidos, porque senão vai ficar todo mundo com medo de fazer as coisas, e a pior coisa para a inovação é gente com medo,
né? Seja do lado do proponente mesmo, dos produtores, dos avaliadores, poder público. Eu acho que também tem que ter um respaldo aí jurídico, mais voltado para a inovação e não para aquele respaldo jurídico defensivo, sabe? Acho que isso também acho que é importante. E aí, claro, né, assim, como eu disse, a gente não tem 3 horas para debater, né, e é isso, da introdução a gente já emenda a conclusão, né, porque o que eu consigo sintetizar do debate é que independente de uma visão mais otimista, pessimista ou, né, eu diria, ponderando um pouco, né, do meio do caminho aí essas duas dimensões, tem uma certa linha que pode ser traçada, né, que foi dito assim, existem bons usos e maus usos, né, e foi um consenso aqui. Só que, quando a gente fala de financiamento público ou edital, regras, eu falo, né, um edital é um documento de game design, é uma regra de jogo para dizer quem vai receber ou não um financiamento, né. E dentro dessa regra de jogo, a gente precisa de alguns parâmetros para conseguir traçar essa linha, né? E aí, traçar essa linha parte desde o criador saber como fazer um bom uso, parte do avaliador saber como avaliar um bom uso e um mau uso, e principalmente, né, como a gente consegue documentar isso numa tecnologia que está em desenvolvimento e evolução ainda. E o avaliador, ele pode usar IA para avaliar? Esse é um outro debate, né? Eu, por exemplo, como avaliador, eu gostaria de enxugar uns projetos de 50 páginas com um gerador de lero-lero para, né, ter o principal, né, para ser avaliado. Mas eu acho que a grande questão aqui e para concluir muito rápido, na opinião de cada um de vocês, voltando para o Caio, né? Por favor, temos só 10 minutos. O que a gente precisa se questionar para traçar essa linha do bom uso e do mau uso? Vamos lá, a tecnologia da informação no geral e a inteligência artificial deixa isso ainda mais exacerbado, né? Ela não tem um caráter aditivo, ela tem um caráter multiplicador. O que isso significa? Né? Significa que ela vai chegar e ela vai amplificar o que a gente já tem. Então, assim, o que a gente tem em termos de políticas públicas, o que a gente tem de contradições, o que a gente tem de dificuldades, o que a gente tem de problemas, eles vão aumentar. Então, assim, as perguntas que eu acho que elas precisam ser feitas no sentido, assim, a partir de agora, as políticas da SPCine, né, elas fossem ter 10 vezes mais impacto automaticamente. O que a gente precisa arrumar para reduzir os impactos ruins e amplificar os impactos bons, né? Então, assim, no sentido de o que a gente deveria se perguntar é isso. Agora, colocando aqui, para colocar mesmo uma coisa na mesa, em termos de proposição, né, ser um pouco mais propositivo no que eu estou dizendo, eu acho que a gente devia começar a pensar em bancos de dados, tá, públicos para uso de inteligência artificial para produção cultural. Por quê? Porque isso é muito importante para garantir acesso e democratização do uso da ferramenta. Gente, as grandes empresas as grandes empresas das grandes potências econômicas, elas não precisam de IA com direito autoral roubado. Elas podem usar a própria propriedade intelectual para treinar suas IAs. A gente precisa ter acesso à IA treinada com a nossa cara, com a cara regional que o fomento da produção cultural está tentando fazer acontecer, não só fazer sobreviver, mas prosperar, né? Então, assim, a gente precisa de gente daqui, falando especificamente SPCine, a gente precisa de gente em São Paulo sendo financiada para treinar IAs com a cara de São Paulo. E com a cara da São Paulo, para garantir não só acessibilidade,
mas garantir a representatividade. Porque a IA que vem de cima para baixo não vai representar a gente. Que seria o uso passivo, né, que o Reinaldo está falando, né? A gente precisa fazer um uso ativo, a gente precisa alimentar a IA com aquilo que a gente quer fazer simplificado nesse mundo. É isso. Boa. E você, Reinaldo? Como Bom, traçar essa linha? O Sakura levantou um ponto que eu acho extremamente importante e que, de uma certa forma, eu também já comecei a ensinar o bom uso, né? Então, nas universidades, nas escolas, em qualquer nível, se um professor passa um trabalho hoje para o aluno fazer, é certeza que ele vai usar em algum momento. É muito difícil. É que nem usar o Google hoje em dia. O pessoal já está acostumando. Aliás, se você usar o Google, a primeira resposta que ele vai te dar é gerada por IA, né? Que é aquela resposta sintetizada. Ou seja, a gente precisa informar como usar de maneira adequada. E tem muita gente já estudando engenharia de prompt, por exemplo. O que escrever? Porque, na verdade, quando você está escrevendo prompt, você está programando. Só que ao invés de você aprender a linguagem da máquina, a máquina aprendeu a tua. Então, você escreve de uma maneira humana ali. Então, a lógica, ela tem que existir. Então, a gente tem que passar isso. Eu passei um trabalho para uns alunos meus e eu vi que as respostas são muito similares. E com aquele jeitão do chat GPT. Obviamente, na outra aula eu comecei. Vamos aprender a usar a IA de uma maneira mais eficiente? É isso que a gente precisa fazer. Fazer com que as pessoas não usem elas de maneira passiva, só o copy e cola e sem ler o que vem, e sim valide as informações. E como o Caio falou, talvez colocar dados para ela, né? Ou seja, você não faz só a pergunta, você pega os dados, passa para ela processa aqueles dados e fala, baseado nesses dados que eu te passei, me dá essa resposta com esse perfil. Você vai ter uma resposta muito mais rica e com dados fidedignos que você passou. E não daqueles que estão na nuvem que você não sabe exatamente como eles foram parar ali. Isso traz com que você tenha uma resposta fiel e muito mais precisa do que você teria simplesmente escrevendo ou copiando e colando ali. Então, saber usar a IA. A IA hoje ela está presente. Não tem como escapar. Todo mundo está usando. Você está aqui fazendo uma consulta, ela está funcionando. E ela vai ficar cada vez mais presente, cada vez mais no dia a dia. E a gente está usando, e a gente nem percebe, a gente já está usando há muito tempo. A maioria das pessoas que estão aqui pegou um avião. O avião veio voando com piloto automático. E ó, há quanto tempo isso já não existe? É outro tipo de IA? É, mas é IA. Perfeito. Bom, acho que eu acabei não me apresentando no começo, mas enfim, acho que uma das coisas que o Luiz Sakura aqui aqui a Homoludense a gente tem feito muitas pesquisas, inclusive várias com o Pedro aqui. A gente acompanha políticas públicas de games, tal, e tanto a concepção quanto a implementação, né? E aí, de um ponto de vista mais amplo, você tem que lembrar que tem outras políticas públicas de IA. Né? Inclusive, você tem políticas públicas de IA que estão dando ênfase na produção de IA com mais conteúdo em português e assim por diante, tá? Então, por quê? Porque a visão é essa, que ninguém vai fazer o conteúdo mais específico nossos, a gente vai ter que fazer. Então, né, e por quê? Porque, no fundo, interessa quem é o maior interessado nisso é a gente, não quem tem que se mexer é a gente. Né? Então, acho que isso é uma coisa. Acho que não dá para pensar sem ver o que está acontecendo do modo transversal, né, do ponto de vista de IA em políticas públicas em geral. Né? E acho que, como reforçando, né, acho que a gente está num momento de mudança. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode aproveitar a IA para conseguir alcançar resultados que a gente não conseguia antes. Obviamente, também a gente agora já não está mais lá no final da fila, a gente está mais para o meio da fila. Tem gente que está mais atrás da fila que eventualmente pode também ultrapassar a gente, né? A gente tem grandes desafios regionais, inclusive na cidade de São Paulo, né? Então, não só, enfim, vários tipos de como a gente pode incluir melhor os públicos que não estão bem representados ou não estão bem na indústria. E isso, de repente, a IA pode ajudar a fazer esse nivelamento em muitas coisas, né? E realmente, como
falaram já, né? Do outro lado, uma coisa é como é que a gente nivela e outra coisa é como é que a gente consegue ir além. Não necessariamente são as mesmas coisas, tá? Então, talvez a gente precisa ter ações mais específicas tanto para um lado quanto para o outro. Bem, temos aqui 2 minutos, né? Eu acho que é uma tentativa de sumarizar e deixar próximos passos aqui, inclusive pensando, né, no pessoal que está lá na Cinemateca, no fórum da SP Cine, e o quanto esse debate ele é amplo e precisa ser amplificado, né? No fim das contas, tem muito ruído, como eu disse na introdução, né? Pessoas apocalípticas integradas, né? A IA vai salvar o mundo e a IA vai destruir o mundo, né? É claro que no meio de tudo isso tem a questão das demissões na indústria de games, né? Foram aí 20 mil empregos perdidos aí nos últimos 2 anos na indústria, então isso pressiona, né, a questão da inteligência artificial como uma tecnologia que vai substituir o trabalho humano, mas de outro modo, o que pode ser visto em alguns debates na indústria é que não pode, né? É muito difícil você substituir a agência humana dentro do processo criativo. O que vai acontecer, o que aparentemente que foi posicionado aqui, é que é uma ferramenta que vai ser mediadora do processo de produção, e como ferramenta mediadora, ela pode mediar para piorar o processo de produção, precarizar e, enfim, tornar as coisas piores, ou pode mediar para tornar melhores o processo de produção. A questão é que, nessa complexidade de debate, não dá para a gente ficar naquela discussão de internet, de Twitter, né? Falando que devemos banir ou devemos colocar tudo sobre A. Mas criar um título clickbait para mesas pode, né, Pedro? Isso, exatamente. O clickbait pode. Mas o clickbait foi justamente por isso, para mostrar para vocês assim, gente, não tem uma solução simples para problema complexo. A gente pode trazer aqui pessoas que estão há mais de 10 anos já de alguma forma em contato com esse tema e que mesmo assim o nível de debate que a gente precisa ter tem que sair da superfície. E eu acho que é essa provocação que a gente precisa fazer tanto para o setor quanto para o poder público, e que esses espaços de debate precisam ser criados, né? Essa decisão não vai ser feita top-down pelo poder público, não é um gestor sozinho que vai decidir isso. É a sociedade civil, com a academia, com a indústria, com o poder público, que vai fazer esse debate de forma mais aprofundada para a gente entender que futuro é esse que a gente quer criar, né? Porque, de novo... Porque o mundo acaba, o mundo vai acabar, né? O mundo de hoje não é o mesmo mundo de 10 anos atrás, e o mundo de daqui a 10 anos não vai ser esse mundo, né? Então quem fala que o mundo vai acabar tá certo, o mundo sempre acaba. O mundo acaba e nasce outro, né? Como vai ser esse próximo? Assim como lá nos idos de 2001, com a internet, tinha pessoas falando que a gente ia ter a sociedade da informação utópica, onde todos teriam acesso a conhecimento, e outros falando que a internet ia destruir a humanidade. E aconteceu as duas coisas. Então, eu acho que a IA passa um pouco por isso. Esse debate precisa ser feito, muitas coisas vão mudar, e espero que a gente tenha cada vez mais esse tipo de discussão acontecendo. Nosso tempo encerrou. Muito obrigado à SP Cine por ter aberto esse espaço importante de espaço. Muito obrigado, Caio, Reinaldo, Luiz, por estar aqui. E eu já estou sendo expulso aqui do palco, pelo que eu estou vendo. Não, eu vim aqui participar. Muito obrigada, viu, gente? Vocês podem me... Entendeu? Muito obrigada, palminhas. O pessoal já sabe que eu gosto das palmas. Manda uma energia. Pode deixar aqui o microfone. É isso. Esse leva lá atrás, por favor. Né, o que faz aqui, o pessoal participa aqui do palco, tem o microfone, tem o foninho que a gente está se ouvindo. E é isso, tudo aqui feito, muita informação bacana. Sempre que o Pedro vem aqui, ele traz coisas bacanas. Ele tem participado desde ontem do nosso Spoiler Night, né, nosso dia exclusivo, que foi ontem, e hoje ele aparecendo aqui de novo com várias conversas bastante impactantes e cheias de conteúdo nesses painéis. Bom,
Deixa eu já trazer para vocês então o próximo, já que a gente está falando aí dos conteúdos, vai continuar tendo conteúdo aqui no Palco Journey 2. Então dessa vez o nosso próximo painel vai mostrar como os games podem ser uma poderosa ferramenta para que cada um contribua um pouco nas questões climáticas no nosso planeta. E aí, caso vocês tenham perguntas, vocês podem enviar as suas perguntas, tá? Para a nossa painelista, que ao fim ela vai responder, tá? No final da sessão ela vai responder. É só escanear o QR Code, que eu acredito que em algum momento ele aparece aqui no telão. Olha ele lá! Já prepara, que se vocês tiverem alguma pergunta, vocês mandam ali que no fim ela vai responder, tá bom? Então o nosso painel agora é sobre jogar e cuidar do planeta. Conheça a Playing for the Planet. Então, por favor, quero dar as boas-vindas, vamos bater aquelas palminhas para Lisa Pack. Lisa, o palco é seu. Hello, everyone. Hello, my name is Lisa Pack. I am the head of operations at Playing for the Planet, an initiative facilitated by the United Nations Environment Programme. On top of that, I'm actually also learning how to farm and grow my own food. But today, I'm not here to talk to you about my farming journey. I'm here to talk to you about how we can all do our part when it comes to climate change while working in the games industry. Today, what I will cover is my journey in the games industry. Climate action is not something that I've always focused on, and it's more something of the recent years. I'll share with you what we do at Playing for the Planet and who is behind Playing for the Planet. I'll talk about why we in the games industry are especially suitable to talk about this agenda, and I'll end today with some key takeaway sessions that hopefully leave you inspired to start your own climate action journey. So I started off in this industry in 2014, about 10 years ago, at the ad network, which was back then called Fiber. Here I focused on on user acquisition, ad monetization, and growth. 2 years after that, I moved to Wooga, a mobile games developer based in Berlin, where I stayed about 6 years and focused on ad monetization, strategic partnerships, growth, and user acquisition again. Within my job there, I always tried to find a way to support the app Share the Meal, because it's one of my favorite apps out there to do good. Wooga's games back then did not have anything related to games, related to food, so it was really complicated to find a connection between this app and our games. So what I ended up doing was telling people in my network to support this app by donating meals through the app itself. Then COVID came. Many studios teamed up with the World Health Organization to think about ways to help preventing the spread of COVID-19. And Wooga was one of these organizations. Through the hashtag #PlayApartTogether, companies started conversations with their players in their games and through their social media channels. And as it was difficult to find a collaboration with the app Share the Meal, at some point people were having COVID fatigue and didn't feel like talking about this anymore. And that's the moment where I started thinking, how would people react to a climate-related activation in the game? How would the company react to this, but also how would the players react? And this is where my journey to take climate action in our industry started. In 2021, I signed Wooga up to join the Green Game Jam. The two most famous game characters, June and Pearl, teamed up to plant trees. The initial goal for this campaign was reached within 5 hours of launch, which showed that there was a great appetite from players to do more. So later that year, I left Wooga and I joined Playing for the Planet to get more studios to use their games as a force for good. And who knows what I'll be doing after this. I did not expect to land here, but I think there's still plenty of things we can do for the environment within the games industry. So what exactly is Playing for the Planet? It was founded in 2019 at the UN headquarters in New York. We are facilitated by the United Nations Environment Programme,
which means that we work with high standards and we have access to relevant resources. Within everything that we do, we make sure that we focus on bold, innovative, and system-changing approaches to tackle the climate crisis. We are an alliance that consists of gaming studios, but also trade organizations like Abra Games here in Brazil, as well as other organizations in the industry such as Unity and Google. We work in a spirit of collaboration rather than competition, and we are here to help our members as well as the broader industry to take their environmental work to the next level. Within everything we do, we focus on 3 pillars. The first are green activations, the second is decarbonization, and the third are special projects. So let's dive into green activations. Some of you may have heard of the Green Game Jam. This is our initiative where we challenge developers to implement green activations into their games. And a green activation can be anything that is ranging from a time-limited event to a new level or a new world or a marketing campaign, all with the aim to inspire as many players as possible to do something good for our environment. So this kicked off in 2020 where we tested the concept and 11 games joined us. The year after we had 27 games, followed by 42, and last year we had 40 different games participating while we focused on wildlife. And these studios together have managed to collectively raise $700,000 to protect 3 endangered species. These were the harlequin toad, the snow leopard, and the manta ray. And let's look at a quick example of actually my favorite game, Love and Pies, which is developed by Trailmix Games in the UK, how they managed to integrate the harlequin toad into their game. So for those of you who do not know Love and Pies, it is a merge game where as you progress, you get to rebuild a cafe and you unlock story content. As part of the Green Game Jam, they challenged their players to collectively merge 850 million toads. And if this goal was reached, people would receive a special in-game decoration item. And throughout the game, they showed several pop-ups where players could link to more information about the harlequin toad as well as the 2 other endangered species. And then through the story component in their game, they encouraged players to look out for the Rainforest Alliance logo, specifically when buying their coffee. And it is examples like these where it's really nice to see how studios make use of mechanics and features that are already in their games and repurpose them and connect them to an environmental theme. So when studios work on this, we always recommend them to think about 2 things. The first is think about your unique way to make an impact. For every game, there is an environmental theme that connects very well to your game. But also for every type of player, there's an environmental theme that resonates with them. And where, back at my example from Wooga, I wanted to connect share the meal to our games, but there was nothing food related, this didn't make any sense. When we then had the game characters team up to plant trees, this made a lot of sense because players have always loved the in-game tree decorations. And this is another example from Pokemon Go, where they got their most engaged players to go out into their communities on Earth Day in April and ask them to clean up the environment. And again, this made a lot of sense because players are already outside when they play the game. So think about your unique way to make an impact. And second is work with what you have. There's no need to reinvent new features from scratch, but you can repurpose what you already have and put them in an environmental jacket, so to say. And with that, I would love to continue to our second pillar, decarbonization. So within our mission, where we are looking to accelerate the speed at which the games industry is decarbonizing, we help with tools, guidance, and consistency so that gaming studios can measure, reduce, and offset their carbon emissions. A great example is this report that came out in November last year, Untangling the Carbon Complexities of the Video Gaming Industry, which is a collaboration between Playing for the Planet, our members, and the Carbon Trust. And it has a lot of learnings and experiences from the industry. And whenever
thinking about your carbon accounting, it's always good to keep 4 things in mind. Compare apples to apples and make sure that you are consistent in using reporting and accounting methodologies. Go as granular as possible because that will give you insights and way more opportunity to really focus on reducing your emissions. And then also be transparent. Make sure that you share which methodologies for calculating your emissions you are using. And in case you are excluding certain categories, provide the rationale for this so that you are complete in the whole picture. Another piece of guidance is the 10 principles for investing in carbon credits. This document came to life upon request from some of our members who were not sure how to approach investing in carbon credits. This is a collaboration between UNEP, and it summarizes the guidance of the Integrity Council for the Voluntary Carbon Market. And hopefully with this document, everybody who is looking into investing in carbon credits will have a basic understanding of what questions to ask yourself when selecting these projects. And then last but not least, there's a carbon calculator that we have just finished. This calculator again was a collaboration with the Carbon Trust and our members, as members have tested it multiple rounds and given feedback. And we really want to make sure that this calculator is accessible for anyone, whether you are the sustainability lead or you are someone in the HR team that is tackling this as a side project. And hopefully with this tool available, we will lower the barrier for companies to start looking into their carbon emissions. The tool is currently available for members only, but we're looking to make this available for the broader industry later this year or early next year. And the reason why we haven't opened it up to everyone immediately is because there's an overhead cost that comes with using the calculator, and that's something that we need to tackle within the Alliance. Then our last pillar, the special projects, which is basically everything else that we're doing, so I'll quickly browse through a couple more things. Everything I just mentioned on decarbonization happens within a decarbonization working group, where people combine their efforts, they share progress, talk about challenges, and focus on consolidating guidance. We have a packaging working group where studios team up to reduce plastic as well as waste across the supply chain when creating boxes for their games. And it's difficult as a single gaming studio to make a difference here. So within this group, Bandai Namco, Sega, Ubisoft, Xbox, but also PlayStation are teaming up to make a difference. So this really is an industry-wide collaboration. Sustainable events. We all love going to events in our industry. There are so many to attend. Many different studios within the Alliance have some sort of guidance that they use. Currently, we're looking into consolidating all the guidance there is, writing one guide that will then be accessible for the entire industry so that you have some tips and tricks when you want to organize your events more sustainable. Storytelling, something we do in many, many games. We're currently figuring out how can we strengthen the way we talk about environmental themes and climate change into games. And this is a very new group, so there's not a whole lot to share yet at this point. And then sustainable marketing. Marketing is such a big bucket where so many players are active. Some of the mobile studios have started reaching out to their biggest marketing partners to understand what the emissions are from those businesses separately. So hopefully within this group we will come up with some sort of survey where we can audit media platforms to understand basic sustainability practices. And ideally in the future we come together with all the marketing partners in one room to discuss how they can together work on providing gaming studios the right data to do their carbon accounting in a more granular way. And none of this would have been possible without our members. Playing for the Planet currently has 47 members, and this number is growing. And each of the companies that are within Playing for the Planet, as well as people that are active within the Alliance, they have actively chosen to be here, and none of us were told to come do this work.
There's a few more things I'd love to share that we're also working on. One of them is research. We are teaming up with the University of Edinburgh to understand if games can be, or if games can inspire real world and offline action. And if so, if that will continue over time when games don't nudge players anymore to do certain things for the environment. Then we will work on some awards as well. There's a lot that is already happening in the games industry, and even though we always talk about what more can we do, we really believe it's important to celebrate all the good work that's being done. We've had awards as part of the Green Game Jam in the past, but we're now looking to open this up to a broader audience, because outside the Green Game Jam there are so many games that are also focusing on environmental activations. I think the criteria for that should be available on our website by the end of July, so I would encourage everyone to have a look at that and apply. Then lastly, we're looking to grow the Alliance, ideally by 25% this year. The studios that we are currently working with are very much based in North America and Europe, and I would love to get some Brazilian studios within the Alliance, because I think there's a lot that we can learn from studios here and vice versa. So if there's anyone here that's interested to learn more, I'll be around after this talk later today as well as tomorrow, and I'm happy to share more about how you can get involved with your studio. So why are we in the games industry so special, besides all the individuals and companies that are already doing so much work, and why is the United Nations engaging this industry? So some of you might know that in 2022, the games industry was worth almost $185 billion, which is 3.5 times more than film and music combined, which makes it the largest entertainment medium, and it wins the attention economy. With 3.3 billion gamers on the planet globally, the reach is unbeatable, and every generation can be found in games. So this is why the UN is engaging this industry. And on top of the size and its reach, there's the opportunity for engagement and connection. They are limitless. There is so much creativity in this industry, and the example here, this is the Lost Forest from Monument Valley 2, a game by Us2 Games, and this is a new level that came to life in an earlier Green Game Jam, and it was inspired by a book, The Hidden Life of Trees, written by Peter Wolleben. And the last thing, in games, we learn by doing. Games are complex systems, and they teach their players what to do. And once players have mastered one system, the game will make sure to teach them how the next system works. And with that, I would love to circle it back again to the Green Game Jam, because that is the place where we repurpose systems that are already there to do something for the environment. So last year, where we focused on the 3 endangered species, this year we're focusing on the 3 strategic focus areas for UNEP. And our theme this year is small actions, big impacts. And with the 70 games that are participating this year, we hope to get 1 million players to take an action that benefits the environment. And this is me in a farm in Berlin where I live. And my experience here is one of the reasons for going with this theme for the Green Game Jam this year. Because I saw in myself that when I learned how to grow foods, I started changing what I eat, and I'm now eating a mostly vegetarian diet. But I also reduced my waste from food significantly. And on the other hand side, there's an amazing piece of research from Chris de Meyer, who is a neuroscientist and director of the Climate Action Unit at the University College in London, who suggests that action is the place to start. And as I mentioned, there are these 3 focus areas from the UN: climate, pollution, and nature, that we are focusing on this year to get 1 million players to take an action for the environment. And these are very big themes and kind of intangible. So what we've done is we've tried to
make them a little bit more concrete. So within climate, we will be focusing on food. Within pollution, we will be focusing on waste. And within nature, we will be focusing on restoration. So thinking of any type of cooking game, can those games collect plant-based ingredients to combine for a recipe? But then can they also inspire their players in the real world to cook a vegetarian meal to try it out? Thinking of other games where you grow food like Heyday or Farmville, or you grow trees or plants, can these type of games inspire people to grow something themselves in their garden or on their balcony so that they get closer to nature? But then also the example that I shared about Pokemon Go, where players went out into their communities to clean up their surroundings, are there other games that can inspire something similar? And now you might wonder, why do we think that these things can be inspired by games? And with that, I'd love to circle back to the research from Chris de Meyer, because what he has figured out is that our knowledge when it comes to climate impact has increased a lot in the last years, but our willingness to act has remained the same. So he has come up with 3 key things that lead to a big impact. The first of that is learn by doing, which I already mentioned earlier, something that we do already within the games industry. So this made a lot of sense, as it's an easy connection. The second one is one action can lead to more. And I think this goes twofold, because if I look at my previous employer, Wooga, they are joining the Green Game Jam for the 4th year in a row. And the same goes for their players taking action for the environment. But then again, looking at myself, it also had a ripple effect when I started growing my own food. And then on top of that, people do more when they do things together. And in the games industry, we have built such close and tight communities. So how about using these communities to inspire people to take action for the environment? And these 3 pieces are also exactly what we are doing within the Playing for the Planet Alliance with all the studios that we collaborate with. Because as we go, we learn by doing. But also, once we have finished doing something, we all feel good and we want to do more. And then again, we are a group of studios and some of the biggest companies out there that work together. And we really see that we can do so much more when we do things together. So with that, how can you in the audience here start your own climate action journey? Because I think change starts with ourselves, and we can all start doing something. And it's not about being perfect, but it's important that we start somewhere and we are pragmatic about it. So how would I go about this? I think everyone has a superpower and a unique impact potential. And if I look at myself, I think I'm quite good at talking to people and connecting with them, no matter where they're from, what their background is, how old they are, and to activate them to do something that they may not have thought about doing before. So think about what you're good at, what you like to do, and how you can apply that through the games that you are working on today to make a difference. And then secondly, talk to your colleagues and your peers, because if this is something that you are interested in, it's guaranteed that you are not the only one that cares about this. So try to find a group of peers, because change happens when different people come together. And on a daily basis, we work with marketing managers, with engineers, with artists, with executives, and each of these people have a completely different input and insight into things. And without all of them, we at Playing for the Planet would not be where we are today. And then last but not least, look into your carbon accounting as well. And this means measuring, reducing, and offsetting your carbon emissions. And this is something that is not only good for the environment, but reducing your emissions often is connected to cost savings as well. Not only for you at the studio, but also for your players. Thinking about
the Xbox Sustainability Toolkit that is out there that gives a lot of insights and guidance on how to develop your game to be more energy efficient while making sure that there's nothing less in the player experience and the quality of gameplay stays the same. So this is something really important to look at as well. And with that, there's always reasons not to do things, but I think the world is changing at a rapid pace and we need all hands on deck. So it's important that we all get started. We are a team of 4. These here are my colleagues and we are all here to help studios, anyone active in the games industry, or just anyone who's looking to talk and bounce ideas back and forth to think about how you can start making a difference. We're happy to help, happy to have a conversation. Thank you all for attending this talk today, and if you have any questions, feel free to reach out. Thank you. Obrigada. Lisa, I think we don't have questions, do we? I don't think we do. So you're fine. Thank you. Thank you. Palmas para ela? Ah, essa foi a Lisa. Deixa eu esqueci aqui que eu mudei aqui. Aí, agora sim. Essa então foi a Lisa. A gente está aqui batendo esse papo. Se você ainda não sabe, está perdido, estamos aqui no palco Journey 2, trazendo para você vários papos muito importantes para o nosso cenário e trazendo também muito conteúdo, né, de primeira linha. Lembrando que está, sim, bastante focado aqui em pontos importantes para a nossa indústria no geral. Isso é muito bacana, porque é uma vertente já vinda do Big Festival, lembrando que a Gamescom é uma junção de Gamescom e Big Festival, que tinha essa pegada do desenvolvimento da indústria no nosso país mesmo. E aí eu quero lembrar vocês que tem essa pegada de indústria, mas tem muito entretenimento pela feira também, diversão espalhada aqui em vários estandes, muitos jogos para você acompanhar, testar, conhecer. E aí, no final de semana, o conteúdo dos palcos até muda, né, a dinâmica. Os palcos nesse momento estão separados, o palco Journey separado em 3, o palco Quest separado em 2. E no final de semana, esses 2 palcos se tornam um único palco, no caso 2, né, gigante, para a gente trazer mais entretenimento. Então vai ser mais focado nesses painéis para o público no geral, não tanto necessariamente na indústria, tá bom? Então fica esse recadinho aí para você. Vale lembrar também que amanhã, aqui no palco Journey, nós teremos a premiação Big Festival 2024. E aí, no domingo, também acontece a entrega dos prêmios dessa mesma premiação, mas de diferentes categorias. A premiação está separada. Amanhã nós temos as categorias técnicas e no domingo as categorias populares, que você pode votar. Então, se estiver aqui pelo evento, procura o QR Code para já colocar o seu voto lá. Se quiser conhecer os jogos finalistas também, aqui bem no meu campo de visão, tem o stand do Big Festival que você pode ir lá e conhecer os jogos e fazer o seu voto, tá bom? Então, agora com esses recados, né, dados, a gente vai ter a honra de receber no palco o VP de produto da Roblox, que vai dar uma verdadeira aula sobre os desafios e soluções na hora da criação, além de dicas de monetização para você expandir o seu negócio usando muito dessa plataforma. Lembrando que esse painel vai ser em inglês e aqui no nosso palco Journey 2 você acompanha tudo em português pelo canal 3 e tudo em inglês pelo canal 4. Então, por favor, eu quero dar as boas-vindas ao Tian Lin. Palmas para ele. Hi everyone, can you all hear me? Thank you. I'm Tien. I run product for the creator and engine groups at Roblox. And I'm here to talk a little bit about Roblox, but first I want to get a sense of, hands up, any of you who have played Roblox recently? That's almost all of you, isn't it?
How about those that have actually downloaded and used Roblox Studio, our free development tool? Okay, a little fewer. So I'm going to talk a little bit about Roblox and introduce it to the world today. So what is Roblox? Well, first, the way I would describe it is it's not a game. As someone who has been in the games industry for 26 years, Roblox is not a game. We think of it as the platform, future platform for communication and connection. And of course, games are a great way to communicate and connect people. In fact, I met my wife in a game, so I know this very well. We believe in a world where we can connect 1 billion users with optimism and civility. And the way that we believe we can make that happen is by enabling anyone to create anything, anywhere. Because it's by enabling everyone to create content that brings together their communities and their social graphs. That's how we're going to bring the world together with optimism and civility. And that's why at Roblox, we care so deeply about trying to make creation as simple as possible. We want to get out of the way so that all of you can make great content. Content like this. Got so much swagger, I'm dripping in sauce. I feel like a star, and they love to talk, but you can come with if you're down for the cause. Cause I keep it real, yeah, I keep it fresh. Baby, I'm in, yeah, and I be what's next. Cause I'm breaking news, shake it, been exclusive. I'm making moves when I talk to the press. Give them a show, there ain't no stopping when I'm on a roll. Yeah, didn't you know, I'm taking control. I make an appearance and I gotta go. Cause I get them dancing with their hands up. Yeah, I walk in and they go bananas. I'm a bad, yeah, I'm a jammer. And they're cheering my name like an anthem. Now, for those of you watching on YouTube, because everyone here is already quite familiar with Roblox, almost everything you saw in that video was made by the community for the community. Everything from the avatars that the players were playing as, to the hair they were wearing, the clothes they were wearing, the experiences themselves, all of that was built by the community for the community. And I want to open with this number. It tells you how big the opportunity and how big the business is on Roblox. In the last 12 months ending March 31st, we paid out $761 million US to our community. It's a big business. To give you a sense of where this money is distributed, if you take a look at our top 1,000 creators, on average, they earned $720,000 US over the past year. And that is up 6x over the past 4 years. If you look at the top 100 creators, they took home, on average, $5 million US in the past year, and that is up 5x in the last 4 years. And finally, if you look at our top 10, they earned $29 million US on average, and that's up 4.8x over the past 4 years. Now, of course, not everyone can be this successful. But it shows you that our creators are building real, sustainable businesses on Roblox. And more importantly, the growth is actually fastest outside of the top 10. Now, how is this all possible? So Roblox provides a virtual platform. Games and experiences that you build can be instantly deployed via our infrastructure across desktop, mobile, tablet, console, and VR. It's literally write once, ship almost everywhere. You immediately get access to 77.7 million daily active users on Roblox. I'm going to say this a few more times, but game development changes radically when you can iterate this fast with your community. That 77.7 million is growing, most recently up 17% in the last year. And over 58% of those daily active users are over the age of 13. And in fact,
13 plus is our fastest growing cohort. These users are highly engaged, spending on average 2.4 hours each. To put that into Can you guys hear me? There's more time spent per user than people spend on Netflix and TikTok combined, according to third-party data. Okay, you get access to a global network of 77.7 million daily active users, and out of the box, you have a multiplayer social co-experience engine that simulates real-world physics as well. And this takes a lot of development energy out. You no longer have to worry about managing global servers around the world, managing netcode, and so on. So a quick example is Livetopia here from Century Games. You can see that most of the gameplay is social and emergent, based off of the props that have been placed in the universe. And this is just leveraging the core functionality and primitives of Roblox. I said that real-world simulation can help creation as well, and it makes creation just a little more intuitive. So here I'm showing some advancements we made in aerodynamics. I think most of us know that kids these days could probably figure out and understand how a paper airplane might fly in the real world. And so the more we can make the real-world physics simulation feel like the real world, the more intuitive building, modeling, and simulation can be. So these two items by themselves already change game development dramatically. You're iterating faster, and you now have dramatically smaller teams. Some of our top experiences on Roblox are made with teams of 2 to 3 full-time engineers, but you can also grow up as high as 20 to 50 engineers as well. We actually apply these benefits also to the act of creation. So our tools, Roblox Studio, are collaborative as well by design. So this is Roblox Studio, and everyone watching on YouTube right now, all of you could probably download Studio right now, go through a tutorial, and within 30 minutes, probably be able to publish a simple multiplayer experience to the world and play with friends across consoles, phones, desktop, immediately. No need to wait for App Store approvals or console certifications or go through the publishing flows of those platforms. The tool is collaborative by design as well. So here you see a group of creators creating together, both in 3D and then jumping to co-edit the script. It's kind of like Google Docs, except for entire games. To make creation even easier, Roblox is invested in being on the cutting edge of conversational and generative AI. So as an ex-engineer myself, I'm now extremely bad at coding. However, the Roblox coding assistant is exceedingly helpful. I can highlight a piece of code and ask the assistant to explain it to me. I can ask the assistant, help me debug it. Why isn't this thing animating the way I expect it to? We're taking it to the next level. I'm going to show you a demo here that's a little more sped up. What we're going to do is we're going to ask the assistant to generate scripts that can begin to be the basis of a core gameplay loop. First, I'm going to show that you can ask it to generate a script that changes the color of these trees every second. And it's going to attach it into the data model, and you'll see that happen very quickly. Then we're going to ask it to create a leaderboard functionality, something to keep track of points. Then we're going to ask it to actually increment points whenever the player runs into a tree. Oh, and destroy the tree while you're at it, kind of like chopping it down and earning points. So let's walk through that. So first, we ask the assistant to generate a script that will make the tree change color every second. It generates the script, inserts it into the data model, and then we play test it very quickly. Now we ask it to generate a leaderboard that can keep track of points. And you'll see it highlight very quickly, but you'll see it again later in the next part of the demo. Now we say, increment my points whenever I run into a tree and delete the tree.
And you'll see the very quick play test as the player runs right into the tree, deletes it, and gets a point. So right there, you have a very basic core gameplay loop without writing a single line of code. We also help you build the 3D world as well. So on the left is our material generator, which we've had in production for a while. And this can help you tune the look of your experience. And that has really helped many creators up the visual fidelity of their experiences. On the right, you see our recently launched texture generator. Here, we're taking an arbitrary 3D mesh and giving it a text prompt. So in this case, it's a mesh that the studio has no idea about, and the prompt is designer backpack, weathered red leather. And you can see that our model is smart enough to kind of figure out, the buckles should probably go here, and that sort of thing. So it's a pretty amazing accelerant for production. At GDC, we also launched Avatar Auto Setup. So creating and animating characters is one of the most painful things to do in general. So on the right here, we have a bare bones mesh that we are importing and setting up. Our setup algorithms rig the mesh to a skeleton, skin it, and cage it. So we're running the setup here, and then we're going to start adding accessories and clothing to make sure that it was rigged and caged properly. We're going to run through some animations also to see if there are any skinning artifacts. But basically, this workflow that ordinarily would have taken weeks or days can now be done in minutes. And we've heard from some of our creators that this has been a massive time saver. These avatars can be used as NPCs in your world, or can be uploaded to the Avatar Marketplace to be sold. Now, once you've built a great experience, we want to help you run the business. And so we provide a super robust set of analytics tools right off the bat. You can see and track your KPIs and real-time issues such as error logs right here in one dashboard. And again, we apply AI here as well. We might see that your D1 or D7 retention is lagging behind your peer set. And we might then propose some ideas on what to do about it. For example, improve your onboarding or add some tutorials. And soon we'll be launching an SDK that will allow you to instrument more aspects of your experience so that we can help you optimize your in-game economy. Another unique aspect of Roblox is that it is a real social network. Virality is a real thing on Roblox. And coupled with our search and discovery and paid acquisition channels, this allows creators to quickly iterate and find their market. So this is how it manifests to the users. At the top are all my friends and what they're playing. Again, virality is real because, as you can imagine, people want to play with their friends. This network effect helps the creators. The social graph is super strong and growing. Every day, we see almost 19 million new friendships being formed. Below that, you see some of the other tiles. Our discovery algorithm uses your past behavior and the KPIs of these experiences to help promote them. But you also have paid options. So for example, you can pay to improve the number of impressions you might be getting in these sorts. We also have a unique user acquisition product called In-Experience Portals, which you can see here on the right. And basically, these are portals that can be placed out in other experiences and drive traffic to your experience. On the left, you can see some of the targeting categories that we have available, and we're constantly adding more to this. So the experience that hosts the portal gets a revenue share of the advertising revenue when traffic is driven. So I've already started hinting about monetization, but let me go deeper into it, because I think there's some misconceptions about monetization on Roblox. We do have some very familiar forms of monetization, but also some more unique ones. So things you should be familiar with.
Now, most experiences on Roblox are free, but there is paid access. So in the upper left, this example where a user has to pay 400 Robux in order to jump into Deep Woken. On the upper right, something very familiar to everybody, in-game or in-experience purchases. In this case, I'm showing the emote packs that you can buy for Deep Woken. In the bottom left, I show an example of subscriptions. So if a user subscribes, they can get ongoing benefits from the creator, and the creator gets a more predictable and sustainable revenue stream. In this case, I'm showing an example from Blade Ball. And in the bottom right, still very early days for us, but extremely exciting, is in-game immersive advertising. So these are video ads that can play in your 3D world, and you can get paid for each full view. Now, a little less familiar to everyone might be UGC monetization. So UGC stands for user-generated content, and these items are, just to reiterate, almost anything you see on people's avatars. It could be the avatar itself, it could be the hair they wear, the clothes they wear, and so forth. Roblox avatars are really important. The vast majority of experiences allow you to bring your platform avatar in, so they really form your identity. It's how you can identify the influencers when they're playing alongside you. And what we've seen is that our UGC creators have discovered that our users just want a lot more diversity and options in the things that they can equip. So Learn here is an example of an original marketplace UGC creator, and she found an unmet need for authentic black hairstyles. And she has sold millions of items and has even gotten a chance to do some deep collaborations with high fashion brands like Gucci. On the bottom left here, you see Adidas, and they partnered with community UGC creators to bring their logo into hundreds of exclusive items on the platform. Now, when UGC items are sold or resold, the original creator gets a cut. But there's another way to make money, and that's to actually be the experience that helps sell UGC items elsewhere. So on the far right here, I'm showing a screenshot from Catalog Avatar Creator. It's an experience that allows you to see really cool outfits that other people have put together. In this case, since I like giant robots, I saw this amazing outfit, and I thought I should go buy it. You can see that it's composed of lots of different items, but I don't own a single one of them. So if I click to buy here, both the experience, Catalog Avatar Creator, and every creator of the UGC items will get a cut of the revenue. And this can be a real business, as you'll see. So what does this all get you? You get a platform that allows you to quickly build and iterate games. You can build other experiences like concerts, brand activations, educational experiences, shopping experiences, and of course, a very rich UGC marketplace. Let's take a look at what that looks like here. In Brazil, two of the most popular experiences are Murder Mystery 2 and Blox Fruits. Murder Mystery 2 is more than 10 years old at this point. It's been built and run by a very small team of about 2 to 3 full-time developers, all this time. And they've kept it alive through constant updates and events and live ops. On the right, Blox Fruits needs no introduction, I think, but it too started off small with just a couple of core developers. Today, they employ about 20 full-time developers, and in addition to a bunch of contractors. I talked about the importance of community, and just to put this out there, Blox Fruits has the largest gaming community on Discord. That's just incredible. Now, new hits are coming out constantly though. So last year, Blade Ball came out and has been a mainstay in the top charts for quite some time. And today, Blade Ball is run by Brazilian developers, right there. On the right, A Dusty Trip came out just in March and has been a fixture in the top charts as well, doing incredibly well.
High fashion brands like Givenchy have also found Roblox to be a great way to reach new audiences. More locally, on the upper right here, DPA, Blue Building Detectives, has a pretty fun hobby. And at the bottom is Adidas again, and I promise, I actually bought these shoes with my own money. I'm not sponsored. But they did something pretty interesting. So this thing that looks like a stadium down there is actually a pop-up store, 3D pop-up store. And they planted this in a number of different experiences across Roblox. So you could be visiting your favorite experiences, turning around, turning a corner, and all of a sudden seeing an Adidas store right there for you to shop in. Pretty cool. I want to talk a bit about and introduce a local Brazilian top UGC creator. Caio has an amazing story. Is he here today? He's being shy. It's all right. You'll meet Caio tomorrow on our panel, but he has an absolutely inspiring story. So he's been interested in 3D creation for quite some time, and he learned it while working as a bank receptionist. He won a local Brazilian UGC challenge and became one of the first Brazilian UGC creators to be able to sell on the marketplace. Back then, we didn't allow everyone to sell. Now we do if they meet certain criteria. Since then, Caio has sold over 18 million items and was even chosen to create items for Elton John's concert, which is just an amazing opportunity. And this has changed his life, and I want to thank him for allowing us to tell his story. With his earnings, he was able to help his parents retire, bought them a house, moved them out of an unsafe neighborhood in Rio, I think bought a house for himself, and funded the education for his nephew, all from Roblox. So an absolutely inspirational story. Thank you so much. Another local example is Ramon. And he's a 34-year-old UGC creator with a degree in civil engineering and architecture. And just last year, he won the Best Limited at the Roblox Innovation Awards. I've talked a bit about avatars, and we recently opened up the ability to create and sell avatars on the platform. And this is just a small sample of the amazing diversity and creativity of our community. Now, I want to take a step back and come back to why we are here in Brazil today. And I want to do that by putting into context the United States and Canada. So in the United States, we last reported 16.2 million daily active users. And this is a growth of 13% year on year ending March 31st. Now, this is what we reported on our earnings call. We also said on our earnings call that these numbers are all above 20% from mid-April to the first week of May. But this is what we reported. 13% daily active user growth, 12% growth in engagement hours, 17% growth in bookings. Let's look at Brazil. Daily active users up 25%. Hours of engagement up 20%, and bookings up a whopping 60%. And I just want to reiterate, it's a top 5 country by users for Roblox. It's the 4th largest country for active creators. There is massive opportunity, both local and globally. Because any experience you build here in Brazil, even if it's only localized to Portuguese initially, can be automatically translated by our system to 16 other languages and create an export market for yourself. So, some opportunities. Sports. Brazil loves football. And this is currently the top football game in Brazil. But I want to put it out there that there is actually a huge unmet demand for football globally. I think there's no better set of creators than the ones right here in Brazil to satisfy that need. First-person shooters are super popular in Brazil as well. And on the left here is Gunfight Arena. Now, Gunfight is actually run by the same devs that are behind Dusty Trip, and it's a small team of about 6 full-time engineers. Gunfight didn't start out as a huge success. They used all the tools that I've talked about here. Our analytics,
a rapid iteration with the community, getting feedback constantly. They've iterated and iterated to become the top first-person shooter on the platform. On the right is a completely different example. It's Dress to Impress. And this recently came out from a group of rising creators and has quickly become the #1 social fashion competition game on Roblox. We're super proud of what they've accomplished. I have to take a moment to acknowledge the amazing impact of the influencer community in Latin America. They are some of the highest profile and most vocal users of the platform, and they generate so much content. In the last 30 days, Brazilian Roblox creators generated 700 million views of Roblox content across YouTube and TikTok, which is a lot of content. So, if you're building a new experience, the more stream-friendly it is, the more meme-friendly it is, the funnier it can be, allows you to tap into this amazing user acquisition channel. I'm coming up to the end of my content, and I wanted to end with a special story. I think it's something that brings together almost everything we've talked about. The influencers, the strong community, social co-experience, and ease of development. So, Copa Roblox is the brainchild of Brazilian Roblox influencer Santos Messina, who's, I think I saw him out here. There he is. Now, Santos, also known as Luis, is also a Roblox creator, and he created the environments for some of these tournaments to occur. Now, Copa Roblox, it took me a while to understand what's going on here, but it's a group of football role-playing fans. It's also an esports competition. It's also a group of people who know how to produce a high-quality sports product. So, for example, the players have to try out to participate in the teams in this competition. Luis himself is kind of the director of these shows. We have other players manning the cameras, shooting the camera angles. And for a while, Luis was the one commentating as well. But now we have professional football commentator Heitor to commentate for him. Is Heitor here today? Or even if he's not here, he's going to be at our booth commentating on a game on Saturday. So definitely come check that out. They produced such a great experience that they were broadcast live on TV. And we were just so happy and proud that we were able to be a part of that. Thank you. So, to wrap it up, Roblox is not a game. It's a platform for communication and connection. It's an opportunity, a giant opportunity for people who want to make games experiences in a different way, and for people who want to participate in our UGC marketplace for avatar items. It's a different kind of development. Teams are smaller, they're faster, they're more agile, and they can find global success extremely quickly. I hope you'll join us tomorrow at our panel so you can meet some of these creators and get a first-person's perspective on what it means to develop on Roblox. Thank you so much for your attention. Have a great rest of your day. Obrigada. Agora sim, agora sim. Que bacana ver todo mundo aqui no palco Journey 2. Muito obrigada pela sua presença. Espero que vocês estejam curtindo bastante desse primeiro dia de Gamescom Latam 2024, a primeira edição do evento aqui no Brasil. A maior feira de games do mundo estreia aqui na América Latina. Lembrando que começou lá em 2009, na Alemanha, tem até hoje, tá? Lá, depois também teve na Ásia em 2019, se eu não estou enganada, 2020, e continua também, ou seja, mais uma região para a gente ter Gamescom
para acompanhar, para aproveitar, adquirir muito conhecimento, aproveitar os anúncios, trailers, gameplay, encontrar os amigos, tanta coisa para a gente fazer num evento como esse. Inclusive, dando uma olhada aqui, né, do palco Journey 2, eu consigo ver a área Big Festival, que está com os jogos que são finalistas na premiação Big Festival à disposição para você ir lá, conhecer e até votar. A premiação Big Festival, nessa edição, será separada em duas. Então, na sexta-feira, no caso amanhã, teremos a premiação das categorias especialistas, das categorias técnicas, que são julgadas por um júri. E aí, no domingo, as categorias populares são reveladas com os finalistas e ganhadores para você que estará aqui e que estiver assistindo de casa. Então, por isso, vai lá conhecer os jogos, vota, tem um QR Code aí espalhado pela feira para você votar e participar de tudo isso junto com a gente, tá bom? Aqui também tô vendo, né? Epic Brasil, tá aqui do lado, Logitech, sei que o Palco Quest tá tendo várias coisas também, o Palco Quest está dividido em 2, o Journey está dividido em 3, e aí no sábado e domingo esses palcos se misturam todos para transformarem-se em 2 palcos gigantes com muito entretenimento, aí as palestras, o conteúdo vai ser mais focado nisso, então nós temos essa divisão bem bacana nesses dias, até porque a Gamescom Latam é uma junção entre Gamescom e Big Festival, e o Big Festival sempre teve essa origem, né, essa característica de ser um espaço muito importante para o crescimento da nossa indústria brasileira de games. Por isso falamos tanto dos jogos independentes, dos jogos indies e tudo mais. Então, a gente tem que continuar trazendo isso porque é muito importante, né? E muito bacana ver os desenvolvedores brasileiros, conhecer mais sobre os nossos jogos, que têm crescido cada vez mais. Até teve um jogo brasileiro finalista a uma das maiores premiações de games do mundo do ano passado, um jogo de luta. Então, dá para ver que o Brasil tem ganhado cada vez mais o seu espaço. Muitas vezes aqui a gente também escuta os painéis falando sobre pitch, né? Eu até brinquei aqui nos bastidores com o pessoal sobre como você fazer, né, um pitch. Às vezes você tem a sua empresa ali, ou você é mesmo um prestador de serviço e precisa aprender o que é isso, como é que você faz esse tipo de coisa. Eu até escrevi um textinho, vou compartilhar com vocês depois nas minhas redes sociais. Se quiserem acompanhar lá, tá? Ana XD, tudo junto. Já fiz até o meu jabá, aproveitei aqui, tá bom? Bom, e para você que está aproveitando aí, acompanhando via streaming, vocês podem ficar assim, ó, à vontade, tá? À vontade. Aqui, então, nós temos essa divisão. Você está assistindo agora o palco 2, tem o palco 1 aqui do meu lado direito, o palco 3 do meu lado esquerdo, inclusive com o Jacídio aí. O Jacídio tá bem bonito, inclusive, tá? Se vocês quiserem depois dar uma olhada lá em como que tá. Ah, parece que a gente vai para ele, inclusive agora. Ó, elogiei por quê? Porque ele já vai aparecer aí na sua tela. Então, para quem está acompanhando aí, vamos agora com o conteúdo do palco Journey 3. Então, por favor, vejam daqui a pouco o look do Jacídio e comentem aí se está bonito mesmo. E aqui no Journey 2, a conversa que acontece agora é sobre como o governo nacional fortalece o ecossistema de games no nosso país, que segue em crescimento expressivo nesse ano. Então, para discussão do painel Brasil, políticas públicas para fortalecer o ecossistema de games, vamos receber André Queiroz. A gente deve receber o André Queiroz em breve, tá? Ele, para você saber, antes dele chegar, você já sabe quem é? André Queiroz é gerente do gabinete da diretoria de negócios da Apex. Olha ele aí, tudo bem? Pode ficar à vontade, escolhe uma cadeira aí para você, eu te dou espaço, tá bom? Nós temos também o Guilherme Fites de Bom. Guilherme, por favor, ele que é primeiro secretário subchefe da Divisão de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério das Relações Exteriores. Muito bem. Para se juntar a eles, nós temos também o Cristiano Braga. Por favor, Cristiano Braga. Ele que é supervisor de Economia Criativa na Embratur. Tudo bem? Peraí. Calma.
É que eu não tô acostumada, normalmente fico sozinha no palco, sabe? Então eu não tô acostumada assim ter tanta gente assim. Nós temos também para juntar-se a eles o Paulo Alcoforado. Por favor, Paulo, diretor da Ancine. Tudo bem, Paulo? Escolhe uma cadeira. E tudo isso aqui vai ser moderado pelo Rodrigo Terra, presidente da Abra Games. Por favor, Rodrigo. E agora que estão todos aqui, palminhas para eles. Cadê? Ah, o palco é de vocês, gente. Obrigadíssimo, XD. Boa tarde pessoal. Pra gente, de novo, sempre agradecer a presença de vocês para esse ciclo nosso de debates, discussões e apresentações, principalmente da ordem de políticas públicas, tem sido cada vez mais importante. A gente faz esses debates todos e conversas aí, obviamente, nosso trabalho do dia a dia, mas aqui na Gamescom Latam, nosso grande objetivo é também poder compartilhar com vocês, com o público, de uma forma mais direta e aqui dentro do nosso contexto de games, de mercado de games também, o que tem, o que está se fazendo, né, pelo setor público sobre o mercado de games, os desafios, aquilo que agora a gente tem que avançar em relação a políticas públicas e iniciativas. Então, para mim é um prazer enorme contar com meus amigos aqui na nossa mesa. A gente segue nesse painel durante a próxima hora. E a nossa programação aqui do nosso painel é a gente falar de cada entidade que está aqui representada, o seu olhar em relação ao próprio mercado, onde está inserido exatamente no trabalho hoje, do dia a dia, mas também a gente falar do que temos hoje e do que vamos encarar aí para frente, né? Então, em termos de regulamentação, é importante a gente passar pelo marco legal, mas para além do marco legal, né, quanto mais desafios aí a indústria de videogames também vai trazer aí para a gente em cada área, em cada entidade, em cada setor. Então, vou começar da direita para a esquerda. Eu queria, na verdade, também que vocês pudessem até se reapresentar um pouco também, falando do seu cargo e aonde estão inseridos dentro do ecossistema. E a gente começar a se abrir com a primeira pergunta, que é... Eu vou fazer de trás para frente. O para frente, né, os desafios que a gente tem hoje, eu começando com o Paulo, hoje, quais são os desafios na perspectiva de vocês em relação ao mercado de jogos e o mercado de jogos em diferentes aspectos, né? Formação, capacitação, impulsionamento e desenvolvimento econômico, além disso também falando sobre posicionamento, soft power, imagem e difusão cultural também. Então eu queria começar com Paulo aqui também, por favor. Bem, boa tarde. Agradeço aqui o convite da Gamescom Latam, cumprimentar meus companheiros aqui desse painel. Meu nome é Paulo Alcoforado, sou diretor da Ancine, e a Ancine é o órgão regulador do mercado de licenças sobre conteúdos audiovisuais. Então, todo o nosso olhar e atuação e abordagem, ela se dá a partir desse conjunto de transações de direitos autorais de cunho patrimonial e outros direitos associados a esse mercado. Quando há um desafio para a regulação, o que a gente olha é o seguinte: o que é o ambiente audiovisual? Há problemas, há desafios, como é que nós podemos atuar para tornar esse ambiente o mais plural possível a partir dessa lógica desse mercado de licenças que nós falamos. Então, isso passa por compreender essa cadeia de valor, as funções de cada agente econômico, suas correlações, e existe, que é posso dizer assim, um dos pilares da política de regulação do audiovisual brasileiro, um estímulo à criação e circulação de propriedade intelectual brasileira independente. Então, um estímulo ao empreendedorismo, e tratando-se de games, não precisava tratar apenas de games, mas tratando-se de games, é uma ação dentro do território brasileiro, desse ambiente, e no mercado internacional.
Então, o Rodrigo coloca quais são os desafios que estão postos aí para a gente. Primeiro, preciso dizer que o marco regulatório dos games, ele é importante. Eu vejo ele, eu não sei qual é o nível de familiaridade de vocês com a regulação do audiovisual aqui no Brasil. Há uma medida provisória de 2001 que cria a Agência Nacional de Cinema e estabelece um conjunto de outros parâmetros. Ela, quando surgiu, ela foi muito importante no sentido de estabelecer um conjunto de comandos, de ter um escopo, mas ela, por si só, ela demandava não só esforços de regulamentação em vários níveis, mas mesmo de regulação complementar. Então eu olho para o marco regulatório dos games e vejo uma semelhança muito grande com a MP 2228. Muito grande porque ela estabelece uma lógica, ela é muito ampla porque ela claramente ela está olhando para o lado da indústria, para o lado de fabricante de dispositivos conectados à internet, para o lado de comercialização dos conteúdos, para o lado de exportação, importação, de infraestrutura para desenvolvimento de games. E eu acho que existe um desafio às instituições do Estado brasileiro de se coordenarem para ajudar nesse esforço de regulação e regulamentação complementares, tentar potencializar essa indústria que não precisamos descrever mais sobre a sua relevância e sobre as ações que precisam. Preciso fazer um breve parêntese para dizer que a Ancine, a partir de ações do Fundo Setorial do Audiovisual, há alguns anos atrás, ela financiou em suas linhas de desenvolvimento o desenvolvimento de demos jogáveis e outros processos relacionados aos games, aos jogos eletrônicos. E, imediatamente após, ela lançou uma linha de financiamento com participação nos resultados de games. Então, acho que trata-se, e a gente vê no marco regulatório, por exemplo, menções à Lei Rouanet, cuja operação é feita pelo Ministério da Cultura, a Lei do Audiovisual, cuja operação é realizada pela Ancine. Ela sugere o financiamento de novas tecnologias e pesquisa e tudo mais, que sugere a participação da FINEP, a financiadora, né, de estudos e pesquisas, e nada impediria que o próprio Fundo Setorial do Audiovisual, a partir de um entendimento do seu comitê gestor, ele retome aquelas ações de financiamento que foram feitas. Mas aí nós estamos falando de órgãos diferentes que precisariam se articular num projeto coordenado, entendendo quais são as atividades que precisam ser financiadas, em que dose, em que tempo e que resultados precisam ser buscados. Então eu queria dizer, outro aspecto importante, aqui eu estou só dando uma pincelada, outro aspecto importante, o registro. Para a operação de financiamento pela Ancine, é necessário, como procedimento, o registro de agente econômico. O marco regulatório, ele fala do registro no INPI, e ele relaciona o registro ao financiamento, à gestão de direitos autorais patrimoniais. Ele está relacionando uma coisa a outra. Então, é necessário que se chegue a um termo sobre qual é o órgão que vai ser responsável pelo registro, porque o registro não é só um procedimento burocrático. O registro é um procedimento de acúmulo de informações, inclusive sobre a própria cadeia de valor, para dar suporte não só a ações de financiamento, mas ações de regulação, ações de... Temos uma questão aqui no Brasil, que a lei de direitos autorais, ela ainda é insuficiente para reconhecer a obra audiovisual interativa, o game. Ela protege o software, ela protege o personagem, ela protege a trilha, mas ela não protege a mecânica do game. Então há uma necessidade de um aperfeiçoamento na lei de direitos autorais para lidar
com a obra audiovisual interativa, e esse não enquadramento gera em escala, em cascata, uma série de outras questões, uma série de desdobramentos, inclusive tributários, justamente por você não conseguir enquadrar direito isso. Então eu estou dando exemplos, e para concluir aqui, do ponto de vista do desafio, eu queria dizer que as 3 leis citadas pelo marco regulatório dos games são as leis, né? A primeira delas é a lei de propriedade intelectual, que se relaciona à propriedade intelectual de programas de computador, que nós sabemos que está relacionada, mas não dá conta do ecossistema dos games, de todas as formas e expressões. Uma segunda lei, a lei de propriedade industrial, que está muito concentrada em registro de patente por propriedade industrial. E uma terceira lei, a lei de direitos autorais, que eu acabei de me referir. Então, o olhar da Ancine sobre isso, e que sempre vai buscar a questão da organização jurídica institucional, as obrigações regulatórias, as atribuições do órgão regulador, que, por exemplo, o marco regulatório, ele não define quem é o órgão regulador. Então, sugere uma ação por meio de decreto para definir isso. Se vai ser um órgão, se vai ser uma ação coordenada entre mais de um órgão. Então, assim, tem um conjunto de questões, eu posso voltar depois, se for o caso, mas que são os desafios, que é como nós coordenamos os esforços em todas essas dimensões para produzir um ambiente regulatório que favoreça o desenvolvimento e a expressão dessa indústria. É isso, obrigado. Perfeitíssimo, Paulo. Vou dar sequência para a gente também poder ter mais tempo também para a gente debater. Boa tarde a todos e a todas. Acho que vocês já perceberam, né? Essa mesa é uma mesa bem diversa. Acho que o Paulo aqui, meu colega, pautou um debate que é absolutamente fundamental para os desafios futuros da indústria de games. Mas vou tentar aqui posicionar a Embratur nessa mesa e nesse debate, né? A Embratur é uma agência de promoção internacional do turismo brasileiro. A gente talvez seja o ator mais novo entrando nesse ecossistema, que já é um ecossistema bastante consolidado no Brasil. A gente, mesmo como Embratur, né, eu, Cristiano, acompanho o desenvolvimento da indústria de games já há algum tempo, quando estive na Apex e mais recentemente atuando junto à Abra Games no processo de aprovação do marco legal. Então, o Paulo traz questões absolutamente fundamentais que se a gente fosse resumir, né, e a gente discutia muito, Rodrigo, à época, né, aprovar o marco não é nem o mais difícil, né? O processo mais complexo tem a ver com a regulação, e aí já trazendo o debate um pouco para o lugar da Embratur nesse processo, a gente lida muito com a ideia de promoção internacional do país, né? A gente enxerga o audiovisual e o game como a linguagem audiovisual como um meio de promoção do soft power brasileiro e, obviamente, né, de gerar desejo para que o turista internacional visite o país. E, obviamente, essa relação do game e o turismo tem a ver com um diagnóstico que a gente fez recentemente na Embratur, que é sobre o potencial do turismo audiovisual no Brasil, né? Hoje são 100 milhões de turistas no mundo que se deslocam para outros países a partir do que vem nas diversas janelas do audiovisual, incluindo games. No pós-pandemia, o chamado turismo audiovisual tornou-se um dos top 10 tendências no segmento de turismo. Então, essa aproximação que fizemos ontem, assinando o convênio com a Abra Games, tem a ver com como é que a gente fortalece o turismo audiovisual no Brasil e abre outras possibilidades de oportunidade para o segmento de games nesse diálogo com o turismo, que é uma indústria forte, né? São 6 a 8% do PIB brasileiro, responde por 6 a 8% do PIB brasileiro. E existe aí possibilidades amplas de novos formatos, novos conteúdos que beneficiem tanto o segmento de games quanto o segmento de turismo. Então, o lugar da Embratur nesse debate é muito menos
na questão da regulação em si, mas muito mais fazendo parte desse esforço que o Paulo coloca muito bem, que é inclusive um esforço e uma deficiência histórica do comércio exterior brasileiro, que é como é que a gente articula diferentes órgãos, né? Sejam os órgãos formuladores ou sejam os órgãos executores de política, como é o caso da Embratur, fazendo parte desse esforço e desses desafios que se colocam para a indústria de games no futuro. Então, no primeiro momento, assim, apresentando a Embratur, essa é a nossa ideia, né? A gente trouxe ontem o lançamento do prêmio Brasil para Game. Mais à frente a gente pode falar melhor desse prêmio, mas a gente se coloca aí nesse desafio do marco regulatório como mais um ator nessa construção do soft power brasileiro. Perfeito, Cris. Passar para o André. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Bacana estar aqui com vocês dialogando sobre isso. E aí eu vou dar um pouco de continuidade, Cris, se você me permitir, a visão de uma agência executora de uma política pública, né? Então, nós somos, a Apex Brasil é a agência oficial de promoção de negócios internacionais e atração de investimentos. Estamos juntos com a Abra Games desde 2012 e de maneira mais estruturada, eu diria, desde 2013, com um dos principais produtos que nós temos, que é um projeto setorial, né? Que consegue congregar uma série de ações que visam promover as empresas e a imagem de um setor internacionalmente. Então, e aí, indo na questão desafios, o que é que nós estamos enxergando, né? A gente viu aí uma série de conteúdos nesses 2 dias e pensando nisso e nas possibilidades que se abrem com a edição do Marco Legal, com as possibilidades de aumento da captação de recursos pelas empresas, um aspecto fundamental que a gente já trabalha com vocês, mas que precisa ser pontuado, é com relação à capacitação das empresas. As empresas precisam estar prontas para receberem esses recursos e a gente conseguir melhores resultados, né? Então, isso, independente da origem de recurso, a gente entende que esse é um aspecto que precisa ser explorado. Na linha do que o Paulo colocou, só que eu acho que numa camada mais de execução, o aspecto da articulação e coordenação dos diversos atores também é fundamental. E esse é um trabalho fantástico que tem sido feito a 4 mãos, né? E que eu acho que a gente pode, inclusive, utilizar um dos instrumentos desse projeto setorial, que nós chamamos, que são o comitê gestor, né? Para trazer isso ainda mais presente nessa política pública, nessa articulação com tantos atores. E um dos pontos também que foi trazido e que nós concordamos, temos a mesma visão sobre a necessidade de termos uma aceleração, né? Acho que esse é um ponto que também já vem sendo discutido e que nós concordamos que é o momento, né? Principalmente quando a gente tem esse aumento, ou a possibilidade de aumento de recursos públicos. Mas aí eu volto ao primeiro ponto, que a gente precisa estar com empresas capacitadas, né? E aí, uma outra questão que também para a Apex, no nosso planejamento estratégico, isso é muito forte, é falar sobre desenvolvimento regional. A Abra Games tem essa representação nacional, nós temos aí, pelos últimos dados, mais de 1.000 empresas desenvolvedoras de games e espalhadas pelo todo o país. Obviamente, alguma concentração aqui em São Paulo, ou Sudeste de maneira geral, mas esse é um ponto que nós estamos trabalhando e vemos trabalhando nos últimos 2 anos na Apex e que eu acho que precisa ser reforçado, incentivado ainda mais com a Abra Games e com a parceria que isso traz, né? E um aspecto também, aqui a gente vai discutir isso amanhã, terá um painel sobre isso, que é a liderança feminina. Então, e isso no setor de games ou no setor de tecnologia, que é também um dos aspectos que a gente entende que precisa ser reforçado e trabalhado sempre. Então, de maneira inicial, são essas grandes questões que a gente entende a partir de agora para serem trabalhadas. O nosso convênio tem uma data aí de encerramento em dezembro, né? Então, é sempre setembro? Ok? E sempre a gente faz um processo de planejamento estratégico, né?
para cada renovação. Então, eu acho que são pontos que precisam estar presentes e o momento é muito oportuno. Obrigado. Perfeito. Passar para o Guilherme. Bom, vamos lá. Boa tarde a todos. Meu nome é Guilherme, sou diplomata, estou trabalhando na divisão de Ciência, Tecnologia e Inovação do Itamaraty, em Brasília. E só um parênteses pessoal muito rápido. Eu aprendi inglês jogando videogame, então para mim é um particular prazer estar aqui falando sobre isso e falando agora sobre o papel que o Itamaraty pode ter na promoção dos games brasileiros. A gente, no Itamaraty, a DCTEC, na minha divisão, a gente executa um programa chamado Programa de Diplomacia da Inovação, que tem 3 objetivos principais. É promover a inovação brasileira, principalmente a inovação de base tecnológica, isso inclui games, desenvolver conexões entre os atores brasileiros do nosso ecossistema de inovação e ajudar esses atores a se internacionalizarem, a se apresentar lá fora, trazer investimentos, também trazer gente de fora para capacitar brasileiros aqui a se adaptarem ao mercado internacional. Então, sim, a gente, por exemplo, aqui com relação a Gamescom, a gente conversou com a Abra Games, a gente conversou com outros atores também para divulgar a Gamescom Latam junto à nossa rede de embaixadas e consulados no exterior, para trazer bastante gente de fora para cá. E acho que algum efeito teve, porque tem um balcão enorme da Índia aqui atrás, eu já vi da Argentina, Uruguai, Finlândia e outros. E imagino que aí no público também tem alguns estrangeiros, então sejam bem-vindos. A gente também tem o interesse de botar o Brasil no mapa dessas conferências internacionais. Não só sobre games, mas também sobre qualquer aspecto de inovação. Então é basicamente aquele meme do venha para o Brasil posto em prática. Pelo PDI, a gente já colocou algumas iniciativas específicas para o mercado de games, como o Brasil Games Week, no Japão, o Crossing Latitudes, na Finlândia, e alguns eventos mais pontuais que nós fizemos na África do Sul, nos Estados Unidos e na China. Como podem ver, a nossa atuação meio que complementa um pouco o que a Apex faz, e também a Embratur e a Ancine. Em alguns lugares a gente atua juntos, em outros a gente vai para alguns mercados onde a Apex ainda não entrou tanto, a gente está tentando buscar informações. Então um pouco do nosso papel é muito buscar inteligência para alimentar o crescimento das indústrias de inovação e da indústria de games aqui no Brasil. Inclusive, para quem abrir no site do Itamaraty, gov.br/MRE, na área de Ciência, Tecnologia e Inovação, nós temos um estudo, um panorama do mercado de games mundo afora, que foi publicado em dezembro de 2022. Está lá disponível para todo mundo, está em português, gratuito, pretendemos atualizar em algum momento, mas ainda está bem atual. Convido todo mundo a dar uma olhada nisso e nos demais mapeamentos que nós temos. Para nós, a nossa perspectiva não é tanto de regulação, a gente está muito preocupado em promover justamente essa identidade brasileira dos videogames no exterior. Isso pode ser tanto de brasileiros fazendo isso aqui no Brasil, naturalmente, quanto brasileiros que estão trabalhando o mundo afora, porque, enfim, a vida levou eles lá para fora, mas eles não deixam de ser brasileiros por causa disso. Eles não estão desligando ou se desmontando do Brasil só porque foram trabalhar no Japão, ou nos Estados Unidos, ou na Alemanha, ou o que for. E o nosso papel é meio que compilar todas essas informações e transmitir essa identidade, essa criatividade, esse talento brasileiro lá fora também. E o marco legal acaba sendo para nós uma ferramenta muito boa de divulgação, porque são poucos os mercados que têm uma regulação de games nesse sentido que o marco legal fornece em outros países. Então, assim, a gente aprende muito com os outros, mas a gente também ensina. A gente tem que lembrar que o Brasil também é uma das 5 economias do mundo. A gente ensina muita coisa, a gente é muito grande. E às vezes a gente não tem muita noção disso, do quanto que a gente dá exemplo para outros. E o marco legal é exatamente um desses. Ele para nós, Itamaraty, ele é uma novidade para nós, é um pouco único, porque nós temos ali setores de promoção comercial, setores de promoção cultural e os nossos de promoção de ciência, tecnologia e inovação. Games é tudo junto. É cultura, é comércio, é inovação, é digital. Assim, é uma área nova lá para nós no Itamaraty. Então, para nós, a gente também quer aprender com vocês e saber da Abra Games, da Apex, da Ancine, da Embratur, de vocês, de desenvolvedores, de jogadores, dos publishers, de todo mundo. A gente quer saber como que a gente do Itamaraty também pode ajudar. Nosso papel primordial é realmente fornecer informação, mas não apenas. A gente também tem canais de
de promoção para, por exemplo, chão de feira em outros países. A gente consegue botar vocês em contatos com ambientes de inovação ou com incubadoras e por aí vai. Mas a gente precisa saber de vocês também quais são as principais demandas. Porque o nosso papel não é tanto de regulação, a gente não pode opinar tanto aqui no processo de formulação ou de regulação do marco legal, mas uma vez que isso for definido, estamos aqui à disposição. É para isso que a gente serve. E, por fim, assim, do nosso ponto de vista de divulgação dessa imagem dos games brasileiros, tem sim alguns desafios, até que o André aqui falou também, com relação a, por exemplo, formação de capacitação dos brasileiros, mas a gente consegue talvez trazer gente de fora para prover melhores experiências, para ensinar alguns os truques do mercado ou coisas do tipo. Também podemos trazer a experiência brasileira para outros países. É uma coisa que, principalmente na África, na Ásia, eles ficam muito gratos para nós por isso e cria um laço ali que não se desfaz tão facilmente. E, bom, por enquanto é isso. Volto aí pro Rodrigo para a gente continuar aqui. Obrigado. Imagina, eu acho que fizemos uma primeira rodada aqui importante, principalmente para apresentar, enfim, para vocês o evento. Ele vai ganhando dimensões e muita gente que está começando, né? A gente, no mercado de games, hoje 27% só dos estúdios, aí, dos mais de 1.040 estúdios, usam algum tipo de recurso público, né? Seja para fomentar um projeto ou seja para, enfim, acelerar o seu próprio negócio. Então a gente... É um mercado que nasceu organicamente, é um mercado que se organizou enfim, nos últimos anos. Realmente, uma das iniciativas pioneiras nesse mercado foi realmente o Brasil Games. A Apex, realmente, depois da sua fundação ali de alguns anos, também com um projeto setorial, foi um dos primeiros movimentos aí do setor público para poder... enfim, fomentar, né, iniciar e fomentar, aí no caso, a internacionalização dos nossos estudos, do nosso conteúdo, das nossas propriedades. Veio na sequência muito da iniciativa, veio a Ancine, né, Paulo tem uma responsabilidade aí nessa construção também de games dentro da própria Ancine, e isso é muito importante. A mesa aqui, a ideia é realmente da gente ter uma visão diversificada. Como o Guilherme colocou, games não é uma caixa e nem outra. Games hoje, né, à luz da contemporaneidade, a gente olhar para games como sendo tecnologia ou ele sendo audiovisual, a gente estaria de fato cortando ele no meio. Por isso que a fala do Paulo também, e de vocês, do Cristo, do André também, na questão de coordenação agora, a partir do que vem do próprio marco, porque a gente tem um desafio de olhar jogos nesses diversos lugares e a gente precisa se entender, né? Em alguns lugares a gente trata a tecnologia de um jeito, vai tratar de internacionalização, fomento, comércio exterior do outro, imagem de país no outro, e vamos trabalhar de cultura de fora para dentro de outra forma. E para games a gente acaba tendo que ter um outro tipo de abordagem nesse sentido. A gente pode, claro, extrapolar e, obviamente, assim, pensando no audiovisual linear, por exemplo, hoje estamos aí, né, falando muito da parte de regulação de VOD, streamings, a gente entra no território, né, também do próprio audiovisual digital, mas as mídias interativas ou os conteúdos interativos, eles têm uma outra característica, né? Então, como no próprio marco está definido também, a gente é audiovisual interativo no formato de software, né? Nosso modus operandi, nosso fazer, ele é um fazer dentro da área de tecnologia, por isso que a gente a gente é mais parecido com uma empresa de base tecnológica do que exatamente uma produtora, né, de conteúdo audiovisual. Mas, ao mesmo tempo, o nosso produto é um ativo cultural, ele é um bem, né, que trafega na sociedade, que gera cultura, repertório e forma pessoas também, né? Então, no final, a gente está fazendo um conteúdo criativo, né? Só que na entrega no formato de software. Isso gera esses desafios todos que a gente colocou, concordo 100% com vocês. O que eu queria para a gente fazer a próxima rodada, Paulo também, se quiser complementar o que estava colocando, olhando para iniciativas, né? A gente falou da aceleração e a gente vê que existe uma sinergia muito grande entre a gente falar de indústrias criativas, comércio exterior, imagem
e obviamente também entrando o turismo sendo um vetor de difusão. Então a gente tem duas camadas que é onde eu queria explorar. A gente tem a camada da organização aqui do setor, enfim, para adicionar valor, como o Paulo bem colocou. As iniciativas hoje que estão sendo pensadas, né, que estão já em execução ou sendo pensadas nessa adicionar valor na cadeia, né, dando isso, tanto olhando para dentro quanto para fora, e também no olhar de difusão, né, aonde que a gente consegue posicionar o videogame brasileiro, a produção brasileira, na visão de vocês, para o mercado interno, para os nossos consumidores, numa ampliação de mercado e também no mercado externo. Indo em mais feiras ou de fato a gente também olhando para ter outro tipo de qualificação na hora da gente poder fazer, por exemplo, a parte de negócios no exterior. Eu queria que a gente explorasse um pouco sobre falamos de desafios, mas agora iniciativas de hoje, mas também, enfim, complementando a fala anterior também. Eu acho que eu vou conseguir, Rodrigo, responder da seguinte forma. Se a gente for colocar em perspectiva os dois processos mais importantes que estão acontecendo no ambiente audiovisual brasileiro são a regulação do streaming de vídeo, regulação do VOD, e a implantação da televisão 3.0, que é um processo que vai promover uma interface poderosíssima entre a radiodifusão, com sua penetração, com a sua importância econômica aqui no Brasil, e a internet. Potencialmente, os canais da radiodifusão vão poder operar catálogos de VOD. Então, e aí eu queria fazer uma ponderação em que pese, Rodrigo, o processo de desenvolvimento da obra seja muito distinto em relação ao audiovisual não interativo, por assim dizer, de audiovisual interativo, a oferta desses produtos num catálogo se dá a partir de um software, de um aplicativo. É importante lembrar que o processo de regulação do streaming de vídeo, ele é a regulação do serviço, não é a regulação da obra. Então é a regulação da oferta desse serviço, da exploração econômica no Brasil. O que permite entender que, por exemplo, se a gente voltar ao marco legal, quando no capítulo 3 ele fala dos artigos 16 e 17, acho, a preocupação em relação ao público infantil, ele aborda, ele trata como fornecedores, mas os provedores de conteúdos, de games, os cuidados que eles precisam ter, entre outras, criando restrições para que crianças não possam adquirir games, etc. Mas há outros aspectos. Essa é uma discussão que está muito afinada com o processo de regulação do VOD. Muito afinada. Então, assim, quando eu falei que tem um desafio de não só regulamentação, mas de regulação complementar, lançar um olhar em relação à tramitação no Congresso Nacional dos PLs que são afins, os PLs que podem trazer uma contribuição a esse ambiente. E eu acho que a questão do VOD esse esforço da regulação do game e da estruturação de um mercado, da potencialização desse mercado que já existe, né? Ele passa um pouco pela regulação do VOD, acho que passa um pouco por isso, e acho que na perspectiva de implantação da TV 3.0, já em 2 anos, já em 2026, e entendendo a expressão econômica, a importância, a relevância do que é a radiodifusão no Brasil, e na perspectiva sempre, né, do mercado de licenças, me parece que os desafios, aí para responder sua questão mais objetivamente, são como é que se estrutura um mercado de licenças, como é que se avança sobre esse mercado nacional em relação à TV 3.0, mas internacional em relação ao VOD, considerando que a regulação é de empresas, de provedores, de serviços de VOD, brasileiros e estrangeiros atuando no Brasil. Essas obras que integrarão esses catálogos serão conhecidos desses serviços que poderão colocar esses serviços à disposição em outros ambientes jurídicos, em outros territórios. Então eu acho que
A sugestão é que o processo de regulação do VOD tenha em mente, tenha em perspectiva esses dois grandes processos, que são processos que organizam a experiência de fruição de conteúdos audiovisuais interativos dos brasileiros. Então são os maiores processos, são os processos mais importantes. E de forma complementar a isso, eu acho que nós temos um desafio muito grande aí nas ações complementares, uma vez estabelecida a regra, como as instituições, os órgãos executores podem atuar. Eu acho que existe um desafio para todos nós, e aí a Ancine, na perspectiva do fomento, de compreender o esforço de precisão, o nível de exigência que nos é demandado para que essa ação seja certeira, para que essa ação seja precisa, para que a gente financie as atividades econômicas que precisem ser financiadas, na dose que precisam ser financiadas e com a abordagem correta para estimular esse mercado de empreendedores no Brasil. Cris. Bom, Paulo obviamente trouxe mais questões e mais desafios para discutir. Eu acho que na perspectiva ainda dessa articulação mais ampla de diversos órgãos de governo, né? Um aspecto relevante para mim é a atração de outras instituições federais para esse diálogo aqui. A gente conversava lá no bastidor, né, a importância do Ministério do Desenvolvimento, né, enfim, e de como você articula esse outro conjunto de atores que dialogam com as várias dimensões que esse PL traz. Então, de antemão, assim, esse esforço de articulação precisa incorporar outros atores de governo, porque para muito além aqui dessa mesa e nesse esforço aí relevante, né? Tem um aspecto, e aí trazendo um pouco para o lugar da Embratur e o lugar do turismo, né? A gente tem muito discutido a perspectiva do turismo audiovisual e a perspectiva de como a gente transforma o Brasil num país competitivo nesse aspecto, né? E aí tem um tema relevante que eu acho que a gente pode desdobrar na discussão depois, é que o Brasil é uma das poucas economias no mundo com uma indústria audiovisual relativamente desenvolvida que não tem uma Film Commission federal, né? E esse é um aspecto que, em princípio, volta-se um pouco para o cinema, para as linguagens da televisão e do cinema, mas cabe também a estrutura de Film Commission, poderia contribuir no fortalecimento e na competitividade do setor de games, e eu acho que esse é um tema extremamente relevante, né? Como é que uma política que cria as condições para parcerias internacionais através de uma Film Commission pode entrar nessa discussão de dotar o Brasil de uma competitividade internacional. Esse é um tema que eu acho que dá para envolver o segmento de games nessa construção junto com essa articulação mais ampla de governo. E um outro aspecto que eu gostaria de colocar como iniciativa em curso, né, como eu disse na fala anterior, a gente ontem lançou um prêmio. Na verdade, é uma primeira aproximação da Embratur com o setor de games. A gente chamou Brasil Trapra Games, é um prêmio que a gente desenvolveu junto com a Abra Games. No primeiro momento, a ideia é a gente mapear um conjunto de games desenvolvido nos últimos 5 anos que incorporaram elementos da cultura brasileira no seu conteúdo, como forma de promover o Brasil e promover o soft power. Então a gente vai ter com essa premiação, digamos, um mapeamento dessa oferta de jogos com essa natureza, com essa linguagem, e a gente vai premiar 3 desses jogos, um pouco na perspectiva de como é que a gente, a partir disso, pode fomentar a criação de games aplicados ao turismo, né? A gente mapeou hoje, são cerca de
15 países com desenvolvimento de jogos já aplicados ao turismo. Um exemplo mais recente é o Ministério do Comércio Exterior da Itália, que desenvolveu um game chamado Lands of Wonders, com 250 mil acessos, um sucesso. Eles devem repetir essa criação, ou seja, a gente quer com essa iniciativa que a gente abra essa possibilidade de diálogo do turismo e o segmento de jogos, dando aí um pouco essa, como é que a Embratur está começando a dialogar com esse setor. Perfeito. Perfeito. André. Vamos lá. Vou trazer novamente, por questões óbvias, com o papel da Apex, uma perspectiva de comércio internacional e promoção disso, né? Como eu comentei na primeira abordagem, a gente tem com a Abra Games aí um projeto setorial. Em termos práticos, isso significa um esforço conjunto dessas instituições para a promoção das empresas brasileiras. Então, estamos no nosso 7º ciclo de renovação. O atual, a gente está falando de algo em torno de 14,7 milhões de reais sendo investidos. E esse é um tipo de produto que a Apex, em conjunto com um parceiro, uma associação empresarial, oferece, que ele consegue coordenar um conjunto, um leque de alternativas. Então, a gente está falando desde ações de capacitação das empresas, que é algo que está sendo desenvolvido, já é desenvolvido. A gente está falando sobre ações de inteligência e estudos de inteligência de setores e também de mercados. Ações propriamente ditas de promoção comercial, como aqui, por exemplo, na Gamescom Latam, nós trouxemos em parceria 42 entre compradores e formadores de opinião internacionais. Então, eles estão por aí entendendo como funciona o ecossistema brasileiro e fazendo reuniões com as nossas empresas. Então, isso é fundamental e esse é um exemplo de uma ação de promoção de negócio. Temos também alternativas em termos de internacionalização, se isso faz sentido ou não para uma empresa, ela se posicionar lá fora. E o nosso vértice de atração de investimentos, que em algum momento também pode estar em pauta em face às necessidades de captação de recursos das empresas, né? Mas, enfim, esse é um leque de coisas que a gente pode fazer. E aí, especificamente, um aspecto que precisa ser abordado é trabalhar a imagem, né? Os estudos apontam que a visão que os compradores internacionais, né, publishers, etc., têm com relação aos desenvolvedores e as empresas brasileiras, eles nos colocam muito bem em termos de América Latina, inclusive sobre aspectos como a capacidade de criatividade artística, né, serviços de engenharia ou co-desenvolvimento. Então, essas ações precisam ser ainda mais trabalhadas pelo projeto, coordenadas, para que a gente consiga colocar o Brasil cada vez mais... Desculpa, não está ouvindo? Alguém me disse ali que... Está ouvindo? Tá, desculpa. Então, são essas questões que a gente precisa endereçar, né, que já estão sendo colocadas em prática pelo projeto e que são exemplos de ações que vêm trazendo resultados, né? Como eu falei, nesses últimos 11 anos, os resultados alcançados pelos projetos são incríveis. A gente está falando de, em 2012, por exemplo, sair de um nível de exportação em torno de 3 milhões de dólares para um resultado em 2022 de 108 milhões de dólares ou 99 para 2023. Né? Então, sim, são resultados que são expressivos, é uma estratégia que tem dado contribuições relevantes para o setor e que a gente precisa entender como o marco regulatório se encaixa nisso tudo e trabalhar coordenado com os outros atores que existem em todo o ecossistema. Assim, fortalecer o ecossistema brasileiro na parte de games, a gente entende que também que é uma coisa fundamental para o sucesso no longo prazo. Perfeitíssimo. Guilherme. Obrigado, Rodrigo. Bom, você comentou na intervenção de que você queria ideias para difusão, expansão internacional também da indústria brasileira de games. Uma coisa que, assim, com base na experiência que o Itamaraty tem de atender brasileiros lá fora,
lidar com a comunidade brasileira no exterior, em diversos países. Uma possibilidade, por exemplo, seria explorar os contatos entre brasileiros, da diáspora brasileira. Brasileiro é muito bom no boca a boca. Então, assim, se você faz um jogo bom aqui no Brasil e o camarada ali passa por um primo ou para um amigo que está morando nos Estados Unidos, na Alemanha ou no Japão, é uma maneira de você, aos poucos, bem aos pouquinhos, começar a divulgar um pouco dessa produção brasileira em outros países também. Você vai difundir ele primeiro entre a comunidade brasileira nesses países, principalmente ali na América do Norte, na Europa, e também um tanto no Japão, que são, por acaso, também acabam sendo grandes polos de produção de videogames. E aí você já começa a ter uma presença ali, aquela famazinha do Brasil junto a grandes polos. Outros lugares que tem muita receptividade para a cultura brasileira em geral, não apenas games, mas filmes, música, etc., tem muito interesse na África e na Ásia. São mercados que muitos não exploram e que tem muita abertura, eles têm muita vontade de conhecer o Brasil. E isso também indo para além dos países de língua portuguesa, como Moçambique, Angola, São Tomé, Cabo Verde, etc. Você consegue entrar ali porque eles têm muita receptividade para isso. Eles querem conhecer mais do Brasil, eles querem ver o Brasil e tem muita similaridade cultural ali também para isso. Bom, na América Latina não preciso nem dizer, acho que é um ambiente natural aqui para nós para crescermos. Proximidade de linguística, cultural, de viagem até caso necessário. E você ainda tem alguns casos mais particulares, não sei, vamos dizer, Singapura, por exemplo. Singapura vai ter um Gamescom lá na Ásia também, da Ásia. Pode ser uma boa, porque é uma boa porta de entrada ali também para o resto da comunidade do Sudeste Asiático. Na China, você tem Macau, onde você pode fazer contratos em português. Sabe? É uma facilidade que você não encontra em nenhuma outra parte da China. E facilita muito para brasileiros que querem se expandir para lá e ganhar uma pegadinha ali no mercado chinês. Então, assim, você tem várias opções que às vezes fogem um pouco ali do padrão de querer expandir para a América do Norte, para a Europa, coisa e tal, mas que estão lá abertas e com muita receptividade para brasileiros. Isso é algo que a gente, do Itamaraty, pode ajudar a fazer. Eu tô bem feliz, na verdade, aqui com as nossas conversas, porque é um pouco também da gente poder, enfim, coletivamente a gente poder avançar. Indo agora, a gente está nos últimos 20 minutos, eu queria depois aproveitar os 5, 10 minutos finais para a gente abrir para perguntas da plateia, mas eu queria que a gente explorasse aí nesses 10 minutos. Gostei muito também, enfim, também tem uma linha de pensamento muito parecida, né? O jogo, na verdade, é uma comercialização de licenças em mídias interativas, né? Então, é difícil, assim, a gente que é game dev, desenvolvedor, acaba se desconectando, ou, na verdade, não se conectando, né? Em que a gente, na verdade, faz parte de um grande ecossistema também. Então, muitos dos projetos setoriais da área de economia criativa, eles se cruzam em diversos momentos, né? No nosso... Enfim, nosso incrível gestor Eros, que está ali na plateia também, a gente muitas vezes faz uma provocação grande em relação, olha, a gente faz parte dentro de uma economia que é a economia da criatividade. Então, como a gente consegue entender o papel de cada uma dessas verticais dentro dessa economia e o cruzamento entre elas e como que a gente soma também as potencialidades para a gente poder chegar no mesmo lugar, né? Então, eu lembro muito das provocações, né? Uma coisa que eu falo bastante para o Eros, os festivais de cinema, a maioria agora no mundo, pelo menos os principais agora, também tem o seu festival de games dentro. Então, você pega Cannes, pega Veneza, Tribeca, que são também os mercados, né? Você pega Kaohsiung em Taiwan, ou pega mercados ao redor do mundo. Locarno também estava começando a ter uma iniciativa, a Nessi tem iniciativa. Então, diferentes, por exemplo, eventos que têm mercados embutidos também, tradicionalmente do mercado de cinema especificamente, abrem agora o seu capítulo também para ter os jogos dentro também como parte aí, por exemplo, como a gente tem aqui o próprio Big Festival, que o Big Festival retornou, vamos dizer, às origens ali de 12 anos atrás e é o festival dentro da Gamescom Latam, né? Então de fato um festival para fazer reconhecimento dos jogos
nacionais e internacionais numa competição que tem nível internacional, nível global, enfim, a premiação aqui era reconhecida no mundo todo, também do Big Awards. Então, esse cruzamento ele é um cruzamento natural, a gente está chegando numa convergência muito grande das linguagens, e isso pode parecer uma grande teoria, mas isso afeta, por exemplo, afeta na prática, por exemplo, como que a gente modela também uma capacitação, por exemplo, para profissionais daqui para frente, para empresários, pensando no mercado internacional, sendo que eu tenho um empresário que ele pode estar gerando tecnologia dentro da feitura de um jogo e disso nasce uma ferramenta que de repente vai nascer uma startup dentro de uma produtora de games, né? Então isso acontece, né? Se alguém usa Slack aqui, na verdade o Slack começou como uma produtora de games que desenvolveram uma ferramenta tão boa de comunicação que resolveram deixar de fazer jogo e fazer ferramenta e foram aí embarcar no mercado de tecnologia como um todo. Então para a gente pensar aí, antes das perguntas, aonde, na visão de vocês, o game toca as outras indústrias? Pode ser dentro da economia criativa e qual que é o potencial desse cruzamento em relação a gente poder avançar na industrialização digital, ou reindustrialização, e a gente poder estar aí junto na nova indústria Brasil, mas olhando games também como sendo parte desse processo, né? Eu acho que eu não conheço muito bem o desenvolvimento e estruturação das políticas de estímulo ao empreendedorismo fora do Brasil, mas no Brasil, Rodrigo, aí falo para você, na condição de presidente da Abra Games, e falo para vocês, desenvolvedores, antes desse marco regulatório, não havia um comando legal para o desenvolvimento dessa indústria. E isso fez com que os empreendedores de games, eles abrissem caminho, construíssem seu caminho, muitas vezes a partir de interfaces em outros segmentos econômicos, muitas vezes ainda quando a tecnologia não permitia a interatividade, criou-se uma cultura da interatividade. E acho que nesse momento onde há um comando legal, e que todo o Estado brasileiro precisa se mover para estimular uma indústria que se construiu de forma apenas lateral, com o apoio do Estado, sem o foco, e a questão da lei de direito autoral, não reconhecer o game como uma obra, é um monumento a isso. Eu acho que todo o setor de game, em toda a sua diversidade, em todos os seus segmentos, educação, entretenimento, treinamento e outros, ele precisa aprender também, e assim como o Estado brasileiro, a instituição de Estado brasileiro, a se relacionar e a ajudar a construir os caminhos certos dentro dessa institucionalidade. Porque existem órgãos, e aí eu falo pela Ancine, que a Ancine tem mais de 2 décadas e se dedica ao mercado de licenças, a partir de uma decisão do Estado brasileiro, de estímulo à criação e circulação de propriedade intelectual independente. E o game, ele está atingido por isso. Estamos falando de audiovisual, interativo, mas audiovisual. Há uma série de outras dimensões regulatórias que a Ancine faz em parceria com outros órgãos reguladores. A gente pode falar do Marco Civil da Internet, a gente está falando da classificação indicativa, a gente fala do INPI, da propriedade industrial, que estão referidos no marco regulatório, mas há também a defesa da concorrência com o CAD, acesso a dados do usuário, a NPD, a comunicação eletrônica, as redes onde circulam esses conteúdos, e a Ancine é o mercado de licenças sobre conteúdos audiovisuais. Então existe um conjunto de dimensões regulatórias que se sobrepõem, e eu só citei algumas delas aqui para dizer que o setor de games, ele precisa, eu sei que ele se desenvolveu apesar do Estado não ter uma política dedicada. Nesse momento onde há um comando legal, eu acho que o setor de games precisa tirar partido disso e estimular o Estado brasileiro a apontar na direção certa, a não fazer esforços, ainda que bem intencionados, em direção errada,
Então eu acho que o marco ele é um ritual de passagem para um novo ambiente, onde nós precisamos atuar nas nossas melhores versões para produzir os melhores resultados. Bom, vendo essa discussão, né, tem um aspecto que eu acho extremamente relevante, né? O Paulo coloca aqui que o setor de games avançou a despeito das políticas públicas. Eu digo mais, né? É um dos poucos setores que conheço que o desenvolvimento internacional aconteceu para e passo ao desenvolvimento no mercado interno, né? Hoje, metade da indústria do segmento de desenvolvedores tem 70% do seu faturamento oriundo do mercado internacional, segundo a pesquisa que a Abra Games tem com a Apex. Então isso é um ativo muito relevante, né? É como se você vai para fora para ser valorizado no próprio mercado nacional. Então isso é um elemento muito importante e que as políticas públicas precisam considerar, né? Essa natureza do games, de ser tecnologia, de ser audiovisual, coloca, e aí na perspectiva internacional, um desafio nas políticas de promoção, né? A gente está muito acostumado no Brasil a trabalhar uma abordagem setorial na promoção internacional, né? E hoje, quando, por exemplo, os festivais de cinema já colocam games como parte disso, né? Qual é o esforço necessário que a gente precisa fazer enquanto instituição de promoção internacional para considerar essa natureza do games e entender as possibilidades de articulação do games com outro setor. Falando do turismo, né, o turismo é uma plataforma, no final das contas, né? Ele não é um setor muito bem delimitado, mas ele é um setor que dialoga com mais de 60 segmentos da economia brasileira. E, obviamente, o games pode ser parte dessa plataforma de promoção do Brasil, né? Ou seja, tudo que interessa ao consumidor internacional interessa ao turismo, né? Tudo, quando a gente fala de imagem de Brasil, interessa para o segmento do turismo, porque isso gera interesse e motivação de viagem. Então, creio que essa conversa aqui com o turismo é apenas um começo de grandes possibilidades de articulação, né? E ainda um pouco respondendo ao Rodrigo, eu acho que existe uma possibilidade de exploração tem um potencial muito grande que, para o turismo em particular, que é quando a gente fala da questão da gamificação, né? Ou seja, como é que a gente utiliza as ferramentas de gamificação para melhorar a jornada do turista, qualificar a jornada do turista dentro do Brasil. Isso é um campo que a gente não explorou, que a gente explora muito pouco, né? Você tem o game aplicado à defesa, você tem o game aplicado à educação e a vários outros segmentos, mas sob o ponto de vista do turismo, eu enxergo uma grande possibilidade aí de desenvolvimento de novos projetos e novas possibilidades para ampliação dessa indústria no país. Agora aqui, Rodrigo, eu queria abordar dois aspectos, né? O primeiro deles, a gente tem aí o marco legal do games especificamente, como uma passagem e tal, mas eu acho que a gente tem também, e aí é um braço da Apex como executor de políticas públicas, né? A gente está sempre olhando quais são as políticas públicas dos outros entes e especificamente a gente trabalha ligado ali ao MDIC. Então, a gente está falando sobre PNCE, a gente está falando sobre a NIB, que você trouxe agora, a gente está falando sobre a Estratégia Nacional, PNCE, Política Nacional de Cultura Exportadora, sobre a Estratégia Nacional de Exportação. Então, uma questão que precisamos, né, a Apex, junto com vocês, é a gente fazer com que o setor de games também esteja ali, de alguma forma, né? Se ele não está contemplado de maneira explícita ali, não significa que ele não possa ser através das ações que a gente coordena junto com vocês, né? Então esse é um primeiro aspecto que fica para a gente fazer reflexão. E o segundo, mais também como uma provocação, é que um dos principais ativos que a gente entende na Apex é exatamente a posição que ela está e a capacidade de articulação que ela tem. Então, e não só com os setores do audiovisual, né? Então, no processo de planejamento dos próximos anos,
que precisa ser executada aí agora, é um ponto de reflexão que a gente precisa ter, essa interação com os outros setores da economia brasileira, e a Apex está lá junto com praticamente mais de 50 e representando boa parte do PIB. Então, são aspectos que a gente precisa também considerar nesse planejamento. Isso dialoga com o que o Cris acabou de colocar sobre gamificação, por exemplo, para turismo, mas a gente pode falar sobre uma série de outros setores, né, como ele trouxe. Então, ficam questões sobre esses dois aspectos, e aí te colocando a Apex à disposição nisso também, né, como esse ator que está próximo e executando as demais políticas públicas do governo, não apenas a do marco legal a partir de agora, mas também como órgão de articulação entre uma série de setores da economia brasileira. Então, acho que esses são pontos, a partir da tua provocação, que eu devolvo um pouco, para a gente pensar junto, por óbvio, e incluir isso no nosso próximo convênio. Perfeito. Guilherme. Sendo bem rápido para dar... Tá ouvindo? Sendo bem rápido para dar tempo de perguntas. Bom, a gente não consegue... mas a gente não consegue fazer muita coisa em termos de como integrar a indústria de games na economia brasileira, como fazer essa interação que vocês falaram aqui agora. Mas no exterior, falando por essa perspectiva, acho que o melhor que a gente pode fazer e incentivar vocês a fazerem é realmente assim, se jogar no mercado internacional. A gente quer fazer isso, auxiliar vocês a fazerem isso da maneira mais segura, mais eficiente, mais eficaz possível também. A gente, assim, é uma coisa que precisa superar, às vezes, a síndrome do impostor, a síndrome do vira-lata, porque a gente tem um produto bom, a gente tem uma imagem boa, uma cultura espetacular e muito fácil de divulgar lá fora. Então, assim, para terminar com o trocadilho intencional aqui, o Brasil tem que ser player. Tá? Tem que ser o player 1, inclusive. Não pode ser qualquer coisa. Pro sabe? player, Tem que... pro player. Então, aí, agora é contigo. Fantástico. Existe uma coisa que o MRE é muito importante, junto com a Ancine, também nesses diálogos, que é a questão dos acordos de coprodução e cooperação internacionais, em que, enfim, estamos aí em todas as tratativas, Ancine junto com o MRE, enfim, o MRE como uma porta de entrada. A gente vê diversos países, inclusive, buscaram reuniões aqui na própria Gamescom Latam, começando a iniciar, enfim, tentando entender qual que é a porta de entrada para um interesse de games entrarem em acordos de coprodução que estão sendo renovados, que isso, na verdade, afeta todos aqui que estamos aqui no painel de uma certa forma, e que também é uma das formas de impulsionar. Né? Claro, Paulo trouxe, todos aqui trouxeram diversas questões em relação aos desafios que a gente precisa também para chegar lá, mas esses instrumentos, né? E principalmente vendo a gente está vivendo um momento muito especial no setor, porque a gente vê o mercado internacional, depois de 12 anos, né, olhando, botando para fora, esse mercado internacional está vindo para cá, a gente vê diversas, né, enfim, começando a ter exemplos. Eu sempre falo que a Epic Brasil não nasceu porque eles resolveram aparecer aqui, mas porque foi um trabalho de um estúdio no Rio Grande do Sul por mais de uma década, chegaram e, enfim, resolveram, né, fazer um contrato com uma grande empresa internacional, ao mesmo tempo que a gente está vendo grupos brasileiros começando a crescer cada vez mais e também começando a fazer a sua jornada para o exterior, e isso faz parte de toda essa conversa. Eu queria abrir, acho que a gente vai ter tempo para ir para 1, 2 perguntas no máximo, não sei se a gente tem alguém com o microfone ali na plateia. Vou sair correndo aí e vou te dar. Tem produção aqui? Não, eu vou aí. Vamos lá. Fala seu nome, não esquece. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Isabelle. Eu queria direcionar a minha pergunta para o Paulo e para o André. Com base no que vocês falaram, né? Eu anotei aqui que o setor de games ele é muito importante e vocês, principalmente o Paulo, mencionou a questão da proteção da propriedade intelectual no setor de games, né? Mas eu queria perguntar para vocês como que o Brasil e como que a instituição, a Ancine e a Apex, vocês estão se preparando para conscientizar o empresário do gamer, né? Do gamer não, do desenvolvedor, para trabalhar esse marco legal para que ele se torne eficaz realmente no dia a dia desse desenvolvedor.
Isso na questão da proteção da propriedade intelectual. Como que fazer o marco legal se tornar eficaz no dia a dia dele? Porque é preciso primeiro conscientizar ele no uso da proteção da propriedade intelectual, que eu acho que ainda o desenvolvedor, ainda temos algumas falhas de conscientização do que é a propriedade intelectual dentro dos desenvolvedores, né? Aí eu queria ver como que vocês acham que vocês vão se preparar para isso. Boa. Vamos lá. Paulo quer começar? Acho que aí a gente contribui e vamos nessa. Obrigado pela pergunta. Primeiro eu preciso dizer que o sentido de estimular a criação e circulação de propriedade intelectual brasileira independente é um sentido de estimular o empreendedorismo, mas também é um sentido anti-concentração econômica, anti-verticalização do ambiente audiovisual brasileiro. Então, tem um sintoma que é no fomento, mas tem um reflexo sobre a regulação, o ambiente regulatório, para que esse ambiente seja o mais plural possível. Eu acho que, de alguma forma, se há uma necessidade de conscientização em relação à gestão de direitos autorais sobre sua propriedade intelectual, isso reflete também o fato de não ter havido nunca um comando legislativo, um comando legal relacionado a esse setor, em que pese as iniciativas louváveis da Apex, inclusive na Secretaria do Audiovisual em 2008, eu lancei o BR Games em parceria com a Apex. Em 2016, quando lancei a linha de financiamento a games no Fundo Setorial do Audiovisual, também houve uma parceria com a Apex. Mas em que pese esses esforços nossos, um comando legal, ele muda o status de uma iniciativa no campo da sensibilidade, da promoção à exportação, a um fiat, a uma determinação de que todas as instituições do Estado precisam atuar para isso. E isso passa necessariamente pela conscientização desse conjunto de empreendedores. As ações de fomento serão importantes, mas as ações de regulação também. E aí eu termino com uma informação que... Só vou trazer alguma informação, mas que poderia ser desenvolvida, mas que não dá tempo aqui. A principal, para quem não é brasileiro, existem recursos que financiam a atividade audiovisual brasileira, que são recursos derivados de impostos genéricos e que, a partir de uma decisão do Poder Executivo, eles são destinados ao financiamento à cultura e ao audiovisual em seus segmentos. Mas, especificamente em relação à política de financiamento, de fomento ao audiovisual, o Fundo Setorial do Audiovisual especificamente, os recursos que alimentam o fundo são recursos decorrentes da tributação sobre a própria atividade econômica audiovisual. E se a gente for considerar o principal tributo hoje, aquele que responde pela maior contribuição ao Fundo Setorial do Audiovisual, é a Condecine Teles, que trabalha sobre o potencial de distribuição, de difusão de um conteúdo audiovisual a partir, por exemplo, de celulares. Cada linha de celular no país, no ano, recolhe mais de R$4 para o Fundo Setorial do Audiovisual, para financiar o desenvolvimento de um mercado audiovisual. E, obviamente, que os games fazem parte disso, porque esses dispositivos móveis conectados à internet, eles difundem também o game. Os dois projetos de lei, neste momento, tramitando na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, eles coincidem na proposta de criação de um tributo, tendo como hipótese de incidência desse tributo a receita operacional bruta sobre os serviços audiovisuais, serviços de VOD. Esses serviços de VOD são os catálogos que muitas vezes carregam obras audiovisuais interativas, os games também. Então eu só estou tentando demonstrar que, mesmo do ponto de vista da natureza do tributo, os games estão relacionados a isso. A partir do momento que os desenvolvedores, empreendedores brasileiros entenderem que existe uma política de Estado
que estimula a criação e circulação de propriedade intelectual para gerar receitas para o país. E não vamos esquecer que o Brasil, que o audiovisual, ele está em 6º ou 7º lugar no valor adicionado para a consolidação do produto interno bruto. A partir do momento que esses empreendedores do games entenderem que existe essa política de estímulo, eles vão se conscientizar juntamente com as ações de todo o conjunto, todo o condomínio de instituições do governo federal e também das outras esferas administrativas do país, e esse cenário muda rapidamente. O marco ele é importante porque ele dá um comando e isso muda a escala e desafia cada uma das instituições a produzir o melhor de forma coordenada. E eu, desde já, Rodrigo, me coloco à disposição aqui, Ancine, para ajudar nesse processo de mapeamento, de regulação, regulamentação, para ver se a gente pode dar alguma contribuição nesse esforço. Com certeza, gente. Vou correr aqui para encerrar. Queria agradecer a presença do Guilherme, André, Cristiano e Paulo aqui. Eu acho que a gente conseguiu uma grande reflexão. Eu aprendi, já me coloco aqui, a gente conversa bastante, mas eu aprendi bastante aqui também. Obrigadíssimo. A gente, enfim, espero que vocês consigam ficar um pouco. Imagino que tenha mais gente da plateia também com perguntas. Enfim, a gente fica mais um pouquinho aqui e segue com a programação. Obrigadíssimo. Isso, palmas para eles. Arrasaram, muito obrigada, gente. Podem sair aqui pela nossa direita. Eu trabalho sozinho, mas vou abrir uma exceção para você. Isso aí! Continuando então aqui a nossa programação do Palco Journey 2. Lembrando que o Palco Journey está dividido em 3 nesses 2 primeiros dias de evento. Depois, no final de semana, ele se transforma em um único palco gigante, bem focado no entretenimento, novidades para trazer para vocês. Então estejam sempre aqui que vai ter algo bacana para você ouvir, conhecer. Aqui é programação de qualidade 100% do tempo, tá? O palco está recebendo mais de 100 horas de conteúdo nesses 4 dias de evento. Eu só tô contando esses 4 dias, tá? O dia exclusivo também teve muita coisa boa. Bom, primeiro eu preciso dar um recadinho antes da gente continuar, tá? A Gamescom Latam foi o palco escolhido de estreia do tour global de In Real Life Gaming de Kydia Gaming. Lançado em dezembro de 2023, o Kydia será o lar do primeiro distrito de games e esportes do mundo e vai apresentar essa experiência aqui na Gamescom Latam 2024. Além do meet and greet com vários influenciadores, os jogadores presentes no evento vão poder explorar o Templo das Almas Perdidas e concorrer a recompensas, incluindo uma estátua de bronze banhada a ouro 24 quilates. Eu fiquei de cara a hora que eu vi isso. Você pode conferir o stand da Kydia Gaming em frente à Arena eSports e aproveitar todas as ativações. Lembrando que a Arena eSports fica aqui para o nosso lado direito. Tem o palco lá da Arena eSports que você pode conhecer bastante daquela área, tá bom? O nosso próximo painel agora, nós vamos ficar por dentro das expectativas do mercado gamer para 2024, entendendo aí quais são as tendências e as notícias da indústria. Então, eu também preciso avisar vocês que a conversa vai ser em inglês. O canal 3 é o canal onde você acompanha toda a programação aqui do Palco Journey 2 em português. E no canal 4 você acompanha toda essa mesma programação, mas em inglês, ok? Então, para isso, quero dar as boas-vindas a todo mundo que vai participar desse papo. Por favor, pode entrar. Helene Thomas, Joshua Duckworth, Dom Pepiati e o moderador Damien Sarazin. Por favor, palmas para eles. Que eu sei que eles estão ali atrás, eles vão ouvir as palmas e vão falar assim, é hora de eu entrar, entendeu? Porque eu acho que a deixa da palma é mais importante do que a deixa da apresentadora, não é verdade? Por favor, gente, fiquem à vontade. O palco é de vocês, olha os microfones aqui, ó. Eu vou ajudar, hein? Vou ajudar, ó.
You can use any mic that, just grab one. Over there, yeah. Yeah. Pronto. Hello. Okay. Obrigada, gente. O palco é de vocês. Well, thank you everyone for joining us. I'm pretty excited to be here to be talking about some of the leading video game trends in 2024. A little bit of housekeeping before we start. For those of you guys who want to ask some questions during the session, there's an application that you can download through a QR code somewhere, and we'll be collecting your questions and we'll be able to answer them at the end of the session, the panel, if we do have some time. So, as you know, we live in and we work in a very exciting, industry. The video game industry today generates more than $350 billion, and it's constantly evolving and really at the forefront of, innovation and technology. Thus, for us, a very important topic is to see, how it is evolving and what are the trends that are driving this, evolution. So joining me today, I'm very excited to share with you that we have some of the great opinionated leaders of the video game media community, and they're all going to bring to us different views and perspective on those trends, since they're also all coming from different backgrounds and region. But without further ado, I'm going to let them introduce themselves. And so here we are. Dom, if you want to start. Hello, my name is Dom. I am the editor-in-chief of a website called VG247. We were recently acquired by IGN, so we're part of that media network now. I'm based out of the UK, and we do a lot of game news, game reviews, game coverage, that kind of thing, specializing in kind of like very British tabloidy news, and sort of propped up by guides as well. Hi guys, my name's Eleni. I'm from Australia, so I apologise for my accent. I'm a senior writer at Dexerto, and so we cover gaming, we do esports as well, and entertainment. Very excited to be here. It's my first time, so thank you for the warm welcome. My name's Joshua Duckworth. I am the gaming lead at Game Rant. What that essentially means is if there's a video game involved, I'm involved. This stuff is my life. I bleed video games. I love it, so pretty much everything, that's me. Yeah. Thank you, Josh. So we have, passionate, influencers of the video game industry here with us, all bringing a different, perspective. Dom being, located in the UK, Eleni's in Australia, and Josh, in the United States. So, when we looked at the trends, there's so many of them. So we decided to kind of, frame into like 5 different topics. And one of them was kind of like recurrent and kind of links to a lot of the trends that's happening at the moment, which is not the most positive one, but it's the layoffs, right? There's always been layoffs in every kinds of industry, but unfortunately we've been witnessing, tremendous, loss of talent this year. And then just to kind of talk about it, with a little bit more, context, we're seeing this year, halfway to the end of the year, we're already at the level of the number of layoffs that, happened last year. And we're talking about big companies like Microsoft and, Bethesda, Sega, and Sonic Dream, Take-Two, and EA. So that's something we wanted to talk about, not only from, the industry perspective and the developers and the publishers, but also from the media perspective, how layoffs are affecting, the media in general, as well as, people in the industry. So we have a couple of questions, and I'm going to start here by asking, our panelists here, what do you think the reasons are for those recent layoffs in 2024? So I think one of the main reasons is, like, largely globally, there's been a contraction in money. Very simply put, money is now more expensive to borrow or buy in America, so that means that a lot of investment in studios has gone away, which means that a lot of the AAA studios aren't investing or aren't speculating as much in the market, which is leading to job losses, layoffs, and all that sort of thing. As we see that happen in the development side of the industry, we're also then seeing a sort of knock-on effect of that happen in the media side as well. And so as the health of the development industry gets smaller and lesser, unfortunately the media, we're seeing a lot of our peers and sort of allies also get laid off, and everything is contracting, and I think it's a net loss for everyone.
because you need media to cover the industry, you need developers to make the games, and as it gets smaller and people don't want to invest in as much money, we all lose out, I think. Absolutely, and just to add to that, I think something that's been unique in the past couple years is that we've seen a lot of big companies like Microsoft and Sony acquire smaller studios, and I think those acquisitions have ultimately led to those smaller studios losing a lot of staff, a lot of layoffs because of that. So I think, hopefully it'll settle down in terms of, layoffs. It's been unprecedented in terms of the amount of people who have been losing their jobs, but so has the amount of acquisitions we've seen. So I'm very hopeful that once that settles, so too will people losing their jobs. But similarly with the media as well, I think that's been another case of a lot of smaller outlets either getting bought out by bigger companies or, as Dom mentioned, just not having the economy or the funds to support themselves. So I think that's been a big factor in the past couple of years. And I'm going to let Josh talk also about a very important factor. So Josh pointed out to me that is a study made by a company called Newzoo in 2023, which basically says that 80% of the playtime is accounting for only 66 video games. So in 2023, there was only 80% of the people who've been playing video games. The playtimes of video game was shared between only 66 video games. So that might be also a reason why we see a loss of the talent because of course there's a little bit less money. Do you want to chime in on this a little bit, Josh, or something else? Yeah, I mean, I kind of call them forever games. There's nothing wrong with them. There's Call of Duty Warzone, Apex Legends. They're great games, but they're also games that demand a lot of time, and time is not everywhere. When you're fighting for a gamer's attention, the amount of time you can expect someone to put into that game while playing every other game that came out, that's a whole lot, and that's going to impact, appeal and sales. But also on that point, right, we can't ignore the impact of the pandemic. During the pandemic, games were doing amazingly, and shareholders saw growth. They wanted to keep that growth, and as long as companies have shareholders to make happy, they're going to want to see growth, and that growth isn't there when people are playing 66 games out of the thousands launched. Yeah, anything else? This is something that you see a lot of developers start saying as well. Like, I think people at Larian have been very vocal on this. Larian made Baldur's Gate 3, massive success from last year. And they're saying that constant growth shouldn't be the metric that we're measuring success by. It should be about delivering good products and good things, cultural exports in games and things like that. We shouldn't have to be constantly chasing the bottom line and making that go up. Number go up basically is not very ethical in terms of employment and keeping people in jobs. And I think the video game industry at large could learn some good lessons from that and realize that smaller products with better scope is probably a more sustainable future. Great. So in short, I think our kind of the way we look at layoffs, the reasons for layoffs being maybe over financing, some of the merger and acquisitions not necessarily going the right way, maybe an aftermath from the pandemic, and then a new way of how players are consuming and playing games, right? There might be another reason that could explain the layoffs within the media industry itself, but also at the developers and publisher stage, it's the rise of AI, right? So which brings us to our next topic, which is also a huge trend in the video game industry, which is generative AI. I think this year we've been talking about AI a lot in all different types of verticals, but specifically in video game industry, it's been changing a lot of the way people are developing games, using new tools to create immersive storylines on the fly, breathing life into characters and creative narrative that are interactive and just facilitating the creation of new environments. So I'm just very curious to see from your point of view maybe, and looking more of from a journalism standpoint, what is the impact of AI in your day-to-day job and maybe with your peers and the teams, and whoever wants to start with that. Yeah, I'm happy to chime in. I think as Josh mentioned, I think the pandemic we did see a lot of growth, and because of that, even from a journalism point of view, I'm in Australia and we have seen a lot of growth, but now we have the boogeyman that is AI, and so I think
at least being in a part of the industry that's a bit smaller, I think there's always that worry of AI coming in and, I mean, taking over those jobs. Even in terms of content, I think, you know, as a writer, obviously, you know, there's certain requirements, but I do think it's an art form, and I think there's something very human about that, storytelling as well as, you know, the games that are told and the stories. So I think it's a worry, but I am very hopeful, and when I speak to people in the industry, in the gaming industry, we all want to make sure it's humans reporting on games, humans telling games, but it is absolutely a concern, I think, and a very quickly emerging one for sure. And that's the thing, I think in the journalism side especially, a lot of video game criticism and journalism is based on human reaction, human responses, emotional reaction, emotional responses that AI cannot generate, or at least cannot generate yet. So when you train an AI language model, it can only learn from things that already exist. Say we're writing a guide on how to be a boss in Elden Ring Shadow of the Erdtree. AI cannot do that, because AI cannot play the game and report on that. So all AI is doing is stealing other people's content, illegally, and then repurposing it for itself. And that is usually garbled, it usually gets cross wires, the language learning models aren't yet advanced enough to fully understand how to do that. And so I think AI generated journalism content is usually not worth it. You can pay a human better to get better work quicker, I think, generally speaking. And from, you know, on my side, like when it comes to AI, there's two things that I will always harp on. That is authenticity and that is respect, right? It is human nature that we know when someone is not being authentic, when they are faking it, when they are full of shit, if we're just being honest, right? And you can see that in any sort of AI generated content. It doesn't feel authentic. And more so than that, you know, he's talking about using AI to try to write a guide. It's stealing content. But more than that, in my opinion, it is disrespecting the original content. Again, I bleed and live games. These things mean everything to me. And if you're going to use AI to try to create content around a video game, you're disrespecting that game. That is not your opinion. That is not an accurate reflection of the game. 9 times out of 10, 100 times out of 10. It is disrespectful to use a robot to say, hey, this beautiful piece of art that you love, blah, 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 whatever it wants to say in an article. So it's not authentic, it's not respectful. Good. Well, thank you for all your feedback here. So in essence, we see AI generated content as you know, not being very innovative or original. It's just the layers of content that already exist. So it doesn't bring the level of creativity that we could expect from a human person, which definitely, you know, makes its legitimacy, you know, a little lower. And do you feel, so you talk about, you know, the way it's being used into gaming, could it be also something that could be useful in certain areas where, you know, in terms of the video game production, you know, people are on sprint, they need to deliver their builds, you know, they have deadlines, and you know their composers is not available, so they need to put together a quick soundtrack. You know, in those instances, do you think it could be something useful? I just want to chime in with that one. I think what you mentioned about deadlines, I think that's a whole other issue. We've seen in gaming a lot of developers and companies talk about crunch times as a problem, and so I think for me personally, I would like to see just that conversation change. It more be about how can we make sure that these people can keep their jobs, make sure that they can have a living wage, it's not consuming their whole lives. And so I think that's my concerns with AI in terms of, yeah, just basically saying, you know, why would we hire a human being or a team of people when we can have a computer produce everything we need on the fly and not really have to pay for it, I think. So I think in game development as well, AI has been used for decades at this point, right? Game engines, AI is built into the pipeline, so to speak, and how games work and how games are made. We've just now started calling it AI, and so a lot of people, there's a kind of like an educational issue around calling it AI and generative AI. So I think what you're saying is using it as a tool, being able to, like, if you are in a period of crunch, for example, and using it to kind of expedite some code, that's fair enough, I think. But like using it to fully replace, there's a trend at the moment of trying to get fully robotized AI-fueled NPCs in games. So say in Watch Dogs, you go and talk to someone, and that person, no human has ever written a line of their dialogue.
I've played with a few of these, and they're not very good. Like, there's no danger of those replacing NPCs soon. And I think if they do, and that does become a trend, gamers are going to notice. And I don't think people are going to particularly like that. I think there is a case to be made for it in the future, but currently it's just cribbing off all other NPC barks and sayings and choices, and it just feels a bit rote. Well, thank you, Dom. You know, for the sake of time, I'd like to move on to the next topic, unless there's something you'd like to share. Is it good? So moving on to the next topic of the trends for 2024 is gaming on demand. I think this is a really hot topic. We've seen a couple of attempts in the past, like Google Stadia, trying to innovate and offer a streaming gaming service to the masses, which unfortunately failed, to say it bluntly. But we are now seeing kind of a resurgence of it. Netflix is doing kind of like on-demand, downloadable games through their platform. Amazon is also doing streaming through, their Stadia platform. So it feels that we're getting closer to, we were also seeing like the Game Passes on Xbox and PlayStation. So it feels that this is getting more and more momentum. And so that's a topic that I would love to, to discuss with you guys. And so, simply put, what do you think is the future for gaming on demand? It's actually a really good time to be talking about this, because just before we came on stage earlier today, Xbox announced that they are putting Game Pass on Amazon Fire TV. So anyone that's got an Amazon device at home, they can now play games from their Game Pass account on them. You buy it on your Xbox, you can play it on your Amazon TV. That is a ripple in the water of, I think, what's going to become the norm. I think Xbox have constantly said, we want to be on every screen. We want to be on your Nintendo Switch, we want to be on your TV, we want to be on your mobile phone. I think that's just going to proliferate more and more. And I think also that's a good thing for consumers. We buy a product once and we have access to it everywhere. It keeps costs down. It means that if we pay for one subscription on Xbox Game Pass Ultimate, for example, we can access those games on multiple devices. It makes games more accessible. It lowers the barriers to entry so that places that are sort of like lower socioeconomic status can enjoy games as much as those richer nations. Yeah, certainly so, yeah. I know, Josh, you have a pretty interesting fact on, if we ask ourselves, so what's going to break or make this technology? Can we make it available to the masses like they're trying to do? And I think Josh has a really good opinion on that. So I am from rural Alabama. You will not find where I live on a map. The closest airport is a 2-hour drive. The closest city is a 40-minute drive. Yeah, I'm in the middle of absolute nowhere. And the thing with Stadia, where Stadia kind of dropped the ball, at least for rural areas, is that it made this promise of, hey, you're going to be able to use us. And no, I absolutely could not. Because even with speed set aside, consistency is a major issue in rural areas. And internet is coming to more and more rural areas, but it is not consistent internet. So when we're talking like streaming technology for video games, especially when your target audience for that is essentially people who do not have immediate access to a big old game library, you kind of have to live up to that promise. And, at least with like Game Pass and PS Plus, I can download that stuff. It takes a week. Call of Duty Warzone takes me a week to download. So, thank you for that, Call of Duty. Yeah, so exactly. So what Josh's saying essentially is that, for gaming, streaming games to become more mainstream, the broadband is going to need to, follow and align itself to be able to offer that speed, to people who want to, play games in a streaming manner. So we've seen that kind of trend, in the past with other industries like the movie industry. Everybody now is still, is streaming on Netflix or on Amazon. So I'd love to compare, those two industries, specifically on the streaming side. And in the movie industry, we see people are still going to the movies because they can enjoy a different experience when they go to the movies than, streaming, a Netflix, series on their laptop or whatever. So what do you guys feel about that? Is like, as a future of streaming, are we going to see more game streaming, despite the fact that there's a problem with the broadband? And how is it going to play or coexist with the actual model? Or is it going to change the business model entirely? I think you hit the nail on the head, Damien, in that I think the two can coexist. And to compare it to the film industry,
we've seen that. Obviously, we've got content all over the place. We can watch anything we want in our bedrooms on streaming platforms, but you know, big Marvel films, for example, Dune 2 is a great example of people still want that very authentic experience of going to a theater, in the same way that I think gamers still love the idea of a big, you know, console launch or a big game launch. You know, for example, there's a small indie title coming out next year. I don't know if you've heard of it, Grand Theft Auto 6. And for a game like that, I think that's, you know, something that as gamers we want to be able to celebrate together. And so I think having those mainstays of making sure that, you know, we still have the ability to go into a store and pick up a game is really important. But in saying that, I think, you know, streaming is a great way for actual indie development to have more access and to get more reach. Something like Xbox Game Pass is a great example of a lot of indie developers, even from Australia, being able to, you know, have more eyes on the product. So I think that's the thing that I've taken away, is that the two can coexist. They can complement each other. And if, you know, if all goes well, I think it can just help boost the industry. Absolutely, I agree very much. Like you said, they can coexist. One thing does not have to mean the end of the other. During COVID, cinema was hit, but it's back and with a big boom, in the same way that home streaming is there. Both things are finding a place in the industry. People have just about enough money to make both things live. And I think, as you say about GTA 6, those big launches are always going to exist. But then for gamers, especially people that work on games full time, we've got to play Shadow of the Erdtree for Elden Ring. We're going to want to go and chew on something a little bit smaller. And so being able to stream without downloading it, to be able to stream something directly from Game Pass to your console, just as a bit of a palate cleanser, those games are getting more and more popular. We're seeing it on like our side, anecdotally on my website. I'm seeing games like Balatro and like Vampire Survivors and these little games from indie developers, sometimes one-person teams, really fill in that gap where the big AAAs are. And as AAA industry continues to contract and layoffs continue to like happen, and there are going to be more, right, frankly, the little games able to be delivered to us right into our hands are fantastic. It is a fantastic opportunity to have that. Well, thank you. So I think that kind of, you know, wraps it up for our gaming on demand topic here. So we'll move on to the esports and pro gaming. So everybody knows about esports and pro gaming. For some people, it's a little bit of a mystery. I believe it's kind of started in about 10, 15, maybe 15 years ago with League of Legends. And now we see like a huge boom of esports, which is its entire, you know, standalone thing that's very similar to what we see in just traditional sport, you know, with like sponsors and equipment and merchandising. So we're seeing here we're like at a peak of the esports industry, and so we're wondering where is this industry going. And how it's going to be evolving. Do you guys have any thoughts on that? Yeah, I think something that's really interesting about the esports industry is, I guess, you know, the theme of this panel really is just change. So we are seeing a lot of change, but for context, just this past weekend in Las Vegas, there was the Evolution Championship Series, which is an esports event that largely focuses on like fighting games like Tekken and Street Fighter. And that event actually broke records. It was the most participants in an esport event. It had over 10,000 people, and as exciting as that is, something that I found fantastic as well is that of those 10,000 people, they came from 63 different countries. So I think, you know, in terms of globalizing esports, I think that's a really exciting prospect to know that it's, you know, not just the United States that are, you know, getting all these big players, that it's coming from everywhere. So I think that's a really exciting thing to look forward to from esports. Yeah, thank you. So, one of the things we also looked at as an evolution is when we were discussing it earlier, is we're seeing now, pro players kind of evolving into being influencers, right? So where in the past they may just kind of represent one brand or one game and being part of one team, some of them kind of like, branched out and starting kind of, being their own brand, right? Do you guys want to talk a little bit about that, or maybe give some examples of it? See, I have 3 children, right? And when I was growing up, it was still the age of, hey, I want to be a firefighter. Oh, I want to be this, or I want to be that. Like very standard jobs for kids. But where like esports, streaming, and all of that is connecting
now is with younger audiences. It is much more common, I will wager everything I have, that young kids are going to say that I want to be a pro gamer, that I want to be a content creator, that I want to be a streamer. And there's nothing inherently wrong with that, right? Because those people are going to grow up and invest in this industry, and it's only going to grow as long as you have a young audience who cares. Yeah, thank you, Seng. So, another question I had is, how does it impact? So, let's say you're a fan, you're a player, you love games, and you see all those successful like programmers. So they probably wonder like, how do I become a programmer? So is there a path to become a programmer? Are there any schools, coaches? What are the how do you become a pro gamer? Is it just pure luck? What was it, skills? And so what is the real impact of esports on the general players audience? I think it comes down, I would give the same advice to someone that wants to be a pro esports athlete as I give to someone that wants to be a pro traditional sports athlete. And that is practice, dedication, and know your community. I've got a very amateur fighting game background, very, very amateur fighting game background, but I played quite a lot of fighting games in my youth. And the people that make it successful, we were talking yesterday about a Street Fighter player that came out of absolutely nowhere and absolutely decimated all the top 10 players in the world and made it through to the finals. It's not unprecedented. That happens quite often, and that's why I think gaming is beautiful, because this kid played at home a lot. He knew the game, and there were not a lot of barriers to entry. He needed the console, he needed the game, and he needed time. That's the real currency that's quite rare, I suppose. But anyone that wants to make it pro can, if they're dedicated, if they are skilled. Naturally, there's some element of that. And put enough time in and play enough of the game, you can make it. And I think a lot of kids see that. A lot of kids spend a lot of time playing Call of Duty or Apex Legends, and some of them quite young make it to professional level, 14, 15-year-old kids making it to earning silly amounts of money. There was a kid called Jukis that played Call of Duty that he was I think 18 by the time he had thousands and thousands and thousands of pounds, and that is quite an admirable thing for kids to see, I think. Cool, nice. So thank you for your perspective here on esports and pro gaming. I'm sure we have some questions afterwards, or not. We'll see. But so now this is a theme that's actually very close to my heart, because I am an old school gamer, and I love retro games. So it feels like recently there's been a resurgence of retro games and remakes. And so I think I just wanted to have kind of conversation with you guys on why is that, and how successful it is, and if it is actually a trend that is going to continue. I personally recently been playing a lot of Resident Evil 2 and the remake, which is excellent because it brings new, it kind of enhances the controls that were kind of flooded in the first one. You get better visuals, and sometimes in some of those remakes additional content, right? So which is really good for the fans. Maybe before we start, I just mentioned Resident Evil 2. Can you guys mention some of your favorite retro games, recent ones or recent remakes that you've played or that you get your eyes on? It's not technically like a remake or necessarily a retro game, but Sea of Stars is fantastic. And I think one thing we're seeing in this space, right, is a more modern game adapting retro stuff, because nostalgia is one hell of a drug, right? And if you like Sea of Stars, there's this game in development by a single developer. It's called One Phoenix Down, F-E-N-I-X. Listen, that game will be awesome. Yeah, I think for me, I'm a big Zelda fan, always have been, and so I think when they remade the N64 games, Ocarina of Time, Majora's Mask, on the DS, I love that. Don't get me wrong, I love the Nintendo 64, fantastic console. The controller, I mean, anyone who's played it knows. So I think, when remakes are done like that, where it makes maybe even just playing the game more accessible, that's always exciting. But definitely the Zelda remix for me. So I'm here I'm in this industry because of Final Fantasy, pretty much. And so they did a Pixel remaster where they put Final Fantasy 1 through 6 on modern consoles. And a lot of people were pirating that because they couldn't get it. And so I think the upside of remakes and re-releases is that it's good for game preservation, and it means that people can actually give money to the developers and publishers they want to support by being able to do it, rather than pirating something that they can't legally obtain anymore. Cool. Yeah, and so yet again, my personal, take on comparing, the movie industry and the video game industry.
we've seen a lot of franchises from Hollywood, you know, that because we see a lot of, you know, content, video, movies, you know, live action that's sometimes not that good, and then we see big productions going back to like, you know, the franchises and, you know, number one, number two, you know, Fast and Furious 1, 2, 3, 4, 5, 6, and it goes on and on and on. And so where's the creativity and all that? And so is this where the video game industry is going with all those remakes, where they're gonna continue on milking those franchises and you know, lacking creativity, or is this a totally different thing? I think it goes back to what you said earlier, that both things can exist. I think people vote with their wallets, right? You mentioned Resident Evil, those games sold really well. I'll buy any Final Fantasy they re-release because I love it. And that can exist while people like make Sea of Stars or Chained Echoes. People can still make these like retro games, and companies can re-release retreads of the same thing. We're on Final Fantasy 16 by now, and people aren't quite getting bored of it, right? There's still innovation and quality to be had in these like ideas, and I think a lot of it comes about reinterpreting ideas and like remixing them, and I think that's what we do that the film industry doesn't necessarily. They can just retread or rehash. We kind of reinvent a lot, I think, as an industry. Cool. If I may, I'm going to be a bit cheeky here and just say, I'm not calling you guys old, I am just saying I am quite young, and so I think something I have loved about this emergence of retro consoles, retro games being revamped is it's also meant myself and even younger people have access to these old games. I think, you know, that's been something really exciting, and obviously the industry is changing a lot and it has grown, but I think it's really beautiful to have those games and to really respect the fact that we wouldn't be where we are now without, you know, classics like The Legend of Zelda Ocarina of Time. So I think in that way, you know, as Dom said, it doesn't mean that we're not getting new content, but I think there's no harm in being able to rehash some old classics, and nostalgia is a powerful drug. So yeah, very exciting. I think just to, quickly round off on that as well, there's a developer called Night Dive Studios that remake a lot of old games. They did System Shock, I think it's on the show floor here actually, and they just announced a version of The Thing, and they're going back to that game because they don't think the original version of it actually achieved its potential. So in re-releasing it, they are retreading this ground and actually being able to bring the quality up. And I think that they've got the budget, they've got the time, they've got the audience interest for that. Is something that's beneficial for the developers, for the consumers, for journalists to write about, all of us. Good. Thank you, guys. So we got another 7 minutes, you know, before we wrap it up. So we're gonna start with our last topic, and then we'll open up to some questions if there are any. So portable PCs and consoles. So you know, it's just amazing to always see, you know, new platforms, new consoles that we can play on. You know, traditionally, I think, you know, Nintendo has always been like the go-to, you know, handheld for, you know, playing, you know, some of the best games. And then more recently, we've seen, you know, a resurgence of like mobile, you know, mobile phones becoming, you know, platform for gaming. And then now, you know, we see PC games being played, you know, on portable devices like the Steam Deck and you know, other iterations of those, you know, PC portable consoles. So it seems like this is something that's kind of, you know, changing a little bit of the market, you know, in terms of distribution, in terms of content. So let's talk about that a little bit. You know, my first question would be, how can PC, you know, portable PC gaming compete with, you know, the big behemoth of like, you know, Nintendo Switch, you know, or even other retro consoles and mobile gaming solutions? Yeah, I think it's a really interesting question, and I think particularly looking at like portable consoles, I think it's safe to say Nintendo have kind of had a monopoly for a long time, and so in terms of competing with them, I think absolutely you've got things like the Steam Deck that, you know, bring about accessibility but a whole different roster of games. I think it's interesting, I think with Steam Deck and other emerging PC platforms, there's this worry that, oh, like, you know, Nintendo, what's going to happen? Nothing will happen. I mean, as I said, I'm a Zelda fan, I'm a Mario fan. Those IPs are something that is so home to that company. But in saying that, I think, you know, a bit of challenge and competition is always good. It's good for consumers, it's good for the industry. So I think the emergence of more PC consoles is fantastic, and as a fan of the DS, I've got so many and it's my go-to. It's exciting to see how that particular hardware evolves, I think.
I think Nintendo have always said that there is no point in making a successor to a console. They're very hardware first. Some might call it a gimmick, but I think it's more than that. So I think with Nintendo coming out with the Switch 2, which we all know is in development, they've not really announced it yet, but we know it's coming. I think we got cut off here. No, we're back. We're back on. Right? Sorry, guys. Okay. We all know the Switch 2 is coming. They've not announced it formally yet, but it's definitely there. They've kind of nodded to it. It's in their reports and everything. And I think whatever that ends up being is going to be nothing like a Steam Deck. Because Nintendo know that they don't just need to make a machine that you can just play a game on. It's going to have, like, you know, the Wii was unique, the Switch was unique, the 3DS was unique. They're going to do something like that. And so I don't think they're really in competition with each other, really. Yeah, so there's two more elements. There's something that you mentioned about the hardware. So being, you know, talking about pros and cons. We believe the hardware might not be to its full potential now, so there's a lot of growth for an evolution for the PC portable consoles to become really competitive. Right, yeah, I mean, you know, as they've said, there's a lot of like pros when it comes to any sort of handheld gaming. And I love handheld gaming. I have my backpack back there. It has a 3DS in it, and it has a Switch in it. And, you know, the big thing about like modern handheld gaming, and it's no surprise, there are battery issues. I think, Dom, you told me yesterday you could play Elden Ring 3 hours on your Steam Deck on the plane. Well, I played my DS on the plane. I got here. I played it yesterday. I've played it probably 7-8 hours since I left my house. It is still going. That battery outlasts the Switch. It outlasts the Steam Deck. Like, give me a good battery, and Steam Deck you can have on my money. Good. And then something about indie games also, and the depth of catalog. You know, your own catalog that potentially is a very advantageous when you have one of those you know, portable PC console, Steam Deck. And I think you called it like an indie machine. Is that what you were saying? I very much refer to my Nintendo Switch as my indie games machine. I don't want to play, like, you can get games on there like the Resident Evil remakes, but they stream them from the cloud. The quality's a bit choppy. You can't rely on the internet connection. Play a little pixel game, play Sea of Stars or something like that, and that's what I love my Switch for. And it just gives those developers access to you away from your home setup. Good. So I think at this point on, I think we're done with the panel here. So if anybody has any questions, we'd be happy to answer. So I think did you put the questions on through the app or no? I'm not sure. Somebody's supposed to give us the questions. So no, nobody. So I think, okay, people are coming with the questions. Sorry, thank you for your patience. Na verdade, a gente não teve perguntas, mas se vocês quiserem adicionar a última questão aqui. Eles levantam. Yeah, no, I mean, thank you for, you know, attending the panel here. And if there are no questions, well, thank you again for your presence. We'll be around in the show floor, so please feel free to talk to us individually. We'll be happy to you know, have a conversation with you guys. But I guess we can answer questions later. Okay, perfect. All right. Thank you very much. Thank you, guys. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Bom, gente, agora a gente continua com a nossa transmissão aqui, com os nossos eventos aqui diretamente do nosso Journey 2 da Gamescom Latam. E eu quero chamar ao palco, thank you very much. Yeah. Eu gostaria de chamar ao palco o pessoal do IGN Brasil, que eles vão trazer uma atividade muito bacana com diversos cosplayers aqui também. Então eu vou chamar ao palco, por gentileza, Henrico e Bianese, diretamente do IGN Brasil, para vocês. Salve família, salve rapaziada, voltamos hello, aqui. Galera, estamos de volta mais uma vez. Acho que a gente fica no meio também pra separar no meio, então. a galera. Exato. Eu vou deixar a cabeça do Homem-Formiga aqui. Que isso, cara? Calma aí, velho. Fará sentido daqui a pouco. Nossos participantes não entraram juntos com a gente, né? Ainda não, acho que eles estão fazendo a troca de microfone. Mas nós vamos fazer uma ativação um pouco mais de quebra aqui, entre discussões de tudo. Ritmo, discussões sérias. A gente vai fazer brincadeira aqui, tá, família? Aqui honesto aqui. Não tem coisa séria aqui que eles começam. Não tem. Aí, nossos agora sim, participantes, por favor, fiquem à vontade. Podem Dois entrar, aqui, fiquem à vontade. Podem dois sentar aqui. Um time desse lado, um time desse lado, outro time desse lado. Outro time do outro lado e fica mais equilibrado assim pra vocês. Exatamente.
Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Por favor, eu vou pedir mais um mic aí pra produção, se tiver, pra fortalecer aqui pra nós. Mas se não tiver, tudo se bem. Se não tiver, que a gente divide. Eles dividem o microfone, então. Mas sejam muito bem-vindos aqui ao palco da Games com o palco Journey. Eu queria que vocês começassem se apresentando pra galera, antes de a gente começar a nossa ativação, que vocês se apresentassem pra todo mundo que tá assistindo a gente, tanto aqui dentro, como também lá em casa. Ah, tá. Tudo bem, tranquilo. Vocês Me estão vê ouvindo a aí e gente? vai se apresentando tranquilo. Não tá ouvindo? Vocês estão... Calma aí. Calma aí, família. Estamos aqui mudando aqui de inglês para português. Só um momento, enquanto eles estão falando aqui... Mas vocês podem começar se apresentando ali antes de mais nada. Tá nos ouvindo? Você tá me ouvindo? Que agiliza tudo. O time cosplay aqui tá ouvindo, família. Prontinho. É isso aí. Então vamos lá, por favor, se apresente. Oi, eu sou o Killian, eu faço jogos na FATEC e a gente veio com a faculdade passear e acabamos aqui em cima. Perfeito. Você tá de cosplay de quem? É um personagem meu. Seu? Personagem Sim, seu? personagem meu. Perfeitamente. legal. E o senhor? Quem é o senhor? Olá, meu nome é André, eu sou da FATEC de Ourinhos e eu tô de cosplay do Zhongli, do jogo Genshin Impact. Perfeito, um Genshin Legal. Impact aqui sendo mostrado. Royalverse sendo mostrado. Agora sim dá pra. Agora sim tá em Agora português, ouvindo né? nós? Você tá ouvindo também? Agora sim, você tudo tá certo. ouvindo? Por favor, se apresentem pra galera também. Bom, eu sou o Jackson, também sou da FATEC de Ourinhos, né? A gente faz faculdade de jogos digitais. E essa aqui é a minha esposa. Essa aqui e acabou aí. Por favor, se apresente você também. Pode se apresentar Não vai fugir, também, não vai fugir dessa apresentação. Até porque você vai falar também na hora do jogo, então não tem chance. Como ele falou, eu sou ele, meu nome é Ricari e nós quatro acabamos aqui em cima e somos da FATEC de Ourinhos. Acabamos aqui em cima é fenomenal, né? É maravilhoso. Mas bora lá. A gente começou uma ativação aqui mais cedo que era Adivinha o Ranking. E hoje com vocês a gente vai fazer um Adivinha o Ranking, um ranking relativamente mais fácil, tá? Dos consoles mais vendidos da história. Perfeito. Vai levando aí que eu vou ajudar meu amigo André aqui rapidão. E a ideia desse ranking aqui é vocês adivinharem quais consoles estão de fato nesse top 10, que a gente vai fazer, regular o top 10, tá bom? Aí desse lado nós vamos ter o time, vocês definiram o nome do seu time já, né? Fistopia. Como é que é? Fistopia. Fistopia. Contra o time cosplay aqui do meu lado. O time Fistopia, vocês têm um nome pro time de vocês? Time cosplay. Time cosplay, é isso. Então, time Fistopia contra time cosplay. Vamos lá, vocês precisam adivinhar quais consoles estão entre os mais vendidos no top 10. E aí, se vocês quiserem adivinhar também qual posição ele está, vocês ganham um bônus ali de um ponto a mais. Exato. Mas só acertou o nome já, tá garantido um ponto. Acertou o console um ponto, acertou a posição no top 10, dois pontos. Se acertar os Entenderam dois, aí, né? time cosplay também? Valendo. Vocês Então, começam show de com o primeiro chute, fiquem à vontade. Consoles mais vendidos da história, por favor. Da história. Da história. Uou. Olha, eu acho que... talvez da Nintendo. Tem alguns da Nintendo, cara. Será que tem? O que não falta é console, vamos lá. O que não falta? Vou te dar um timer aqui, 5 segundos. 4, 5 segundos. 3, 2... Nintendo 64. Nintendo 64 não está tá aqui. Mas foi um bom palpite, mas não está. PS2. PS2. Qual posição? Qual posição você acha que tá? Terceiro. Terceiro? Acertou, mas errou. Acertou, mas errou. É o mais vendido da história. Ele está em primeiro lugar. Um ponto para o time cosplay. É isso pra que aí, começamos... mais de 155 milhões de unidades vendidas. Exatamente. Vamos lá, vocês acertaram, então vocês continuam nessa. Próximo palpite de vocês. Nintendo Switch em segundo. Nintendo Switch em segundo. Você errou por uma posição. Nintendo Switch está em terceiro lugar, com 141 milhões de unidades vendidas aproximadamente. Mas ganha mais Dois um ponto, pontos, 2 time cosplay. pontos. Mas para vocês não dispararem muito, eu vou dar a Vamos oportunidade voltar agora aqui. de eles também Time darem um... Fistopia. Tá 2-0 aí, família. E aí? Tem que Tá buscar. 2 a 0, Vamos hein? buscar, Difícil, vamos né? buscar, vai. Tem Não, lá bastante atrás, console aí. o time cosplay tava com medo, tava acanhado, achando que ia perder e já abriu 2-0. Time Vamos lá. Fistopia. Tem Vai. Nintendo, tem PlayStation, tem Xbox, o que não falta é O que console. não falta é console. Ó, a gente acha que é o Xbox Series. Talvez um Series. né? Xbox Series. Infelizmente ele não está no top 10. Não está aqui Não no está top no top 10, as vendas dele Time ficam cosplay. ali no top 15 apenas. 5. Xbox 360. Em qual posição? Quarto.
Quarto, não é quarto, mas ele tá aqui em nono. Então o Xbox 360 3-0. Pô, ô time Fistopia, vamos buscar, aí, gente. Vamos aí. Nossa. Vamos lá, tem bastante Nintendo. Vamos lá de PS4. Vai no seguro. PS4, em qual posição? Tá Lembrando que vocês podem faturar 2 pontos aí e buscar de volta, hein? Certo. Chuta alguma posição, Ricardo? Em quinto. PS4 em quinto. Cravaram. Parabéns, PS4 está em quinto lugar, 117 milhões de cópias. 4-2. 4-2. Retorno pra vocês, só pra eles não alcançarem tão Time facilmente cosplay, assim. Por favor. Legal que eu tenho um maninho aqui na plateia, mano. Eu tô olhando no olho dele, eu sei que ele tá acertando todos, ó. Ó o sorrisinho dele, ó. Vai lá. Time cosplay. Se olha pra plateia, tem Top 10 tão, tipo, consoles óbvio, mais né? vendidos da história. Não, tá a galera na plateia olhando, falando assim, mano, isso é óbvio, né? Lembrando que até agora vocês acertaram PS2, Nintendo Switch, PS4 e Xbox 360. 5. Eu vou chutar um bem antigo, Atari. Atari não está no Aí top 10. você foi longe demais, não tá aqui no tem top um Atari 10. que está bem próximo, mas não está no top 10. Time Fistopia. Vamos lá. A partir de agora é metralhadora. Metralhadora. 5. Vamos lá. 4. PS5. PS5 não está no top 10. Ainda não tá aqui. Ainda não está. Tá se aproximando. Time cosplay. Nintendo 3DS. Nintendo 3DS. Cara, não temos. 3DS não temos. 3DS não temos. Time Fistopia. PS3. PS3. Qual a posição? Oitavo. Cravado mais uma. Empataram. 4x4, PS3 está em oitavo com por volta de 87 milhões. Vocês têm que desempatar isso aqui. Time cosplay, Eles vamos lá. estão te buscando ainda Eles em 2 buscaram pontos. vocês, hein? Lembrando que já foi PS2, Switch, PS4, PS3. Xbox One. Xbox One. Não está, não cara. está aqui. Tem um Xbox aí, mas não é tem o um One. Xbox. Ou será que não tem? Já acertaram, na verdade. É, né? já foi. Já foi, o Xbox 360 já foi. Vamos de Nintendo de novo. Qual? DS. Nintendo qual DS posição? em qual posição? Olha, e aí? O que você acha? 5, 4, Décimo. Não está em décimo, o Nintendo DS é o segundo mais vendido da história. Mas acertaram um. Acertaram um, ganharam um ponto. O Nintendo DS vendeu ponto. 154 milhões. Time cosplay, te passaram, hein? Te passaram, vamos lá, falta o quê? 1, 2, 3, 4, faltam 4. Faltam 4. É, e tem uma série de jogos ali, que série de consoles que a Nintendo fez. 5, 4, 3. Game Boy. Em qual posição, Game Boy? Sexto não, lugar. mas o Game não Boy está. tá aqui, tá em quarto. Empatado. Mais 5 empatado, a 5. 5x5. Time Fistopia. Vamos lá, pessoal. 5, 4. Nintendo Wii. Nintendo Qual Wii. posição aonde Nintendo que tá? Wii? Sétimo. Cara, você nasceu Não é apontado possível. pra lua, cara. Que Eles isso, estão no chute, o Nintendo cara. Wii está em sétimo lugar com 101 milhões de unidades Time vendidas. cosplay. Está no momento Tá 7x5. Precisam acertar uma dupla aí, hein? Vamos lá, hein, família. Tá faltando quais, Henrico? Por favor. Tá faltando a sexta posição, está faltando também a 10ª posição. Tem só 2. Tem só 2. A sexta e a 10ª. 5, 4, 3, 2. PS3 já foi. Já foi, na verdade. Já foi. 5. PS1. PS1, Qual perfeito. posição? Em qual posição? 10ª. 7x6. 7x6, porque estava em sexto. Agora é só uma questão de eles acertarem um console que falta. Mas se eles errarem, ainda Se tem eles chance. errarem, time volta cosplay. pro time Vamos lá. cosplay. 5. É a 10ª posição, hein? 5. É a 10ª posição. 4, 3, 2. GameCube. Não é GameCube. Não é, mas é. Mas acertou um a game aí. desenvolvedora. Vamos lá. Acertou que é a Nintendo. Time cosplay. 5, 4, 3, 2. Game Boy Advanced. Cravado na última, e vocês acabaram empatando. Vocês cara. empataram 7x7. Caraca! É a segunda vez que a gente sobe aqui no palco, é a segunda vez que a interação empatado, tá? empata, cara. Caraca, time! Surreal isso, Surreal gente. isso acontecer. Não, parabéns, todo mundo Parabéns ganha pra brinde vocês. Aqui. Vamos Ó, deixar claro aqui. levando todo mundo vai 2, 2, deixar 2 e 1. Por favor, enche a mão aí. mal, hein? Passa pra sua amiga.
Parabéns, família. Podem pegar, vocês acertaram, parabéns. cravaram Vocês aí, mandaram ó. muito bem no ranking, tá, gente? Mandaram muito Acertando bem no até as ranking. posições, vocês foram bem demais. E podem pegar à vai ter vontade, tem ativações do Gene diferentes, Brasil então aqui. vocês podem selecionar. Até domingo vai ter ativação todos os dias. A gente vai fazer mais jogos aqui. Então é isso, família. Muito obrigado aí por participarem. Time Cosplay, time Fistopia. 7x7, hein? Games Studio. Fica aí a recomendação pra vocês. Games Studio. Demorou? Mas é Vamos isso, nessa? gente. Vou Fiquem chamar ligados a aí. Bárbara, minha A queridíssima. Bárbara já está ó. aqui. Os caras arrasaram, tá, Bá? Vocês chamaram... Oi? Os caras arrasaram. Os caras cara. arrasaram. Eles são 7x7, loucura. Mas eles, também, eles estudam videogame, então Eles pra eles tá muito mais fácil, né? Imagina só se a gente estudasse videogame Nossa. também. Né? Que sonho. Um beijo, Bá. Muito obrigado a nós. Obrigada a vocês, Um beijo, meus gente. Muito amores, obrigado, parabéns, pessoal. Nos vocês vemos amanhã pra mais arrasaram. coisa. Na verdade, mais tarde, né? Ah, eu gosto assim. Daqui a pouco a gente se encontra, gente. Podem ir, pode deixar o microfone aqui, mas pode levar os protótipos do cosplay. Parabéns, gente. Maravilhosos, né, meus amores? Bom, aqui pro pessoal da transmissão, eu quero lembrar de que daqui a pouco a gente está de volta aqui pro Journey 2, mas logo mais vocês vão diretamente pro Journey 3 acompanhar o conteúdo deles, fechado? Até mais pra vocês, gente. Bom, agora a gente vai dar uma olhadinha no recado mais do que especial em um dos nossos patrocinadores aqui da Gamescom Latam. A gente não tem mais um videozinho? Não temos? Mas tudo bem, não tem problema que a gente segue por aqui. Bom, a gente segue aqui diretamente do Journey 2. Eu sou a Bárbara Gutierrez, estarei aqui junto com vocês. Terei a honra de acompanhar em vários conteúdos maravilhosos nesse dia de hoje e nos outros também, né? E olha, eu gostaria de lembrar vocês de que nós temos a nossa premiação do Big Festival, que é simplesmente um momento de honrar, de premiar os melhores indies do nosso mercado. Então, se você está animado, sexta-feira a gente tem a nossa parte 1 da nossa premiação do Big Festival e no domingo nós teremos a revelação de quais foram os jogos mais votados pelo público. Ou seja, se você quiser, ainda dá tempo de votar. E aí você fala, como é que eu voto? Toda a nossa feira, toda a Gamescom Latam está equipada com QR Codes por aí para vocês sacarem os seus celulares e tirarem aquela fotinho e diretamente pelo QR Code vocês acessam e podem votar. Seu voto é muito importante para selecionar os principais jogos e deixar o quê? Aquela crocância brasileira, entendeu? Dar aquela, incentivada no Brasil, nos melhores jogos. Bom, agora vamos dar uma sequência no nosso conteúdo, afinal de contas, vamos falar sobre a famosa tração. Mas o que é isso, Bárbara? Bom, esse é um termo que é super famoso nos pitchings, né? Quando você vai falar sobre um jogo, vai vender ali. E chegou a hora de descobrir a importância dessa tal tração, ou então traction em inglês, e como dominar de vez para fazer bonito na frente de um potencial cliente. Ó, lembrando que esse painel vai ser em inglês, então coloquem já a tradução simultânea ali, ou se vocês quiserem lançar o inglês, também pode vir com a gente. Então, por favor, uma salva de palmas para ele, Jason Della Rocca. Thank you. Is this one working? Where is the clicker? All right, welcome everyone. Just a quick note to the AV team if they can get the timer going so I don't run over time. All right, well, thanks for coming. This session is kind of a continuation of some of the pitching masterclass stuff that we were doing through Abra Games in the build-up to the festival. My name is Jason. I've been in the game industry for almost 30 years, and a lot of that has been focused on supporting developer and specifically the business side, helping developers to succeed, thinking about business strategy, funding, pitching, and all that kind of stuff.
So today, as was mentioned, we'll be looking at traction in particular. So we know it's a bit of a bloodbath out there right now, trying to pitch publishers. It's been very difficult in the past year with layoffs and a lot of publishers, investors not investing in games. Prior to GDC, the Game Developers Conference in March, there was this LinkedIn post from some developers from Amsterdam. And they were kind of making a last-ditch effort to try to get meetings with publishers for GDC because they had been pitching for the past 2 years 5 of their games to 40 different publishers, over 200 pitch meetings, and they were not able to get a deal. They weren't able to get funding for their projects. Now, this is not a new studio. This is a studio that's been around for 10 years. So an experienced team had shipped games. In fact, their last game, called Deliver Us the Moon, had sold, estimated, over $6.5 million on Steam. So this is a studio that had some degree of success, and yet was not able to secure a publishing deal. Now, of course, there was a good stunt through that post. They got reshared and tons of comments, and they had a very full schedule of pitches at GDC. But the sad conclusion to their story is after GDC, they were not able to secure a deal, and they shut down the studio, essentially. So it's very challenging. The reality is less than 1% of pitches to publishers get signed. I talked to a bunch of my friends at publishers and asked them, you know, what's the kind of ratio of pitches that you see and then deals that you sign? And the numbers kind of look like this. This is sort of me aggregating a bunch of numbers that came from some publisher friends. So for every 1,000 games on first contact that a publisher sees or meets a developer, you know, only 25% get a follow-up meeting. Only 86 of those actually does the publisher play the game. And then only 11 do they do real due diligence and look into the budget, the schedule, have multiple calls, etc. And out of those 1,000 games, they sign 1 or 2 of them. So these are pretty kind of monumental odds that as developers to go out there and say, oh, we're going to go pitch to publishers, it's really, really challenging. I don't say that necessarily to scare you, but it's hard out there. So what's happening now is that there's a burden being placed on developers to generate evidence, to generate market traction before they go to publishers. I asked my publisher friends, well, to what extent does evidence factor into your decisions? And these, I'm leaving them anonymous, but these were email exchanges between myself and some of my publisher friends. And when I asked them about evidence or traction, one said it factored in hugely. At the executive level, it was way easier to get them to agree to a game with a $500,000 or higher budget if there was existing wish list traction, especially. Another quote from a different publisher says, yes, it definitely factors in, meaning the traction or evidence. Anything beyond the demo and concept that increases the chance of the game being successful, including numbers like wishlist again, Discord subscribers, Twitter followers, trailer views on YouTube, etc., crowdfunding, press coverage, all of these things sort of factored into their decision of whether or not they signed a game. So this is sort of, we're entering this new era of evidence-based investing, which is kind of always the same sort of paradox, which is you need evidence to get the funding, but you need funding to generate the evidence. Right? It's the same thing before. We used to think of it from the prototype. It's like I need a prototype to get the funding, but I need funding to make the prototype. But now I'm sort of abstracting that even larger to this idea of evidence or market traction. So as a studio, you have to make it a business priority to generate evidence and to do it quick. So as a developer, it's not just make a cool game. You have to make a cool game and also generate evidence that demonstrates the market wants that game. What happens is when you go out to pitch, a bit like the example of the studio at the beginning, the feedback is often, oh yeah, game looks cool, but you're too early. Or I need to see more progress. Or I like the direction, but come back later, or there's not enough traction. You always kind of get this like, it's not a no,
but it's also not a yes. And so what happens in this situation? What are you supposed to do? A lot of developers will just go and work on the game. They're like, okay, we have to make the game better. But really, what a publisher or investor is saying is, right now the game is too risky because you have no evidence, you have no traction. And so I've come up with this concept of the FOMO versus risk crossover. So for those who don't know, FOMO means fear of missing out. And on the bottom is evidence. And so as I generate more evidence, more wish lists, more trailer views, more Discord subscribers, etc., so more evidence, the risk of the project goes down. You're de-risking the project. At the same time, as you're generating evidence, the buzz is increasing. There's more excitement about the game. Streamers are playing it. You're in the showcase on the show floor. You're winning an award for best upcoming game, et cetera, et cetera. And so there's some buzz. There's this FOMO being generated. If you're not there yet, if you haven't generated evidence, it means you're too early. That's the kind of, I'll come back later, you're too early. Or maybe you're generating some small evidence, but the buzz is not being increasing. Or if you're up here, the project is still too risky. And so really the magical space is this deal zone, which is the crossover point between the amount of risk that is being represented versus the amount of buzz you're generating. And this is just a concept. There's no way to measure. I can't tell you, well, as soon as you have one more wish list, you've entered the deal zone. So it's more, if you're not getting yeses, it's because you haven't crossed over into the deal zone. There's still too much perceived risk. There's not enough buzz. And so you kind of keep getting the like, come back later. Come back when you've made more progress. So you really have to be focused on getting into the deal zone. All right, so you have to ask the question, what is traction, or what evidence are we talking about? And really, this is the difference between what you are promising as a game creator, as a studio, versus what has been proven. And it's the delta, or the difference between what you're promising and what's been proven. So what does that mean? Well, what are you promising as a developer? You're promising that your game is going to be awesome. You're promising that the game is going to sell a ton. You're promising that the game is going to get great reviews and win awards and everybody's going to love it. You're promising that you can actually make the game, that the game will be made relatively on time, relatively on budget. When you do your pitches in the B2B, you never say to a publisher, I'm promising you these things, but that's what's happening. At a conceptual level, you are promising to a publisher or to a potential investor all of these things. So the key question is there evidence that what you are promising to the publisher, the investor, will actually be true or is actually true? And so this is really the question about traction. So I've given some thought about the different kinds of evidence. And so these are my 7 vectors of evidence. And we're going to go into each one of these quickly to get a sense of, well, what do I mean by traction evidence? And more or less, it increases in strength. So the elements of evidence at the top are the weaker ones, and as we get to the bottom, these are the stronger forms of evidence. So let's dive in. So the first one is zeitgeist. It's kind of like what's trending, what's popular, what are the memes about? This is usually the weakest form of evidence. It's kind of being at the right place at the right time. Everyone wants a pirate game, and it just so happens you're working on a pirate game. So you're kind of in the zeitgeist, or you're working on a Viking game or a deck builder or something that everybody wants. And when you go into the pitch, the publisher's like, wow, that's exactly what I was looking for. And you're like, I didn't know, we just kind of got lucky. And it's sort of this predetermined sense that, oh, pirate games are selling, now. All pirate games are going to succeed. But you have limited control over this, and you kind of have to get lucky that, you like pirates and you started making a pirate game 2 years ago, and now today everyone wants a pirate game. So it's nice if it happens, but it's kind of, based a little bit on luck. So it's the weakest form of traction. Next up from that is the team, the pedigree of the studio. The past results of the team is what's important. It's more valuable what you've done together. Somewhat less valuable if you have experience, like
you worked on, I don't know, Call of Duty, but you were at Activision, now you're at a different studio. So individual team members, the experience matters, but really it matters most what you've done as a studio already. And this idea of kind of building scaffolding, building momentum around the studio and building a fan base, tools, reputation. So if I like, strategy games as a studio, do I make lots of strategy games? Do I accumulate strategy game fans? Does the people I hire all have strategy design skills and they're sort of growing in their expertise? Do I have different tools and technologies that allow me to make strategy games more quickly? So you're kind of building up that momentum around the studio. And also, to what extent are you really able to hold on to and retain talent? So team matters. Next up from that is production, so actual development. So to what extent is the build of the game, the demo of the game, the prototype of the game fun? Does it look good? Is it stable? Can I send it to an investor or publisher for them to play? Will they have fun? Or is it going to burn down their machine? So the build status, the status of your actual production, is also part of evidence. Now, importantly, and also like the rate of production, but importantly, you have to de-risk innovation. If you're working on something truly innovative technically, or complicated multiplayer or something, that has to be de-risked early in the build. Like if you're working on a 100-player multiplayer game and you're pitching to a publisher, and that's really the core of what your game is, but because multiplayer is hard, you haven't built that yet, you'll do that later, then the publisher is never going to sign a deal. They'll say, okay, great, sounds cool, come back when the 100-person multiplayer is working. So you have to de-risk the innovation as early in the process as possible. Next up from that is social proof. So this is all the stuff sort of out there in the wild that shows or proves that your game is something special. A lot of this is manifested through social media engagement. Stuff like, when you post a screenshot on Twitter, do you get likes and shares? If you do a post on TikTok, does it go viral? If you put out a teaser trailer on YouTube, do you get a lot of views and positive comments? Streams, newsletter subscribers, all that kind of stuff. And also store engagement. So if we're talking about PC, how many wish lists, right? Wish lists are a measurement of social proof. The more wish lists you have, the more social proof that players are interested in your game. And also, to a certain extent, press coverage, right? If every journalist is saying you're the next best game coming next year, that's social proof that someone thinks what you're doing is valuable, important, etc. Next up, also festival and showcase selections, right? If you're being selected by all the festivals because your game is so cool and everyone wants to show it off, that also is a strong form of social proof. As an example, there's a great website called howtomarketagame.com. You see the URL at the bottom. They have a benchmarks section. And one of the benchmarks they have is how many wish lists do you have at launch. And if you have less than 6,000 wish lists, you're probably in trouble. It's not demonstrating a high interest or high demand in your game. Whereas if you have over 150,000 wish lists at a diamond level benchmark, it doesn't guarantee that you will succeed, but it's a strong indicator that there's interest in your game and that you will likely have more success than if you have less wish lists. So a really interesting sort of benchmark site to check out. All right, even deeper from social proof is actual community engagement. So to what extent now are players engaging in the community? Are you running play tests, right? A private play test or a closed alpha, closed beta? How long are they playing? Are they engaging in the game, joining your Discord, giving you feedback, giving you reports about what they would like to improve, et cetera, in your forums and so on? Are you measuring how much time they're playing the prototype or the demo build, et cetera? So this is deeper than liking a trailer or resharing a screenshot. They're actually playing the game and they're getting involved in the community. And from the B2B side,
it's also, you know, what special deals or relationships are you creating? You know, if you're making a game in Unreal and Epic invites you to be on the stage at their next showcase because they think what you're doing is amazing, you know, you're getting that engagement from the industry level community. All right, going back to the howtomarketagame.com benchmarks, there's a really good benchmark on the average playtime of your demo. So if you release your demo or you run a playtest and people are only playing it for a few minutes, that's kind of, you know, that's bronze tier, that's not so great. But if they're engaging with your demo or your build for more than an hour, that's a high indicator of stickiness and engagement of your core gameplay loop. So really powerful tool as a developer to make a closed alpha, a closed beta available and see what the degree of engagement in your build is. Those games that show, you know, average of 65 minutes or more of demo playtime is a strong indicator of commercial potential. All right, next up from that, even more strong indicator of evidence is funnel metrics. The funnel is the concept of the sales funnel. It's a sort of a marketing or sales concept where you have this funnel of potential buyers. At the top of the funnel, it's people who now become aware of your game for the first time. Then as they go down the funnel, they're considering to buy it, they're evaluating, they're looking at reviews, they're watching videos, they're seeing if it's something they want to play and buy. Then they become a customer, and then from there they become a true fan. So that's the idea of the funnel. Yeah, that's distracting. And so from a funnel metrics point of view, what you're really doing is measuring the efficiency of conversion down the funnel. How much does it cost you to make someone aware of your game? How much does it cost you to move someone down the funnel from being aware to actually being a customer? This could be a whole lecture, a whole workshop onto itself, but it's stuff like, what's the cost per wish list? Well, how much does it cost you to acquire using the UA cost? Or if you're doing a Kickstarter and you're running ads, what's the Kickstarter ad success? Which is the sales conversion? There's all kinds of stuff that demonstrate or you can measure the effectiveness of your funnel metrics, which we won't, you know, we don't have time to go into all of that. And then sort of this sense of overall player or community retention. The folks that are doing mobile games, they know all this stuff. This is all the KPIs and metrics that the mobile game developers are really good with. And then sort of deeper down from that now is actual financials. So it's like, you know, if you're actually making money, big surprise, that's evidence that what you're doing is successful. That could be things like top line revenue and growth, average revenue per user, you know, what's your burn rate, all this kind of stuff. So these are, once again, the 7 vectors for evidence creation. The first 3 here that I've bolded tend to be the ones that developers and younger or startup studios think about, right? It's, you know, are we hitting the right trends? You know, are pirates popular now? You know, do we have a good team that can deliver? Are we making good progress on production? And that, you know, even just a few years ago was often enough to get you the deal or to get you the funding. Whereas now, publishers, investors, they're really putting the burden on the developer to start generating social proof and community validation. Seeing those average demo playtime numbers, wishlist numbers, all that kind of stuff. And then for more advanced studios or studios that are looking for larger amounts of investment, you know, maybe for the next game to grow the studio, those kinds of investors now are also looking at, show me your funnel metrics, show me your financials. So, you know, if you're a startup, you don't have to worry about financials. You're looking at the first sort of, you know, 5 things. Not the last 2. All right, so, and as I'm saying, from a life cycle perspective, you know, a day 1 startup or a day 0 startup, it's the first 3 things, right? Do we have a good team? Are we observing the trends? Are we making good progress on our build? Now, you know, as you get into production and you're starting to look for additional funding and you're starting to go out to publishers, etc., now it's also production progress, social proof, community validation. So you really have to incorporate those marketing elements, those community building elements into your production process, which a lot of developers are not accustomed to doing or have not been trained to do. And then, you know, if you're,
You know, if you're sort of post-launch, you're scaling up, working on the next game, you know, trying to get investors into the company. Well, as we said just before, it's really about the funnel metrics, the financials. They're looking much deeper into the business. So, you know, if you're a day one or day zero startup, you're not expected to have all forms of evidence. But as you go along and are looking for larger forms of funding, better deals, there's more and more burden on that evidence creation. All right, so if you get that kind of response, which is, come back after when you have more progress, you know, when you're in the pitch meetings and so on, that could mean, it does mean there's too much risk. Sometimes that means production progress. The irony is almost all developers, when they hear come back later when you've made more progress, they automatically assume they need more production progress. And they go back to the studio and say, okay, hey, we had some good publisher meetings. Everyone said they like what we're doing, but they want to see more progress. Okay, let's make 5 more swords, another monster, 2 more levels, and they kind of get back to work and do production progress. But most of the time, it means you're lacking the other forms of evidence that you haven't generated, social proof, community validation, et cetera, et cetera. And so if you're in that kind of meeting and you get that type of response, hey, come back later when you made some progress, rather than guessing, ask. Ask the publisher, all right, I understand, what do you need to see when I come back next time? What kind of progress will make this project look less risky to you or will get you to be ready to sign? And I think some publishers are better than others in terms of articulating, you know, what they need to see. But it's way better to at least ask them before just sort of assuming you got to go back to the shop and make 5 more swords and 2 more monsters or whatever. So, as a studio, as developers, if you care about building a viable business, it's really about evidence. Not only do you have to make a great game, but you have to generate the evidence that the rest of the world thinks you also have a great game. And hopefully with that, you'll be able to actually score the funding and generate the revenue and success that you all deserve. So thank you very much. That's my presentation. Thank you. I think we have some time to take questions. So maybe or how does the questions work? I have to do a QR code or something? I don't know. Does someone know how the questions work? I don't know. We'll stand here. Okay, maybe you have a question, but I can't. Okay, we need. Where's the? Oh, you can. Can we have access to our presentation? He wants to know if he can have access to my presentation. Add me on LinkedIn. Add me on LinkedIn. Oh. So the question is there access to my presentation? Add me on LinkedIn and just say, hey, I was in your talk and I have the presentation, and I'll send it to you. And actually, I lecture a lot about funding, pitching, investment, like all this stuff. So if you just plug my name into Google or to YouTube, you'll see a bunch of, from all over the world, different lectures and stuff, as well as the GDC Vault. So, we have another question here. All right. Yeah. Do you have a go-to method for gathering evidence or presenting evidence, or do you have a preferred evidence, a form of evidence do you like to present, or do you like to see in other projects? All right. So do I have a preferred form of evidence? So wish lists, I mean, if we're talking about PC, from a PC perspective, wish list is a very strong form of evidence, but personally, I really like playtests. So at the earliest possible phases, putting a build of the game into actual player hands and seeing how long do they engage. Is it 5 minutes? Is it 50 minutes? That's a very, very powerful number. So I really like sort of redesigning my development process. For example, on a 4-week sprint, or even a 3-week sprint rather, to do a monthly playtest. So imagine we're day 1 of the month, and we do some social media outreach, and we say on our Twitter, on our TikTok, on our all of our channels that
we're going to have a private play test at the end of the month. Sign up, come join our Discord, come sign up to the newsletter, come join the community. We'll give you access to the next build end of the month. And so on your team, your community manager, your marketing person, the whole month, they're letting everyone know there's a play test coming. The development team, meanwhile, prepares the next build. At the end of the month, you run the play test. It's a closed play test, so it has to, you give a key or a zip download within the Discord members, etc. And then you run it for the weekend. You gather all the feedback. People give you, it crashed here, it didn't work, I don't understand the UI, this is fun, this is not fun, I like this, I don't like this. And then on the Monday, the team gets together and they reprioritize the backlog and they plan the new sprint. Then the community manager goes to the fan base, says, thank you everyone for playing, we love all the feedback, we're working on all the things that were brought up. Here's the to-do list. Okay, we can't do this, we can't do that, but we're going to focus on this for next month's playtest. And then the development team has a 3-week sprint to prepare the next build. Meanwhile, the marketing and community team or community manager is communicating to everyone in Discord, but then also doing all social media. Playtest 1 was a great success. Here's a video of this game, this snippet of gameplay. This happened, We're doing playtest 2. If you haven't already joined, come be part of it, come sign up. And so you use the momentum of a monthly playtest not only to make a better game because you're getting real player feedback, you're prioritizing based on the input and so on, but you're also Is it okay? It's okay. You're also using the playtest as a marketing tool to kind of make noise and tell people you're having a party and come join the community. So this is sort of a very high level, one way that I really like to drive community momentum and build evidence along the way. So yeah, great question. All right. I mean, we still have a few minutes. Oh, yeah, if you want, maybe, maybe I'll come and if you want to run up. Yeah. Okay. I have been show my game in my YouTube, but I am a little worried about I am showing more than I need because a little question of NDA in the future with the publisher. Okay. You know? So okay, I understand. Okay, so the question more or less is that he's showing his game, but he's not sure if he should show it too much because he's worried about NDAs with publishers and maybe his idea will be stolen, this kind of stuff. So nobody cares. Nobody cares about your game until it's successful. So as indie developers working on our own games and own ideas, I would not worry about NDAs or being secret or whatever. It's our priority is to share as much as possible. Now, when you're the next mega blockbuster, okay, then everyone's going to want to steal your idea and copy your idea. But until that point, you don't have to worry about it. So it's very rare that a publisher will say, oh, you already showed the game at Gamescom, I don't want it anymore. It's very rare. Maybe 10 years ago, this would be true because the publishers wanted everything to be a secret and then boom, they would announce it at E3 or some big, but the industry doesn't work this way anymore. Now, if you go to a pitch and you say, oh, I was on the show floor with my demo at Gamescom Latam and I got 10,000 new wish lists and all of the streamers from Twitch came and the streams went viral, 1 million views, like they're putting money in your pocket like right now. So the dynamics has changed quite a bit, and this is why I say we're kind of in this new era of evidence-based investing. So I wouldn't worry about it, and I would really focus on speed to evidence, and don't worry about NDAs and stealing. Don't worry about it. The one exception is console exclusives. So let's say Xbox is here. Xbox, every summer, they have their summer showcase,
And every summer, they want to show off and reveal some new games. The next Halo, the next Forza, and some cool indie games. But maybe 2. And for those 2 games they're going to reveal at their summer festival, those are a secret. Because they want the big reveal and everyone's like, wow, the next game. But the chances that you are going to be one of those 2 indie is so low that I wouldn't use that to stop me from doing all of the other evidence generation. And usually, not always, but usually, those 2 indie games that get the reveal on the Xbox stage, it's like the next Hades. It's not for me and you, it's for the already famous indie that was working on the sequel to already famous. So if you already revealed it, then you're not getting the invite to the Xbox summer reveal, but the chances are you were not getting that invite anyways. So aside from that sort of specific case, I think it's way more valuable to share, to build community, to generate evidence that players want what you're building. The scary thing, of course, is if you do that and everyone's like, that sucks, I don't like it, or no one shows up. And so I think a lot of developers are afraid to do that because they've put so much of their heart and passion and energy in making a game, and they almost don't want to know if the market doesn't want it. But listen, if you're an artist and you're just creating for fun, okay, fine, create for fun and do whatever you want. But if you're trying to build a business, trying to get paid, trying to pay your staff, be a viable and sustainable studio, you have to care about what the market wants. And so the earlier you can show the market something and get feedback and validate and generate evidence, the sooner you'll know if you're on the right path and if you have the right momentum and if other investors, partners, publishers will be interested. So always get started sooner. You have a question? All right, well, I appreciate everyone coming up to the stage. We're kind of makeshift. All right. Okay, so hey Jason, it's a pleasure to meet you, and I'm Mauricio, I'm a game designer from Brazil, and you talked about using the playtest average time as an evidence to showcase your game traction. Yeah. And could you talk more about how you could use that to showcase to the publishers, or how can you come to a publisher meeting and just showcase that, oh, my game has players are playing 1 hour of my game, and etc. Yeah, okay, great question. So now let's say you listen to the advice and you're running playtests every month and you've been doing it for a few months, and now you're coming to the festival or to GDC or whatever, and you're going to pitch. So in your pitch deck, you would include a slide and you would call it traction. And then on that slide, you would say, we've been running monthly playtests. The first one had 50 players, the next one had 100, and now we have 500 players. The average playtime is, 60 minutes, and here's the feedback we're getting. So you would have a dedicated slide in your pitch deck, so when you sit down with the publisher, you say, oh yeah, we're already building a community, we've already running playtests, we already have 500 players in the game, we already see this much playtime. It's driving our development, so we're always focused on the highest priority elements of what's fun, not fun, all this kind of stuff. So yeah, you put it right in the slide and you share that with they're gonna love it. They're gonna love that. Yeah, publishers love when you're already getting input directly from real players and that you're responding, fine-tuning, adjusting, balancing. They love it. They love it. So yeah, good stuff. All right. Another question. Hi, Jason. Nice to meet you. Do you think that the interest rate of money and the services like Game Pass are disturbing the pitching of the indie games? Yeah, tough question. So, does the rise in interest rate, inflation, and things like Game Pass sort of affect indie games? So the quick answer is yes. I mean, all of this stuff has some kind of impact, influence on everything.
the increase in interest rates means that the money is more expensive, and so the venture funds are being more conservative, the publishers are being more conservative, but I think what's happening is we're getting to a more normal state. That the game industry, we were kind of lucky for many years of the low interest rates. Money was just kind of flying, everywhere. If you look at most other entertainment and media sectors, those sectors are all evidence-based. Whereas the game industry, if you just showed up with a cool prototype a few years ago, oh, here's $1 million. Let's go for it. That's cheap money. Let's give it a shot. So I'll give you the example, like from the music industry. I'm Canadian, so Justin Bieber. Justin Bieber was discovered on YouTube. He was singing, in whatever, local stuff, and he was posting, the mother was posting videos of him singing on YouTube. And those videos got millions of views. He was a nobody. He was just a kid from Canada, a nobody. But the mother was so proud, posting videos all the time, that he started getting a fan base of viewers, and he had videos with millions of views. And then it was like Usher's agent was searching on YouTube for something else, and these videos of Justin Bieber kept popping up, and that's how Bieber was discovered. It wasn't, a talent scout went, into the forest and found this amazing voice. It was because of the traction. It was because of the social proof and evidence. Like, oh, this kid is something. We have to sign him. So I think for decades, other sectors operate more on this evidence-based approach, and in many ways we kind of got away with it in the game industry. So I think this might be the new normal, because it's the normal of how most entertainment sectors work. But it's just sort of a theory of mine. We'll see how things evolve. But at the end of the day, I actually think it's very powerful for developers to take on board that evidence creation, right? Because for so long, developers, they're creative, they're amazing, they're talented, and they just, they paint pixels on a canvas without caring or even thinking about whether there's a market for it. And then they realize, oh, I have to eat food also. Well, will someone give me some money for my pixel, whatever. And so I think, again, from an entrepreneurial point of view, for those who want to build a business and a career, I think taking on those marketing skills and traction generation burden, I think, is actually a really good thing for developers. So, but yeah, it's a hard question to really know, because it's kind of a whole, ecosystem of variables and stuff. But yeah. All right. Okay, over here. So hello, Jason, once again. My question is about, you told us about the paradox of, okay, I need budgets to generate evidence, and I don't have evidence to get a budget. So do you have any tips and tricks to how we as indie developers can navigate the situation? Bootstrap. Yeah. Okay, so back to the paradox. You need money to make the prototype. You need the prototype to get the money, or same for evidence. So the real thing is bootstrapping, where oftentimes you're doing it part-time. You and your partners, you have day jobs, so you can eat, or maybe you're a student and your mom and dad feed you, and you don't have to worry so much about paying rent. So sometimes it's your loved ones that support you, or you have a spouse, and your spouse says, okay, you can go pursue your dreams, I'll pay the rent for the next months. So you kind of bootstrap until you create the prototype / evidence, and with that, then you can get the proper funding. Now, in some countries, in some states, in some regions of the world, there are governmental support that gives you the money at those earliest phases. So for example, in Canada, we have the Canada Media Fund, which provides funding to game studios to make projects. With very little evidence, you can request $20,000 of Canadian dollars, 20,000, which is about 80,000 real, about 80,000, to work on a concept. So you say, I'd like some concept funding.
with that money, you work on a design doc, some sketches, a concept. And with that concept, then you can apply for prototype funding. And the prototype funding is up to $250,000, so about $1 million real. And then with the $1 million real, then you can hire another programmer, artist, and now it's kind of for real. And then you build the prototype. And then if that goes well, you can apply for, $1 million of production money. So we're very fortunate in Canada that we have this support mechanism. I think part of what we're trying to do, and actually the session I had just before on the other stage, was about leveraging the new legal framework that was just voted in by Lula to implement some new support mechanisms to give that opportunity to new startups and new developers so they have the support, the funding to kind of build their first game, work on the prototypes, to kind of help solve the paradox. So if there's no supports and no intervention in government programs, then you beat the paradox by bootstrapping. There's no other choice. But if a government wants to see the industry accelerate, then they intervene to kind of break the paradox, and they specifically provide the funding so that you don't have to bootstrap or rely on your mom and dad, that kind of stuff. So Brazil those pieces are starting to come together. It's not all there. You have SPCine, and there's the Paulo Costa. I think there was some funding there and so on, but or move to Canada. I don't know, but it's too cold. It's too cold for Brazilians. Don't come. Don't come. All right. Okay. Time for one more question. Hello, Jason. Thanks for your presentation. And back on creating evidence, you talked about the average play time that would cause interest, but you had a kind of magic number with a wish list. Do we have something like that for the play time, or that is just dependent on the game you're working on? Yeah. So about the benchmarks. So I would encourage you to go to the website howtomarketagame.com/benchmarks, where there's much more detail about and many more benchmarks. So this is data that the expert sort of scraped from Steam. And so they looked at all of the games that were successful and look what were the number of wish lists, and then they looked at all of the games that were successful and what were the average play times for the demos or the medium play times. And so that's the numbers that show up. Like that's the math. If you have a demo that is also 60 minutes or playtime, it doesn't guarantee that you're going to succeed. It's sort of an indicator that you're looking good. So yeah, if you go back to that site and you click on the link, they'll have a much more in-depth article for the average playtime, as well as the one on like how many wish lists is an indicator that you're likely to succeed. But it's all, it's not a perfect science. But the thing about playtime, it's just a demonstration of engagement in your core gameplay loop, right? Or it's problems with the UI, right? So if on average people are playing for 5 minutes, that's a problem, right? They're loading the game, looks like crap, they close it. Or they load the game and it crashes. They load the game and they don't understand the UI or where they're supposed to go. Never mind, I don't have time to. So it's all sort of indicators that something's not right. Whereas if they're playing for over an hour, okay, that means they loaded it, they got into the game, they're having fun, they play for, some people played half an hour, some people played 5 hours. Like that's a good indicator that you have a good gameplay loop, good UI, good onboarding, this kind of stuff. So that's why the average playtime is a very powerful and important number. But again, way more info on the howtomarketagame.com. So, all right, folks, thank you so much for joining. Enjoy the rest of the show.
Pode falar, Val. Bom, é isso aí, né? Eu achava que ia ter 2, na verdade, mas... eu acho que um já foi. É isso aí. O outro a mais gente importante. assistiu. É isso aí. Gente, estou de volta aqui, eu sou a Bago Gutierrez e eu estou do lado dela, a maravilhosa Ana XD. Ai, fala a verdade, se essa dupla do palco 2 não tá incrível. E vou te falar, os bastidores também estão lindos, tá? Com esse palco 2 aqui, ó, comandado por mulheres. Tchá, 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 tchá. É uma mulher incrível no meu ouvidinho, outra mulher incrível aqui atrás falando com a gente, outra mulher maravilhosa fazendo roteiro. O que mais a gente quer, Ana? Eu não quero mais nada. Eu só quero isso. Na verdade, eu quero uma coisa. O quê? Eu quero que isso se repita mais vezes. Ai, que delícia, meus amores. Olha, logo mais a gente vai ter um painel incrível falando sobre diversidade e inclusão das minas dentro do desenvolvimento de games, mas vamos puxar então falando um pouco sobre as nossas personagens icônicas dos games, dos jogos. Amiga, o que você acha que é essencial para ter numa personagem feminina, para ela ser interessante para você hoje em dia? Para mim, precisa ter complexidade. Eu acho que complexidade em qualquer personagem, ele adiciona muito. E aí, quando você pega mulheres e coloca diversas facetas, né? Eu acho que coloca, assim, uma camada que faltou nos games por muito tempo. Então, pra mim, é sobre mostrar que a mulher, ela é, sim, sensual, mas ela também pode ser outras coisas. Ela também pode ser brincalhona, ela também pode ser séria em alguns momentos, né? Nós temos tantas facetas de nós mesmas. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa bastante complexa, assim, porque eu gosto de games, mas tem alguns jogos que eu não gosto tanto, e aí tem algumas séries que eu amo muito, tem algumas séries que eu não assisto. Então tem umas coisas que a gente não é tudo e nada. A gente é muita coisa, né? Sim, eu acho que isso não só se refere à nossa existência, né, mas também à nossa sexualidade, por exemplo, eu como uma mulher bissexual, e os nossos gostos também, né. Isso que você falou sobre personagens esféricas, né, que não são planas, que é só aquela personagem que precisa ser salva, né, a princesa indefesa. Eu acho que é muito importante a gente mostrar, não só que cada mulher tem muitas facetas, mas que existe a mina que é sensual, mas também existe a mina que não quer se vestir dessa maneira, e tudo bem. Existe a mina que quer trabalhar com questões acadêmicas, e existe aquela que quer trabalhar só com entretenimento, e tá tudo bem também. E outra coisa também é sobre como que essas escolhas e essas partes das personalidades das mulheres, elas refletem em outros aspectos. Por exemplo, eu acho que às vezes nos jogos a gente vê uma mulher que ela é aventureira, mas a roupa não necessariamente condiz com isso. Menina, menina lá de biquíni, lá, aventureira onde, gente? Peraí. Exatamente, calma aí, né? Então, assim, tem essas coisas também de que o traço da personalidade também interfere em outras coisas, na imagem, da forma de falar, de se comunicar, às vezes no vocabulário. Então, é essa complexidade, sabe? Essa coisa de pensar tudo, como tudo se conecta e ao mesmo tempo se difere. É difícil, né? Quando você tá querendo pegar o ser humano e colocar ele dentro de um jogo. Mas aí eu também quero te perguntar, Bá. Manda. O que uma personagem feminina tem que ter pra você achar legal, então? Sua vez. Eu virei, olha, carta reverse aqui, tchá, ó. Mandou o Uno aqui, né? Mandei. Meu Deus. Bom, eu acho que eu gosto muito... Eu acho que o principal são histórias. Eu gosto muito de contar histórias, né, de pessoas, mas eu também gosto muito de vivenciar histórias importantes e necessárias do mercado de games. Conversando com criadoras de conteúdo, apresentadoras, com desenvolvedoras também, né? Afinal de contas, é importante a gente ter mais minas e pessoas diversas no desenvolvimento, justamente para que a gente tenha esses personagens esféricos. Mas, para mim, o negócio... Eu também... Opa, eu tô me ouvindo. Acho que eu tô... Vamos tentar... deve ter sido... Opa, agora voltou. Agora voltou. Então tá bom, continua. Tava testando vocês, só pra ver se tava todo mundo prestando atenção. Bom, como eu tava falando, eu gosto de vivenciar histórias que pareçam reais ou que pelo menos me coloquem em situações das quais eu ainda não vivi. Como você falou, nós mulheres somos muito diversas, né? Então... Qual é que é? Como que seria vivenciar na pele de uma mina que está sofrendo uma situação muito complicada? Eu gosto muito de Hellblade: Senua's Sacrifice, por exemplo, que recentemente a gente teve o segundo lançamento agora também, né, no Game Pass e tudo mais. Eu ainda não joguei o segundo, por falta de tempo, meu Deus do céu. Mas eu gosto dela por quê? Porque ela traz uma questão da saúde mental.
e o quão é importante a gente falar, né? Porque falamos sim sobre a presença das mulheres e das minas nos games, mas a gente também precisa falar sobre outras questões. A gente precisa falar sobre PCDs, a gente precisa falar sobre questões de saúde mental, precisamos falar sobre pessoas não brancas, precisamos falar sobre LGBTQIAPN+, sabe? E eu acho que vivenciar essas histórias tão ricas e únicas acaba me adicionando muito e enriquecendo a nossa experiência como gamer, assim. E eu acho que é também sobre você vivenciar essas histórias através dessa faceta, desse olhar diferente, desse olhar da minoria, né? O olhar das mulheres, o olhar de um negro, de um amarelo, né? O que quer que seja. Então, assim, isso que é legal, é mostrar que todo mundo passa muitas vezes por uma jornada de saúde mental. Mas talvez a saúde mental no corpo de uma mulher seja diferente, ou usar, né, esses personagens para contar essas histórias. Então, ter histórias que abrangem muita gente, mas que tem essa característica, essa representatividade que os games precisam, Bah. Nossa, amiga, você falou tudo. Eu acho que assim, a gente precisa muito falar sobre a questão do feminismo interseccional, né? Que trata ali a realidade de mulheres que são distintas. A nossa realidade como minas brancas é uma. A realidade de uma mina que é indígena é outra. A realidade de uma mina que é PCD é outra também. Então, por que não podemos dar vazão e principalmente highlight, destaque a todas essas histórias? E até falando também dessas histórias e destaques, independente, às vezes, do contexto da realidade. Porque eu acho que é importante, às vezes, a gente lembrar que o mundo dos games, eles estão ali para representar alguma coisa da realidade. Às vezes a gente usa mesmo essa conexão, mas, ao mesmo tempo, é um mundo de fantasia, mas é um local onde a gente pode passar mensagens impactantes. E eu digo isso porque, assim, às vezes a gente tem um jogo que, nossa, é situado na época não sei que lá das quantas. Ai, lá não tinha negros porque isso, aquilo. Gente, não significa que não pode ter um personagem negro para representar as pessoas hoje que vão jogar o jogo. E isso, inclusive, acaba trazendo um público novo. A gente precisa também pensar de que desenvolvedores, empresas, publishers, elas têm um modelo de negócio. Então, por que não adicionar e abrigar também pessoas que são diversas? A gente também compra jogo pra caramba. Então, por exemplo, olha só, a gente está falando de adição de personagens inclusivos e Assassin's Creed Shadows é um belíssimo exemplo disso. Lançou e teve uma galera que reclamou, porque um samurai preto, porque uma mina ninja, porque nessa época não tinha nada disso. Primeiro que ele foi inspirado em um personagem real da história. Segundo que a gente precisa pensar no nosso público diverso como um público consumidor. Olha só o quanto que, por exemplo, falando sobre cinema, etc., Wakanda acabou vendendo horrores no cinema, né? Barbie também vendeu horrores no cinema. E aí? Tem gente que fala, mas aí tá fazendo o famoso lacração, né, que falam. Gente, nada a ver, pelo amor de Deus. Não, é uma questão até mercadológica mesmo, de você saber que o público hoje, a nossa sociedade necessita dessa mensagem e precisa, e tem, na verdade, até abraçado cada vez mais com o poder das redes sociais, a gente ter mais voz mesmo para trazer essas pessoas, abraçá-las um pouco mais. Então a gente tem que mostrar que nós somos consumidores também, essas pessoas fazem parte do nosso mercado, são nosso público-alvo, né, para as empresas, aí para as marcas, então elas precisam ser incluídas. Eu até estava aqui pensando, ouvindo a gente falar e tal, que nós duas aqui, como duas mulheres brancas, eu gostaria de pedir pro pessoal que está aqui nos assistindo, dar uma salva de palmas para o nosso intérprete de Libras. Maravilhosa! Rainha, que também está trazendo essa diversidade e inclusão. Super importante, porque muitas vezes nos conteúdos a gente acaba vendo o quanto a comunidade surda é excluída, Ana. Eu fico pensando até mesmo em vários exemplos, né, de campeonatos que eu conheço, a Sugetsu, né, que criou sinais para a linguagem de sinais de jogos que não existiam e a gente poder tomar a frente e ver os brasileiros, né, com essa iniciativa e podendo abraçar esse público que gosta muito de jogar. Quem é que não gosta, né? E a gente precisa trazer isso
todo mundo para perto. Então, até mesmo se você for um desenvolvedor, uma desenvolvedora, desenvolvedore, tá na hora de pensar também nesse público diverso, nessas pessoas que acabam sendo marginalizadas, não só da sociedade, como do conteúdo do entretenimento como um todo. E fica cada vez mais importante termos esse tipo de conversa em palcos como esse, o nosso Journey 2, exatamente porque a Gamescom é uma mistura da Gamescom, na verdade a Gamescom Latam é uma mistura da Gamescom com o Big Festival, ou seja, um mercado, né, um evento B2B e B2C ao mesmo tempo, então estamos falando com o público, estamos falando com a galera que quer games, que quer jogar e tal, mas também estamos falando com o mercado, também estamos falando com desenvolvedores que vão trazer essas mudanças e que o público precisa abraçar. Exato, então se você é uma pessoa diversa e quer começar a entrar nesse mercado, venha e vá para o ramo do desenvolvimento, porque precisamos de vocês para colocar a veracidade das personagens super diversas e esféricas que você falou. Só da galera tá aqui ouvindo, já me dá um calorzinho no coração, sabe? Porque, poxa, olha aqui quanta gente que tá aqui nos ouvindo falar sobre isso, com certeza levando tudo em consideração para, quem sabe, passar essa mensagem adiante. É isso. Ana, queria agradecer demais você por esse papo, você é maravilhosa. Daqui a pouco eu te chamo aqui pra gente conversar mais, será? Vamos ver. Chamar, eu venho. Me chama que eu vou. É isso, mas toca aí. Obrigada, meu amor. Bom, e agora vamos continuar, então? Bom, eu espero que vocês estejam curtindo a nossa Gamescom Latam, gente. Eu queria lembrar vocês de seguir as nossas redes sociais, Gamescom Latam, tudo junto. Quem já seguiu aí? Eu quero saber. Levanta a mão. Ah, eu gostei. Já segui, já curti. Gosto desse jeito. A gente precisa incentivar e mostrar a força do Brasil nas redes sociais e em como a gente engaja mais do que nenhum público, meus amores. Não é à toa que um evento tão grande veio pra cá, pro nosso Brasilzão, pra América Latina. Bom, vamos agora continuar com os nossos painéis. Como eu falei pra vocês, agora a gente tem um conteúdaço assim, olha, maravilhoso. Falamos sobre a inclusão de garotas, estudantes da rede pública e jovens da periferia no cenário de desenvolvimento de games, tá? O quanto que é importante isso, a diversidade nesse ecossistema. Bom, então eu quero, por favor, uma salva de palmas para Mariana Uchoa, de Diverse Games, Júlia Leite, Coletivo Menina Cidadã, Suênio Anderson e City Otávia Silveira. E moderando o bate-papo, Ale Machado, 44 Toons. Gente, o palco é de vocês. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até mais. Alô. Oi. Boa tarde, gente. Obrigada por mais uma palestra aqui, um painel super importante. A gente vai falar um pouquinho de educação e dessa educação para a gente incluir minorias, pessoas de baixa renda, pessoas que normalmente não têm acesso ao mercado de trabalho de games, que é 90%, aliás, mais do que isso, temos pouquíssimos cursos que são da rede pública que ensinam games. Então, é muito necessário, especialmente para pessoas de baixa renda, que a gente tenha programas inclusivos para a formação dessas equipes. Ter a diversidade na equipe não é só uma opção de uma política pública, quase de assistência, mas também vai criar jogos mais diversos, mais interessantes, menos repetitivos, personagens mais ricos e tudo mais. Eu sou Ale Machado, eu sou criadora de jogos, faço cinema também, sou uma das criadoras do Big e fui presidente da Abra Games. E também dei aula por muito tempo de game design. Acho que é por isso que me chamaram aqui. Então vamos começar agora com o Suênio, que vai começar falando, e aí depois a gente tenta abrir para algumas perguntas. Olá, boa tarde. Meu nome é Suênio, sou professor da escola Otávia Silveira, em Mogeiro, na Paraíba, no interior do estado. Lá nós desenvolvemos um projeto chamado os ODS Gamificados, que visa justamente trabalhar os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, de forma de jogos digitais. Nós temos aqui alguns estudantes, que são eles os protagonistas da escola, que desenvolvem essas ações,
também sou professor mentor no programa Celso Furtado, que é um programa que dá incentivo para que esses jovens desenvolvam jogos. E também estou aqui para falar um pouco justamente dessa experiência magnífica de jovens de comunidades rurais, né, a 70 quilômetros da capital João Pessoa, que tem um sonho, que tem como projeto de vida trabalhar nessa área e que recebe um suporte enorme do governo do estado para poder desenvolver aquilo que eles têm como sonho. Eu trouxe aqui, Ale, alguns vídeos, eu queria mostrar, se gentileza for possível, para mostrar um pouco do que a gente tem feito. Só para vocês entenderem, aí foi no dia do lançamento de um dos jogos desenvolvidos pelos nossos estudantes, desenvolvendo aqui esses jogos e apresentando para a comunidade, eles mesmos que desenvolvem os jogos. Aí falar um pouco da problemática do lixo nos oceanos. Então esse foi um evento de lançamento, esses jogos já estão publicados nas plataformas. E isso é muito incrível para mim como professor, poder permitir com que esses estudantes eles sejam incluídos dentro do processo a partir do programa Celso Furtado, que fomenta iniciativas como essa de inovação, ciência e tecnologia. Esse projeto ele foi premiado ano passado pela União Europeia com o prêmio Diplomacia Verde. Um dos nossos estudantes, Daniel, foi receber esse prêmio do embaixador da União Europeia, Ignacio Ibáñez. E atualmente nós estamos também concorrendo a um prêmio da Unesco, o prêmio do rei Al-Khalifa, que é um prêmio que também valoriza educação, ciência e tecnologia na área de jogos e na área de inovação. Então isso é um pouco do que a gente tem feito, com o incentivo de incluir esses jovens, fazer com que a tecnologia ela chegue até as comunidades rurais e que envolva a comunidade dentro de um processo para que todos possam participar e ali ter como projeto de vida o seu sonho ser desenvolvido. Muito bem. Alô. Muito bem, passo a palavra para a Mariana se apresentar. Olá, boa tarde a todas, todos, todes. Eu sou Mariana Shoa, eu sou fundadora da Diverse Games. Nós somos um projeto social. Como a gente está falando de inclusão e educação, eu vou me descrever também, que eu não sei se tem alguma pessoa cega ou com deficiência visual. Eu sou uma mulher branca, de cabelos lisos, castanhos. Eu tô com uma calça jeans, uma blusa listrada, branca e preta, e eu uso óculos. Na Diverse Games a gente tem algumas ações. A nossa principal ação de intervenção é um projeto social. Esse projeto social nós temos 2 polos na cidade do Rio, na verdade no estado do Rio de Janeiro, né? Um na cidade do Rio de Janeiro e outro em Niterói. Agora no segundo semestre a gente está chegando aqui em São Paulo. E a gente tem como ação principal utilizar a educação e os games como ferramenta de transformação social. E a gente faz isso com um desafio específico, que a gente usa a educação e a gente usa o game para incluir grupos minorizados, pessoas de grupos minorizados. O que é isso? A gente está falando de pessoas pretas, de jovens, crianças e adolescentes moradores de favela, pessoas com deficiência, pessoas da comunidade LGBTQIAPN+. Então, para isso, a gente tem 2 trilhas de conhecimento. Então, uma das áreas a gente chama de esportes, ou seja, a gente usa os esportes eletrônicos como essa ferramenta. Como é que a gente faz isso? A gente ensina o jovem, jovens a partir de 12 anos, a jogar jogos do cenário competitivo. League of Legends, Valorant, Free Fire, enfim, mobile, PC e console. E numa outra trilha de conhecimento, desenvolvimento de jogos. Então a gente dá aula de programação 2D, programação 3D, game design, arte, produção de trilha sonora para games, roteiro para game, ou seja, a criança, nesse caso, nessa trilha, a gente trabalha também com criança, né, para letramento digital, ou seja, o primeiro contato com os games. Todos eles têm aula de inglês, que a gente entendeu que era um conhecimento importante para esses jovens, e para as crianças a gente tem trabalhado também com reforço escolar. Acompanhamento pedagógico, que a gente chama tradicionalmente de reforço escolar. Porque esse ano, quando a gente recebeu muitas crianças de 10, 11 anos que foram alfabetizadas na pandemia, a gente percebeu um desafio de crianças
que estão com 10, 11, 12 anos e não estão alfabetizadas. Então, que isso dificultava o nosso trabalho de desenvolvimento de jogos, né? Então, a gente incluiu aí essa disciplina. Mas mais do que eu ficar aqui contando para vocês um pouco desse trabalho, eu trouxe um vídeo onde aparece eu falando também, mas aparecem os nossos alunos, alunas, nossos embaixadores e um pouquinho da imagem do projeto para vocês conhecerem. Vamos lá, né? A Diverse, né? Acho que a gente tem que falar um pouco sobre isso. Pelo menos eu gostaria de falar por que isso é tão diferente para mim. E quando surgiu a Diverse, a ideia do projeto, quando a Mari me liga e explica não uma utopia, mas a grandiosidade daquilo que ela estava tentando tirar do papel e tirou, eu fiquei abismado, cara. A gente está fazendo um trabalho que é muito importante, de estar levando essa conscientização do mundo LGBT, do mundo das pessoas com deficiência, do mundo das pessoas racializadas e levando isso para que as pessoas tenham a consciência de que nós também existimos e merecemos fazer parte desse cenário gamer, ocupando esses lugares em eventos chiques, em campeonatos, na área de programação também, criando jogos, e mostrar que favela também é capaz de fazer parte de tudo isso. É uma nova fase desse projeto, porque pela primeira vez a gente está investindo também na infância. Então hoje a gente está usando o game, a gente está usando a programação de jogos para promover a inclusão digital dessas crianças. O maior objetivo do projeto é mudar a vida das pessoas, é mostrar para essa molecada que a tecnologia é um caminho, é o caminho para essa molecada mudar de vida, mudar a vida da família deles, né? A gente fundou a Diverse Games com esse objetivo de ser um hub que transversaliza, ou seja, que relaciona tanto o ISG quanto games, olhando para grupos minorizados diversos. E aí o nosso trabalho é justamente esse, é levar todo esse equipamento, essa infraestrutura, professores de primeira, todo um cuidado para essa galera ter acesso a esse mundo. Eu admito que eu sempre passei pela minha vida pela dificuldade de entender o que eu queria fazer. Antes da Diverse Games, eu acho que a maior diferença era entender que esporte era um hobby. Entender que talvez se dedicar a jogos era realmente uma atividade que não tinha futuro. E o pós-Diverse Games foi entender que o futuro veio, esse futuro chegou. South by Southwest, o maior evento de tecnologia e inovação do mundo, e simplesmente eu tava lá para dizer como é que foi. Tava lá para conhecer, eu tava lá na verdade para também ser conhecido, né? E no final das contas a gente tinha que apresentar o que era Diverse Games pro mundo, e a gente fez. É isso. Nesse finalzinho aí mostra um trechinho do Jamela, que é um dos nossos embaixadores. Nós temos 5 embaixadores, que são jovens que foram formados pelo projeto. E aí ele foi esse ano aí para o South by Southwest representar a gente. Genial. E agora a Júlia vai falar um pouquinho, vai se apresentar e falar do projeto que ela representa. Boa tarde, eu me chamo Júlia Leite, eu tenho 20 anos e eu sou do Maranhão. Hoje eu estou aqui para falar sobre o Game Changers Coalition, que é uma iniciativa do Unicef, que foi aplicada em 6 países do mundo, mas no Brasil deu um resultado muito legal, foi aplicado no Recife e em São Luís, que é de onde eu venho, especialmente da periferia de São Luís. Eu vou contar um pouco do resultado que aconteceu lá na nossa região. Fazendo minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos e roxos, eu estou com uma blusa rosa e uma calça preta e um tênis All Star. Contando um pouco sobre o porquê que esse projeto foi aplicado lá em São Luís, principalmente na macro-região da cidade operária, que é a periferia lá de São Luís. Eu participo de um coletivo chamado Coletivo Menina Cidadã. E a gente, desde 2020, com a pandemia, a gente não conseguiu ficar parado porque muita coisa começou a violentar a nossa existência lá no território. Então, falta de saneamento, falta de segurança nas nossas ruas, nas nossas casas, foram coisas que fizeram a gente começar a se reunir para se movimentar.
E aí, com esse movimento, a gente também mostrou as nossas potencialidades. E uma dessas coisas foi a tecnologia. Eu, por exemplo, eu venho da economia, eu sou estudante de economia, mas eu já fui dev, web dev, e agora estou na área de dados, migrando para games. E aí outras meninas também começaram a se interessar por games, tanto para jogar quanto para desenvolver. E aí a Unicef, quando começou a ter esse contato com a gente, propôs da gente fazer um Game Jam, que é essa camisa aqui que eu tô, essa rosa, que era um evento, né, 2 dias de oficina, onde a gente foi ensinada a construir o jogo, mas principalmente a mostrar nossas potencialidades com nossas histórias. Então, eu lembro de alguns jogos muito incríveis de meninas que fizeram um jogo de salão para meninas de cabelos cacheados e crespos, porque a gente tem uma amiga transista. Outras meninas que jogam futebol lá na rua, elas fizeram um jogo de futebol só com meninas, né, jogadoras femininas. Então a gente começou a contar nossas histórias e percebeu que o game, como muitas rodas falaram, ele é, para além de software, ele é um meio social que a gente pode se expressar. E a gente percebeu isso de forma muito genuína com essa nossa experiência. E aí a gente aplicou isso ano passado, foi muito bom, deu muito resultado. Algumas meninas entraram para a área da programação, para a faculdade, por conta do Game Jam. E aí esse ano, no começo do ano, a gente foi convidada para ir para o South by Southwest como Jamela, né? Que a Mariana falou. E foi muito legal, foi a primeira vez que eu saí do meu estado viajando de avião, imagina, para fora do país. E aí a gente pôde contar a nossa história, poder contar os resultados e como que é importante a gente contar nossas histórias com as nossas mãos, né? Como que isso se torna muito mais potente e muito mais enriquecedor na nossa vivência. E aí a gente eu participei de um painel da Unicef falando sobre o papel da Unicef para uma tecnologia mais executativa no futuro. E aí como as nossas comunidades têm esse poder de mudar, né? A gente é potência em cada território. E é isso que o Game Changers ele vem propor, né? Foi aplicado no Brasil, em outros 5 países, na Índia, no Cazaquistão. Mas no Brasil a gente conseguiu fazer mais zoada, né? Mais barulho e, enfim, eu espero, né? Estando aqui, que a gente possa conseguir se conectar e fazer mais zoada em outros territórios também. O Game Changers Coalition ele foi aplicado em 2023 como um protótipo, então ele ainda não vai ter continuidade, mas a gente lá na Sala Operária, a gente tem essa ânsia de continuar programando, desenvolvendo jogos e contando nossa história. Obrigada. Bom, eu acho que assim, aqui a gente começa a perceber como a gente esquece de quem tem as minorias, as pessoas diferentes da gente que estão assistindo. Eu não fiz a minha audiodescrição, achei ótima a sua ideia. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, estou com uma blusa verde, uma saia texturizada preta, uma meia preta e um sapato de boneca. Suênio, se você quiser também fazer sua audiodescrição, acho que seria... Sim, com certeza. Suênio, eu sou careca, brincadeira, calvo, negro também. Estou com uma blusa social azul forte. Essa blusa é sinônimo de inclusão, porque devido a um programa também do governo do estado chamado Conexão Mundo, me permitiu ir à Finlândia. E essa blusa é especial para mim, porque trouxe lá, então isso mostra que também é inclusão. Estou de calça preta e sapatos sociais pretos. Obrigado. Bom, gente, eu acho que assim, o mais importante aqui, que eu acho que todos os projetos têm essa característica, é que a diversidade está tanto fora quanto dentro da produção. Eu dei aula por muitos anos numa universidade particular de games e eu vi uma mudança acontecendo, porque quando eu comecei a dar aula eram basicamente meninos de uma classe social, classe média alta, brancos e com um gosto específico de um certo tipo de jogo. E isso foi mudando, até com o aparecimento do ProUni, meninas começaram a se interessar em games, porque existia aquela lenda de quem gostava de games eram meninos, e isso veio mudando. Mas será que isso mudou o suficiente dentro das telas? Será que dentro da produção do jogo a gente também não tem que pensar em inclusão para existir modelos identitários e modelos aspiracionais? Vou começar com a Júlia e depois eu queria passar essa pergunta para todos vocês. Quando a gente começou o Game Changers, né, a gente teve uma primeira formação, mas quando a gente trouxe para a Cidade Operária, para São Luís,
a gente começou a discutir entre a gente, né? Por exemplo, a gente se juntava para jogar Free Fire. Só que a gente não conseguia se ver jogando, porque eram meninas muito sexualizadas quando tinham personagem, né? E aí, quando elas começaram a ser incluídas, eram muito sexualizadas. Ou então, quando a gente jogava jogo de futebol, a gente não se via. Então, a gente nas nossas próprias discussões, a gente percebeu isso. E quando a gente teve a oportunidade de começar a desenvolver jogos, né? A gente usou o Construct de um primeiro momento. E aí a gente foi dizendo, pô, se eu tô mexendo, eu tô construindo, por que eu não faço um jogo sobre mim, né? Então a gente começou a se incluir nas nossas narrativas. Um jogo muito interessante que a gente teve, que a gente sentia muita falta quando ocorreu o caso da Marielle, a gente ficou muito sentido lá no nosso território, por identificação também, mas pela história. E aí uma das meninas construiu, né, um dos grupos de meninas construiu um jogo sobre a história da Marielle. Era um jogo como se fosse um RPG de exploração, e aí a gente começava a construir a história da Marielle. Só que aí isso se reverberou de uma forma que cada uma começou a construir a sua própria história. Então, por exemplo, eu moro perto de uma feira. E aí a gente começou a traçar a rota da feira e contar a nossa história, nossa trajetória, de onde a gente veio. A gente mora no Maranhão, né, entre o Nordeste e o Norte. Então a gente tem essas vivências muito misturadas lá. E a gente também começou a incluir isso. A gente tem um jogo lá no Maranhão chamado Gamezônia. E aí é um jogo que conta a história da Amazônia, né? E a gente também foi construído por outro grupo de pessoas, mas a gente também conseguiu se enxergar nesse processo, tanto cultural quanto se identificar enquanto meninas, o caso das minhas amigas, pessoas racializadas, e como que a gente tem esse poder de contar nossa história e se incluir no jogo que até pouco tempo a gente não conseguia se enxergar, né? Então a gente percebeu que com esse poder de construir jogos na nossa mão, a gente conseguiu transformar a nossa narrativa, né? Que era contada pelos outros ou às vezes nem era contada. Mari? Então, engraçado, assim, eu percebo essa diferença, assim, como você percebeu, né? A Diverse Games é uma marca muito nova, assim, a gente começou o projeto esse ano como Diverse Games, mas ele nasce em 2019 com outro projeto, que foi consequência da criação da Diverse Games, que a gente olhava especificamente para recorte de raça, pessoas pretas em favelas. Naquele momento, quando eu comecei a desenhar esse projeto, eu trabalho em projeto social há mais de 15 anos, não trabalhava com games, então eu não sou uma gamer no estrito senso. Hoje já entendi que sou, mas quando eu comecei a trabalhar com isso, não era esse estereótipo geek e tal. E era muito desafiador fugir da bolha, né? Então, assim, os nossos primeiros 4 professores eram 4 homens. Um professor preto, num projeto que olhava para recorte de raça. A gente começamos em 2019, a gente foi conseguir ter as primeiras professoras mulheres em 2021, porque muitas delas não se sentiam confortáveis para vir fazer o processo seletivo. A gente botava vagas afirmativas e essas mulheres não vinham. Então, realmente eu fui percebendo essa mudança, né? Hoje a gente tem no nosso projeto, entre a nossa equipe, 43% da nossa equipe é composta por mulheres. A gente tem mais de 70% da nossa equipe com pessoas negras, né, entre pretos e pardos. A gente tem quase 40% de pessoas LGBT. O que eu quero dizer, onde eu quero chegar com isso tudo? Foi um processo de 2019 para cá. E aí eu acho que como consequência dessa inclusão e dessa representatividade, a gente consegue nos nossos produtos, né, nos nossos jogos, ir mudando o que o consumidor está vendo nesses jogos, né? Então a gente consegue, a partir daí, ter jogos mais inclusivos. Mas concordo com você que a gente ainda tem que dar muitos passos, né? Quando a gente está falando de jogos mainstream, a gente não vê essa diversidade. Vou dar um exemplo. Em 2022, nós éramos patrocinados pela Globo Esporte, na marca GE. E aí a Globo nos convidou para desenvolver um jogo com a temática Copa do Mundo pro Giga Globo, que é a plataforma deles de games. E aí era um jogo 100% formado por nossos alunos e alunas. Ótimo, aí a gente falou, quais são os jogos mais jogados? Vamos fazer um benchmarking dentro do próprio aplicativo. Em 2022, dentro do Giga Globo, não tinha nenhum personagem negro em nenhum jogo. Só tinham ou personagens brancos ou animais, bichinhos, enfim.
Em 2022, quando a gente lançou o primeiro jogo dentro da plataforma, que não era tipo assim, vamos fazer o primeiro personagem negro. Não, foi uma consequência. Porque o nosso aluno que ganhou uma Game Jam era um aluno preto e o personagem dele era um menino preto. Então, acho que a gente vai pra gente fazer essa mudança, né, conseguir essa mudança, eu acho que é o que a gente está fazendo aqui nesses 3 projetos, né, investir em educação, investir em formação, investir na diversidade na base. E aí, naturalmente, os jogos vão ter narrativas outras, né, como que ela estava contando aqui pra gente. A Game Start, que é a startup que é oriunda do trabalho dos estudantes, né? Ela tem como um princípio a inclusão, né? Como eu falei antes, estudantes que são da zona rural, que tiveram acesso à tecnologia, mas também na diversidade. A gente tem aqui as nossas 2 estudantes que vieram representar Nathalie e Mariana, né? Junto com o Igor também. Então, e a nossa coordenadora do programa Celso Furtado também, a mulher Giovana Lira, que fez todo o processo para nos trazer até aqui. Então, assim, dentro da Game Start, a gente tem discutido muito essa ideia de promover a diversidade. Pelas meninas, principalmente, junto com o Igor, né? A gente tem como base construir uma plataforma chamada os ODS gamificados. E dentro dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento da ONU, alguns deles trabalham diretamente com a diversidade de gênero. Então, a gente tem como objetivo criar jogos também dentro dessa perspectiva, além daqueles que nós já criamos. E vocês acham que, assim, porque tem uma coisa, a gente tem que pensar num tripé, né? Quem consome, quem produz e o jogo. E a diversidade obrigatoriamente vai estar em todos os pés desse triângulo. Consequentemente, se as pessoas que produzem são de minorias, é natural que elas queiram se reconhecer. Mas o mais importante é como captar e capacitar pessoas de minorias. Às vezes são pessoas que é muito difícil que você tire de um trabalho que não tem como parar para fazer um curso. Existem bolsas, existem maneiras de você conseguir manter essa pessoa dentro do curso para aprender um novo ofício e tirar essas pessoas, às vezes, até da rua. Vamos falar todo mundo aqui na ordem? Júlia, Mari e Suênio. Certo. Quando a gente teve a primeira fase do projeto, né, a gente teve esse suporte da Unicef, do Game Changers Coalition, de forma global. E a gente conseguiu fazer um protótipo mesmo de formação. Então, a gente teve 2 dias intensos de formação, que já deu muitos resultados, só que a gente não teve continuidade desse programa como se fosse uma forma de escola, como é aplicada com a Mariana. Então, a gente percebeu que a gente tem público, pelo menos ali em São Luís, mas a gente ainda não tem todo o suporte que a gente gostaria para que isso seja de forma continuada e que leve também para o mercado de trabalho, porque uma formação como que a gente teve, ela é só o início, né? A gente sabe que a gente tem um mundo dentro do desenvolvimento e essa continuidade é algo que a gente ainda busca, pelo menos quando a gente conversa com o governo do estado e a prefeitura. Só que ainda é invisibilizado principalmente por ser na periferia. O que acontece lá em São Luís é que nas escolas do centro acontecem iniciativas de desenvolvimento em tecnologia em geral, mas também de jogos para meninas e meninos. Mas quando a gente vai chegar para as escolas da periferia, que são mais invisibilizadas lá na nossa capital, a gente ainda não consegue esse acesso. E é algo que a gente busca, a gente continua em conversa com a Unicef para que a gente consiga continuar. Mas iniciativas como essas que assegurem e mantenham o nosso projeto a gente ainda não tem. A gente tem o público, a gente tem a ânsia, a gente se reconhece desenvolvendo, mas a gente ainda não tem o suporte que a gente gostaria. Então, lá no o nosso projeto ele acontece em grande maioria através de lei de incentivo, né, estadual, municipal e federal. E a gente tem 2 eixos, um eixo de educação, e aí esse eixo de educação, em geral, são crianças e adolescentes. Então a gente está falando a partir de 8 até 18 anos, pessoas que estão ainda em idade escolar. Para esse público, nós não temos uma bolsa. Realmente, a gente tem um objetivo educacional. A gente usa o game como essa ferramenta, entendendo... Hoje, a gente atende no Rio de Janeiro 200 pessoas. A gente não vai formar hoje,
200 programadores ou 200 pro players. Mas a gente está entendendo que a gente vai formar 200 pessoas que vão para o mundo do trabalho diferente através desse trabalho, muitas vezes, de letramento digital e de inclusão digital, de primeiro contato com a tecnologia. Mas a gente tem um outro trabalho também, que é um trabalho de formação. E aí a gente tem alguns talentos, e aí esses talentos dentro do eixo de esporte são atletas que recebem uma bolsa para jogar, para participar do cenário competitivo, e aí a gente tem um incentivo através de Bolsa Atleta. E mais recentemente, um laboratório, um estúdio de desenvolvimento de jogos, com esses jovens que também se destacam, recebem uma bolsa para programar, para produzirem seus jogos e tudo mais. O que a gente percebeu? Os nossos alunos de programação, eles são os nossos alunos, como programação é a partir de 16, eles são os nossos alunos mais assíduos, ou seja, eles não faltam, eles percebem realmente naquele curso uma possibilidade real de ascensão econômica, mas eles são os que mais evadem. E as pessoas falam, como assim? Porque ele fez 16 anos, às vezes ele precisa apoiar a família financeiramente, precisa ir para um outro emprego. Então a gente tem buscado parceiros de fomento financeiro mesmo. Às vezes é uma bolsa educação de R$500, R$600, meio salário mínimo, um salário, o ideal para a gente seria um salário mínimo. Mas às vezes um auxílio como esse é o que vai garantir que ele permaneça no curso até o final e não evada. Mas ainda é um desafio, a gente não tem essa bolsa para todos os nossos alunos e alunas. Deixa eu só complementar a sua resposta com uma coisa. Não tem a possibilidade de fazer parcerias com empresas? Porque assim, no meu estúdio, assim, logo que começou a pandemia, eu perdi 4 programadores que eles foram trabalhar para empresas de Singapura, localmente, recebendo em dólar. Programador é a coisa que mais falta na indústria brasileira, eu diria. Não tem uma parceria para... A gente fez algumas parcerias, a gente faz alguns encaminhamentos, a gente tem uma parceria já super interessante com a Abra Games, que um pouco nos ajuda nessa curadoria, tanto dos nossos talentos quanto dos estúdios, e nos ajuda fazendo esse match, digamos assim. Mas hoje a gente tem um grupo já formado com condições de encaminhamento para o mundo do trabalho. A gente já tem alguns jovens trabalhando em equipe, tanto no Brasil quanto fora. A gente também tem uma galera nossa que está trabalhando, desenvolvendo freela para alguns estúdios de fora. Mas o que a gente tem tentado aí fazer é institucionalizar efetivamente algumas parcerias. Então a gente está conversando com 2 estúdios e vamos conversar com outros aqui na Gamescom Latam, que aí a ideia é, inclusive, esses estúdios dizerem pra gente, olha, eu preciso de gente formada nisso daqui. E aí, inclusive, a gente adaptar a nossa metodologia já para atender esses estúdios, né? Até o software que é usado, os engines e tudo mais, né? Suênio? Lá na Paraíba, nós temos o programa Celso Furtado, que os estudantes eles recebem bolsas de incentivo para desenvolver a pesquisa, né? Nossos estudantes, eles são bolsistas, né? Eu acho que são mais de 70 estudantes que são bolsistas, mais de 100 estudantes que são bolsistas na rede estadual, que recebem uma bolsa de R$500. Além dos estudantes, os professores que são mentores também são bolsistas para poder desenvolver essas pesquisas. Então, assim, lá a gente tem visto muito o incentivo, né, nessa área de inclusão, fazendo com que a tecnologia ela seja descentralizada, que ela chegue lá nas comunidades rurais, né? Que ela alcance esses estudantes que têm como sonho e projeto de vida ser desenvolvedores de games. Bom, eu acho que a gente tem um tempinho para umas 3 perguntas. Eu sei que a pergunta é feita pelo aplicativo, se não me engano. Vamos lá? Vamos começar? Temos perguntas? Eu não faço a menor ideia como é que eu vou descobrir se tem perguntas. Alguém quer levantar a mão? As pessoas estão olhando para o celular, então também acho então que pode tentando ser. descobrir. Ou estão checando o WhatsApp também, que é possível. Não? Não? Então eu vou seguir com perguntas. Quem? Você fez pelo aplicativo ou você... Acho que eu vou ter que ir aí. Você vem aqui e faz a pergunta? Pode ser?
Obrigada, viu? Boa tarde a todos. Já que veio até aqui, se apresente, né? Eu sou Gabriel, eu vim do Rio de Janeiro, eu sou uma pessoa preta, estou com uma blusa preta do Pokémon, que eu sou muito fã. Estou com um casaco branco amarrado na cintura, porque o clima de São Paulo é caótico. E uma calça vermelha. Bordeaux. Bordeaux. Então um pouco mais diferente. E eu gostaria de saber para vocês o que mais falta de incentivo para o projeto de vocês conseguir abarcar mais pessoas. Ótima pergunta, vamos lá, gente. E se tiver mais alguém querendo fazer perguntas, vamos tentar descobrir como funciona esse app. Tá. Eu vou falar 2 desafios, eu acho que para o nosso projeto. Vou trazer 2 desafios que eu acho que são os principais para o crescimento do nosso projeto. O primeiro é um desafio macro, não é um desafio restrito ao nosso projeto, que é acesso à infraestrutura. A gente está aqui falando de desenvolvimento, de jogos, de tecnologia, mas a gente tem que entender que a gente está falando de grupos minorizados. A maioria dos nossos polos é em regiões periféricas, espaços de favela, e a gente vive num país onde 16% da população não tem acesso à internet. Então, um dos desafios que a gente tem é a infraestrutura, ter infraestrutura adequada para a gente conseguir dar as nossas aulas. Imagino que ele tenha desafios semelhantes trabalhando em área rural. Então, a gente tem esse primeiro desafio macro de crescimento. E um outro que a gente tem, óbvio, para trazer novos parceiros, das marcas saírem um pouco. A gente já avançou muito nesse sentido, e óbvio, principalmente das marcas que estão num evento como Gamescom Latam, mas a gente já tem muitas marcas que ainda estão nesse estereótipo de game, pessoa branca comendo cheetos, sentada, né, jogando, enfim, de muitas marcas ainda associando o game num lugar de uso abusivo de tela, de pessoa que está fora da vida em sociedade, da vida social. Então a gente ainda tem um trabalho aí de quebra de paradigmas do que é o game, da potência do game, de transformação de vida mesmo, de mudança da história social e econômica dessas pessoas que a gente atende. Então acho que a gente tem um trabalho aí não só de formar esses jovens, mas de mudar toda uma mentalidade sociocultural. Assim, acho que esse é o nosso maior desafio. Nós temos buscado participar de eventos como esse, assim, para poder justamente fazer com que a nossa proposta da GameStart ganhe olhares, para poder ter investidores que possam nos ajudar e incentivar nessa proposta. Recentemente nós participamos de um evento na Paraíba chamado Imagiland, que é um evento semelhante a este e que já nos abriu horizontes com pessoas interessadas em investir na nossa proposta. Então eu creio que a partir de hoje também aqui a gente vai poder conseguir coletar alguns feedbacks, pessoas que possam ter interesse de investir nessa proposta. Mas nós estamos também nos preparando para participar de alguns editais de incubação que foi aberta na Paraíba. Então eu creio que nos próximos anos a nossa startup esteja aí decolando. E esses estudantes serão futuros profissionais e estarão aí no mercado de trabalho. Obrigada, Suene. A gente tem mais alguma pergunta? Não temos, então eu queria usar esses últimos minutinhos para cada um de vocês fazerem as últimas considerações, agradecimentos e tudo mais. Júlia. Eu agradeço a atenção de vocês por escutar a nossa história, minha história e a do nosso coletivo. Falando... Tá saindo? Tá, né? Só recapitulando a parte dos desafios, né, que me veio à cabeça, é que enquanto Game Changers Coalition, a gente tem o desafio, claro, das companhias, né, porque a gente era patrocinado por companhias como Nintendo e outras parceiras, mas falando enquanto território, e aí eu falo enquanto coletivo Menina Cidadã e ali o meu território da cidade operária de São Luís, a gente não acreditava que a gente podia. Então, essa primeira barreira que a gente conseguiu quebrar ano passado e que é a nossa proposta de ir quebrando, porque todo ano é uma nova geração, principalmente quando a gente fala de ensino médio, que é o nosso foco,
mas a gente não acreditava que a gente podia desenvolver. Eu, por exemplo, eu entrei na tecnologia com medo, porque eu não pensava que aquilo era espaço para mim. E a gente percebeu muito isso no decorrer do desenvolvimento com as outras meninas pretas, principalmente. A gente não é incluída nesse mercado, nem enquanto jogadora, nem enquanto desenvolvedora. Então, eu falo isso quanto menina branca, mas as minhas outras amigas, que são meninas pretas indígenas, elas se viam menos ainda nesse território. E aí, quando a gente se potencializa e consegue contar a nossa história, a gente percebe que a gente tem um poder de mudar narrativas e só nos falta oportunidade, é a palavra-chave, né? A oportunidade que a gente possa mostrar que a gente também pode, tanto quanto a outras pessoas que estão lá no centro da cidade, estão nas melhores escolas e estão com oportunidades nas mãos que nos são negadas. Então, é essa chavezinha que a gente precisa para, enfim, transformar o mundo de forma inclusiva. Bom, gente, obrigada a todo mundo que veio até aqui conversar um pouco com a gente, ouvir histórias tão legais, projetos tão interessantes. Agradecer a Abra Games que fez esse convite para a gente estar aqui e quero convidar vocês a conhecer um pouco mais sobre o nosso projeto. Nós estamos em todas as plataformas, a nossa rede é sempre Diverse Games, tanto no TikTok, quanto no Instagram, quanto no LinkedIn. Eu também tô em todas as redes, como Mariano Shoa, meu Instagram Muxoa. E é isso, acompanhem o nosso trabalho, divulguem o nosso trabalho para que cada vez mais pessoas e marcas conheçam e possam nos ajudar, nos apoiar. Bom, eu quero agradecer a vocês pela atenção, a Lei, vocês também, ao produtor Pedro Cavalcante pelo convite, a minha coordenadora Giovana Lira, que fez um esforço enorme para estarmos aqui junto com os estudantes, né? Muito obrigado. Bom, gente, eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço todos os convidados, Júlia, Mariana e Suênio. Acho que são projetos incríveis, né? Como esses devem existir outros ao redor do Brasil. Espero que uma rede seja criada para que esses projetos consigam se ajudar um ao outro, até para não repetir erros e para repetir acertos. E para a gente entender que a inclusão não é só um compromisso social, mas às vezes é uma possibilidade de encontrar profissionais geniais que estão escondidos por conta de não ter a oportunidade. Então é isso, gente. Muito obrigada e finalizamos. O que é o Nintendo Switch Online? É se reconectar ou descobrir jogos nostálgicos. É jogar com seus amigos, mesmo que eles estejam do outro lado do mundo. Este é o Nintendo Switch Online. Obrigada demais, porque isso é muito, muito importante. Que delícia ouvir sobre todo esse projeto que vocês estão trazendo. Podem ir, gente. Tem mais um. A gente está dando uma olhadinha aqui no nosso Coach SP. Saiu para computadores no final dos anos 90, o primeiro jogo, se eu não me engano, é de 1997. E aí... 77? 97. Nossa. O quê? Não é tão antigo, é um pouco antigo, mas não muito antigo assim. Era RPG tradicionalzão, aqueles com um mapinha, tipo a câmera lá em cima e meio que parecia um jogo de tabuleiro. E depois de um tempo, o estúdio que fazia o jogo faliu e ele foi parar nas mãos da Bethesda, que é essa publisher gigante. Hoje inclusive, tá junto da Microsoft. E em 2008 a gente teve o Fallout 3, que meio que foi uma ressurreição da série agora como um RPG de ação, que você joga tanto como se fosse primeira pessoa ou em terceira pessoa, de mundo aberto. Um jogo mais parecido com os RPGs que a gente tem hoje em dia. Mas então de 97 até agora tiveram 3 jogos, é isso? No total são 5 jogos, né? Tem vai até o 4, teve o Fallout 76... Não, pera, errei.
Na verdade, são 6 jogos. Você tem do Fallout 1 até o 4, você tem o Fallout New Vegas, que é um spin-off que saiu em 2010, e o mais recente, que é o Fallout 76, que é um MMO, um jogo online, saiu em 2018. Entendi. E tem alguns spin-offs aqui e ali, mas os principais são esses 6 jogos. E aí, a grande pegada é que todos eles retratam esse mesmo universo onde rolou uma guerra nuclear em 2077. Agora sim, tem o 77. Não tava de todo errado. E você teve esse conflito que destruiu completamente o planeta, e cada jogo ele se passa em um ponto diferente dessa linha do tempo. Alguns se passam um pouquinho depois da guerra, alguns se passam 100 anos depois da guerra ou 200 anos depois da guerra, mas a ideia é sempre retratar esse mundo que foi destruído. E aí o protagonista quase sempre é uma pessoa, assim como a personagem principal da série, né? É uma pessoa que sai desses refúgios, né? Os abrigos nucleares foram construídos ali para as pessoas mais abonadas da sociedade, viveram lá e tudo, tiveram seus descendentes, e aí algum motivo faz eles saírem desse refúgio e encarar o mundo completamente devastado, e esse mundo que geralmente diz muito pra gente como era a sociedade antes da guerra, né? Uma das grandes pegadas do jogo é justamente você ir vendo por meio de arquivos ou por meio de cenários o que existia no mundo antes dele ter sido completamente destruído. Então você fica muito nesse dilema. Os jogos gostam muito de tratar esse dilema da guerra, tanto que o lema principal, a frase principal que tem praticamente todo o jogo é: a guerra nunca muda. E à medida que seu personagem vai passando por esses cenários e vendo as várias facções, né? Tem, por exemplo, a Irmandade do Aço, que é a galera dessas armaduras aqui. Eles estão presentes em praticamente todos os jogos da série. Você também tem ali vários saqueadores, né? Você tem pessoal que sobrevive de roubar os outros, de tocar o terror. Você tem pessoas que estão tentando ganhar sua vida honestamente, da maneira que é possível, em um lugar onde a água é contaminada pela radiação. A comida que você come provavelmente vai ter 2 cabeças, você tem que sobreviver a baratas gigantes e essas doideiras, assim. Então, na minha pesquisa, eu achei curioso porque eles falam, né, que o jogo foi muito fundado nessa questão da paranoia nuclear que surgiu e que tomou conta muito dos anos 50, e que a temática é eu fui até procurar, dieselpunk. Eu gostei muito desse termo. Dieselpunk é um subgênero, tô lendo aqui pra vocês, é um subgênero da ficção científica retrofuturista, parecido com o steampunk, até o nome é bem parecido, só que a distinção vem a partir do fato de que, enquanto no steampunk os veículos são movidos a vapor, no dieselpunk os veículos são movidos a diesel ou qualquer outro tipo de combustível. Mas tudo que eu li com relação a Fallout me deu uma impressão um pouquinho de Mad Max, assim. Sim. Ao mesmo tempo, o cenário pós-apocalíptico não me parece muito uma abordagem como The Last of Us. Então eu vi uma galera perguntando, vai ser um apocalipse naquele tom triste e meio cabisbaixo, e na verdade falaram que não, que o jogo adota uma postura até um pouquinho mais cômica. Sim, ele é bem diferente, ele tem muito esse choque, né, da estética dos anos 50 ali, né, que a ideia é que o mundo acabou e mais ou menos eles ainda estavam vivendo essa estética dos anos 50, muito embora fosse 2077. Mas eles vivem isso, então você pega assim os cenários, as músicas, os carros, as roupas das pessoas, todos meio que pararam nesse período específico do tempo, e isso entra imediatamente em choque com o mundo como ele é hoje, que é tipo um faroeste, tudo devastado, todo mundo lutando pelo mínimo de recursos e para sobreviver. E aí a própria história ela te coloca muito nesses dilemas, e nem sempre ele trata ela com a carga dramática que a gente vê no Last of Us, por exemplo. Assim, a série, ela realmente tem esses momentos meio cínicos, né? As pessoas, tipo, conformadas que o mundo acabou. Ou você tem elementos de comédia mesmo, assim. Você tem histórias, não só no jogo... Pra aquela quebra, né? Que dá uma quebra. Tipo, tem missões que são genuinamente engraçadas mesmo. E umas coisas bizarras acontecem. O que eu acho extremamente apropriado pra uma série que tá no streaming do The Boys, né? É verdade. Pô, eu acho que vai ter super a ver com o pessoal que gostou de uma série com esse tom, por exemplo. Mistura esses dois mundos, né? Bom... Esse foi um pouquinho do vídeo especial do Omelete sobre a nova série Fallout, que é inspirada diretamente nos jogos da série de games, assim, Fallout, que eu não sei vocês, mas eu adoro. E se vocês curtiram, eu peço que vocês acompanhem um pouco mais, não só do Omelete, mas também dos nossos parceiros de conteúdo do The Enemy, que tem muita coisa boa diretamente do palco do Quest aqui da Gamescom Latam. Fechado, gente? Bom,
Sendo assim, vamos continuar os nossos papos, os nossos painéis. A gente está aqui diretamente do Journey 2, eu sou a Bago Thierres, e agora que vocês ouviram e falaram bastante sobre a inclusão e diversidade no mercado de games, né? A gente vai também saber como é e quais são as maiores dicas, melhores dicas, né? Não maiores, mas enfim, vocês entenderam. As melhores dicas para quem quer entrar no mercado de trabalho de games. Muita gente quer trabalhar no cenário de jogos, mas e aí, o que fazer? Quais são as melhores práticas? O que evitar? Bom, para isso eu quero receber uma salva de palmas, por gentileza, a Érica Caramelo da Fatec, que é uma mulher incrível e vai trazer muito conteúdo para vocês e super didática, maravilhosa. Um beijo para você. Bom painel. E ó, aproveitem, viu, que essa mulher, olha, tem muita coisa boa para falar. Oi, gente, tudo bem? Vou chamar também aqui o meu colega, o Gilson. Vamos já chamar ele Por aqui. favor, eu ia Gilson. chamar só você, pra você Vem, chamar Gilson, ele, entendeu? Vem, Gilson. Gilson, me perdoa. Chega aí. Ah, ele quer Sai fazer uma daí. história. Ai, Ai, maravilhoso. Tira foto mesmo. Ó. Bom painel pra vocês, gente. Gilson, desculpa que eu pensei que a Érica aqui ia chamar você, mas eu tava testando só vocês, entendeu? Pra ver se vocês estavam... Comunicação tá rolando. Sabe, faz ao vivo. Bom painel pra vocês, gente. Ó, aproveitem, hein, galera. É isso. Daqui a pouco eu tô de volta. Onde que tá o presenter? Acho que é aqui. Beleza. E aí, gente, tudo bem com vocês? Uau, quanta gente, hein? Bastante gente conhecida aqui. Hoje, então, a gente vai falar um pouco sobre como começar na carreira de games aqui, né? Carreira sob controle, que é a nossa apresentação. Deixa eu sentar aqui que vai ficar mais fácil. Aê! Vamos lá. Bora, eu sou a Érica Caramelo, né? Sou professora aí da Fatec, tem bastante aluno aqui hoje. Lá do pessoal dando tchauzinho, maravilhosos. Também sou CEO da Dixel Gaming, que a gente acaba trabalhando bastante com a parte de diversidade, enfim, assessoria de marketing, comunicação. Também ajudo bastante o pessoal da diversidade da Abra Games. Vocês estão me ouvindo ou não? Tá falhando? Tá todo mundo bem? Então, beleza. E também sou cofundadora da RPG, Rede Progressista de Games, que também tem o meu colega aqui, Gilson Schwartz, né? Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Gilson, professor da USP, da Escola de Comunicações e Artes, Departamento de Cinema, Rádio e TV, disciplina Produção de Games. E presidente da Games for Change América Latina. Daqui a pouco eu conto mais. A gente fez uma apresentação aqui com grandes tópicos para quem está começando na carreira de games, né? Então vamos lá para os primeiros tópicos do que seria realmente importante para essa área, né? Sem mais delongas. Formação. Muita gente aí vem discutindo, né? Ah, diploma não é importante. Por que eu vou ter diploma, né? Se muita gente está dizendo que não é legal. Sim, é preciso, tá? Não caiam nessa lorota. Conhecimento nunca é demais. De todas as áreas de conhecimento, vocês acabam conseguindo trabalhar com games, mesmo que vocês tenham migrado de outras áreas. Então, mas eu vou trabalhar na área da saúde, mas a área da saúde tem jogos. Você vai trabalhar com uma área de marketing, com uma área de tradução, você vai trabalhar com artes, você vai trabalhar com geografia, tudo, absolutamente todas as áreas hoje em dia conseguem englobar os games. Então, não seja por isso, né, o medo de vocês de repente não entrarem nessa área. E muitas instituições públicas oferecem cursos gratuitos. As FATECs aqui do governo do estado de São Paulo são um grande exemplo disso. Nós temos 4 unidades, 2 aqui na região metropolitana. Eu faço parte da FATEC Carapicuíba, já fiz parte da FATEC de São Caetano do Sul. São faculdades que são gratuitas. 3 anos você acaba, né, já pegando o diploma dentro dessa área. Mas a gente tem inúmeros outros também, né? Institutos federais, nós temos aí a USP. A USP com várias iniciativas, não só curso de graduação ou pós-graduação, várias. Eu queria citar, importante, quem tiver um tempinho aqui antes de ir embora, passar no stand do governo do estado de São Paulo para conhecer a produção de games da galera da USP, Unicamp, Unesp. Chega lá, vocês vão conhecer, e tem vários grupos. USP Game Dev, tem coisas incríveis para vocês conhecerem na USP. Não é só pelo vestibular, fiquem ligados.
A UFABC também, aqui tem na região metropolitana de São Paulo, também é um exemplo que o pessoal de computação acaba também trabalhando com games. E interessantíssimo o trabalho que a Fiocruz, aquela que fez a vacina, né, que a gente tomou, né? A Fiocruz, ela tem também uma área ali com pós-graduação com disciplinas específicas de games. Então isso é muito interessante para ver que até pós-graduação, em áreas bem específicas, você consegue trabalhar com isso. Mas não adianta só ter um diploma, ter uma formação e você não produzir seus jogos. Você precisa ter um portfólio. E como que você vai conseguir esse portfólio? Esse portfólio ele pode ser obtido de diversas maneiras. Uma delas é através de trabalhos acadêmicos. Se você já está estudando, participe de iniciativas dentro das instituições de ensino. Uma dessas, da qual eu participo, é a Sala Maker, lá da FATEC Carapicuíba, que a gente já está, inclusive, lançando, pré-lançamento aí do jogo, que é o Portal do Triunfo, Sucesso em Curso. A gente está hoje já lançando a nova versão expandida, que o pessoal pode, inclusive, ver qual é o perfil profissional dentre os cursos da instituição através de um jogo. Então vocês jogam para saber se realmente vocês estão indo para o curso certo. Tem a minha empresa também, que a gente acaba fazendo, né, com a Dixel, uma ponte entre quem está iniciando nessa área e quem precisa monetizar, né? Então precisa falar com anunciantes, precisa conversar com investidores, enfim, a gente também acaba fazendo um pouco essa ponte e melhorando os trabalhos dos estúdios indies e dos pequenos game devs. Mas também tem uma série de iniciativas de colegas que também estão aqui passeando, né? Por exemplo, Game Dev Toolkit da Lia, que acaba preparando o pessoal para as Game Jams, que são as maratonas de desenvolvimento de jogos. Em 48 horas você pode sair com um jogo no seu portfólio. Isso é muito legal. A Control Alt, assim como a Game Jam Plus, Global Game Jam, tem várias iniciativas de Game Jams que vocês podem participar. Ou, por exemplo, a Women Game Jam, que é uma bem específica para as mulheres. Vou dar uma dica de uma Game Jam nova que vai acontecer esse ano em toda a América Latina. E já vou até dar a dica aqui qual vai ser o tema para vocês espalharem quem quiser se entusiasmar. Uma parceria da Latam Game Jam com a Games for Change América Latina. O tema é Crise Climática, Saberes Ancestrais e Games Sustentáveis. Já vão pensando e fiquem ligados. Extremamente necessário isso, hein, gente? Vamos lá. Então, além de participar desses trabalhos acadêmicos, das experimentações e também de Game Jams, a gente precisa pensar em compartilhar. Não adianta nada você ter uma baita formação, ter um portfólio incrível e você não compartilha esse seu conhecimento. E como você pode compartilhar? Construa a sua rede de contatos. Essa rede de contatos, obviamente, ela pode ser feita através dos eventos, como é o caso aqui. A gente tem uma área de negócios, pessoal dentro dos estandes também participando, enfim, entregando cartõezinhos. Mesmo o pessoal que está aqui, né, conhecendo outras pessoas, é super importante, né, fazer essa networking, né? Esse networking. A questão dos eventos, além disso também, a gente tem, ó, por exemplo, o Digra é um evento acadêmico extremamente reconhecido de Games Studios, né? A SB Games é o maior evento acadêmico brasileiro na área de jogos. Nós temos a Firma Game Dev, que também tem o Festival Firmatório, que vai acontecer agora na próxima semana. Muito interessante também para o pessoal expor jogos indies. A Abra Games, que está com o stand aqui, faz parte também da organização desse evento. É a Associação da Indústria Brasileira de Games, que tem um projeto que é o Brasil Games junto com a Apex, a agência exportadora do governo federal, e que dá oportunidades para estúdios brasileiros irem para o exterior e conseguirem exportar seus jogos. Isso é extremamente importante. E a HUG, né, o Hub Universitário de Games, que é hoje uma iniciativa de alunos, de estudantes de todo o setor aqui do entorno de São Paulo, das faculdades de São Paulo, que eles estão reunindo os universitários também, colaborando, né, fazendo um networking ali em torno do pessoal que está cursando a faculdade. E por fim, não menos importante... Agora é que vem o que interessa. Revolucionar. A gente também precisa assim, ok, já construí meu networking, já peguei, já me formei, já tenho meus cursos, já tenho meu portfólio, e o que eu faço para fazer a diferença?
E aí a gente precisa... Rápida enquete. Quem aqui se considera revolucionário, ou pelo menos assim, eu quero mudar essa porra, tô de saco cheio, eu quero só ver. Gosto. Então vocês vieram pra sessão certa. Então, Revolucionar. E aí fazer a diferença nessa área, vocês vejam que como os trabalhos aqui estão, você tem instituições de ensino, você tem pequenos game devs, você tem coisas de governo de estado, de município, mas vocês também podem contribuir muito, né? Uma das coisas que a gente acredita muito, até sendo membros, né, da rede progressista de games da RPG, é que sim, a gente precisa entrar no jogo político, por mais políticas públicas, por investimento, né, por dinheiro, para entrar realmente, para investir em cultura, para nós nos tornarmos um país que seja referência nessa área, mundialmente falando, e facilitando a vida de muitos game devs que porventura estejam aqui pensando sobre a questão de como que eu vou vender meus jogos lá fora, como que eu ganho esse mercado internacional, como a gente pode se tornar competitivo. Fazer essas associações, inclusive discutir política nelas, é extremamente importante. Eu, por exemplo, gostei de ver o pessoal num ânimo mais aí de mudança, de impacto, mas tô vendo pouco preto, tô vendo poucos pretos. Mulheres também ainda são minoria. Quer dizer, o próprio público, nós que estamos aqui, se a gente fizer uma autocrítica e olhar para o nosso próprio auditório, a gente vai ver que é muito grande o desafio de aumentar a diversidade. Esse é um mercado hoje que fatura mundialmente mais que cinema e música juntos. A gente está rouco já de tanto falar isso aí. Cadê, né, o investimento? Cadê realmente... vou falar uma autocrítica. A USP é a maior universidade, top de ranking, etc. É uma luta lá dentro para juntar a galera de game, porque um está na engenharia, o outro está na computação, outro está na área de humanas, outro está na área de saúde. Quando junta, você percebe que existe meio que na transversal da universidade, não é bem um curso, é uma comunidade de prática de gente que está usando games em todas as áreas. Então, game não é só entretenimento, game não é só first person shooter, game é movimento social, é saúde pública, é meio ambiente, saúde mental, porque está todo mundo sabendo que, né, o problema existe. Existe, o problema existe. E aí, como é que a gente vai lidar com a questão de saúde mental? Eu posso fazer um jogo que ajuda a pessoa a enfrentar ansiedade, esquizofrenia, paranoia? O negócio é sério. Mas é sério não quer dizer que tem que ser tratado de uma forma careta. Ele pode ser tratado de uma forma criativa. Nós temos vários exemplos dentro da própria indústria também aqui brasileira, né? Participações de brasileiros também em grandes jogos. Celeste é um grande case disso. Diversidade a gente encontra em grandes títulos, né? O Árida, o pessoal aí da Oca Studios está aqui, inclusive. A gente encontra até mesmo a Dandara, né? Um grande título também na indústria indie. Então a gente precisa realmente, para revolucionar, a gente precisa entregar produtos diferenciados com novas propostas, com novas visões de mundo. E essa questão da responsabilidade social é feita por uma série de parceiros. O MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, eles têm um núcleo de tecnologia que eles desenvolvem jogos preocupados com questões sociais. Temos também a Afro Games, que vem do Afro Reg, então é uma vertente ali dentro, trabalhando com games, faz um projeto incrível, principalmente ali nas comunidades do Rio de Janeiro. Nós temos a Able Gamers, que inclusive está aqui, né, expondo. A Able Gamers trabalha bastante com a inclusão de pessoas com deficiências, os PCDs. A TOT, que é um projeto muito bonito, que acolhe meninas refugiadas, meninas mesmo, adolescentes, ensinam games para essas meninas e tentam arrumar vagas de emprego para elas dentro da indústria de games. Então, assim, olha como são coisas muito específicas que podem fazer toda uma revolução
né? Imagina essas meninas tendo a oportunidade de se inserir na cultura brasileira, então é muito interessante. Nós temos a Perifacon, um grande evento que está para acontecer, contagem regressiva, 30 dias, Fábrica de Cultura Diadema, né? Andresa Delgado, Irmãos Delgado, organizando a 4ª edição, que é o maior evento, né? É a CCXP da periferia. Tem que conhecer, são novos talentos ali, é maravilhoso. Você já foi na Perifacon? Já fui, conheço essa galera faz tempo, está crescendo, quer dizer, esse movimento social que usa a linguagem do game para mobilizar, em primeiro lugar, para identificar, questão de identidade. Então o game não é uma coisa neutra tecnológica, o game tem identidade. O game americano é de um jeito, o game europeu é de outro jeito, o game chinês tem a sua identidade. Então o game latino-americano, o game brasileiro tem questões de identidade. Primeiro ponto, identidade. Segundo, identificou, avalia. Qual é a sua posição? Os teus personagens, a tua história, a tua mecânica, ela é capaz, na própria dimensão tecnológica, de colocar quem está jogando numa posição de lidar com a questão da identidade, de avaliar seus direitos, sua capacidade de expressão, sua capacidade de atuar na sociedade. Então, identidade e avaliação. E o terceiro elemento, impacto. Impacto. Como é que se faz para que o game tenha um impacto nos comportamentos? Quero lembrar uma coisa que foi uma luta grande, que a RPG participou e foi muito bom esse destaque que a RPG teve, a nossa mobilização. Todo mundo está acompanhando a jogatina. É notícia de tigrinho todo dia. É bete-pá, é bete-quá. Está todo mundo observando a volta dos cassinos. Está todo mundo vendo. Então há uma confusão, inclusive no Congresso Nacional, que tem que ser posta em discussão. Jogo de azar para criança? É isso que a gente quer? Não só para criança. Para todo mundo é jogo de azar, é dependência, é vício. Hoje eu vi no jornal, aí, no noticiário, é vício, não conseguia parar, tigrinho. Então, a luta, ela também é para, vamos falar com todas as letras, combater o crime organizado na área de games. É crime organizado no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Então, quem é decente, quem quer mudar a sociedade para melhor, não importa a ideologia, se é A, B ou C, esquerda, direita, evangélico, católico, não é essa a questão. A questão é saúde mental e proteção social contra a exploração da dependência nos jogos. Esse tema está crescendo, as pessoas que não se ligarem vão depois enfrentar problema na justiça ou no hospital. E tem muita, né, onde tem muita gente, onde tem muito dinheiro, obviamente tem interesses de pessoas que às vezes não são do setor, de explorar esse setor. Então, é algo que a gente tem que ficar muito atento, né? Eu acho que o marco legal dos games foi uma baita de uma conquista, né? Uma primeira legislação aí que, enfim, temos agora um impacto de lei para conseguir exigir alguma coisa. Então, assim, entrem no jogo político, entrem para revolucionar, façam essa diferença pensando nessas questões de âmbito social. E as próprias condições de trabalho de quem está na indústria. Totalmente. Porque todo mundo se fantasia que vai ser o cara dono do próximo grande sucesso que vai vender na App Store e vai ficar bilionário. Mas a realidade no Brasil... E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um gostinho do Palco Quest para vocês, dos nossos parceiros de conteúdo, do pessoal do DNM. E agora, diretamente do nosso Journey número 2, eu sou a Bárbara Gutierrez. Eu espero que vocês estejam gostando bastante dos nossos conteúdos aqui da Gamescom Latam 2024. E agora temos um assunto muito importante, super atual do nosso mercado. Vamos falar sobre Web3. Afinal de contas, o que é Web3? Quais são as maiores dificuldades encontradas nesse mercado? Quais são as facilidades? O que você pode fazer para adentrar nesse cenário de maneira muito fácil, ou às vezes não tanto, né? E para isso eu vou chamar verdadeiros especialistas para falar um pouco para vocês sobre isso. Então, por gentileza, uma salva de palmas para Nelson Storming, da Snack Club, Abner Tonhaca, da Sura Gaming e Gustavo Neneski.
painel é de vocês, gente. Obrigada demais. Podem se sentar e pegar o microfone. Uma salva de palmas. Estamos online? Opa. Estamos online. Pessoal, Maravilha. muito boa tarde. Obrigado aí a presença de vocês. Eu sou o Gustavo Neneschi, vou começar me apresentando aqui, acho que a gente pode começar dessa forma, né? Eu sou criador de conteúdo de criptogames, né, de jogos Web3 há 3 anos e me interessei demais nesse mercado quando descobri que existia essa junção de games com esse nicho de finanças, né, através das criptomoedas. Que é uma tecnologia fantástica, que eu acredito que é o futuro das finanças, e aí isso integrado aos games, cara, me deu um estalo muito grande em 2021, e aí entrei de cabeça nesse mercado. Eu tô há 3 anos criando conteúdo aí, hoje a gente tá criando uma comunidade, tocando uma comunidade aqui, eu e Tonhaka, e é basicamente isso. Vamos deixar... Eu sou o Tonhaka, eu crio conteúdo também de Web3 há 3, 4 anos, não sei exata a data que eu comecei exatamente assim. Hoje eu sou regional líder da Asura Gaming no Brasil, a Asura que abrange a Latam inteira agora, né, que antes era só a parte do pessoal que fala espanhol, agora também abrange o Brasil. E já trabalhei com o Axie Infinity, representando eles aqui no Brasil, que é o principal jogo de todo o ecossistema gaming Web3, o que começou, todo o hype que teve em cima desse ecossistema. Hoje em dia eu não trabalho com eles mais, já trabalhei também em outra companhia de games Web3, que é a Community Gaming, mas hoje estou dedicado à Asura Gaming aí. Valeu. Eu sou o Storm, né, pessoal? Também crio conteúdo, então deixei o mundo corporativo para viver de Twitch e algumas outras coisas e sempre fui apaixonado por cripto também, Web3, e encontrei uma forma ali de unir tudo isso, né? A paixão por jogo, a questão de você ter os seus assets, né? Então eu jogo, sei lá, desde moleque e nunca nosso personagem era realmente nosso. Então você jogava lá seu Tibia, seu jogo, viu o pessoal comentando e nunca era nada seu, né? Sempre da empresa. E aí eu sempre fui apaixonado por isso e acabei entrando, criando uma comunidade bacana também que é a Tempest, junto desse propósito maior aí de trazer a cripto e os jogos a um outro nível, né? Legal. Queridos, quem tiver alguma pergunta, tem um QR Code aqui em algum local aqui que vocês podem mandar perguntas pra gente aqui. E aí no final nós vamos responder as dúvidas de vocês, tá? Não sei se as pessoas têm tantas dúvidas porque é um mercado tão novo que as dúvidas acho que são tantas, mas, cara, fiquem à vontade para mandar dúvidas aí pra gente, das mais diversas que vocês tiverem. A gente vai ter um prazer em responder aqui. Sobre a temática aqui de desvendar a Web3 e coisas assim, eu acho que a resposta, não sei se vocês vão concordar comigo, vai muito no que nós 3 falamos aqui no final das contas, que é a questão da comunidade. Exato. Né? Então acho que é um ponto legal da gente falar. Eu costumo dizer que a porta de entrada principal para o mundo cripto, até então, era o Bitcoin. Mas desde 2021, né, desde o nascimento desse mercado nosso, que são os criptogames, cara, games tem sido uma porta de entrada excelente para o mundo da blockchain, para o mundo cripto e tudo mais, né? O Storm falou de posse real dos ativos, que é uma das maravilhas que os criptogames possuem. Então, não sei se vocês também veem dessa forma, é uma porta de entrada fenomenal, né, os criptogames, e fazer parte de uma comunidade é essencial para isso, né? Muito por conta da questão de informação. Querem complementar alguma coisa sobre isso? Cara, eu acho que é bem por esse ponto que você falou. Eu acho que a gente não começou dessa forma, não vendo os jogos tanto como porta de entrada, mas agora o nosso mercado de Web3 entendeu isso e está fazendo os jogos que começam não sendo diretamente Web3. Você pode jogar o jogo é bom, é um jogo bom de jogar. Você pode jogar o jogo sem precisar saber do aspecto Web3 e a partir do momento que você começa a ver que ele tem um aspecto Web3, que você pode ganhar alguma coisa, ou possuir os seus NFTs, possuir os seus assets, igual você falou, o pessoal começa a se interessar por Web3 e começa a conectar suas carteiras, começa a entender o que é o NFT, que ele pode negociar com outras pessoas. Então, acho que o mercado está nesse momento agora de maturação, vamos dizer assim, né? Está entendendo o que o público deseja, o que as comunidades desejam e abraçando isso de uma forma mais completa, né? Não, concordo plenamente. Eu acho que é um mundo muito novo, então falar em cripto, moeda, tanto no Brasil quanto fora é algo muito novo. Então é complexo você introduzir um cenário de jogos dentro desse contexto e as comunidades elas estão aí para isso, para suportar as pessoas
ser um meio de comunicação entre essas empresas e os usuários que estão entrando nesse mundo. Então, as comunidades têm um papel fundamental na instrução das pessoas. Então, a sua primeira dificuldade é conhecer um jogo. Hoje nós temos jogos maravilhosos sendo lançados no Web3, que competem de frente, né, com o Web2. E para quem não sabe, nós falamos Web3, mas o Web3 é a internet descentralizada. Então, esse termo é utilizado, né, para representar essa questão dos assets serem seus, exclusivos seus. Não tem uma centralização de uma empresa, por exemplo, onde tudo é dela e você é apenas um cliente ali que consome. Então, isso acho que as comunidades elas têm papel fundamental. E se você se interessa, busca conhecer mais sobre os jogos, entender direito, né? Primeiro vá pela diversão e busque uma comunidade. E aí, a partir dessa instrução, você começa a entender um pouco mais, se aprofundar, descobrir se é para você, se não é, como você pode seguir, né? E acredito que a comunidade ela é extremamente importante por conta disso. Seria o primeiro caminho a pessoa seguir, encontrar pessoas que pensam igual ela, que buscam a mesma coisa, que vão instruí-la porque já estão há mais tempo nessa jornada, né? Eu acho que são dois aspectos principais assim que a comunidade traz de valor para as pessoas que querem ingressar nesse mercado, né, que querem jogar jogos cripto, que querem jogar jogos Web3. Primeiro deles, jogar com amigo é muito melhor, né? Então encontrar a gente para jogar junto é fenomenal. Acho que comunidades gamers já são uma coisa extremamente divertida, extremamente positiva. E o aspecto educação, cara, que tu citou, eu acho que é fenomenal, porque é um mercado novo, você vai interagir com criptomoedas, você vai interagir com contratos inteligentes, você vai mexer, aí posso soltar um monte de palavras aqui, né? Você vai interagir com wallets, você vai coletar NFTs, e aí todas essas paradas, todas essas questões, elas carregam em si todo um aprendizado novo que você precisa, né? Você precisa entender como é que funciona basicamente uma criptomoeda, você precisa entender que existem diferentes redes, né? Hoje a gente, por exemplo, a gente tende a pensar assim, jogos eles estão ali na Steam ou eles estão na Epic Games, sei lá, por exemplo. Cara, aqui você tem que pensar, esse jogo está em qual rede, ou está em qual launcher, então tem alguns aspectos a mais. Existe uma camada extra de complexidade aqui, que não é um negócio, não é um bicho de 7 cabeças, mas não é um negócio trivial também. Então não é um negócio que você simplesmente chega e começa a jogar. A comunidade tem essa função educacional, né? As nossas comunidades especialmente tem esse aspecto importante de, cara, chega aqui, vamos ver como é que isso daqui funciona, vamos ver como é que você mexe nisso daqui, vamos ver como é que é a forma correta de você guardar suas criptomoedas, vamos ver qual é a forma segura de você gerenciar o seu dinheiro, porque querendo ou não, o Web3 ela tem essa junção do dinheiro nas coisas, né? E aqui a gente está falando de games, então games que tem o dinheiro integrado a ela, seja através de criptomoedas, seja através de NFTs que podem ou não ter valor, inclusive, né? Então a comunidade traz esse aspecto educacional muito importante. Sabe o que eu acho legal da gente comentar também? É diferenciar pra galera, porque eu vejo que muita gente teve contato com jogos cripto em 2021, então 3 anos atrás, que foi quando a gente começou, não sei se você começou em 2021 também? 2020, então tu é mais antigão do que a gente, cara. E aí era tudo mato, cara. E quando eu falo que é tudo mato, é tipo assim, era completamente diferente o mercado, né? Era bem... Cara, como é que era em 2020? Nem tinha nada ainda, né, cara? Cara, ainda não. Falava-se em jogos, as empresas elas vinham com esse conceito de ter o seu asset, ser dono do seu asset, mas passamos o momento do clique, né? O jogo de clique, então, jogo de navegador, nada divertido, coisas que tentavam... As pessoas entravam com o objetivo de fazer dinheiro, e acho que isso foi uma obstrução gigante no quesito que a proposta que a Web3 tinha para entregar para jogos, e eu vi grandes projetos lá de 2021, Illuvium, entre outros jogos, crescendo absurdo, chegando um token a custar $1.800, e hoje que o jogo está ganhando maturidade para chegar na mão do usuário, entregar alguma diversão. Então parece que foi um hype que rushou as coisas, empurrou de forma errada, e hoje o pessoal vem reconstruindo isso. Por isso essa questão da educação. As empresas, a diferença do conceito, pessoal, é muito simples, né? Hoje existem empresas com milhões de dólares para investir em adquirir jogadores para jogos bons que estão saindo. Ao invés delas trabalharem com CPA, custo de aquisição de usuário no mercado, elas simplesmente lançam airdrops ou algo do gênero que retribui o usuário de testar o jogo e dar o feedback dele. Então ela não consegue fazer campanhas tradicionais dentro do cenário como jogos do Web2 faz, um Diablo, de uma Blizzard,
então ela parte para outras estratégias. Então hoje muitas pessoas vivem de airdrops na Web3 sem risco, sem ter que investir um centavo. A pessoa entra em um jogo, entende como ele funciona, entende o modelo econômico dele e ela vai recebendo pelo tempo jogado. Porque tudo que ela conquista lá dentro é dela, é asset dela. Então o dinheiro circulante é como se fosse um real, só que ele está em cripto, né? Ele não está regulamentado ali dentro dos governos da forma tradicional. Então a instrução ela é muito importante nesse aspecto. Eu acho que vocês pensam nisso também, eu vejo os vídeos. Hoje cada vez mais a barreira vem diminuindo. Os jogos eles buscam formas para que as comunidades entrem e testem pela diversão, porque hoje nós estamos começando realmente a ter jogos. E acho que isso ajuda muito a trazer novas pessoas para o espaço, poder apoiá-los e direcionar no caminho correto. Antigamente era aquele amigo seu que te chamava, tem um jogo legal aqui, com 4 mil reais você começa a jogar. Aí você abria um navegador que o cara clicava, você falava, pô, que loucura, né? Então estava longe de ser um cenário favorável para esse tipo de conteúdo. Eu acho que uma coisa bastante importante que você falou nessa questão, até que você falou também na questão de educação, é isso, é de desmistificar o mercado que a gente teve no passado, né? Porque a gente teve um mercado que iludiu muita gente, que deixou muita gente também mal acostumado, que fez muita gente tomar decisões erradas. Então acho que agora a gente está nesse momento de educação, de mostrar a realidade para o pessoal entender como que o mercado realmente é, até porque a gente teve que descobrir isso também. Então a gente teve que passar por esse processo e entender como o mercado funciona para agora continuar ensinando. A gente sempre teve essa questão de educação durante toda a jornada, mas agora trazendo mais forte ainda para o pessoal que veio daquela época, teve um break ali no meio, que quando o mercado parou de dar dinheiro, o pessoal sumiu e agora está voltando. Fazer esse pessoal entender que agora é um novo mercado, um mercado muito mais para gaming do que para dinheiro em si, né? O Storm falou uma frase muito interessante que é: agora a gente tem jogos de verdade, né, cara? Porque no começo desse mercado, que foi altamente especulativo, né? E aí bolhas e bolhas econômicas aconteceram, esquemas e esquemas de pirâmide aconteceram. Agora, assim, pelo menos serviu, aquela época serviu para abrir os olhos, pelo menos, dos empreendedores na área. Porque, assim, muitos desenvolvedores de games entenderam que existia potencial nesse mercado, investiram dinheiro, às vezes até lá atrás, até em 2021, para começar um projeto de game que, enfim, demora 3, 4, 5, 6, 10 anos para ficar pronto. E agora, em 2024, a gente vê esses primeiros jogos saindo e tal. Então, faz muito sentido isso que tu falou, cara. Agora a gente tem jogos de verdade, que em 2021 não era bem o caso, né? E achei importante a gente bater nesse ponto, porque criou-se um estigma muito negativo da galera que conheceu o mercado em 2021 e acabou ficando com uma impressão ruim, uma impressão negativa desse nicho e tal. Então até convido quem está assistindo a gente aí a reavaliar o mercado, reavaliar os jogos, né? Hoje nós temos jogos de verdade. E aí, enfim, voltando para as comunidades. Já falamos aqui que comunidades, então, são provavelmente a melhor forma de onboarding, né? A melhor forma de você se inteirar desse nicho novo de games, né? Dessa nova modalidade de jogos. Então, descobrir novos jogos, descobrir como é que você, às vezes, cria uma wallet, que seria o similar a criar uma conta no jogo, descobrir como é que você carrega essa wallet com alguns tokens para você pagar taxas de transação que podem eventualmente acontecer. Então, a comunidade tem esse papel que é super importante. E aí, acho que seria interessante a gente falar para o pessoal que está assistindo como é que as nossas comunidades estão organizadas, né? Eu e o Tonhaco, a gente faz parte da Sura Brasil e você da Tempest, não é isso? Vamos falar um pouquinho sobre isso, então? A Tempest, pessoal, ela veio dessa paixão realmente de trabalhar com jogos de verdade. Então, já criava conteúdo, seja Twitch ou outros lugares, referente ao Web3, a criptogames e tudo mais, mas nunca tive a paixão, porque ainda não existiam aqueles jogos que nos prendiam com prazer, que você olhava e falava, cara, eu posso me divertir nesse jogo e saber que o meu asset, aquele meu personagem, aquela conquista, aquele achievement que eu fiz vale algo. Ele é reconhecido em uma rede. Então a blockchain, basicamente, né, você tem uma hash, você tem um evento que ficou registrado dentro dela. Então não é algo como, eu peguei o level 100 no Diablo e meu nome foi para uma estátua. Tudo bem, mas aquilo ali daqui 1 ano, 2 se perde, caiu o site e acabou o seu nome lá dentro do site deles. Blockchain, ela cria sua história, você tem um rastro como jogador das suas conquistas, dos seus feitos, e os jogos hoje passam a possibilitar isso. E muito além.
as suas conquistas têm retorno, isso vale algo para outras pessoas. Então as pessoas ofertam nas suas conquistas. E aí você começa a ter um mercado circulando os jogos e fomentando uma economia. Então o famoso RMT, né, onde as pessoas jogavam e farmavam recursos e vendiam escondido da empresa, porque a empresa não é a favor de que as pessoas negociem. Existe, está vivo, e as empresas se matando para banir todo mundo. Na Web3 é diferente, ela fomenta isso. O jogo NFT, ele fomenta o livre mercado, fomenta que você tenha suas conquistas e negocie elas. E a Tempest, ela vem com esse propósito, trazer toda a cobertura desses jogos e entrar de cabeça para desmistificar isso, mostrar que o jogo pode ser divertido, que dá para jogar. E sim, hoje as empresas têm orçamentos multimilionários para distribuir para os jogadores. E não é em formato de pirâmide nem nada, porque ninguém gasta R$1. Simplesmente usufrui do jogo, conhece, tem uma experiência e a empresa te devolve isso em gratificação, porque, óbvio, é um mercado muito difícil para você competir, ela não vai nas estratégias convencionais da Web2, então ela acaba remunerando muito mais os usuários. E a Tempest vem com esse propósito de trazer essas oportunidades, direcionar as pessoas e tentar ajudá-los a entender desde o que é a blockchain, como criar a sua carteira. Então, busco trazer todos esses vídeos e conteúdos gratuitos para que as pessoas acompanhem, entendam e entrem nesse mundo conosco. Deixa eu só dar uma exemplificada aqui de como é que isso funcionaria, né? Então o Storm tá lá com o Paladino 99 dele, jogando nos últimos níveis de um jogo, e ele eventualmente dropa a espada lendária de fogo mais 9, e eu sou um outro player, e eu desejo essa espada dele, né, cara? Então, por que não? Se eu tô afim de gastar, sei lá, cara, eu te dou R$50 nessa espada, tu me vende? Te vendo. Então a gente faz negócio, sabe? Isso é um negócio que acontece. Mercado livre. Né? Mercado livre, exatamente. Não é uma coisa nova que estão inventando. E hoje até os jogos estão retirando trade, né? Você vê a maioria dos jogos novos, eles estão limitando o trade. Então, cada vez mais os jogos limitam a experiência do usuário em negociar e ter esse acesso cada um com os outros. Isso está muito comum, né? Enquanto isso, a Web3 empodera o player. Porque eu tô lá com a minha espada mais 9, eu posso ainda utilizar a minha espada. Pô, a espada é top pra caramba, vou utilizar ela aqui porque ela é muito forte. Ou não, eu vou vender ela, ou eu vou emprestar ela, ou eu vou destruir ela. Meu irmão, você faz o que você quiser, o asset é seu. No Counter-Strike, você tem uma skin, você vende dentro do mercado deles, mas para sacar o dinheiro da Steam você não consegue. Saca. Então ela é sua, entre aspas, né? Mas o dinheiro é deles, é no sua ecossistema dentro deles. do nosso ecossistema. Exato. Então, Dentro do nosso controle. É sua até onde eu deixo ser. Exato. Por falar em sua, vamos falar de Sura. Fala aí de Sura Brasil. Então agora, eu, Nenesk, Vinão e Furizeira, que tá aqui também, a gente criou uma comunidade, até foi assim, muito rápido, do final do ano passado para cá. E nesse mesmo momento surgiu a Sura Gaming, que já é extremamente reconhecida no mercado há muito tempo, desde de quando começou esse hype todo, estão há muito tempo. E a gente exemplo da galera que chegou nesse mercado, nesses primórdios, e viu o potencial que tinha e começou a investir e construir, né? E agora está dando os frutos. Exato, eles foram investindo bastante no mercado e enxergaram a oportunidade aqui no Brasil, principalmente através de nós, que já tínhamos construído essa comunidade focada principalmente em levar uma boa experiência para o pessoal, e igual você mesmo falou, de levar essa experiência do pessoal poder jogar com os assets que a gente tem, e às vezes a pessoa não tem condição de comprar. Então, assim, a gente sempre buscou esse foco, e também o foco competitivo, que é o forte do Furizeira, que é um dos parceiros da Sura Brasil, que é um dos fundadores da Sura Brasil. E a gente sempre focou nesse tipo de jogo que querendo ou não, dá mais recompensa para os jogadores se você se dedica mais competitivamente. E falando de Sura, a Sura Gaming e a Sura Brasil faz parte da Sura Corp, que é uma corporação maior, que tem a Gamino VC, que é um fundo de investimento, que investe principalmente em projetos Web3 que precisam de investimento para crescer. Acho que hoje a principal forma de financiamento de criptogames é captar recursos com VCs, né, com Venture Capital, né? Então, pessoas que estão dispostas a aplicar dinheiro em uma startup com um risco maior. Você não sabe se o jogo vai vingar ainda, o jogo ainda precisa ser desenvolvido, então tem muitas incertezas e algumas pessoas investem nisso. Então, esse seria um dos primeiros braços da Sura Corp. Isso tudo dá suporte para a comunidade em si, né? Porque traz parceiros através de investimento, através de suporte em tecnologia, que já é parte do outro braço que tem dentro da Sura Corp, que é
Asura Labs. Asura Labs, que faz a parte de tecnologia. Então eles fazem toda a parte de Web3 se um jogo precisar de criar tokenomics, por exemplo, a estrutura de um token para o jogo lançar um token. Então essa parte a Asura Labs que faz. Então são esses 3 braços aí dentro da Asura Corp. A Asura Gaming, que tem a Asura Brasil também dentro agora, e a Asura Labs e a Gamino VC, que é a parte de investimento de tecnologia que tem a Asura hoje. É isso, assim, existe essa dificuldade de jogos que entendem, a gente inclusive falou com alguns aqui na feira, né? Então tem jogos que eles entendem que, cara, o Web3 é uma tendência, que é um mercado legal pra caramba, quero fazer parte, mas não sei como exatamente, sou desenvolvedor de jogo, né? Então eles procuram alguém como a Asura Labs, por exemplo, para desenvolver tokenomics, né? Então a minha economia digital, você precisa desenvolver uma economia bem pensada e inteligente para um jogo, porque ele vai ser tokenizado, então vai rolar um livre mercado ali dentro, não pode ser qualquer economia, né? Então são esses os 3 braços, né? Isso tudo que dá suporte para a comunidade, né? Porque você pode buscar através de investimento próprio, de tudo mais, mas quando você tem uma estrutura por trás, acaba conseguindo trazer mais oportunidade para a própria comunidade, porque tem uma estrutura gigante ali por trás para trazer parceiros, trazer investimento, trazer conhecimento, trazer ensino pro pessoal também, que é uma coisa que a gente bate muito em cima. A gente precisa ensinar essa galera a como utilizar a Web3, como utilizar isso de uma forma consciente e saudável também, vamos dizer assim, porque igual a gente viu, a gente passou por essa fase do mercado de ter essa fase, vamos dizer assim, não saudável, mas ainda tem muita coisa que tenta voltar nesse aspecto negativo que a gente teve. Estamos superando aquela fase lá ainda, né? Mas vamos falar mais um pouquinho da comunidade em si, da parte prática. Como é que você está organizando a Tempest? Você está, por exemplo, no Discord? Onde é que você está? Qual ou quais plataformas você está usando principal para organizar a sua comunidade? Hoje a Tempest usa muito o Twitter, né? Então, o Twitter, para quem não sabe, é onde você vai encontrar o maior conteúdo cripto. Infelizmente o brasileiro não é tão habituado a utilizar o Twitter, então eu sofri pra caramba, eu fui obrigado também. Até um dado interessante, é a 10ª rede social mais usada no Brasil, né? Mas a gente não tem tantas redes sociais, então é bem abaixo. Exato, então ninguém usava o Twitter, eu sofri para usar. E acaba que hoje a Tempest ela busca, né, parceria com todas essas empresas de jogos de verdade. Então nós estamos juntos, assim como a Snack Club, as comunidades todas. E ali dentro eu tenho a política de sempre entender o cenário, entender o que está acontecendo com os jogos, dedicar todo o meu tempo junto com os criadores, junto com o pessoal que está ali, para criar um conteúdo bacana e levar isso para o público. Então eu levo pela Twitch, com a minha live todos os dias, levo pelo YouTube, onde eu faço os vídeos específicos. Então, pô, Storm, achei muito bacana tudo isso que vocês falaram, mas e aí, o que eu faço, cara? Começa por onde? Entra na comunidade do pessoal, entra nos Discords, assista os primeiros vídeos. Nossa, eu vi que existe um jogo muito legal e você disse que eles vão airdropar, né? Airdrop, para quem não sabe, é quando eles te enviam tokens, dinheiro. Vai ter um airdrop acontecendo em 3 dias, mas como eu começo? Você vai encontrar todos os tutoriais, as aulas, para colocar uma carteira, para fazer o primeiro passo. Eu acredito que em 2, 3 horas a pessoa já está 100% familiar com o que está acontecendo, já está jogando, eventualmente já vai ser recompensada por isso. Então é uma virada de chave que eu até falo para vocês, pelo menos eu senti. Hoje eu não consigo mais jogar um jogo que não é Web3. Total, cara. Sinto muita dificuldade, porque... o modelo, a questão do item ser seu, do asset ser seu, a questão do token circulando com a economia, é muito complicado. Você se diverte, mas você fica pensando, tá, e o próximo passo? Aí parou, é só lazer, só hobby ou não? Tudo mistura. Porque eu acho que a Web3, você ser o dono do seu asset é o grande segredo. E minha opinião honesta é que nós estamos ainda muito longe de ter jogos 100% NFTs, rodando da forma correta. Mas os jogos bons estão chegando e as empresas estão preocupadas com isso. E elas estão abrindo muitas oportunidades. Todo mundo que se estiver ouvindo aqui nós falarmos agora, entendam que vocês estão cedo demais nesse mercado, assim como nós. E se vocês começarem a buscar entender isso hoje, não tenho dúvidas que daqui a 5 anos vocês nunca terão se arrependido dessa decisão, tá? Eu acho que tem uma tendência rolando agora das pessoas entenderem o valor que você tem dentro da internet, da sua atenção, dos seus dados, né? Então, por exemplo, a gente vê muitas polêmicas aconteceram ao redor do Facebook, né? Da questão de, cara, estão usando os seus dados e você não ganha nada com isso. Ou eu passei muito por essa questão que você falou assim de
parece que você não se sente recompensado depois de você entrar na Web3, né? Eu passei por grandes... Não quero usar a palavra traumas, assim, mas eu passei por um período ruim da minha vida, na minha juventude, eu jogava muito Dota, cara, muito Dota, assim, o dia inteiro. E aí chegava alguns momentos da minha vida que eu falava assim, cara, o que eu tô fazendo, cara? Eu só fico o dia inteiro jogando, tipo, isso aqui tá errado, saca? Não pode ser assim. E, eventualmente eu consegui desconstruir isso na fase adulta, quando, enfim, eu virei bombeiro. E as horas que você gastou lá, só ficaram lá, né? Ficaram lá, então, tipo assim... não que seja ruim, tal, não que seja ruim, não que seja ruim. Eu desconstruí muito isso, né? Claro que, cara, jogo e produtividade, precisa ter um equilíbrio em relação a isso, mas a Web3, ela traz uma sensação mais de cara, eu tô construindo isso daqui, e se depois, no final das contas, eu já cansar do jogo, eu posso simplesmente vender tudo, ou eu posso fazer outra coisa qualquer. Se a gente tiver alguma pergunta aí, se o pessoal da produção quiser mandar alguma pergunta pra gente que chegou aí, a gente pode falar sobre isso. Não viu o QR Code. Eu não sei onde é que tá o QR Code exatamente. Se tiver alguma pergunta aí, a gente pode mandar bala. Se não sei se quer falar mais alguma coisa, a gente mostra alguns dados estatísticos. Se mostrar, fica à vontade. A gente trouxe uma pesquisa que a gente realizou no comecinho desse ano. Pedir a produção para... Vamos ver se eles conseguem colocar pra gente. Só para passar para vocês alguns dados demográficos assim que a gente coletou lá dentro da nossa comunidade, não só da nossa comunidade, né, dentro de várias outras comunidades parceiras de gamers dentro da blockchain, tentando traçar ali um perfil de como é que essa galera, a idade que eles têm. Então, cadê o passador? Tá com quem aí? Tá aí? Pronto. Avancei. Só para a gente ver alguns dados demográficos. Então, aqui que interessante, né? É uma concentração bem grande de público. Não sei se isso aqui vai ser surpreendente para alguém, na região sudeste, né? Eu imagino que seja até a região mais forte de gaming aqui no Brasil. Acho que o legal é muita parte aqui, né? A parte financeira vamos dizer assim, a grana que a galera tem, né? Vamos dizer assim. Acabei de ver que a gente botou a pesquisa em inglês aqui. A gente podia ter botado a versão em português. Verdade, Mas tem o salário do pessoal ali, ó. E aí até destaco pro azulzinho e pro verde. E a escolaridade também. De um salário assim de R$1.000 a R$5.000 por mês. Que não é uma renda. É o limiar mais baixo ali da nossa pesquisa, né? Sim. Então o pessoal concentra muito nessa faixa, assim. Então vamos passar aqui. Isso aqui é legal. Isso é muito legal. Que é a plataforma mais interessante, onde as pessoas preferem consumir conteúdo dentro desse nicho, tá, pessoal? A gente tá falando aqui de Web3, de criptogames e tal. Não generalizar isso pro mercado de game como um todo. Mas o pessoal muito no YouTube, no WhatsApp e no Discord. Discord e Twitter, eles aparecem ali. E o próprio Stormin falou. Como o Twitter o Tonhaka falou que o Twitter é a 10ª rede social mais utilizada no Brasil. Aqui ela já aparece em terceira. Acho que se fosse de gaming, que não é Web3, provavelmente o Twitter não ia nem aparecer. Não ia nem aparecer, com certeza. Telegram Twitch também, ia estar muito mais forte. Se fosse só cripto sem game, era 100% Twitter e... Exato. Outra coisa que aparece aqui, que não apareceria normalmente, o Telegram, né? É outra rede também que a gente não usa. Também tive que habilitar o meu, né? Pois é, difícil acostumar, ele é um concorrente ali do WhatsApp. O Brasil é o país que mais utiliza o WhatsApp. Mas lá fora o Telegram é o ápice. Né? E o engraçado é que é uma ferramenta vezes melhor do que o WhatsApp mas no hoje, Brasil mas no não Brasil é o que não rola, funciona. né? Mas no mundo cripto é o que rola, né? Então todo projeto cripto se organiza dentro do Discord, do Telegram. Canais prediletos de notícias, acho que aqui também não tem muita notícia, muita novidade, apesar de aparecer ali o Twitter e o Discord. Agora, esse dado aqui que ele é super interessante. A gente vê um crescimento gigantesco do mercado mobile, né, pessoal? Se a gente for olhar em gaming tradicional, mobile vai ser 50% e PC com console vai dividir os outros 50%, né? Que é o que está mais ou menos acontecendo aqui, mas o PC está extremamente maior dentro desse mercado porque as coisas de cripto elas vão acontecer dentro do computador e não tanto no mobile, não tanto no console. Por conta né? de wallet também, essas coisas. É isso, a integração com blockchain, né, ela precisa acontecer de formas que ainda não estão tão potentes assim no celular. Então, isso até é interessante a gente ver como esse mercado ainda mal começou, porque ele só praticamente existe no mercado de PCs, né, cara? Isso aqui é legal também de ver o quanto a galera gasta nos jogos, olha lá. 71% gasta até 10% do salário com jogos. E tem uma galera de uns 2% de maluco que gasta metade do salário. Que já não é bom. Eu acho que isso tem uma relação muito forte com aquela questão do asset ser seu. Traz uma confiança para a pessoa... gastar. Exato, para gastar e saber que é dela, ela pode a qualquer momento vender, né? Porque a gente vê isso, às vezes o cara ganha tipo R$2.000, ele gasta 1.000 por mês, mas depois ele consegue tirar o dobro disso no próximo mês, porque
ele jogou e valorizou os assets dele. E em contrapartida, a questão voltando para a comunidade de como a educação é importante, porque tem pessoas que chegam com um olho grande no mercado aconteceu muito isso em 2021, né? Vender carro, aconteceu E muito acabam disso em 2021, principalmente caindo nos escândalos da vida, né? Gente que propaga informação falsa, jogos ruins, para pegar o dinheiro de pessoas informadas, né? Acho que é isso aqui no mais dos jogos agora. As outras coisas acho que a gente pode deixar para depois, que o nosso tempo tá acabando também. Agradecer o pessoal que tá aqui com a gente. Obrigado demais aí pela presença de vocês, pela atenção de vocês. Obrigado a vocês aí por compartilhar o palco. Tamo junto, rapaziada. Que agradeço também. E sigam as comunidades, pessoal. Vamos para cima, vamos conhecer mais, que vale muito a pena, tá? Sigam lá o YouTube, tudo, assistam os vídeos, vocês vão gostar. Qual que é o arroba no Twitter? O arroba é StormingWeb3. Ela é arroba Sura Gaming, Sura Brasil GG. Acho que cortou. E Gustavo Neneski, Tonhaca e todo nós. Tamo junto, valeu, rapaziada. Obrigado. Gift card com cashback. No Orocar tem? Tenha o seu e aproveite. Kay Vess, the underworld's favorite new scoundrel. What do you want? You crossed the wrong syndicate, but there's a way out. Rob their fortune, buy your freedom. What do you say? This job, it's a death wish. I'm in. Star Wars Outlaws, pre-order available now. Estamos de volta, gente! E agora eu queria perguntar para vocês, afinal de contas, o que faz um streamer ser tão interessante? Qual é a grande questão ali que acaba fazendo com que milhares, centenas de pessoas acompanhem uma pessoa jogando, conversando e fazendo inúmeras transmissões ao vivo? Bom, eu queria conversar com vocês sobre isso e para isso eu chamei duas pessoas queridíssimas da plateia para falar um pouco sobre essa questão. Eu digo para vocês que para mim um streamer precisa ter principalmente originalidade, ser criativo e trazer aquele temperinho brasileiro que eu adoro. Para falar um pouco mais sobre isso eu chamo ao palco Sugetsu e Gabriel. Oi, meus amores. Vou sentar aqui no meinho, na meiuca. Sentem onde vocês quiserem, aqui, aqui. É isso. Deixa eu dar os microfones para vocês. Toma aqui, Gabriel. Boa. Bom, primeiro eu vou pedir para vocês se apresentarem. Su, eu sei que você faz um trabalho incrível no mercado de games. Ambos participam do nosso cenário de jogos. Mas fala um pouco do que você faz pra gente, por gentileza. Bom, oi pessoal, eu sou a Sugetsu, eu sou CEO do Libras na Esportes e dona da primeira e única empresa de tradução e interpretação de Libras especializada em games e esportes, a Sugetsu. É uma longa história do porquê que o meu nickname é o da minha empresa, mas eu trabalho com acessibilidade num geral, mas de carro-chefe seria mais para surdos. Eu sou coordenadora de Libras do CBLOL e do VCT. E crio conteúdo, faço stream às vezes também. E é isso, tô por aí também fazendo as coisas. Maravilhosa! E a gente tem também uma presença que trabalha também no cenário de games, né, Gabriel? Fala um pouco pra gente sobre a sua atuação, o que você estuda. Bom, meu nome é Gabriel, eu estudo design de jogos e agora eu tô sendo bolsista também no SP Game Lab, que é um projeto da SP Cine. Projeto para fazer playtest de UX ou de QA para jogos, totalmente gratuito.
E eu fico lá jogando. Maravilhoso. O melhor trabalho de todos, né, gente? Como já dizem. Bacana. Então, vamos levar isso para a parte do streaming. Su, para você, como que é o seu consumo de stream? Só para a galera que está aqui acompanhando a gente entender o que você consome, o que você assiste e quem que você curte. Então, graças a Deus, a minha empresa ela dá muito certo. Então, eu trabalho com vários streamers, várias organizações do cenário. Então, normalmente eu estou trabalhando nas streams, então eu não consigo assistir tantas, mas eu tenho um consumo também de grandes e pequenos streamers, mas eu sempre dou preferência para os pequenos, porque a gente sabe o quanto que é difícil para pessoas que estão começando, para pessoas que não são tão famosas assim, mas que têm uma qualidade, né? Principalmente, por exemplo, pessoas com deficiência. É sempre o que eu procuro assistir para ver o que eles têm para mostrar, o que não tem, como é que pode, às vezes até como pode ajudar, já que, por exemplo, eu tenho muito contato com outros streamers, às vezes muito grandes, às vezes organizações que estão procurando streamers. Então, a gente levar esse tipo de informação para pessoas que estão começando e que muitas vezes não têm o mesmo apoio por alguma deficiência ou por alguma outra coisa, ou às vezes até por falta de incentivo, sabe? Então, eu consumo moderadamente, eu consumo, assim, o suficiente. O que já tá ótimo, diga-se de passagem, tá, meus amores? E você, Gabriel, como que é o seu consumo de streaming no dia a dia? Eu que tenho um pouco mais de tempo livre, eu assisto até um pouco, eu não assisto muito, mas eu costumo acompanhar streamer pelo YouTube, com canal de corte, ou então pelas outras redes sociais. Mas eu costumo bastante até que assistir stream também. Ai, que legal. Então você faz o consumo tanto da stream, por exemplo, na Twitch ou no YouTube ao vivo, mas também os vídeos de cortes no YouTube. Eu curto bastante assistir os vídeos. Pô, que legal. Isso é, inclusive, uma maneira de consumo que é muito importante, né? Nessa correria do dia a dia, a gente sabe o quanto que nem sempre a gente consegue acompanhar ali ao vivaço, né? Como já diriam. E esse formato é muito legal, né? Pra chegar a mais pessoas, né, Su? Eu costumo assistir bastante, mais cortes também. Porque a correria do dia a dia, muitas vezes, tipo, a gente tem uma rede social ali que um videozinho de 10 segundos, você tá ali de bobeira, aí você vê, você acha engraçado, e às vezes você vai até procurar o streamer por causa daquele corte específico. Aí muitas vezes você acha um outro nicho. E, é muito bom, porque é rápido, né? Informação rápida hoje em dia é ouro. Delícia. E vem cá, Gabriel, qual que é o seu streamer favorito ou sua streamer favorita? Quem é essa pessoa? Você tem uma pessoa ali que você fala, gosto? Eu acompanho alguns streamers, mas pelos últimos anos o meu preferido tem sido o Scottonauta, que tá por aí no evento em algum lugar. Eu já andei por aí, encontrei ele, tirei uma foto com ele. Há quanto tempo que você acompanha ele? Você ficou nervoso na hora de encontrar ele, assim? Eu tava no Panorama Brasil, aí eu tava saindo de lá, eu olhei pra trás e ele tava lá. Aí eu não fiquei muito nervoso, mas... né? Voltou. Agora voltou. A gente estava testando vocês só, tá, gente? Só para ver se tava todo mundo prestando atenção. Fala de novo pra gente, Gabriel, por gentileza. Eu tava saindo do Panorama Brasil, encontrei ele ali parado. Aí eu fui lá tirar uma foto, ele entrou pra área dos creators, que já estavam barrando a gente. Eu fui lá e consegui tirar uma foto ainda. Você ficou nervoso? Não, pior que não. Que legal. Eu acompanho ele faz muito tempo. Acompanhava ele pelos vídeos no YouTube, depois ele começou a fazer live, aí eu fui assistindo o canal de corte. E acho que já deve fazer pelo menos uns 3 ou 4 anos assim. Caraca, fielzão assim. E o que faz você acompanhar ele? Eu consigo me identificar em algumas coisas com ele, então acho que essa empatia que eu tenho é o que faz eu mais gostar dele. Eu acho que essa correlação do streamer com quem está assistindo é algo tão importante, né, Su? Você acha que para você esse é o ponto principal para você gostar de alguém na hora de assistir transmissões, streams? Ou você acha que é outro ponto ali para ti? Eu acho que é um ponto muito importante. Por exemplo, eu não faço muitas lives, eu faço poucas, mas das experiências que eu tive, por exemplo, eu fui a primeira streamer a fazer live bimodal, né, fazer Libras e português. E o cenário de esportes tem muitas pessoas surdas que consomem conteúdos e tal, só que muitas estão separadas, né? A gente tem um grupo hoje que é o União Esportes, que agora ele é de pessoas com deficiência no geral, mas a grande maioria são pessoas surdas, porque a gente já tem um cenário consolidado de pessoas surdas, os campeonatos que a gente faz. E
pelas poucas lives que eu fazia, sempre chegava um surdo, assim, desgarrado, falando, nossa, você é surda? Eu falava, não, eu sou intérprete. Ele falava assim, porque eu procuro muitas vezes surdos para jogar e não acho. E eu falava, não, calma, tem um grupo aqui, vou te colocar em contato, coisa e tal. Então, os surdos poderem ver outras pessoas sinalizando e depois encontrar surdos streamers, né? Porque uma coisa, eu sou ouvinte, eu não sou uma pessoa com deficiência, mas eu consigo trabalhar na acessibilidade. Então, ele encontrar uma pessoa que vai linkar ele a alguém que é igual, é muita representatividade. Então, ter essa conversa sei lá, é maravilhoso, né? Porque, assim, às vezes a pessoa tá sozinha, não tá conversando com alguém, e aí encontra um streamer que conversa com ela, é uma ligação, né? Muitas vezes pode virar até amizade. Não, com certeza. Gente, eu queria agradecer demais vocês por esse papo aqui pra gente falar sobre streamers. E agora, o último recadinho final para quem quiser acompanhar vocês nas redes sociais, se vocês tiverem rede social. Eu tenho, @Sugetsu, SUUHGETSU, ou Libras no Esportes. Pode jogar no Google, porque apesar do meu nick ser esquisito, há mais de 15 anos sou a única. E é isso, pode me encontrar em qualquer rede social. Eu sempre estou falando sobre acessibilidade, sempre estou falando sobre como a representatividade é importante, né? Tentando trazer mais acessibilidade tanto para eventos, quanto para streams, quanto para organizações, e falando sobre isso também para influenciadores, principalmente os maiores, que a informação vai muito mais rápido. Maravilhosa. E você, Gabriel? Eu vou pensar em ser streamer. Já tem bastante gente aqui para ajudar. Mas minha rede social eu tenho um Instagram que é o que eu mais uso e menos uso também, mas é @mbcoy1, que é MBCOY. E na Twitch também é MBCoy. E eu não faço live, mas vai saber se eu não faço, né? Mas não tem problema, o pessoal pode seguir vocês. Gente, muito obrigada. Obrigada demais. Podem deixar o microfone aqui e podem ir pra lá, gente. Valeu, um beijo demais. É isso. E agora, meus amores, a gente chegou ao nosso último painel aqui do nosso Journey 2 dessa Gamescom, que olha, ainda tem muita coisa pela frente, viu? Lembrando que a gente tem aí vários dias de muito conteúdo, de muito painel para vocês acompanharem, e eu quero lembrar também vocês de seguirem as redes sociais da Gamescom Latam para vocês ficarem acompanhando tudinho e, é claro, apoiar o nosso cenário latino-americano que tá, olha só, olha esse evento maravilhoso, né? A gente está esperando vocês seguirem a gente também. Bom, é isso aí. Vamos então para o nosso último bate-papo sobre um assunto que todo mundo adora. Stream. KKK. A gente estava falando sobre streams e agora para um lado um pouco mais, né, de quem está assistindo. E agora a gente vai falar com verdadeiros especialistas no assunto. Vamos falar um pouco sobre como é o mundo dos negócios por trás de cada live. Então eu quero uma salva de palmas, por gentileza, para Espion, Dino, Felipe Cristóvão Massini e Alessandro José Ferreira. E moderando o papo, Samara Fornaroli. Gente, ai, que delícia. Eu gosto assim, quando as pessoas são incríveis. Como é que vocês estão, gente? E aí? Meus amores, sintam-se à vontade, podem sentar, peguem seus microfones. Já eu tô de volta, gente. Tá bom. Ai, que sofá confortável. Vocês que fiquem nas poltronas. Tá gostoso aqui mesmo. Fica aí, porque você é a nossa rainha, então... Eita, gente, que legal. Bom, boa noite. Boa noite a vocês aqui. Boa noite a galera que tá aqui vendo a gente. Boa noite. Muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. A gente vai bater um papo agora para falar um pouquinho, só um pouquinho do que a gente sabe fazer, que é basicamente cuidar dos influenciadores e sua vida profissional, né? Dos nenéns, né? Às vezes até bebês. Pessoal, né? Dependendo dos nossos nenéns. Eu queria que vocês se apresentassem, eu vou falar... Tá falando? Eu vou falar aqui quem sou eu também, e aí eu queria que vocês falassem um pouco de vocês, para que a gente começasse esse papo. Eu sou a Samara Fornaroli, mais conhecida como Sa Maravilhosa. Olha aí. Trabalho como Talent Manager há 13 anos no mercado gamer. Cheguei, era tudo mato, literalmente. Era mesmo. E estou aí trabalhando com alguns influenciadores importantes do mercado. Para vocês agora. Bom, eu sou Alessandro Ferreira, eu trabalho com influenciadores há 6 anos, mais ou menos. Eu sou da Red Button, uma agência, eu sou a única agência aqui, né? Sem brigas. Olha aí. E a gente acabou entrando nos games há 6 anos atrás e é
é um desafio trabalhar com influenciadores e a gente vai bater um papinho sobre isso. Boa noite aí, eu sou o Dino, né? Sei lá, Alex Dino, o pessoal me conhece Famoso, por aí. famoso. Não é. Eu cuido de alguns influenciadores também presto consultoria para agências e marcas e faço conteúdo gaming também há 9 anos já aí. Não tanto quanto a Samara, mas a gente está nessa faz tempo, né? Eu que sou o Dino aqui, o dinossauro do... É engraçado que a gente fala bobagem e a intérprete faz igual que a gente tá falando, a cara dela. É. Desculpem. Perfeito. Eu vou até tomar cuidado com o que eu vou falar, tá? Isso, melhor. Já deveria, né? Enfim, eu sou o Martin, sou mais conhecido como Espion, sempre tento usar Martin, mas nunca dá certo. Eu tô no cenário de games há 12 anos, fui jogador profissional de LoL, fui criador de conteúdo, streamer. Trabalhei com marca de influenciadores, fiquei 3 anos na Fúria, fazendo todo o setor de creators lá. E agora eu trabalho direto com alguns creators, como a Letilts, aquela bonitinha ali. Olha aí. O Calango, o Mount, o Zero e a Vicky. Uma galera de peso, né? Que o cara já cuida aí de um... Você não pode falar muito não, hein, Dino? Não sei isso. Gente, que gostoso conversar com vocês, porque a sensação que eu tenho aqui é que a gente está numa roda de amigos. Estamos, e a gente vai poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência profissional, né? Trabalhando com isso há tanto tempo, eu queria talvez levar para a galera que está ouvindo aqui a gente formas de lidar com as marcas que procuram os influenciadores, qual é a postura que o influenciador pode ter diante dessas marcas, diante do seu público. Enfim, eu queria que vocês trouxessem um pouco da experiência de vocês com isso, com a forma como é feita essa abordagem. Posso começar? Por favor. Eu acho que eu observo muito, né? Conheço muita gente do cenário, né? A Samara sabe, quando a gente está nessa faz tempo, eu sou um cara que gosto de me comunicar muito com todo mundo que eu posso. Eu acho que não existe oportunidade ruim para conhecer alguém. E eu acho que o meu trabalho é muito pautado em cima disso, de eu ficar não só do lado do influenciador e não só do lado da marca, mas ficar no meio campo para criar um ambiente onde é tanto saudável para a marca quanto saudável para o influenciador também, sabe? Acho que é importante, né? Tipo, a gente, claro, quer fechar jobs, né? Jobs incríveis, jobs maravilhosos. E eu acho que é importante a gente também cuidar desse job como se fosse nosso, sabe? Não só do influenciador ou não só da marca, garantindo que seja um sucesso, tanto para a marca quanto para o influenciador. Afinal, né, acho que é bom para os dois lados no final que dê super certo, né? Então... Isso é muito importante porque a marca, quando ela vem para o nosso mercado dos games, quando ela não é dos games, ela vem em busca de atrair um público jovem, né? Todo tipo de jovem. E eles esperam, né, conseguir alcançar um público que eles não alcançam. E para o influenciador, que é o que o Dino está falando, é uma oportunidade muito importante e mais do que, como você usou também, eu acredito que não é bom nem para um nem para o outro. Sim. É para o mercado como um todo, né? O mercado ele se fortalece cada vez mais quando a gente consegue fazer um trabalho consciente. E eu acho que são boas experiências. Às vezes a marca tem esse medo de pisar nesse terreno, né? Influenciadores. Nossa, como que é, como funciona. E quando a gente garante que seja uma entrega boa para os dois lados, a marca se sente segura de continuar investindo e de continuar criando esse cenário que, querendo ou não, é um cenário novo para todo mundo, né? Eu acho que tem uma coisa, assim, que trabalhar com influenciador e trabalhar com marcas é um trabalho muito humano. Então, no final das contas, é sobre criar uma relação legal com quem está fazendo o trabalho, com as agências, com os creators. Então, eu sempre falo, mano, no final das contas vai chegar 3 influenciadores, eles vão ser iguais, a agência vai escolher o que eles mais gostam e tu tem que ser o cara que eles mais gostam e é isso aí. Faz parte do trabalho, não mais gosto, tipo, acho mais legal. Mas, pô, o trabalho com o Espion ali, com os influenciadores dele, foi legal? Foi tranquilo? Eu quero ele, pô. Vamos com ele de novo, porque a gente já sabe que ele vai ter uma boa entrega, a gente já sabe que ele vai me trazer um print depois, os resultados que vai o cara responder no zap rápido. Vai responder. A pessoa vai responder o WhatsApp, já é uma coisa, né? Já é a gente fala isso brincando, mas é muito sério, gente. Existem vários influenciadores no mercado, o que não falta é gente criando conteúdo, mas a gente também acaba lidando com algumas pessoas que ainda estão começando e talvez não saibam como responder ou esqueçam de responder, né? Muitos criadores de conteúdo às vezes esquecem de trocar o e-mail, aí deixa lá no contato o e-mail do canal do YouTube que o cara não acessa há 5 anos e ninguém consegue tem falar nem mais com o a senha, cara. às vezes. Então eu acho que trazer esse lado mais profissional para o nosso mercado, principalmente aqui no mercado de games, que sempre foi tão desvalorizado e visto como algo infantilizado,
seja muito importante, né? A gente, como talent managers, como pessoas que cuidam de carreiras, a gente tem um papel tão importante que é exatamente esse, fazer com que esse contato chegue no influenciador. E que chegue de uma maneira profissional também, como você falou, né? A gente estava conversando lá atrás, acho que também tem que partir um pouco do cara querer ser profissional. Aí ir atrás de pessoas incríveis como o Espion, como a Samara, como eu não, mas como ele, entendeu? Para criar mesmo esse profissionalismo, sabe? Porque é um trabalho de formiguinha, às vezes, a gente acha que não, porque pra gente é tão normal a gente ter um e-mail, responder o WhatsApp ou criar uma oportunidade, às vezes a pessoa não fala, pô, por que eu preciso ter um e-mail? Por que eu preciso ter alguém cuidando? Por que eu preciso ter uma assinatura de e-mail com o meu telefone que não é o meu contato? Por que ter um CNPJ? Então, né? Por que eu tenho que pagar imposto, sabe? Eu não quero pagar, sacanagem. Porque também a galera acaba se acostumando muito com dinheiro de plataforma, muita galera que foi criada nos games foi com dinheiro de plataforma, que eu acho que é uma coisa que muda muito dos creators de games. Tu, quando é um creator de TikTok, o dinheiro de plataforma não é muita coisa. Então, eu acho que os influenciadores de games se acostumaram tanto a ter um dinheiro fácil de plataforma, que essa profissionalização de trabalhar com marcas bem está sendo algo que está demorando mais, chegando meio atrasado, assim. É uma coisa mais recente, né, com todas as mudanças que teve. Então, eu acho que eles demoraram um tempo para entender isso, mas estão entendendo também e ficam... E veem que hoje é uma boa parte da receita. Eu sei para os meus influenciadores, eu sei que publicidade é boa parte da receita. Então eu acho que a galera tá vendo cada vez mais assim, mano, eu preciso dar uma atenção nisso aqui, não tem o que fazer. Sem deixar de criar conteúdo, até porque a gente está falando de plataformas como o Instagram, como o YouTube, que são grandes vitrines para que todos continuem olhando para aquele conteúdo, para aquele criador, né? Então, sem o YouTube não vai haver a publicidade, sem o Instagram, bem cuidado, aquele conteúdo sempre postado, em alto engajamento. Gerar esse engajamento do seu público, essa fidelidade é extremamente importante e profissional. Aquele é o seu trabalho. Eu acho que é importante também, como você falou, tratar como uma vitrine, sabe? E não é do jeito... de objeto, como se fosse um objeto, sabe? É tratar com uma vitrine bem arrumada, né? A gente vai numa loja, num shopping, quando a gente vê uma vitrine bem arrumada, a gente tem vontade de entrar na loja, conhecer a loja. É a mesma coisa, sabe? Por que não deixar a nossa vitrine tão arrumada quanto uma loja que eu teria vontade de entrar, sabe? Então, a gente vende essa imagem, muitas vezes, quando uma marca vai procurar a gente, mesmo que tenha um agente, mesmo que tenha uma agência, quando oferece, a marca sonda. Então, se a marca vai entrar no Instagram do cara, o Instagram do cara é arrumadinho, é bonitinho, é maravilhoso, tem números, tem conteúdo, né, que é importante, a pessoa fala assim, pô, legal, eu vou nele. Porque o cara já tá fazendo um trabalho, independente de ter fechado um job ou não, o cara tá lá, sendo uma boa vitrine, sabe? Sim, e o conteúdo é simplesmente o lugar que é você. A marca não vai te conhecer na vida pessoal, ele não vai te procurar na sua casa. O seu conteúdo é onde o cliente, né, o contratante, pode ir lá e tirar aquela dúvida que você falou. Pô, desses 3 caras aqui, quem que eu vou contratar? Pô, esse cara aqui, ele já tem toda uma organização, ele posta todos os seus trabalhos, isso é muito importante, né? Tem que lembrar que a sua rede social é o seu portfólio, né? É o seu cartão de visitas, ele é o seu currículo. Então é sempre importante estar preparado para poder atender a expectativa do cliente e ele conseguir num prazo muito rápido, às vezes na primeira vista, entender que você está preparado para atender a marca dele. Acho que tem uma coisa... Desculpa, Dino. Imagina. Não, acho que tem uma coisa legal, assim, pra gente que trabalha com creator, é conseguir produtar, entre muitas aspas, as coisas que os nossos influs têm. Então, criar produtos de conteúdo. Porque isso ajuda a vender, isso ajuda a melhorar. Às vezes eles nem percebem que isso é um produto. Tipo o Calango que faz, eu vou jogar Minecraft com um violão. Eu falei, mano, você sabe que isso é um produto, né? Então vamos fazer uma coisa pro Sonic contigo correndo numa esteira? Então é conseguir produtar e fazer que eles percebam isso, assim. Eu acho que isso é uma coisa que os creators, cada vez mais, eu acho que o Reels tem ajudado muito nisso, a galera criar esses produtos. Mas além de ter a loja bonitinha, entender quais produtos tu tá vendendo e como que tu vai fazer isso. E eu acho que por isso que tanto podcast virou live, né? Sim, podcasts sempre existiram, eles sempre estiveram lá para todo mundo ouvir, mas agora a gente vê muito videocast. Todo podcast tem conteúdo de vídeo ao vivo ou não ao vivo, enfim, mas ele tem conteúdo de vídeo, porque é justamente isso, você está vendo essa pessoa falar
do que ela está sentindo, você vê expressões, né? E você também vê produto. Então, é extremamente importante. Só um ponto aqui, gente. Quem estiver aqui assistindo a gente, quiser mandar perguntas, tem uma hashtag em algum lugar que eu não sei. Um QR Code, eu acho que é um né? QR Não sei Code. onde que é também. Existe Isso, uma QR Code. Existe um QR Code para vocês mandarem perguntas. Na pior das hipóteses, aponta a câmera para cá e tira uma foto da Samara assim. Isso, né? Se não achar o QR Code, que no é final a gente vai responder essas perguntas, tá? Então, fala pra gente, Alessandro, traz um pouquinho da sua experiência. Como que essas marcas procuram os influenciadores? A marca normalmente quando ela vem buscar, volta a falar, o mercado dos games, que é o nosso mercado, eles estão em busca de pessoas que possam conversar com seus públicos e representar aquela marca. Então, normalmente, eles vão buscar um agente, vão buscar uma agência. Normalmente, as grandes agências começam os projetos muito lá em cima. E muitas das vezes, as agências não conhecem o mercado, né, dos games principalmente. A gente tem algumas grandes agências hoje no mercado dos games, mas é bem recente, né? Nosso mercado é muito novo. Então, normalmente, a marca está buscando aquela pessoa, um perfil que possa conversar com o seu público e que vai representar a marca. E existe uma super seleção, né, para chegar a isso. Com Por certeza. exemplo, não é qualquer marca que eles vão oferecer, qualquer influenciador, eles vão simplesmente aceitar. Não. Existe sim um catálogo, existe sim perfis, né, que condizem ou não condizem com a marca, que fazem sentido para que aquilo seja atingido, exatamente essa meta. Com então, certeza. eu acho que é legal falar da sua experiência, de como é muito específico, nem sempre é um influenciador que procura, ou então a marca chega assim, ó, fulano, eu quero muito aquele cara. Eu preciso daquele cara. Se eu não tiver aquele cara, eu não quero mais ninguém. Sim, isso é uma questão de posicionamento, né? Você também, quando você vai produzir o seu conteúdo, assim como quando você vai querer conhecer alguém para namorar, para ter uma vida, você procura um perfil, né? E normalmente você também pode construir o seu perfil porque você quer atingir aquele público e que você quer trabalhar com aquela marca no futuro. Então, você pode construir seu perfil de acordo com o que você acredita. Ó, meu perfil, eu vou produzir conteúdo de tal maneira, porque dessa maneira eu vou atingir o público X. Eu sei que é muito profundo isso, né, às vezes, mas hoje em dia com o ChatGPT é muito mais fácil você fazer isso. E monta para o seu projeto. Olha aí, hein? E aí você consegue construir uma narrativa para que você chegue naquele perfil de público. Legal. Eu acho que varia legal de jogo também, assim, isso é uma coisa que é muito louca de quem trabalha com games, é entender que o público muda muito de um jogo pro outro. Sim, total. E, obviamente, tem os criadores que são de jogos diversos, né, tipo Alan, tipo Calango, Sim, mas tu vai falar de um criador de Free Fire para um criador de Fortnite, é outra coisa, e os dois são Battle Royale, e daí tu vai falar a mesma coisa. Não é. Totalmente não é. Eu acho que esse que é um dos aprendizados assim das marcas, é entender qual que é o público cristão, classe C e D, qual que é o consumo, quanto de tecnologia entende, quando não entende. Então eu acho que qual que é o perfil daquele público qual também. Qual é o perfil e não qual influenciador tu quer. Não adianta você pegar um público infantil e achar que você vai vender cerveja para esse público. Eu acho que isso é muito importante nos nossos papéis, de ter essa... Às vezes a gente quer muito job, só que ter essa... Putz, será que esse discernimento... Será que o meu é o certo para esse job? Porque não adianta a gente querer, às vezes, vender, não adianta. Não é só porque a gente querer vender, sabe? Então é isso que eu falo muito, sabe? Tipo, eu acho que tem que ser bom pros dois lados, assim. E às vezes isso que o Espen falou é perfeito, porque... eu preciso de um influenciador de tal jogo. Fala assim, mas nem sempre é a mesma coisa, a mesma galera, a mesma idade. Que perfil que você precisa? Eu preciso de um cara de tantos a tantos anos. Fala assim, não dá. Né? O meu público é muito mais infantil, entendeu? Sim. Eu acho que é legal a gente falar que tem espaço para todo mundo. Todo criador de conteúdo tem espaço. Você cria o seu diferencial, você cria o seu próprio perfil. Hoje as marcas buscam muito micro e nano influenciadores, né? Você não precisa ter milhares de seguidores, você não precisa ter muitos viewers na sua live para que você consiga fechar campanhas. Então, desde o pequenininho até o grandão, todo mundo precisa de uma orientação. O nosso trabalho, ele vem justamente para mostrar o quanto isso pode ser importante lá no comecinho, né? De como essas pessoas também já foram pequenas um dia e às vezes a pessoa nem está almejando tantos números, né? Às vezes ela gosta ali dentro do público dela, ela é muito forte de engajamento, ela é muito influenciadora mesmo. O público dela acaba
comprando de verdade o que Exatamente, ela vende. e por isso que as marcas buscam muito micro-influenciadores, porque Sim. ele tem muito mais intimidade A com o público conversão deles. costuma ser maior, né? Tu Exatamente. usa os grandes para canhão de mídia, tipo, agora meu produto vai ser saber, e os pequenininhos para falar sobre por que comprar aquele ali. Sim, eles acabam preferindo, em vez de pagar 100 mil para um influenciador, vamos pegar 50 mil para investir em 100 influenciadores. Exatamente. Né? Então acaba gerando muito mais engajamento do que com aquele único. Então eu acho que é legal a gente colocar isso, porque tem muita gente começando, o nosso mercado ele é muito novo. Então tem muita gente querendo entrar e não sabe aonde pisar. E mudou muito, né, nos últimos anos. Mudou muito. Você tava falando agora. Não, virou outra coisa. Pós-pandemia virou outra coisa. E pós-mudanças da Twitch, outra coisa pra gente que chegou. trabalha com isso. Vamos falar de Twitch, então. Não fala de Twitch que dá gatilho numa galera aí, é perigoso. Quer falar de Twitch? A Twitch tá ouvindo ali, cuidado. Ela tirou o fone, pode falar agora, galera, sacanagem. Não, calma, as mudanças Tô de roxo, mudaram o meta e é isso aí. O meta foi mudando nesses anos. O meta de games foi mudando. Com o Prime Gaming, que era o antigo, mudou muito. Sim. Eu quando era creator, o dinheiro que fazia era muito diferente do dinheiro que fez quando o Prime Gaming entrou. E daí isso faz a roda girar de um jeito diferente, né? Eu acho que e tá sempre alterando. Isso que é o mais louco. Por isso que vai achando espaço para creators novos, né? E isso é uma coisa muito importante de quem é criador estar atento. Não é fechar a sua cabeça ali, eu jogo o meu joguinho aqui, total. eu vou fechar minha cabeça, isso aqui vai durar para sempre. Às vezes não. Às vezes seu jogo vai mudar de perfil de público, às vezes seu público que era criança, ele cresceu e ele continua gostando, então você já não vai atingir as mesmas marcas, né? Sim, total. E principalmente ficar de olho em... Tudo bem, o YouTube tá aí desde que a Terra gira, né? Gira. E nunca muda, eles se renovam, vem outras plataformas, criam novas maneiras, o YouTube vai lá e se adapta, mas tem sempre outras plataformas que estão sempre trazendo, como a Twitch, também vem passando por mudanças, TikTok, como você mesmo mencionou, é uma ferramenta muito importante. É importante estar ligado no que... Tá, o que eu vendo? Eu vendo pão? Eu vendo pão numa padaria. Tá, eu vendo marketing de influência. Onde que eu vou vender meu marketing de influência? Olha, nem sempre o streamer acaba fechando campanhas para live. Sim, né? total. A grande maioria acaba levando essas campanhas para Instagram, para TikTok, A pra grande YouTube. maioria é fora da Twitch, na verdade. Exato, né? porque na Twitch a gente ainda tem eu sinto que existe Na Twitch, eu sinto que ainda existe Não é esse pessoal. bloqueio das marcas, Deixa eu porque parar. muitas vezes não conhecem, não sabem o que se trata, ou então acaba encontrando alguma dificuldade por parte do criador de conteúdo em trabalhar no ambiente de live stream. Sim. Mas eu acho que é importante a gente citar também o quanto essas plataformas, todas elas, não apenas a Twitch, precisam investir no criador de conteúdo ali, porque uma vez que a Twitch, ela, não apenas a Twitch, mas todas elas te geram algum tipo de metas para você alcançar de alguma forma, é muito difícil para o criador de conteúdo pequeno, principalmente, se manter ali dentro. Então tem que trabalhar muito, tem que fazer muita live, mas tem que saber que isso é trabalho, né? É trabalho. Eu acho que é importante também, tipo, eu concordo com você em 110%, claro, mas acho que também é importante, às vezes, o cara que cria conteúdo, ele ser um criador de conteúdo. Ele não se... eu faço live. Eu falo, calma aí, o que você tá fazendo? Você tá criando conteúdo? Eu sou tá fazendo streamer. live? Eu sou streamer. Não, Senta calma, lá e fala ou... calma. Exatamente, criar um conteúdo, sabe? E usar a Twitch, o YouTube, o TikTok, o Instagram como um meio para criar esse conteúdo. E não o cara ser a Twitch ou ser o YouTube, porque a gente nunca vai ser isso, tá ligado? Então, tipo, a gente entender que a gente tá ali como um meio. Então eu vou usar a Twitch, eu vou usar o YouTube, eu vou usar o TikTok para colocar o meu conteúdo que eu estou criando e amo criar. Não criar uma sabe? dependência, né? Exatamente, porque as coisas mudam muito rápido, sabe? A Samara sabe, eu fiquei no Facebook, que era o Facebook Game, né? Que já foi extinto, e eu trabalhei lá, sei lá, 3 anos. E no começo era um boom muito grande, todo mundo ficou, nossa, é para sempre. A gente falava, não é. Aproveite enquanto tem e faça o que você pode fazer ali dentro, mas crie um conteúdo. Porque você vai sair daqui como um criador de conteúdo. E você vai para outra plataforma, você vai para outro lugar e tudo mais. Mesmo agora, tipo, começo de ano teve diversas mudanças, seja na Twitch, ou seja no próprio YouTube. Essas mudanças vão continuar acontecendo. E não é porque a Twitch tem isso, ou porque a Twitch tem aquilo, porque a Twitch... Não é, gente, não é. O mercado o mercado é muito rápido. O mercado ainda está se encontrando. Pós-pandemia, a vida mudou completamente. E vai continuar mudando, entendeu? Seja para o alto, seja para baixo. Mas o mais importante que a Samara falou, e eu tô tipo 200% com ela,
sejam profissionais. Se profissionalizem, procurem profissionais para estar do seu lado, ou tá te orientando, sabe? Você não precisa... De brother mesmo. De brother, exatamente. Você não precisa, às vezes, desculpa, tá? Você não precisa ter uma agência, ou você não precisa ter um espion incrível, lindo, maravilhoso, mas às vezes tem um toque. Tá querendo. É um toque, eu quero. Quero um toque, sabe? Tipo assim, um toque, sabe? Às vezes o toque é importante, entendeu? O toque é importante. Pô, não faz isso. Pô, eu vi lá no seu Instagram, cara, pô, não é legal, sabe? Tipo, às vezes o toque do brother, a Samara lida com tanta gente, né? Tanto tempo. Você também tem muita experiência, tem que falar das suas também. Conta pra gente. Vou contar da minha. Eu tava comentando com eles ali atrás, essa que eu vou trazer. Eu conheço muita gente, há muito tempo trabalhando com isso, mas alguns influenciadores no começo começaram a crescer demais, estavam fazendo live, o negócio estava bombando pra caramba, e aí eu precisava muito fechar uma campanha pro cara, assim, eu queria muito que ele fechasse, a empresa estava super decidida a fechar com ele, e aí eu falei, cara, me passa seus dados então para eu preencher o contrato. Eu falei, mas eu não tenho RG. Não é que perdeu o RG, vamos lá. Eu não tenho RG. E aí, calma aí, beleza, faz muito tempo, tava tudo começando, né? As empresas ainda estavam descobrindo o mercado gamer. Sim, me dá sua mão. Vamos lá, querido, vamos fazer um RG. Depois do RG veio o passaporte, depois do passaporte veio o visto americano. Sim. E o cara foi... International. Foi virar o negócio. Ele começou a ganhar o mundo, cara. Sim. Só que sem essa orientação inicial, ele não teria saído dali. Que doideira, né? E isso acontece muito assim, não, o seu exemplo é único, tá? Mas, tipo assim, do cara que, tipo assim, eu preciso ter uma empresa... Então, eu preciso ter um CNPJ? Eu preciso emitir nota fiscal? Eu preciso pagar o boleto, sabe? Você precisa. O meu canal do YouTube virou uma empresa. Eu tenho funcionários, né? Não, mas eu recebo no meu PayPal, gente, o negócio problema? cresce. Quando você abre uma empresa, você quer que o negócio desenvolva, cresça, né? Então, sim, gente, vamos profissionalizar essa área. A gente tem que mostrar para todo mundo, para o mundo inteiro, que é muito grande, a gente tem muita coisa para crescer ainda. Então, né, a minha experiência realmente é vasta, já passei por coisa pra caramba com o influenciador, mas eu sei que eu ainda tenho muita coisa para ver. Sim, total, exatamente. Você tem que entender que o nosso caminho está começando, né? Exato. Querendo ou não. O mercado ele tá amadurecendo bastante no Brasil já, né? Eu acho que a gente tem... Bom, eu ia falar que a gente tem um pouco mais de 10 anos, mas só a Samara já está há 13 nisso, 13. Então deve ter uns 15 para 20 anos que começou, acho que o mercado bem forte no Brasil. E é engraçado, a gente começou a trabalhar com games justamente nesse momento de que a gente começou a fechar job de alguns talentos para os nossos clientes, que a gente trabalhava com o mercado corporativo no início. E aí a gente via que às vezes, chegava um contrato, a pessoa nem lia. Falou, onde é que eu assino? A gente, não, calma aí, amiguinho. Chutava a pessoa por baixo. Você vai falar pro seu primo que é advogado, né? A gente acabava ajudando bastante e a gente, um pouco, eu e o Fê, a gente vem muito... A mãe dele é educadora, eu fui professor, então dessa coisa da educação a gente acabou entrando no mercado que a gente não fazia parte, mas que foi muito interessante. E é legal você saber que você está conseguindo fazer com que o mercado que você gosta e com que você trabalha, ele está se profissionalizando, porque, volta a falar, é melhor para todo mundo, porque as marcas vão ter cada vez mais confiança de entrar no mercado em que as pessoas estão preparadas para receber a marca e entregar o produto. A gente vê o próprio evento que a gente está aqui na Gamescom, olha o tamanho dos estandes, teve marca às vezes que é a primeira vez que participa, ou às vezes é a segunda vez. E isso vem disso, da confiança de ter feito uma vez com um profissional. Fala assim, eu vou fazer de novo, Foi legal, sabe? Então a gente tem esse papel também, tanto como tenant managers, ou como agência, ou como eu também que tenho um nível diferente de sócio. A gente tem que estar ali para falar assim, olha, a gente precisa estar ali para mostrar para as marcas que nós somos profissionais, sabe? Não só para a nossa vitrine, sabe? E aí isso é muito, muito importante e passa essa confiança que precisa mesmo, né? A responsabilidade, né? Você precisa entender que quando você está trabalhando profissionalmente, você não está brincando mais. Você tem a responsabilidade de assumir os seus compromissos e entregar bem, ou, se não entregar, achar uma maneira de conseguir fazer com que o resultado, ou, sei lá, que você consiga contribuir para que a marca fale, não, cara, eu entrei nos games, os games são maravilhosos porque as pessoas lá são responsáveis, elas
né? A gente ainda não Sonhos, está né? nesse sonho, mas eu acho que a gente está num caminho muito próximo e bem próspero de chegar nisso tudo. O Esper falou um negócio muito interessante lá dentro, que ele falou os médios para grandes estão profissionais, né? Então, tipo, isso é... Nesses últimos anos, os médios para grandes deram uma melhorada legal, assim, a galera ficou mais profissional. E quem é profissional, nada de braçada. Essa é a verdade, né? Tu trabalha com alguém e foi uma merda, tu vai falar, não quero mais, não tem porquê. E às vezes é só uma vez mesmo, né? Porque ser criador de conteúdo é algo muito efêmero também. Pode tu estar uma semana de todo mundo esquecer, com todo o carinho e sutileza do mundo. São poucos que estão há muito tempo, que nem o Ale, que nem o Alanzoc, que nem o Calango. Pô, quantos nasceram e morreram nesse meio tempo? Quantos nasceram agora em 2020 com o boom do Free Fire e caíram? Sim, Tipo, muitos. Quantos surgiram na pandemia, né? Porque a pandemia, ela transformou a forma do mundo ver o game, né? Com as pessoas em casa, elas passaram a consumir mais conteúdo, começaram a fazer mais, a jogar mais, tiveram mais tempo para acessar esse mundo e, sem dúvidas, foi a época que mais cresceu, né? A gente está falando assim, a minha empresa cresceu 300%. Sim. O mercado de live stream na pandemia foi bizarramente assim, eu acho que eu não sei números para falar, mas como você falou, eu acho que muitas das empresas profissionais, elas cresceram muito na pandemia e ela foi um momento de oportunidade para muitas pessoas surgirem, né? Eu vou dar um exemplo muito claro, o Coringa. Quem era o Coringa antes da pandemia? Sim. Ele era um cara legal, né, que estava lá criando seu conteúdo, mas ele acabou construindo uma carreira ali que a pandemia com certeza foi um grande fator X ali que impulsionou todos os seus poderes e ajudou bastante. Porém, agora a gente está vivendo o momento, né, a era pós-pandemia em que o mercado está retraindo e cada vez mais vai ser muito importante ser profissional. Porque o que a gente estava falando, às vezes o público esquece o influenciador. A marca, ela esquece no outro dia se você não fez um negócio profissional. E ela te coloca num caderninho lá, que ele fala, nunca mais trabalhamos com essa pessoa. E existe esse caderninho mesmo, tá? E as pessoas mudam de empresas. Então hoje o Dino marca a pessoa aqui, amanhã ele tá em outra empresa, ele marca a pessoa. A galera lá conversa, também. pô. A galera toda se conversa, nosso nicho Sim. é desse tamanho. Mas eu acho que sim, todo mundo se conversa, mas eu também quero citar o contrário aqui, né? Existem muitas marcas que não sabem trabalhar com o influenciador. Sim. E acaba que o influenciador isso. fala, eu não quero trabalhar com essa marca. Total. Eu não quero trabalhar com essa marca. O nosso papel muitas vezes é conversar muito mais com a marca do que com o nosso. Porque o nosso já é muito bom, já é um profissional, já sabe fazer, e a marca fala, não, calma. Eu sempre brigo muito num ponto que eu acho assim, o influenciador não é vendedor. O influenciador vai te levar pra loja do cara, mas quem vai vender você, tá, marca? Não é o meu cara, não. E normalmente, isso, pelo menos os meus vão ficar de sarcasmo ainda quando eu tiver que fazer publi. E eu vou ter que fazer isso, é isso. É a voz dele, é isso aí, vai ter que ser. Total, que coisa, né? Uma coisa que eu acho também, que acho que é importante ressaltar, talvez tenha algumas pessoas querendo começar, né, como você falou, e eu acho que eu sinto uma coisa hoje em dia, que a galera não tem a paciência que os nossos tinham. O Ale não começou grande, o Calango não começou grande, o Alan não começou grande, o David não começou grande. O pessoal às vezes não tem essa paciência de falar, pô, meu sonho é ser igual o Alan Zoga. Eu falo assim, não é. Porque o Alan passou dificuldades que você nem imagina que ele passou, entendeu? O Ale passou dificuldades que a gente não imagina que ele passou. O Ale, ou melhor, né, o Silvão, né, a conta parte. The Darkness. Então, tipo assim, é muito doido, sabe? Então é muito bonito de ver o quanto a gente construiu, você do lado dele construiu tudo isso. O Alan, uma parte sem mim, outra parte comigo, que a gente construiu, e quanto a pandemia mudou. O Alan mesmo. Com certeza. O Alan, existe um Alan pré-pandemia e o Alan pós-pandemia. Postura, conteúdo, números, profissionalismo, é outra pessoa. Eu acho que da pandemia, os criadores de conteúdo, principalmente, eles tiveram um momento de se conhecer mais, né? Porque no mundo normal, você fazia sua live stream. Eu nunca fiz live, já participei de algumas, mas eu nunca fui um criador de conteúdo de live. Mas você tinha a sua vida ali, não importa se você fazia 12 horas seguidas, depois você tinha 12 horas para fazer alguma coisa. Na pandemia, não. Era você e você. Olha aí, profundo, hein? Profundo. Agora Lindíssimo, o professor falou tudo. Aqui, tá? Eu tô... Não tô arrepiado. Arrepiado. Incrível. Então, a galera teve muito tempo para se conhecer, né? E como você falou do Alan mesmo, de aprofundar. Quem teve o olhar de pensar, cara, eu vou aproveitar esse momento
para jogar mais, para me conhecer mais, para poder me tornar mais profissional, para pensar mais em que eu vou fazer, escolher as marcas. Sim. O Alan é um cara O que Alan faz escolhe. isso muito. Fico chateado às vezes com ele, mas... Eu entendo. Desculpa, ele Marcas. nega muita coisa. Marcas, me perdoe. Mas é muito importante, porque ele pensa no público dele. Sim, exatamente. Ele pensa na marca, porque ele fala, eu não quero ganhar esse dinheiro à toa, né? Sim, o não Alan que, escolhe, lógico. literalmente falando isso. Exatamente. E aí, isso é muito importante, porque quando a marca escolhe o Alan para trabalhar, ela sabe que ela tem a possibilidade de ser recusada, infelizmente, mas ela sabe que se ele topar, ele vai fazer um trabalho maravilhoso. O The Darkness também é muito bom trabalhar com The Darkness, e existem vários outros inúmeros produtores de conteúdo que fazem isso, e eles tiveram um tempo especial na pandemia para poder conseguir fazer isso. Eu acho que é um ponto importante de eu trazer aqui, principalmente sobre o Alessandro, sobre o The Darkness. A gente trabalha com isso há muito tempo, mas antes disso, ele se formou em marketing. Ops. Agora o seu caiu. Alô, Tom. Ele se formou em marketing, ele Alô. foi atrás de conhecimento, né, estruturou o que ele sabe para colocar antes de colocar em prática. Então, não é simplesmente sentar na cadeira Sim, e exatamente. fazer, não é sabe? só fazer a live, né? Exato. Tipo assim, o que ele falou do Alan, ele traduziu até que eu ia falar. Tipo, o Alan, quando ele teve o boom dele, ele sentou, ele deu 2 passos para trás e falou assim, calma aí, o que eu posso melhorar? Ele começou a se preocupar com o que ele falava na live, se ele falava certas coisas, falava outras coisas. Vocês podem ver, tipo, é público isso, gente. Você entra no YouTube, você vê um vídeo dele antes da pandemia e vê um vídeo depois da pandemia, você vê que a postura dele mudou muito, porque ele viu uma oportunidade que ele tinha um número, 30 vezes maior. Ele falou assim, eu preciso cuidar disso. Eu acho que isso é muito importante, mas tem que ser um profissional, né? O cara tem que escolher. Responsabilidade, até porque diante do público, né? Você está literalmente influenciando esse público a consumir o seu conteúdo, cara. Se você ficar falando merda, eles vão ficar falando merda com E é você. muito louco que às vezes são umas coisas muito pequenas, é como ele consegue manter uma conversação. Sim, isso total. eu acho muito louco. Eu fico olhando assim, eu falo, nossa, o cara tá puxando um papo, ele vê o que tá rolando esse papo no chat, ele não fala isso direto. É tipo umas malandragens de conversa que eu fico, nossa, que esperto, né? E não tem como ensinar. Isso pra mim, pelo menos, eu não acho que tem nenhuma fórmula pra creator. É experiência Se tivesse, mesmo. eu tava aqui fazendo um monte de creator, Sim, abrindo uma agência. Isso é storytelling, né? O cara cria o storytelling no meio da live, ele vê um assunto e puxa e consegue chegar lá de uma maneira momento. sutil. Tem coisa que não tem explicação. É momento, é um tempero, é uma coisa. A gente sempre tá querendo achar o novo Alan Zoca, o novo Coringa. Claro. Sim, mas claro. se fosse Novo fácil Casimiro, assim... né? Pô, meteu essa? Não tem como, pô. Não tem como. Eu acho que isso é muito legal, tipo, a gente pegar o exemplo do próprio Casimiro, que o Alan também, tá, gente? Ele não tem ideia do tamanho que ele é, sabe? Ele não tem ideia do tamanho que ele é. Então agora o Alan tá fazendo com o Cariani, né? Malhando, tá fazendo projeto lá, Cariani, maromba. Vai meter o shape. E às vezes o Cariani faz comentários com ele fala assim, não. Ele fala, claro que sim, Alan. Tipo assim, se eu pudesse, tinha tipo 1000 pessoas aqui te esperando. Eu falo, não teria não, sabe? Então ele não tem a noção, porque ele faz um negócio que ele gosta mesmo, sabe? Igual você falou, você citou um exemplo muito legal, a gente sempre vai fechar um job, a primeira pergunta que o Alan faz pra si mesmo ou pra mim é o que o meu chat vai achar desse job. É muito doido isso, sabe? Tipo, eu já trabalho há muito tempo com isso, conheço diversas pessoas, eu nunca vi alguém se preocupar tanto com o que o público vai achar de um job. A gente fez um job muito recente, e o que fez ele virar a chave de fazer o job foi, caraca, o pessoal do chat vai gostar. Tipo, não era nem ele, sabe? Foi então, aquele isso é muito bonito. do Fallout? Não, foi da nuvem. Pode crer, o do Fallout foi bem legal. Foi irado. Cara, que legal. Olha, se alguém tem dúvidas, eu não sei se o pessoal conseguiu encontrar o QR Code para poder... O QR Code misterioso. Misterioso. O QR Code R$2 ou o QR Code misterioso, Existem perguntas, alguém tem pergunta? Então tá bom, se a gente conseguiu sanar todas as dúvidas, tá lindo. Lindíssimos, falaram tudo. Pessoal, eu acho que é isso. A gente falou bastante, mas foi muito gostoso. Foi literalmente um bate-papo de amigos. Nossa, foi ótimo, na verdade, eu adorei. Também gostei muito. Eu tava tão nervoso, foi muito gostoso. Podia ficar aqui a noite toda falando. Mas o papo quando ele é bom, você olhando para meus olhos, cara. Não, sabe por quê? Porque uma hora você falou merda, eu queria ver o que a intérprete fez. Eu fiquei olhando pra ela e eu perdi.
Desculpa. Não fui eu, tá, intérprete? Desculpa. Ela tá ali maravilhosa. Falei também, nem percebi. Mas, gente, é isso. Não dá Foi pra muito dar poder em engraçado, gente adorei, boba, foi muito não. gostoso. Desculpa, gente. Agradeço Não, muito a companhia de vocês pra isso Obrigado. aqui. Pode falar, pode falar. Não, eu acho que é isso. Eu acho que só para finalizar é isso. Pense que se você quer entrar nesse mercado, né, stream, se você quer crescer nisso, pense que você está construindo sua marca, né? E como vários nomes maravilhosos que a gente citou aqui, essas pessoas criaram marcas que são importantíssimas ao ponto da marca de um cliente querer contratar e ele decidir não trabalhar com isso, porque a marca dele é importante para o público dele. Então acho que é muito importante você pensar nisso. Beleza, você pode começar a sua live stream hoje para brincar, para jogar com seus amigos e tal, mas se você quer seguir nessa carreira, pense como profissional. Eu acho que o que o Westman falou também é criar o produto. E muita gente me aborda perguntando, eu quero começar a fazer live, o que eu faço? Eu falo assim, a maior dica que eu sempre dou, se quer fazer live, faz live. Essa é a dica. Nossa, eu ia falar outra, eu ia falar, não faz live, pensa antes de fazer. Desculpa. Nossa, a gente é que a gente vai sair no soco de argumento. 5 minutos, não, sacanagem. Não, tem só mais 3, não precisa falar vai isso dar. não, tá? Mas é que eu acho que às vezes a galera fica muito nessa de abrir live. E eu sei que esse não é um papo agora pro fim, 3 minutos, mas eu acho que é pensar sobre o que tu vai fazer na live antes. Com certeza. E produtar em cima disso. Produtar em cima disso, com certeza. E principalmente, assiste quem já faz. Sim. E tenta pegar as nuances, né? Exatamente. Porque é umas coisas muito bobinhas. As pessoas acham que às vezes é o jeito de falar, mas não é o jeito. É umas nuances. Parece tão natural, né? Foi estudado para chegar nessa conclusão, nesse jeitinho de fazer e tudo mais. Essa pessoa conseguiu trabalhar muito tempo para desenvolver isso. Eu falo isso muito de fazer live, porque muita gente almeja, eu quero ser o The Darkness, quero ser o Alan Zoca, eu quero ser o Calango. Fala assim, mas você realmente gosta de fazer live? Então faz uma live, produto, vê se é isso que você curte, sabe? Tenta entender, tipo, o The Darkness quando começou, a gente sabe, é um outro mundo, era outra dimensão, sabe? Mesmo o Alan, mesmo o Casimiro, todo mundo que a gente conhece hoje, que é gigante aí, que representa menos de 1% da nossa audiência, começou querendo criar um conteúdo, sabe? Não querendo, com certeza. Né? Temos perguntas, Bah? Não temos perguntas. Ela chegou pra tirar a gente. Você quer perguntar alguma coisa, Débora? Ela botou a vassoura atrás da porta ali. Você tá falando? Deixa eu concluir meu pensamento, peraí. Gente, então é isso. Eu acho que sim, essa profissionalização é importante. É importante você pensar no que você vai criar, mas é importante também você entender que você se letre, né? Você adquira esse conhecimento para que o seu negócio cresça, né? Mas eu fico muito feliz, nosso mercado vai crescer muito mais ainda. Com certeza. Obrigada, gente, obrigado pelo papo, foi Obrigado, maravilhoso. Foi ótimo. Tô Obrigado. feliz. Vem tirar a gente daqui, Perfeitos. né, Bárbara? Ai, gente, não é Coloca isso, bote né? azul, Bárbara, coloca agora, é o momento. É muito nome forte, aí eu tô com medo da stream cair, entendeu? Porque é forte demais aqui. Gente, queria agradecer pelo papo, vocês foram incríveis. Obrigado, Espero que o pessoal tenha aprendido aí muito. Uma salva de palmas, perfeito. Obrigado. Obrigada demais, gente. Boa noite. Boa noite. Maravilhosos. Que dia épico a gente teve por aqui, hein, galera? Olha, pensar que a gente ainda tem 3 dias pela frente. Eu não sei vocês, mas já tô animada. Vamos tirar a foto, arrasou. Vou dar aqui na frente, aqui, maravilhoso. Show de bola. E lembrando, é claro, que vocês têm que seguir a gente em Games com Latam nas redes sociais, para vocês acompanharem nosso conteúdo e tudo mais, fechado? E para reforçar, eu quero agradecer os nossos patrocinadores e os nossos apoiadores. Sob a chancela do Ministério da Cultura e da Lei de Incentivo à Cultura, a Games com Latam tem patrocínio do Banco do Brasil, da Sabesp e da TNT, apoio da Essence, Boticário e Acer, parceria B2B com a Abra Games, Associação Brasileira de Desenvolvedores de Jogos Digitais, através do projeto Brasil Games, uma parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, Realização Omelete Co, Colmesse Game, Games com Latam, SP Cine, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da cidade de São Paulo, Associação Paulista dos Amigos da Arte, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e Governo Federal. Olha, gente, novos patrocinadores e apoiadores serão anunciados em breve, hein? Não queria falar nada, não, nem dar o spoiler, mas é isso. Gostamos desse jeito. Obrigada pela presença. Tchau, tchau e até amanhã.
A gente já vai chamar? Eu já sabia. Vamos lá, então. Então eu quero chamar os nossos hosts e as nossas hostess daqui da Gamescom. Por gentileza, pode vir pra cá, galera. Oi, meus amores. Ó, cada um pega um microfoninho, entendeu? A gente... O Jaci... quase foi. Vamos dar uma sentadinha. Gostei, hein? Será que a gente vai ficar bem amigos aí no sofá? Não, é melhor ficar assim, né? Eu acho que tá bom assim. A diretora já deu um ok aqui. É. A gente fala pra cá ou pra lá? Arrasou. Meus amores, hoje foi um dia daqueles, hein? Foi um dia maravilhoso, rolou muita coisa boa. A gente estava apresentando ali o palco com a Eslováquia. Assim, teve muita coisa de incentivo à galera que está desenvolvendo novos games. Isso eu achei uma coisa maravilhosa. Mas eu confessei, até pedi pro pessoal da Big Mox aqui, assim, não tem um acesso antecipado nesse Wild Dance Rising? Queria me pegou, também, tá? amigo, queria. Palco 1 rolou muita brasilidade hoje, provando que o Brasil está cada vez mais na liderança do cenário mundial. A gente está chegando lá e é um cenário muito positivo pra gente da Gamescom também, provando que a gente não tem nada a dever às outras feiras do mundo inteiro. Sim, falando em incentivo também, no Palco 3, a gente teve uma série de painéis falando sobre os incentivos, não só do Ministério da Cultura, mas também nas questões de regulamentação dos games aqui no Brasil, como marco legal dos games. E agora também, mais no final do dia, eu e a Eslováquia tivemos a oportunidade de testar alguns games que estão na final da premiação que vai acontecer aqui amanhã com os especialistas e domingo a votação do público. Então foi incrível, assim, que foi um dia que eu achei que foi muito diverso, sabe? Exatamente. Lembrando, votem, porque depende de vocês essa premiação, hein? Domingo a gente vai ver o que vocês escolheram. Exatamente. Inclusive, pra galera de casa, né, e pro pessoal daqui, a gente tá com vários QR Codes aqui ao redor da Gamescom Latam, justamente pra vocês escolherem os seus jogos favoritos. Gente, tem muita coisa boa e a gente tá esperando vocês selecionarem os melhores. E também vou falar aqui, hein, já pode pedir voto pros brasileiros? Obviamente pode sim, pedir. por favor, eu acho que a gente pode puxar sardinha, né? Sim. Pro tom perro brasileiro. Por favor. Ou então latino-americano também. Tá de verde, amiga, eu sou daltônica. Tá de verde, amarelo e azul? Vocês estão de verde, amarelo e azul. Na verdade, a gente combinou. É uma mensagem subliminar, entendeu? Exatamente. Para que as pessoas que estão assistindo a gente de casa já fiquem mais um pouco, assim, direcionadas, né? Porque tem votação de casa também, não tem? Olha... Todo mundo pode acompanhar diretamente do site, né, amigo? Perfeito, né? Então não esqueça, de acompanhar o site. E, obviamente, no site você já pega o seu ingresso. Se você tá em casa e não vai aproveitar, vem jogar aqui, vem testar os jogos. latam.gamescom.global. Acessa o site, vem com a gente, vem aproveitar. A feira tá maravilhosa. Exatamente. Viu? E deixa eu te falar, amanhã a gente também tem muita coisa boa também, né? Sim. Você quer começar falando? Raulês começa. Então manda você, amigo. Já vou mandar a bomba aqui que tem Pokémon Go, amanhã. Uau! Pokémon Go. Gostamos desse jeito. Você curte um Pokémon Go? Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto de Pokémon no geral, assim, né? Muito nostálgico. Mas aproveitando, já que você mandou uma bomba, eu também vou mandar. Gente, amanhã a gente vai ter premiação. Eu tô nervosa com a premiação. Eu tô ansiosa. A gente não consigo focar. Você já preparou o lookinho pra sexta? Amiga, vocês não perdem por esperar. Esse ano a gente teve um formato diferente da premiação, em que a gente vai dividir ela 2 vezes. Uma na sexta-feira e outra no domingo, em que a gente vai ver, inclusive, no domingo, e os jogos selecionados pelo público? Sim. É aquela coisa, gente. Não esqueçam de votar. Super importante. Para quem vai vir até a Gamescom Latam, tem uma área para que você possa testar os jogos que estão indicados nas diferentes categorias. Inclusive, tem uma categoria que é de melhor jogo Latam. Ai, que delícia. Mira, carinho, ok. Eu já joguei alguns, olha, vou dizer, gente, tem muita coisa bacana. Inclusive, a gente tem amanhã também uma coisa especial. Skybound, né? Exatamente. Skybound. A gente vai ter o David David Alper. entregando muito ouro aqui, essa é a grande verdade, a gente tá dando a deixa pra quem não ia vir. Tá na hora, né? Se você ainda não veio, venha pra cá. A gente ainda tem 3 dias. 3 dias? Eu sou de humanas. 3 dias. Sexta, sábado e domingo. Isso. A gente ainda tem alguns dias. Temos dias. A Gamescom, ela dá um pouco aquela impressão de Nárnia, né? Você passa um dia aqui, parece que você passou 7 anos. Mas é maravilhoso, eu acho muito bom. Porque dá tempo de aproveitar, de ver tudo, de jogar. Inclusive, tem várias outras empresas que estão aqui com seus stands, onde você também pode testar jogos, né? Jogos lançamento. Inclusive, a Nintendo tá com um jogo
jogo que lançou essa semana. Então, assim, é uma incrível oportunidade, é muito legal para conhecer as pessoas também que curtem o cenário dos games, né? Não, total. A gente teve ali Metáfora, que ainda não foi lançado, né? Mas, gente, a gente tá falando disso tudo. Acho que, né, já deu pra galera dar um gostinho. A gente já deu muito spoiler, né? Mais que isso, é só você vir aqui, não tem outro jeito. Esse é o spoiler. Vem com a gente, porque tá maravilhoso. E amanhã tem